haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todo cidadão e toda cidadã tem direito de acesso a dados governamentais. Saber o que fazem o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Em 2024, teremos eleições municipais. Vereadores em todo o país e prefeitos e prefeitas poderão ser eleitos. Nessa entrevista, a gente vai falar sobre como você, cidadã, cidadão, pode acessar os dados das prefeituras e saber como está sendo aplicado, como estão sendo aplicados os impostos pagos por todos nós. Eu converso agora com Maria Vitória Ramos. Ela é diretora executiva e cofundadora do site Fiquem Sabendo, um site que incentiva a participação cidadã e o acesso aos dados governamentais. Maria Vitória, mais uma vez no estúdio da TV Senado, obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade de novo, acho que é um espaço super importante. A gente já falou sobre isso no ano de 2022, se não me engano, 2023, gravamos uma entrevista quando eu fiquei sabendo do site Fiquem Sabendo, né? Agora a gente está com esse foco, né, no acesso aos dados das prefeituras. A gente estava conversando um pouco antes de começar essa entrevista. No âmbito do governo federal, da União, existem um portal dos dados abertos, existe uma série de mecanismos, né, que facilitam o acesso aos dados governamentais. Mas quando a gente fala de estados e de municípios, a coisa já começa a mudar um pouco. Primeiro, de onde vem esse direito, né, do acesso aos dados governamentais? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o direito constitucional e a lei de acesso à informação. E depois a gente vai entrar nesse âmbito do acesso aos dados das prefeituras. Bom, é bom que a gente está aqui porque tem muito papo de transparência para conversar antes da gente ir às urnas
ainda esse ano. A Constituição de 88, ela assegurou no artigo 5º o nosso direito de acessar informações públicas. É entender que o governo ele tem que prestar conta para os seus acionistas, que somos nós, cidadãos. Então, a gente tem que poder saber se as políticas públicas estão sendo eficientes, quem influencia a decisão sobre essas políticas públicas, se os recursos estão sendo bem usados e de acordo com os nossos interesses, entender, né, se o governo está atendendo às demandas da população. E para isso a gente precisa de dados, a gente precisa de evidências, não basta ficar mais na opinião ou na declaração de um ou outro político ou autoridade. Não é uma questão de discurso, né? Uma coisa é o discurso do gestor, do prefeito, da prefeita, enfim, todos os representantes, né, eleitos, e outra coisa são esses dados, né? Agora, como a pessoa chega a esses dados? Que mecanismos o cidadão tem para buscar essas informações e qual é o dever das prefeituras, por exemplo, como a gente está falando aqui, de prestar as informações solicitadas por qualquer pessoa que busque elas? É importante esse ponto, né, de separar o discurso, porque a política tem sofrido uma crise de credibilidade, né, há muitos anos, e as pautas baseadas em evidências e dados podem recuperar a confiança da população no Estado e seus representantes. Hoje, a gente tem uma ferramenta principal revolucionária e que é de todos nós, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação estabelece todos os procedimentos, os prazos, os caminhos que o cidadão tem para questionar o governo e o governo para responder. Então, a gente tem a transparência ativa, que é tudo que o governo tem que publicar sem ninguém ter que perguntar. Então, os salários, as licitações, os contratos, tudo isso tem que estar facilmente disponível no site dos órgãos públicos, no portal da transparência, que todo município hoje tem que ter, e também, enfim, em outros repositórios como o portal de dados abertos, que ainda muitos não têm, mas podem facilmente aderir ao portal nacional de dados abertos, portal brasileiro de dados abertos, que é disponibilizado para todo mundo. No caso, por exemplo, você está falando das prefeituras, né? A gente tem essa obrigatoriedade de as prefeituras, a gente pode falar um pouco sobre, a partir da sua experiência, né? Como é que as prefeituras estão disponibilizando esses dados, se estão praticando essa transparência ativa, mas a mesma regra vale para as câmaras municipais também. Então, o cidadão, a cidadã que quer saber como o seu vereador eleito, a sua vereadora, o que ele fez durante o mandato, ele também consegue chegar a essas informações diretamente com as câmaras municipais? Bom, hoje o direito de acesso à informação e à transparência pública nos municípios ainda engatinha, né, e deixa muito a desejar. A gente precisa cobrar mais desses entes subnacionais, que é onde a vida acontece, que é onde as decisões mais afetam o dia a dia do cidadão. A gente precisa cobrar dessas prefeituras que elas, né, usem o padrão que a gente já tem estabelecido nacionalmente no Executivo Federal e que também, enfim, tem toda uma questão de que o município não tem recurso, não tem pessoal técnico, mas já existem formas de contornar isso, né? A CGU fornece o Fala BR, que é um sistema que unifica tanto demandas de ouvidoria quanto de acesso à informação num sistema funcional, nacional e que os municípios podem aderir gratuitamente. Em relação à diferença entre executivo e os outros poderes, também é gritante. Isso a qualquer nível, federal, estadual ou municipal. Hoje, o executivo está muito à frente das outras, né, do legislativo e do judiciário. Acho que tem uma sensação de que esses dois poderes não precisam se explicar ou prestar contas. E, na verdade,
é os que mais deveriam, porque, né, a gente elegeu os parlamentares. A gente precisa saber se o nosso voto fez sentido, foi bem usado e se a gente precisa mudar na próxima eleição. Você citou a Lei de Acesso à Informação, né? Que é esse mecanismo, né? Uma forma de garantir o direito, né, que já vem do direito da Constituição, do nosso artigo 5º. Agora, como é que a pessoa faz? Né? Uma pessoa que quer buscar informação, seja pela Câmara Municipal, seja pela Prefeitura. Eu quero saber, por exemplo, o que está sendo investido em segurança pública, que é uma das maiores preocupações dos eleitores hoje, vai ser uma das grandes bandeiras das eleições em 2024. A pessoa chega com uma carta, a pessoa vai lá pessoalmente, procura o prefeito, procura alguma instância. Isso pode ser feito via internet. Quais são os caminhos, na prática, para que uma pessoa exerça o direito de usar a Lei de Acesso à Informação? Olha, a gente tem que achar que tudo no Brasil é pior do que em outros lugares. Isso, às vezes, gera uma apatia e uma vontade de nem tentar. Mas eu quero convidar todos os telespectadores, porque a Lei de Acesso à Informação brasileira e as estruturas de transparência são das melhores do mundo. Quando você conversa com organizações de outros países, eles ficam chocados com o fato que a gente tem um sistema totalmente digital. O cidadão pode ligar, pode ir lá pessoalmente, mas ele não precisa sair de casa para acessar a maioria das informações e para solicitar. Então, a gente tem essa vantagem de ser digital, tem a vantagem de ser um prazo curto estabelecido, são 20 dias que o governo tem para te responder. Em outros países, às vezes, nos Estados Unidos, às vezes demora 20 anos para responder um pedido de acesso à informação. Eu acho que é importante também começar aos poucos, sabe? Vai lá despretensiosamente no portal da transparência do seu município, começa a fuçar, começa a mexer ali, que vão ter alguns gráficos, algumas coisas que vão te chamar a atenção e aí vai te dando vontade de aprofundar. Todos os gastos e tramitações estão nos portais da transparência, mas coisas mais específicas. Então, por exemplo, aconteceu uma operação policial na minha cidade. Eu quero saber quantos policiais estiveram envolvidos, quanto foi gasto, qual foi o resultado, quanto que apreendeu de drogas ou armas, ou enfim, qualquer demanda de segurança pública. Qualquer tipo de ação tem que estar registrada, tem que haver informações sobre o que foi feito e o que está sendo planejado também. Né? Exatamente. Agora, Maria Vitória, no caso, por exemplo, uma pessoa vai até a prefeitura, ou então vai a uma Câmara Municipal, ou acessa até o Poder Judiciário, né, para a gente entrar aqui, né, nessa conversa falando dos 3 poderes, pede uma informação. Por exemplo, eu quero saber sobre um projeto, vamos mudar aqui um pouco, para outro tema que é também de interesse, segundo as pesquisas da maioria dos eleitores, educação. Quero saber como é que está sendo feito o programa de merenda escolar na minha cidade. Uhum. A pessoa chega até a prefeitura ou vai procurar a Secretaria de Educação, pede a informação de maneira formalizada, seja por uma carta, seja pela internet, e daí ela não recebe essa informação. A quem recorrer? Infelizmente, nos municípios hoje ainda é muito comum que a lei existe, mas ela não está funcionando, ela não está sendo cumprida. Isso é um processo, né? A gente precisa ter pessoas provocando o governo, cobrando, questionando, levando para a imprensa, para que esses governos locais se organizem e, de fato, respondam às demandas do cidadão. Se você não está conseguindo respostas dentro do prazo, respostas satisfatórias, você pode fazer uma denúncia para o Ministério Público, que também é online. E um ponto importante pode usar a linguagem normal, não precisa falar juridiquês. Isso é uma forma também de afastar a população da política e das decisões, né? Complicando a palavra. O ministro Barroso falou disso recentemente, né? Como quem usa palavras muito difíceis, rebuscadas, normalmente é porque não sabe do que está falando. Ou então está querendo desviar o assunto, está querendo dificultar o acesso a uma informação, pode estar querendo até esconder alguma coisa, né?
E aí, então, as pessoas podem denunciar para o Ministério Público, elas podem acionar o superintendente da Controladoria Geral da União do seu estado e reclamar a partir do município. Esses e-mails estão online no site da Controladoria Geral da União. E também podem acionar organizações como a Fiquem Sabendo. No nosso e-mail, contato@fiquemsabendo.com.br, a gente recebe denúncias, demandas, reclamações dos cidadãos e a gente tenta apoiar para que funcione nos municípios também, né? E a gente brinca que cada um dos 5.500 municípios precisa ter um chato e uma chata da LAI, porque se não perturbar, não tem por que ninguém se mexer. É o que a gente estava conversando também, né? Existe você falou dessa apatia em relação à política, eu quero lembrar que a gente vai colocar aqui o site do Fiquem Sabendo, né? Você citou o e-mail para as pessoas que quiserem. A gente vai falar um pouco mais sobre esse site, porque explica também um pouco como usar a lei de acesso à informação. Mas essa falta de participação política é uma coisa até, às vezes, engraçada, porque, às vezes, nós brasileiros, a gente ouve isso muitas vezes em conversas informais, em família, entre amigos. O brasileiro não participa de política, mas é o brasileiro que está falando que não participa da política. E uma das formas de participação é justamente acessar esses dados, né? Vocês têm no site da Fiquem Sabendo meio que um passo a passo de como usar a lei de acesso à informação. Você podia dar um resuminho disso para a gente, explicar como é que a pessoa consegue chegar nesse passo a passo para se empoderar e ter a sua participação na vida política do país, né, nas decisões que dizem respeito, principalmente nos municípios, como você bem falou, é onde de fato a vida acontece. Sim, a gente tem um projeto que chama Wikilai, que é uma Wikipédia do acesso à informação no Brasil, onde a gente organizou tudo bonitinho, de uma forma lógica, com uma linguagem de gente normal, que tem lá até os pedidos de acesso à informação e os recursos prontinhos para a pessoa só copiar e colar, né? Então, ela pode descobrir, por exemplo, uma série histórica de quantas remoções de área de risco, programas de reurbanização foram feitos, né? A gente tem muitas comunidades no Brasil que sofrem o risco de deslizamento, com as chuvas cada vez mais frequentes. Então, entender se o prefeito que está agora pedindo reeleição, se ele fez o que ele precisava fazer para manter a sua família mais segura. Então, tudo que você quer, que é importante para você, você pode usar a lei de acesso à informação para saber, por A mais B, se aquilo foi endereçado ou não, para além de falatório em palanque, né? A gente tem que lembrar que depois da eleição, quem está apto a cobrar dos eleitos é justamente a população. Né? Não é votar e depois esquecer, daqui a 4 anos, ver as campanhas eleitorais. É acompanhar, fiscalizar esse trabalho, que é um papel nosso enquanto cidadãos e cidadãs também. Agora, qual a importância dessa atitude, né? Dessa iniciativa que as pessoas precisam ter de buscar as informações oficiais como forma de evitar a desinformação, as fake news, né? Infelizmente, essa chuva de desinformação que a gente ainda vem recebendo, que normalmente aumenta nos períodos eleitorais. Você parar de receber informações de um monte de gente que você não sabe quem é, de onde veio, com base no quê, e ir direto na fonte, pegar, olhar se aquele dado condiz com o que está circulando no WhatsApp. Eu acho que é importante, como você falou, essa questão da fiscalização e da cobrança, porque um dos grandes detentores da corrupção, na verdade, não é a fiscalização em si, é o medo de que você pode ser fiscalizado. Então, seria impossível para a gente fazer um controle de tudo que o governo, a máquina estatal, está fazendo. Mas se a gente controla algumas coisas, isso dá a sensação de que está exposto a uma possível penalidade. E isso faz a corrupção, ou desvio de poder, desvio de função, diminuírem de uma forma geral. Então, é super importante essa participação contínua do cidadão. E, nesse momento pré-eleitoral,
é o melhor momento que nós temos para conseguir compromissos e promessas desses candidatos, o que torna mais fácil a gente cobrar depois. Então, agora é o momento de cada cidadão ir nos seus candidatos e falar: você se compromete em regulamentar a lei de acesso à informação no seu estado, ampliar ou aderir, se não aderiu, ao portal da transparência, aderir ao Fala BR, pegar compromissos mesmo muito claros e pedir para que aquele candidato se comprometa diretamente com você e com a população, para você poder daqui a um ano chegar e falar: ué, quando você estava pedindo meu voto, você se comprometeu, agora já não quer mais. Sim, e no caso de um não cumprimento, que nesse caso, né, no que diz respeito ao acesso às informações, à disponibilização de dados de maneira ativa, isso não é um favor, não é uma benesse, isso é uma obrigação que todo gestor público tem, todo representante público tem, os vereadores e vereadoras, da mesma forma. A gente falava um pouco sobre, antes de começar a entrevista, estava conversando com vocês sobre as iniciativas, né, que a Fiquem Sabendo tem tomado para mobilizar as pessoas nesse período pré-eleitoral. E você falou em comunidades, né? Conta um pouco para a gente como isso está funcionando, que comunidades são essas, quem é que pode aderir, como que as pessoas podem fazer parte desse movimento de busca pela transparência, de cobrança, né, da transparência, das informações públicas e, assim, participarem mais ativamente de todo o processo pré-eleitoral e, claro, depois da nossa vida em sociedade. Às vezes, esse processo de cobrar o governo pode ser muito solitário, especialmente em municípios. A gente precisa se unir e criar redes para poder um apoiar o outro, compartilhar boas práticas, dar ideias do que funciona no município, do que não funciona no outro, se abraçar e ficar com raiva quando dá tudo errado e continuar com vontade para cobrar mais do governo. Então, a gente criou a comunidade da Fiquem Sabendo, carinhosamente apelidada por eles de Liga da Transparência, e que pode estar aberta para quem está atuando de forma ativa na cidadania nos seus municípios. É gratuito, entra, não tem nenhuma demanda, as pessoas se voluntariam para fazer certas missões de levantamentos nacionais a partir dos municípios. E aí as pessoas entram pelo site, daí via e-mail, entram em contato com vocês e aderem a essa comunidade. Perfeitamente. Agora, existem outros exemplos de comunidades, de grupos que se organizam também na busca por informações ou então até pela participação política mais efetiva, né? Aquela participação política que sai do sofá, que sai das reclamações em redes sociais e, de fato, vai atrás de quem pode decidir e cobrar para que as coisas realmente mudem? Sim, existe o programa de embaixadores da transparência da Open Knowledge Brasil, que é uma organização fantástica. Inclusive, eles lançaram mês passado, há pouco tempo atrás, o Índice de Transparência das Cidades de 2024, que pode ser uma fonte para o cidadão cobrar o prefeito que está se reelegendo de por que a cidade dele está lá para baixo do ranking, né? Outra iniciativa nessa linha é o radar de transparência do Tribunal de Contas da União com os tribunais de contas dos estados e a Tricom, que avaliam uma série de critérios de transparência nos estados e nos municípios, e que o cidadão pode ir lá e cobrar, falar: por que o meu estado está no nível mais baixo e não está no nível ouro, não está no nível diamante, para também tangibilizar as melhorias que precisam ser feitas. E aí, quando a gente fala de dados também, Marcelo, às vezes parece para as pessoas que é algo muito complicado ou que exige programação. Na verdade, a maioria das coisas a gente consegue lidar com planilhas pequenas, né? Você vê uma série histórica ali, tem cada ano um número, é só uma tabelinha, mas para quem quer se aprofundar mais também, eu recomendo muito a Escola de Dados, que é parte da Open Knowledge Brasil, mas que tem uma série de cursos gratuitos para o cidadão que quer entender melhor, não só para cobrar o governo, mas para o seu próprio trabalho, para a sua própria vida, como mexer em base de dados.
também para acompanhar a questão de gênero nas eleições, né, que tem ficado cada vez mais importante. Tem o Monitora, que é uma ferramenta da revista Asmina, onde é possível ver como é que está a situação de violência de gênero contra mulheres parlamentares. Escola de Dados, essa revista Asmina. Isso é bom as pessoas estarem registrando aí. Escola de Dados é uma coisa bem interessante para você saber como lidar com essas informações, como compreender melhor as informações que realmente pode parecer que é muito complicado, mas um pouquinho só de esforço você vai chegar a essas informações e compreender. Agora, Maria Vitória, as prefeituras, os poderes da União, né, inclusive o nosso poder legislativo, o judiciário, estão se movendo no sentido de dar mais transparência. Existe uma mudança também de cultura nesse sentido, de tratar mais a cidadania como uma razão, né, de existir dos três poderes públicos, né, do judiciário, do legislativo e do executivo, mais especificamente aqui falando das prefeituras. Você vê uma melhoria nesse sentido? Como é que está o estado da arte da transparência, especialmente no âmbito municipal? Olha, ainda está muito ruim. E o legislativo e o judiciário parecem não querer entender que eles estão sujeitos às mesmas regras do executivo, né? A gente precisa que toda a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Brasil tenha o seu portal da transparência, divulgue ativamente as informações, que ela possa envolver os cidadãos com audiências públicas, criando espaços de debate público físicos, reais, porque hoje a gente substituiu a praça pública virou uma rede social que pelo algoritmo a gente acaba nunca se encontrando. E eu acho que a transparência é uma ótima pauta para a gente sair da polarização, porque ela é uma pauta partidária, né? A transparência pública ela deveria pelo menos interessar a todo mundo. Nesse caso, não existe cor de partido, todo mundo quer saber. Exatamente. Até para poder governar melhor, né? O próprio gestor deveria ter interesse em ter informações de qualidade para que ele possa tomar decisões assertivas e não baseadas em opiniões infundadas. E no fim das contas, permitir a transparência, permitir o acesso do cidadão, da cidadã, é uma forma de aproximar essas pessoas, né? E sabendo, né, tendo essa aproximação, essa forma de comunicação. E um ponto importante, Marcelo, nessa criação de espaços é ter conselhos de transparência em todos os poderes. Então, a Fiquem Sabendo faz parte do Conselho de Transparência do Executivo Federal, com outras entidades da sociedade civil que têm representação. A gente está agora batalhando para restituir o Conselho de Transparência do Congresso, da Câmara e do Senado, e os cidadãos devem batalhar por isso nas suas regiões, nas suas cidades, para que eles tenham voz e acesso direto ao que o governo está fazendo e decidindo no âmbito das suas ações da transparência pública. Bom, e vale lembrar que para as pessoas que estão assistindo essa nossa entrevista, que o site do Senado Federal disponibiliza tanto as redes sociais de senadoras e senadores, o e-mail institucional de senadoras e senadores, e que a cobrança, quando o cidadão se dirige, uma cidadã, um eleitor, uma eleitora, se dirige aos parlamentares, isso faz diferença. Uma pessoa pedindo é uma coisa, quando muitas pessoas pedem, aí a força de comunicação aumenta e o pleito também tem mais chance de ser atendido. Isso também é um mecanismo de transparência. No caso do Conselho de Transparência, aquelas pessoas que entenderem que é preciso aprimorar, inclusive isso vale, claro, para a gente aqui no Senado Federal, participem, né? Entrem em contato, usem o portal do Senado Federal para acessar essas informações. Maria Vitória, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Imagina, sempre um prazer estar aqui com você, Marcelo. Acho que é um trabalho super importante que você faz. E para fechar, eu gostaria de explicar a minha camiseta, porque pode não fazer muito sentido, mas a ideia é o nome da nossa newsletter, que eu convido todo mundo a assinar, porque lá a gente distribui informações inéditas como
a porcentagem de crianças beneficiárias do Bolsa Família que não tiveram acompanhamento de saúde, ou a lista de fila de transplantes por município no Brasil todo. São informações que têm impacto direto na vida dos cidadãos, numa linguagem normal. Então, convido todo mundo a acessar. E a ideia aqui, né, é a Don't Lie to Me, porque você não poderia mentir para mim, cidadão, porque eu tenho a Lei de Acesso à Informação. É um trocadilho, né? Você está fazendo no inglês, o LAI é Lei de Acesso à Informação, exatamente, como se fosse a palavra mentir em inglês. Não minta para mim. Exatamente. Ok, Maria Vitória, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Segunda-feira, 16 de setembro, o Senado Notícias está no ar. Os incêndios que se alastraram pelo Brasil nos últimos meses, além de prejudicar os nossos biomas, aumentaram a preocupação com a qualidade do ar que respiramos. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado torna a qualidade do ar um direito fundamental. As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, mas em todos os biomas.
É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança, é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram o debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramita uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. Semana no Senado começa com a audiência pública sobre o novo Plano Nacional de Educação. Ao longo da semana, estão marcadas audiências sobre a criação da Universidade dos Povos Indígenas e também reforma tributária. Confira a previsão do dia e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, às 10 horas, a Comissão de Educação deve realizar a 4ª audiência pública do ciclo de discussões sobre o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. E logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos parlamentares. Às 10 horas desta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir à audiência pública para debater os impactos da reforma tributária sobre os regimes aduaneiros especiais, as zonas de processamento de exportações e regime de bens de capital. Também às 10, a Comissão de Educação tem reunião marcada para examinar projetos. O primeiro deles é o que prevê a responsabilidade educacional na garantia de oferta de padrão de qualidade na educação básica pública. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater a criação de uma Universidade dos Povos Indígenas e sua importância para a preservação do meio ambiente. Às 2 da tarde desta quarta, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária na infraestrutura brasileira. Apesar de as mulheres e os negros serem maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, eles ainda são minoria entre os eleitos para prefeituras e câmaras municipais. As candidaturas dessa fatia da população neste ano cresceram, mas ainda está longe de ser o ideal. Confira da reportagem. Quase 156 milhões de brasileiros são considerados aptos a votar nas eleições municipais de 6 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 52% dos eleitores são mulheres, percentual semelhante ao da população feminina brasileira. Mas quando olhamos para as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, apenas 34% são de mulheres, o que ainda assim é um crescimento de cerca de 1 ponto percentual com relação à eleição de 2020. Mostra que tem um avanço, ainda que não do tamanho e do que a gente espera que seja a participação feminina nas eleições, mas aos poucos as cotas e todo o debate sobre a importância da mulher na política tem se transformado efetivamente na maior participação delas nos processos eleitorais. O total de pedidos de registros de candidaturas municipais dá mais de 460 mil. Os candidatos de cor preta e parda somados dão mais da metade do total de candidaturas, superando o número de candidatos brancos pela segunda vez em eleições municipais.
Mas o número de candidaturas negras não se reflete nos mandatos conquistados. Em 2020, dos 244.093 candidatos a vereador brancos, 31.099 foram eleitos. Dos 264.238 candidatos a vereador pretos e pardos, 26.003 foram diplomados. Não é apenas a quantidade de pessoas que entram na lista dos partidos, que aparecem registradas junto ao TSE como candidatas. O grande nó é em quem chega a ser eleito, né? Então, porque isso também tem a ver com como os partidos apostam nessas candidaturas, né? Quais são as candidaturas de fato que têm fôlego, que têm expressividade no sentido de ter mais aporte do partido, mais vigor no sentido de as pessoas serem mais conhecidas do eleitorado, mostrarem-se mais capazes de conseguir angariar mais votos. A lei determina que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas, mas poucas mulheres são eleitas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e atualmente na pauta da CCJ reserva para as mulheres 30% das cadeiras dos parlamentos. Esse projeto, ele muda e realmente ele dá direito para as mulheres ocuparem 30% das cadeiras. Exemplo, um município que tem 15 vereadores, a partir da aprovação desse projeto, e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível para que já entre em vigor nas próximas eleições, 15 vereadores, 5 serão mulheres. Quando a gente fala de fato, essas candidaturas não só existirem, mas ocuparem espaço, é muito importante a gente começar a debater com seriedade a questão da reserva de vagas. Quanto mais mulheres sendo candidatas, mais mulheres vão querer se candidatar, mais mulheres vão querer se ver como eleitas. Fundamental no Brasil é os espaços para os negros e para as mulheres, né? Dar mais espaços para que tenhamos negros como prefeitos, negros como os vereadores, colocar a cor do brasileiro realmente no parlamento, nos parlamentos municipais e depois crescentemente no federal, estadual e no Senado. A falta de informações pode contribuir para que muitas pessoas deixem de concorrer em condições de igualdade nas eleições. O Senado Federal, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Ministério das Mulheres, lançou um guia eleitoral para orientação de candidaturas femininas e de pessoas negras. Embora sejam maioria, as mulheres brasileiras ocupam menos de 15% do parlamento. A presença de pessoas negras na Câmara Federal não chega a 30%, embora correspondam a 56% dos cidadãos. Nos recortes de gênero e raça, existe uma evidente desproporção identitária. As razões para isso ainda são objeto de estudos. Você tem homens e mulheres candidatas. As mulheres votam em homens, né, porque pensam, né, que os homens são mais afeitos à administração, mais afeitos à governança, enquanto as mulheres foram educadas a pensar que isso não é para elas. Então, as mulheres vão achar que os homens vão ser mais efetivos na liderança. E a mesma coisa acontece com as pessoas negras. Acham que as pessoas não negras, as pessoas brancas, vão ser mais efetivas na governança do que elas, que nunca estiveram ou quase nunca estiveram em espaços de poder. Em 20 de agosto passado, o TSE divulgou os números de candidaturas femininas e de pessoas negras nas eleições deste ano. Do total de 456.310 candidaturas registradas, 155.000 são de mulheres e 301.310, quase o dobro, são homens. Na classificação por gênero, 74.335 das candidatas são mulheres não negras,
superadas em número pelas 80.645 negras. Dentre os candidatos homens, 159.942 são negros e 141.368 não negros. Em parceria com os Ministérios das Mulheres e da Igualdade Racial, o Senado Federal lançou o Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras. Gostaria de informar que o Ministério da Igualdade Racial publicou o Guia Eleitoral com Perspectiva Feminina e Negra, em parceria com o Senado Federal e o Ministério das Mulheres. A publicação surge da necessidade de democratizar as informações relativas às normas eleitorais, enquanto um poderoso instrumento para ampliação da igualdade de gênero e de raça na política. Se o guia que a gente elaborou em parceria com o Poder Executivo e com o Senado Federal puder auxiliar essas pessoas que foram violadas no acesso à justiça, eu acredito que ele já cumpriu muito da sua finalidade. O Guia Eleitoral é um exemplo de ação afirmativa e inclui um conjunto completo de informações sobre calendário, prazos, leis, recursos e instruções úteis no passo a passo da campanha nas próximas e futuras eleições. Inclui também um alerta e como denunciar violência política de gênero e raça. Esse momento que a gente está vivendo agora é um momento de muitas dúvidas, porque a candidata muitas vezes não sabe como que faz uma campanha, ela não sabe que ela precisa de um CNPJ, qual é a conta bancária que ela tem que abrir, quantas contas bancárias abrir, como é que faz uma propaganda eleitoral, o que precisa estar nessa propaganda, quais são os requisitos, o que pode, o que não pode. E exatamente para tentar sanar essas dúvidas, tentar orientar, é que o Senado Federal fez esse guia, que é da maior relevância, e a gente também está usando esse guia na nossa comunidade. Na opinião de cientistas sociais e especialistas, a publicação chega em boa hora como um instrumento de grande valia na superação das desigualdades e no enfrentamento do preconceito e da discriminação. É importante para a democracia a parceria do Senado Federal, do Ministério das Mulheres, do Ministério da Igualdade Racial e do próprio governo federal, diante do fortalecimento de candidaturas femininas e negras, por meio do lançamento do Guia Eleitoral aqui no Senado. O Guia Eleitoral para Candidaturas Femininas e Negras pode ser acessado e baixado gratuitamente da página da Biblioteca Digital, senado.leg.br/BDSF. 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um problema de saúde que atinge o mundo todo. Mas a campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro. Este ano, o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada. Praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Se essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento adequado, poderiam não ter interrompido a vida. O suicídio não é nada ligado à vontade, a desejo. O suicídio é uma anormalidade que acontece porque a pessoa está adoecida. A mente adoeceu, a mente mudou a maneira de observar e de entender e compreender o que está se apresentando para a pessoa naquele momento. Então, o que existe ali é que é um estreitamento cognitivo e a pessoa enxerga que a única saída que tem na vida, ou que tem para aquele momento, para aquela situação de vida, é morrer. O Senado estará iluminado de amarelo até quinta, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a campanha que dura o mês inteiro. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Nós estamos vivendo numa época de muita competitividade
agressiva para se estabelecer na sociedade. E isso gera transtornos psicossomáticos. Muitas vezes vai para a depressão e da depressão para o suicídio é um passo muito pequeno. Uma das condições que leva a pessoa a esse extremo é a falta de oportunidade para se conectar com alguém que possa lhe auxiliar. Às vezes, um ombro amigo é suficiente para você evitar uma situação como essa. Pessoas que querem e precisam conversar podem ligar gratuitamente a qualquer hora para o 188, número do Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional prestado por voluntários. É importante ressaltar que não só os profissionais da área atuam com a prevenção, mas também pessoas comuns, assim como eu e você, podemos fazer parte dessa união de esforços. Esteja atento ao próximo genuinamente. O seu apoio pode salvar uma vida. Outra forma de obter ajuda é a telepsicologia. Se você está passando por um momento difícil, mesmo que as pessoas não percebam, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, emoções negativas, você pode procurar um psicólogo online. Aproveite a tecnologia e os benefícios da telepsicologia nesse Setembro Amarelo. A população LGBTQIA+, corre risco maior de tentar interromper a própria vida. Essa ativista destaca que a saúde mental pode ser abalada pela discriminação, que deve ser combatida. E para as pessoas que estão passando por um momento difícil, o que eu digo? Não desista, lute, procure por ajuda e, se for o caso, denuncie. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, mas isso é preconceito. A psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra da medicina. E a gente não deve ter o preconceito, ter o medo. Quando você tem uma doença mental, quando você tem ideias de morte, quando você tem ideias de suicídio, você tem que procurar um psiquiatra. Peçam socorro, conversem com os colegas, conversem com os professores, conversem com seus familiares. É algo que a gente pode evitar. Morte de jovens, suicídio. E só existe uma maneira de prevenir, fazer campanhas, dar visibilidade e quebrar os tabus. Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A exposição interativa e imersiva foi inaugurada esta semana no Senado e permanece até 10 de dezembro. A mostra destaca pontos importantes dos trabalhos da Casa Legislativa desde a criação, em 1824, durante a monarquia brasileira. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo
é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A amostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais, que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado.
estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. A gente escuta muito jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial eleições. O pleito municipal se aproxima e no programa de hoje vamos ficar por dentro das regras eleitorais. O que é permitido, o que é proibido. E para conversar comigo, o nosso convidado é o cientista político Leonardo Barreto. Bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Sérgio. Prazer estar aqui. Para começar, quais são as novas regras que passam a valer a partir dessas eleições de 2024? É importante observar que um dos aspectos essenciais para um bom andamento de uma eleição é a estabilidade das regras, né? Ou seja, se existe uma boa compreensão de ambas as partes, né, dos candidatos, dos eleitores, da própria autoridade eleitoral, né, de como se deve proceder, quanto mais compreensão, quanto mais consolidação, mais segura, mais transparente e mais legítima é uma eleição, né? Só que no Brasil, embora o nosso sistema eleitoral ele seja bastante longevo, né, dentro dos seus princípios macros, por exemplo, voto proporcional para vereador, né, para deputado, etc., as regras de administração do processo eleitoral, elas mudam de eleição para eleição, né? E principalmente por quê? Principalmente para se adaptar às novidades, né? Se adaptar aos eventos que acometem a sociedade e também para obedecer algum direcionamento sobre como o sistema político deve funcionar. E aí, nesse aspecto, a gente tem, acho que, duas fontes importantes de novidades, né? A primeira é aquele grande desafio, né, de cobrir o que as redes sociais, o que a tecnologia, né, o que a inteligência artificial lança de desafio para o sistema político. A gente sabe que não foi votada uma lei de fake news, né, nos últimos 4 anos. A gente sabe também que, desde então, surgiu uma coisa importante chamada inteligência artificial, que também não teve a oportunidade política de ter uma regulamentação para ser aprovada no Congresso Nacional. Mas, para fazer face a esses desafios, acho que a mudança mais importante é que o TSE ele definiu para si, né, um papel de criar algum nível de exercício de autoridade sobre essas novas tecnologias, né? E o principal deles foi exatamente a proibição do uso de inteligência artificial, como, por exemplo, produção de diálogos deepfake, e aí deepfake é quando mostra alguém, né, que você não consegue diferenciar da pessoa real, falando determinadas coisas, direitos de suspensão de conteúdo mais célere, né, junto às plataformas. As plataformas foram convidadas a colaborarem, né, já que não existe legislação, foram chamadas a colaborar com a autoridade eleitoral. Então, assim, do ponto de vista da administração das eleições, né, a boa parte da mudança está nessa criação de uma autoridade maior do Tribunal Superior Eleitoral sobre questões ligadas à tecnologia e seu uso nas eleições. Do ponto de vista sistêmico, a gente continua na implementação da reforma política que foi feita em 2017, né, que estabeleceu uma cláusula de desempenho e também a proibição de coligações, que são coisas que os eleitores ainda veem como novidade, embora ela já tenha sido implementada na eleição de 2020 e também na eleição de 2022, cujo objetivo é filtrar os partidos políticos, né? Ou seja, é você criar uma cláusula de desempenho mínimo que vai ser utilizada para definir quem vai continuar acessando recursos políticos ou não. A ideia com isso é dar recursos públicos, e a gente sabe hoje, né, que o sistema eleitoral político partidário ele é basicamente financiado por recursos públicos, apenas com quem tem um nível mínimo de legitimidade. E aí esse também continua sendo um processo de alteração que o eleitor vai continuar sentindo,
não é, nessas eleições desse ano. Você comentou sobre as coligações. E a gente tem a figura já, nas últimas eleições, tínhamos das federações partidárias. Qual que é a diferença operacional entre elas e como que a federação partidária influencia na estratégia daquele partido político? Então, para fazer uma tradução coloquial e correndo o risco de ser muito chulo, nas coligações, usando aí o vocabulário dos jovens, os partidos ficavam, né? Eles criavam uma aliança que valia apenas para a eleição. E a ideia disso qual que era? Era reunir forças para que aquela coligação ela conseguisse votos suficientes para atingir o tal do quociente eleitoral, né? Que é um índice mínimo para o cara ter direito a ocupar, né, uma cadeira na Câmara de Vereadores, né? Falar especificamente em eleições municipais. As federações, elas obrigam os partidos a namorarem, né? O que significa isso? Eles vão se aliar, mas eles vão ser obrigados a permanecer enquanto um bloco político único durante os próximos 4 anos. Hoje a gente tem, por exemplo, a federação do PSDB com o Cidadania, a gente também tem a federação do PCdoB com o PT, né? Partidos que já tinham até alguma proximidade e aí que decidiram se unir para disputar eleições, mas são obrigados agora a permanecer pelo menos os 4 anos. E os 4 anos da existência de uma legislatura aqui de Brasília. Então, por exemplo, houve uma federação do PSDB de Cidadania para 2022, eles precisam estar juntos até 2026. E aí, nas eleições municipais, a gente vai acabar vendo essas federações também, né? O PCdoB com o PT, né? O Cidadania com o PSDB. Isso substituiu aquelas coligações que existiam apenas em períodos eleitorais. Você comentou também sobre o uso de recursos, né, públicos, de fundos. Existem o fundo eleitoral e o fundo partidário. Explica para a nossa audiência a diferença desses fundos. O fundo partidário é um recurso que é destinado para que o partido ele mantenha as suas atividades ao longo de todo um período, né? Então, ele está presente todos os anos no orçamento, né? Cada partido tem que dedicar uma parte desse dinheiro para uma fundação, né? Para promover a educação política, enfim. Você paga todas as despesas administrativas do partido político e por aí vai. O fundo eleitoral, ele acontece apenas nos anos de eleição, né? E eles são dedicados, ele está ali no orçamento também, mas ele só existe de 2 em 2 anos para financiar as eleições. É importante entender que o critério de dinheiro, né, para esses, tanto para o fundo partidário quanto para o fundo eleitoral, é definido a partir do desempenho que cada partido teve na eleição para deputado federal anterior àquela eleição, ou seja, se criou esse parâmetro em 2022, que foi a última eleição para deputado federal. E aí, por isso, você vai ter partidos que ganham mais, partidos que ganham menos, né, de acordo com o seu desempenho. Então, é engraçado, né, porque o desempenho dos partidos políticos hoje, além de toda a sua capacidade política de influenciar nas decisões, também define o seu desempenho financeiro, né, o quanto que ele vai ter de recurso para gastar. Importante observar, hoje a gente tem um financiamento público, mas ele não é exclusivo, né? Ou seja, pode haver financiamento privado também, mas de pessoas físicas, né? Ou seja, a empresa, ela não pode mais doar. E essa pessoa física, ela tem um limite definido ali, né, pelo seu último imposto de renda. Então, você doando dentro desse limite, não tem problema, né? Assim, as pessoas continuam podendo participar enquanto pessoa física. De uma maneira geral, a maior parte das despesas são pagas mesmo pelo fundo. Agora, acho que uma outra característica importante, o partido, ele tem total liberdade para escolher onde colocar o dinheiro dele. Entendeu? Não há uma regra dizendo assim, não, todo mundo tem que receber igual,
Não, o partido pode estrategicamente decidir financiar, por exemplo, colocar todo o dinheiro num único prefeito, né? Claro que isso não acontece, mas assim, ou então privilegiar alguns estados, ou então privilegiar cidades por tamanho, acontece, né? Um partido pode decidir, não, eu vou financiar candidatos apenas em cidades médias ou em cidades grandes. Isso cabe à estratégia de cada partido, né? E naquelas cidades, enfim, naqueles lugares onde o partido decide não colocar dinheiro ou decide não mandar dinheiro, aí os deputados, os candidatos têm que financiar suas eleições ou com recursos próprios, né? Ou com a ajuda de pessoas físicas. E falando desses candidatos para as eleições de 2024, vamos conhecer um pouquinho das regras para a candidatura. A gente preparou uma arte aqui com as regras básicas. Primeiro aqui precisa ser brasileiro, alfabetizado e estar regular com a Justiça Eleitoral. A idade mínima para prefeito e vice é 21 anos e 18 anos apenas para vereador. Precisa estar filiado a partidos políticos até dia 6 de abril deste ano. No caso, já houve essa filiação. E ter domicílio eleitoral na área. E, principalmente, também desincompatibilização, que é variável em até 6 meses. Queria que você complementasse eventualmente essas regras e também explicasse sobre a importância dessa desincompatibilização do candidato com algumas funções que ele exerce na sua vida, no seu cotidiano. O objetivo dessas regras, além de promover acesso, né, elas são bem amplas, né? Por exemplo, 21 anos, 18 anos, então elas não exigem mais critérios de renda, como já aconteceu no passado, enfim. Além de ser bastante amplas, a ideia delas é sempre promover uma condição mais justa possível, né, de concorrência. Por isso, a regra de desincompatibilização. A ideia é não permitir que funcionários públicos que estejam no exercício de alguma função, no exercício de algum cargo, use daquele cargo, daquela função, para obter benefícios junto a eleitores, né? Então, por exemplo, imagine se alguém é o diretor lá da área de distribuição de remédio num determinado município, né? Ele não pode usar daquela função, por exemplo, privilegiando determinados grupos, fazendo promessas, etc., para obter vantagem eleitoral. Então, a desincompatibilização é a chance, ou melhor, a garantia de que o candidato ele não vai usar uma posição privilegiada para poder ter uma vantagem eleitoral. Agora, uma coisa que é muito importante, e é muito importante porque tem dado muita confusão, que entra no item sobre estar regular com a Justiça Eleitoral, que além dos cumprimentos das suas obrigações, né, por exemplo, ter votado nas eleições ou então ter justificado, etc., você está adequado à lei de ficha limpa, né? E isso tem dado muito problema. Muito problema porque a lei do ficha limpa ela é muito clara. Ela diz assim, se você tiver uma condenação em segunda instância, que é uma condenação em nível colegiado, né, você não pode disputar a eleição, né, você tem um impedimento aí de 8 anos. Tá? Só que qual é o problema? Muitos entram em decisão, são condenados em decisão colegiada, mas entram com liminares recorrendo dessas decisões. E aí conseguem registrar candidaturas com base nessas liminares. E muitas vezes, aliás, é uma situação até relativamente comum, vários candidatos são eleitos, né, com essas liminares, e aí depois do processo eleitoral concluído, é que a Justiça vai cassar essa liminar, que ele vai perder o mandato. E isso cria uma situação de instabilidade muito importante. Por quê? Porque o eleitor, se ele está com o número do cara na mão, se ele assistiu à campanha, né, se o nome do cara está registrado na urna, ele acredita que tudo está correto com aquilo ali. Né? E aí ele vai lá e dá o seu voto de boa fé. É o que o pessoal do direito chama de ato jurídico perfeito. Né? Só que depois da eleição, a autoridade eleitoral muitas vezes vai lá e faz o seguinte, não, esse cara não, ele estava no pleito, mas ele não podia estar. Então a gente anula a eleição dele.
Olha, anular a eleição do cara é uma coisa. O problema é anular o voto do cidadão, que na prática é o que acontece, né? O voto do cidadão que agiu de boa fé, né, que estava confiando ali na qualidade do funcionamento do sistema eleitoral para garantir que aquele cara ali estava tudo certo com ele, etc. Esse cara, ele tem o voto dele anulado. Sim, que é um dos principais direitos para promover cidadania e democracia. Exatamente. E, de repente, você está anulando. Exatamente. Hoje esse é eu entendo que é, talvez, uma das maiores fragilidades das nossas regras eleitorais, né? Porque ele não garante que você vá ter seu voto contabilizado, né? Assim, no mínimo, o que deveria ser feito? Fazer uma outra eleição, né? Mas acho que a justiça está se sensibilizando, né, de alguma maneira, da gravidade que é esse tipo de ato, né? E aí isso significa ter que ser mais veloz, né, na reafirmação das candidaturas. Mas hoje esse é um dos poucos pontos de turbulência, embora seja muito relevante. Sobre a justiça rever alguns pontos, algumas regras, eu achei interessante que você comentou, até me surgiu essa dúvida agora, que é a seguinte: você falou que a desincompatibilização serve para que seja mais justa a corrida eleitoral, para determinadas pessoas não usarem de suas funções, cargos ou, enfim, posições para obter vantagens. E como que a gente explica, então, a situação de uma reeleição em que aquele prefeito já está no poder e já está com essa posição privilegiada, se assim podemos dizer, né, e que hoje é permitido normalmente? É permitido, sim. Aliás, se a gente for avaliar, a gente tem várias situações que criam uma injustiça de concorrência, né? Então, por exemplo, se a gente pega um parlamentar, um deputado, um senador, ou mesmo um vereador, ele tem à disposição dele recursos, por exemplo, para fazer comunicação do mandato, né? Ou seja, ele está comunicando ali a figura dele, que muitas vezes é utilizada não para, digamos assim, comunicar iniciativas, mas apenas para promoção pessoal. Eu vi em várias cidades, por exemplo, que deputados estaduais, principalmente deputados estaduais, eles faziam outdoors pela cidade parabenizando o aniversário de um outro deputado. E aí esse outro deputado fazia o mesmo depois, usando recurso público para criar um outdoor para parabenizar o outro deputado, e assim eles vão trocando uma publicidade fora de época, paga com dinheiro público, enfim. E no caso da reeleição para o Poder Executivo, né, enfim, a Justiça entende, a legislação entende que existe sim uma vantagem, né, não à toa. A gente tem aí um nível de reeleição de mais ou menos 60%, né, alguma coisa assim. Mas ela tentou definir alguns limites. Por exemplo, novas despesas não podem ser contratadas 6 meses antes da eleição, né? Isso é uma coisa importante. Você não pode contratar novos funcionários 6 meses antes da eleição. A ideia é tentar diminuir um pouco o problema, embora a gente saiba que realmente quem tenta a reeleição tem uma condição muito privilegiada para obter um novo mandato. A gente vem falando aqui de regras ao longo do programa sobre, principalmente, candidatos, candidaturas, partidos, e as regras para o eleitor que está nos assistindo. Quais são as regras básicas para esse eleitor que está nos assistindo? É jovem, é idoso, está com a situação X, Y, Z, comparecer no dia 6 de outubro e depois, se for o caso, dia 27 de outubro desse ano, e efetuar lá seu voto? Pois é, o eleitor, ele sempre foi tratado um pouco como hipossuficiente, né, nessa relação. Isso significa que a responsabilidade, por exemplo, por crimes eleitorais como boca de urna, venda de votos, né, que sempre são os principais problemas, sempre foi uma coisa tratada muito mais do lado, né, de quem compra, do lado do candidato, e não há punições para o lado de quem vende, né?
Isso ainda não existe. O que existe, do ponto de vista legal, é o cumprimento da obrigação eleitoral, e aí ou é o comparecimento, ou é a justificativa. E hoje a justificativa ela é muito acessível, né? Muito barata, o que faz que muita gente considere que hoje o voto seja optativo na prática, né? Mas ele tem ali um caráter obrigatório, e o nível de comparecimento dos eleitores no Brasil, em geral, ele é muito mais alto do que em países que têm voto facultativo, né? Então, voto facultativo, quando você tem um grande comparecimento, comparece metade, né? No Brasil, esses índices de comparecimento sempre são maiores que 70%. Então, a questão da obrigatoriedade, ela tem um papel, né? Agora, na campanha, né, o que a gente tem hoje de novidade? Primeiro, a questão das fake news, né? Disseminação de informações falsas, enfim. Acho que isso é um elemento que está entrando no mesmo nível, né, da compra de votos, da boca de urna, como os principais comportamentos que são tutelados e vigiados pela Justiça Eleitoral, né? E aí a gente ainda não tem um histórico de punição, de aplicação de multas, enfim, por você circular imagens ou mensagens, né, pelas redes sociais, até porque muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo é fake, né? Então, de certa maneira, as punições elas continuam concentradas mais nas campanhas, né, e em provar que elas agiram deliberadamente para criar algum tipo de distorção no sistema eleitoral. Mas o eleitor precisa prestar atenção, né, porque muitas vezes entrar, né, numa campanha que tenha más intenções ou use mais instrumentos pode torná-lo cúmplice, né, de um crime administrativo que está previsto, né, pela Justiça Eleitoral. Você comentou sobre a facilidade hoje em dia da justificativa do voto para quem não consegue comparecer. Então, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo vão pensar, poxa, eu tenho uma viagem a trabalho, uma viagem pessoal, e hoje está já mais facilitada essa justificativa. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso e também brevemente sobre quais as consequências da não justificativa. Começando pelo final, né, a não justificativa, ela te tira alguns direitos, né? Por exemplo, o direito de prestar um concurso público, né? Ou melhor, de ser admitido no concurso público ou de ocupar uma determinada função. Acho que todo mundo que já ocupou um cargo, né, se lembra de ter tido que demonstrar ali no ato, né, que cumpriu as suas obrigações eleitorais, né? Acessar alguns serviços públicos, algum crédito público, algum benefício social, né? Bolsa Família, BPC, fazer um cadastro para o Minha Casa Minha Vida. Então, basicamente, o não cumprimento, ele complica a sua relação com o governo, né? A sua relação com o Estado. Agora, hoje é muito simples, né, a gente ter uma justificativa, ao contrário do que o nome diz, né? Você não precisa explicar por quê, ou, enfim, provar que você estava numa viagem ou qualquer coisa desse tipo, né? Basta um preenchimento de um formulário, normalmente isso é feito pelos Correios, pode ser feito hoje em dia, inclusive, pela internet, de maneira eletrônica, e o pagamento de uma multa muito baixa, né, que não chega aí a R$5. Então, você fazendo isso, você continua com o seu cumprimento. Eu acho que o fato de haver uma facilidade tão grande, né, de justificar, mas mesmo assim a gente tem um comparecimento, né, significativo nas eleições, muito superior, né, de países com voto facultativo, eu acho que mostra que o brasileiro, no final das contas, ele valoriza esse tipo de engajamento, sabe? A eleição, embora, né, a gente tenha muitos problemas, muitas situações de compra de voto, muitos, principalmente políticos com mandatos, né, que usam ali uma barganha para conseguir apoio, enfim, essas questões. As pessoas entendem que sim, que a eleição é um grande momento de pactuação, né, de pactuação da sua relação com a tua cidade, da sua relação com
com a sua comunidade, né? E acho que esse nível forte de comparecimento mostra, né, que as pessoas sabem disso. Muito obrigado, Leonardo Barreto, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No próximo Assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Criada em 1969, a Embraer rapidamente alcançou presença internacional e tornou-se uma das empresas mais estratégicas do Brasil. Ao completar 55 anos, contabiliza 9.000 aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países. E o que esperar do futuro desse setor?
Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento e as perspectivas da indústria aeronáutica com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por favor. Prazer é todo meu. Um grande prazer conversar com o senhor sobre a indústria aeronáutica e a Embraer especificamente. Nós tivemos recentemente a pandemia da Covid, que afetou esse mercado de forma dramática, o mercado da aviação. Entretanto, nessa recuperação pós-Covid, a Embraer aumentou em 10 vezes o seu valor na Bolsa de Valores. Quais que foram as estratégias que possibilitaram isso e como é que esse mercado está hoje já nesse pós-pandemia? Muito bem. Foi um momento muito difícil, né? 2020, com o impacto da Covid, mas a gente tinha sempre confiança no futuro, né? Sempre olhamos aquilo de forma positiva. Então, nós reunimos uma equipe, cerca de 70 colaboradores, e construímos um plano, né? Para 5 anos, que a gente sabia que a crise ia acabar. Eu não sabia quando e nem a profundidade, mas que ia acabar. Fizemos um plano para 5 anos, um plano focado em melhorar muito a eficiência da companhia e focar nas vendas das aeronaves existentes, que são muito modernas e competitivas. Então, nós focamos em reduzir os inventários, reduzir o custo das aeronaves, reduzir o ciclo de produção das aeronaves e sem deixar de investir em inovação. Então, na verdade, foi essa estratégia que a gente adotou para sair da crise. E o mercado como um todo, ele já recuperou, o mercado mundial nessa área depois da Covid, ou ainda há um caminho a se percorrer? Nós atuamos em 3 divisões principais, né? Divisão comercial, a divisão de jatos executivos, de defesa e segurança, né? Essas 3 divisões. Então, eu diria assim, a de jatos executivos, ela já se recuperou totalmente, né? Já há alguns anos. A de defesa e segurança também teve um impulso, até por conta dos conflitos internacionais, os países decidiram investir mais nas suas forças armadas. E na aviação comercial, ela vem se recuperando, né? E eu diria que já estamos quase em alguns segmentos, alguns países, até num nível maior que antes da pandemia. Bom, a Embraer anunciou um aumento significativo de entregas nesse ano, 2024, né? Uma carteira firme de pedidos. A empresa entregou 47 aeronaves no período, um aumento de 88% em comparação com o trimestre anterior. Quais que são as perspectivas a longo prazo da Embraer? Bom, desde 2022 a gente vem crescemos em 2023, crescemos para 2024 e temos uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, né? Como eu disse, nós temos um portfólio de produtos que é muito moderno e muito competitivo em todas essas 3 unidades de negócio que a gente atua e nós estamos muito otimistas com os próximos anos. Nós achamos que a companhia pode chegar a receitas de 10 bilhões de dólares mesmo antes do final da década. Bom, o avanço da internacionalização da Embraer se dá mais a partir de 2010. A empresa entregou mais de 8 mil aeronaves, né? 9 mil desde que foi criada. Além das estratégias empresariais em si, quais que foram os fatores que contribuíram para esse crescimento internacional, para o aumento da presença internacional da empresa? Bom, desde o início da criação da Embraer, né, o nosso fundador, engenheiro Osiris Silva e sua equipe, eles já visualizaram que a Embraer precisaria ter uma presença internacional muito forte e se inserir nas cadeias de valores globais, porque o avião é um produto muito global. Então, ela já nasceu com um foco em internacionalização muito grande. Mas é verdade, né, nos últimos 10, 15 anos, essa internacionalização se intensificou. Então, nós temos hoje algumas fábricas fora do Brasil, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábrica em Portugal, mas temos centros, operações comerciais em todos os continentes e operações de serviço em todos os continentes para apoiar os nossos aviões. O senhor falou de fábrica em Portugal, parece que a empresa tem feito um investimento alto nessa unidade lá em Portugal. Qual que seria o propósito disso? Em Portugal é uma parceria que nós temos com o governo português, né? A empresa chama-se OGMA, então é 65% Embraer e 35% do governo português, e é uma combinação de fabricação de componentes e de área de serviços de manutenção de aeronaves, tanto civis com militares. E é verdade, né? Recentemente a gente anunciou um investimento estamos implementando um investimento de cerca de 90 milhões de euros para tornar a OGMA um centro de serviço autorizado de motores da Pratt & Whitney. Então, com isso, a OGMA vai fazer manutenção de motores da Pratt & Whitney. Inclusive, esses motores são aplicados
também uma família na geração E2 aeronaves da Embraer, e esse projeto vai permitir a OGMA mais do que triplicar as suas receitas nos próximos anos. Bom, o senhor falou então dessa internacionalização, né, da estratégia que foi feita. Eu queria voltar na fundação da empresa. O senhor acredita que o sucesso da Embraer como empresa nacional, ele se dá também por uma decisão estratégica de se investir em tecnologia naquela região? Porque não foi só a Embraer. A visão que se tinha no passado era de transformar aquilo ali num polo de tecnologia. A gente pode dizer que foi um projeto estratégico bem feito no país, ainda na década de 60, entrando para a década de 70? Eu acho que foi um projeto estratégico focado em educação que deu muito certo, né? Então, assim, a visão do Marechal do Ar Casimiro Montenegro de que antes de construir aviões no Brasil, a gente precisava construir engenheiros aeronáuticos, né? Fez a parceria com o MIT em 1944, trouxe professores do MIT e fundou aqui o DCTA e o ITA, e a partir daí o Brasil começou a formar engenheiros aeronáuticos. Aliás, o engenheiro Osiris Silva se formou também no ITA e foi a base da Embraer, né? E até hoje a gente investe muito em educação. Nós temos um programa chamado Programa de Especialização em Engenharia, onde nós contratamos todos os anos dezenas de engenheiros do mercado e enviamos para um MBA, um mestrado em aeronáutica em parceria com o ITA. Então, é um curso de 1 ano e meio, onde a Embraer ela praticamente paga todos os custos, inclusive dá um salário para essas pessoas fazerem um MBA de 1 ano e meio, e depois contrata aqueles que querem, claro, contrata para trabalhar nos nossos quadros. E hoje, nos últimos 20 anos, formamos mais de 1.700 engenheiros deste programa, fazem parte dos quadros da Embraer. Não haveria, então, Embraer sem o ITA? Olha, eu diria que seria muito difícil. Acho que foi a base de fundação da Embraer e até hoje, né? Eu acho que é uma instituição muito renomada, muito competente, e como eu disse, até hoje essa parceria que nós temos com o ITA tem ajudado a Embraer a ter esta força, esse respeito da engenharia aeronáutica no mundo todo. Esses aviões que a Embraer desenvolve são desenvolvidos praticamente por engenheiros brasileiros, engenharia em São José dos Campos. E ela está fornecendo mão de obra também para outros países e outras companhias? E outras companhias ainda acabam levando alguns dos nossos engenheiros, o que mostra, né, que eles mesmos reconhecem a competência da engenharia aeronáutica brasileira. Bom, a Embraer ela já vendeu aeronaves para 120 países, aeronaves da Embraer em 120 países. No entanto, a gente ainda vê na indústria da aviação comercial uma presença pequena da empresa aqui no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, já aconteceu comigo em mais de um país, você voa em aviões da Embraer. Mas no Brasil, eu acho que nunca voei num avião da Embraer. Por que a presença da empresa relativamente, proporcionalmente, é maior em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na aviação comercial, do que no Brasil? Você tem toda a razão. Assim, fazendo uma análise um pouco grosseira, né? A gente vê que, assim, nos países onde produzem aeronaves, as aeronaves que voam nesses países passa de 40%. 40% do que voa no país é produzido no país. Produção local. No Brasil, esse índice é menor que 15%, chega a 12%. Então, tem muitos aviões da Embraer voando no Brasil, mas ainda tem muita oportunidade. Então, especialmente para melhorar a conectividade entre cidades médias, pequenas, com grandes hubs. O nosso avião, principalmente o Família E2, ele é perfeito. Ele está à medida para esta finalidade. E o governo tem intenção de desenvolver a conectividade, trazer mais brasileiros para voar. Então, a gente está otimista com a oportunidade de introduzir mais aviões da Embraer para esses voos regionais. Afinal, o nosso avião E2 ele pode voar até 6 horas, então não é só dentro do país. E qual a capacidade dele de passageiros? Até 146 lugares. Ou seja, nós temos um problema ou uma realidade aqui que a aviação regional é mais fraca que em outros países. Eu acho que ela está crescendo, né? O Brasil está anunciando aí, vai anunciar nos próximos anos a modernização ou a introdução de vários novos aeroportos em cidades menores, que cria uma infraestrutura ideal para melhorar essa conectividade. E além da infraestrutura, precisa ter a frota adequada, né? Então, de aviões. E aí é que nós achamos que tem a oportunidade grande para a Embraer, os aviões da Embraer. E como que está hoje o diálogo da empresa, da companhia, com as companhias aéreas brasileiras nesse sentido? A gente sempre conversa com os nossos clientes, né?
sobre a introdução, as oportunidades de introdução dos nossos aviões. Então, continuamos conversando, né? E a gente acredita que um dia nós vamos conseguir. Bom, a indústria do transporte aéreo global ela tem um compromisso de carbono neutro até 2050. Isso é possível? Como é que isso pode ser alcançado e como é que a Embraer especificamente trabalha essa plataforma, a Embraer está comprometida com esta meta do setor da indústria da aviação. Então, assim, antes dos aviões, né, nós já desde o início desse ano, 100% da nossa energia elétrica que nós utilizamos vem de fontes renováveis. Então, um avanço muito importante. Isso na planta industrial? Na planta industrial aqui no Brasil. Fora do Brasil também, Portugal também. Estados Unidos estamos aumentando o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Com relação aos produtos, o nosso avião da família E2 é o jato de corredor único até 150 assentos mais eficiente do mundo nessa categoria. Só para você ter uma ideia, comparado com os outros aviões que voam no Brasil ou desses que você já voa em vários lugares do mundo, ele chega a ser até 25% mais econômico. Se formos calcular o custo por assento, 25%. Então, é um avião muito econômico que ele vai gastar ou emitir menos carbono. Além disso, nós estamos trabalhando em outros projetos. Então, por exemplo, o eVTOL. O eVTOL é um veículo de elétrico de pouso e decolagem vertical. É o que se chama comumente aí de carro voador, né? Que há várias iniciativas no mundo e a Embraer também está nesse mercado. É uma delas que nós estamos avançando bem, nós temos centenas de engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento e a gente espera entrar em serviço com essa aeronave até o final de 2026 e ele é 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. E além disso, né, nós já testamos os nossos aviões executivos e comercial para operar com 100% SAF. Hoje eles podem operar até 50% do SAF. E além disso, estamos trabalhando em novos conceitos de aeronaves, né, híbrido elétrica e com hidrogênio, que vão também contribuir aí para esse objetivo aí da aviação mundial, de chegar à neutralidade de carbono até 2050. Além da eficiência das aeronaves, a gente teria também algum projeto no sentido de, por exemplo, combustível verde para aviação, de desenvolvimento não só da empresa, mas do país nessa direção? Com certeza. O Brasil já é um campeão em energia verde, né? Então, a energia do Brasil ela vem majoritariamente, 70% de hidroelétricas, né? Diferente de muitos outros países. E a própria geografia do Brasil, ela favorece isso. Além da geografia, a experiência, né? O Brasil teve uma experiência muito positiva com o etanol, né? Que é um biocombustível. Então, assim, a gente enxerga... Nós estamos trabalhando com alguns parceiros para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil tem total capacidade de ser um protagonista mundial. O que seria esse SAF, para quem está nos... É combustível sustentável de aviação. Então, ele é feito a partir de... Por exemplo, do etanol, a partir de milho, né? A partir de resíduos. Então, ele é um combustível, não é fóssil. E é um combustível sustentável, que nós chamamos, por isso que se chama Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável da aviação. E dá para se, em termos de perspectiva, imaginar quando é que as aeronaves vão estar voando com esse combustível de forma majoritária? Os aviões da Embraer, a gente está trabalhando para, até 2028, eles estarem certificados para operar 100% com o SAF, com esse combustível sustentável da aviação. Mas é importante ter o combustível disponível. Exatamente. Que esse é um outro desafio, desafio e oportunidade para o Brasil. Hoje o SAF que existe, ele existe em quantidade pequena, pela demanda existente, um custo muito alto. Então aí que nós temos a grande oportunidade para o Brasil. Mas o Brasil já produz esse SAF, esse combustível? Ainda não. O que está disponível é em outros países? Em outros países. E quem poderia capitanear um projeto desse? A Petrobras? Como é que o governo... Se é que há no governo alguma perspectiva de se investir O governo nisso? tem o projeto de combustível do futuro, né? Um projeto de lei que foi aprovado, que inclusive ele direciona já um consumo de SAF no futuro, um percentual de SAF no combustível. Porque você não precisa já mudar de 0 para 100%, né?
todo o percentual que você vai pondo de SAF, você vai gerando menos emissões de carbono. Então, o Brasil já está trabalhando nessa direção e o governo federal já com esse projeto de lei, e nós temos conversado aí com potenciais fabricantes de SAF para trabalhar junto, né, para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Quando nós começamos a falar de sustentabilidade, o senhor falou aí do carro voador. Vamos chamar popularmente como as pessoas entendem, né? E a Embraer está investindo nisso. Qual que é o futuro desse mercado? Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? Bom, nós acreditamos muito nesse mercado, né? E a nossa empresa, IVE, é uma empresa que a Embraer criou, mas a Embraer tem mais de 80% de participação nessa empresa. Ela está muito bem posicionada para ser um dos líderes mundial nesse mercado, né? O nosso produto tem um conceito que nós achamos que é um conceito relativamente simples, que vai permitir mais facilidade na certificação, na operação e na manutenção dessas aeronaves. Mas a gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano e nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Então, nós estamos muito animados, achamos que ele vai revolucionar, como eu falei antes, o transporte aéreo urbano nas grandes metrópoles. Eu imagino que ainda não haja uma regulação disso, uma regulamentação, e com certeza será necessária, né? Porque você está criando um meio de transporte que não existia, né? Você vai povoar os ares aí de aeronaves. Eu imagino que ainda não existe essa regulamentação no país. Não existe, mas a Embraer tem uma outra vantagem, além de ser uma das, eu diria, umas únicas que está nesse mercado, que tem capacidade de desenvolver, certificar e produzir aviões, que nós fizemos dezenas de aviões, né? A Embraer tem uma empresa chamada ATEC. A ATEC é uma empresa de software que desenvolveu o software de todo o tráfego aéreo brasileiro. Então, nós temos essa experiência dentro de casa. Então, nós estamos trabalhando, além do desenvolvimento do veículo, da aeronave, o desenvolvimento também no sistema de tráfego aéreo que vai poder acomodar a operação desses novos eVTOLs com os helicópteros e com os aviões, né? E uma outra vantagem que nós temos é a ANAC, que é uma entidade muito respeitada internacionalmente, com parcerias com o FAA americano, com o EASA europeu, com o CAAC da China, e ela não tem uma demanda tão grande como tem esses órgãos de outros países. Então, nós estamos trabalhando com a ANAC para avançar no processo de certificação, que depois vai ser estendido para outros países. Uma das aeronaves que a Embraer produz e aposta é o KC-390, um cargueiro militar, né? Como é que está posicionado no mercado esse cargueiro e o que a companhia pensa em relação a ele? Muito bem posicionado, né? Esse avião, a gente chama avião militar de multimissão. Eu vou explicar depois o que é multimissão. Ele foi desenvolvido pela Embraer, mas com o apoio da Força Aérea Brasileira, que operava aviões similares à concorrência por décadas. Então, eles trouxeram os inputs de tudo que era bom e tudo que tinha que ser melhorado. Então, a gente chama de multimissão porque ele pode mudar, ele pode atender várias missões e ele pode mudar, no caso do C-390, mudar de uma missão para outra em questão de horas, enquanto que outros concorrentes levam dias, ou às vezes precisam ter um avião especial. Por exemplo, apagar incêndio, como nós estamos vendo hoje, né? O C-390, ele é facilmente adaptado para apagar incêndio. O mesmo avião que faz missão humanitária, de trazer pessoas, como fez de Israel para o Brasil, ele pode, com uma rápida modificação, virar um avião para apagar incêndio. Ou abastecer caças voando. Ele pode fazer uma outra missão, abastecer caça voando. Ou levar paraquedista, ou transportar helicópteros, tanques de guerra. Então, ele pode mudar de uma missão para outra rapidamente. Além disso, é um avião muito moderno. Ele foi desenvolvido com tecnologia que a Embraer aplica em aviões comerciais. Então, como o sistema de fly-by-wire, que é um comando por fios, não mais por cabos. Então, ele é mais ágil, mais rápido, de rápidas respostas. Então, é um avião muito eficiente. E, além disso, ele tem turbinas, não tem hélice. Então, ele é muito mais rápido.
Então, ele é mais rápido, carrega mais carga que aviões da concorrente, mais moderno e ainda é multimissão por desenho, por projeto. Então, ele está muito bem posicionado. Além da Força Aérea Brasileira, ele está avançando na Europa e na Ásia. Então, nós já vendemos para Portugal, vendemos para a Hungria, vendemos para a Holanda, para a Áustria, República Tcheca e para a Coreia do Sul e muito mais pela frente. E a produção dele é no Brasil ou em alguma outra unidade? A produção dele é em Gavião Peixoto hoje, perto de Araraquara. Bom, a gente teve recentemente um acidente no Brasil, né, ali na região de São Paulo. Nesses momentos a população sempre fica apreensiva, né, as pessoas que voam. Como é que a Embraer vê hoje a questão da segurança e o que é feito nesse aspecto na produção de aeronaves? Não, a segurança de voo é levada na Embraer muito a sério, né? Então, nós temos um engenheiro-chefe que é responsável por segurança de voo, né? Que a qualquer incidente, isso é analisado profundamente por ele e pela equipe. Além disso, né, durante o desenho e a produção dos aviões, assim, segurança é em primeiro lugar. Na Embraer a gente fala que é segurança em primeiro lugar e qualidade sempre. Então, segurança, a gente se refere à segurança dos produtos e segurança das pessoas nas nossas fábricas. Então, é um tema que a gente leva na Embraer muito a sério e os nossos registros de segurança dos aviões, assim, são muito bons, né? A gente é muito orgulhoso dos registros de segurança dos aviões da Embraer. A Embraer anunciou a contratação, se não me engano, de 900 colaboradores esse ano. Seriam profissionais engenheiros ou profissionais de diversas áreas? Como é que é esse plano da empresa em termos de investimentos e contratações? De diversas áreas, a grande maioria é para fabricação de aviões, é para a fábrica, né? Na verdade, nós estamos antecipando um crescimento de produção que nós vamos ter no ano que vem. O avião ele demora 1 ano e meio para produzir, né? Mais ou menos. Então, o avião para entregar no ano que vem, tem que estar sendo produzido agora. Então, essas pessoas nós contratamos para ter tempo de prepará-las, de treiná-las, elas estarem prontas para nos ajudar a suportar esse crescimento de produção de 2024 para 2025. Mesmo com o ITA, né, que forma, né, profissionais altamente qualificados, um profissional para trabalhar na indústria da aviação, seja um engenheiro ou qualquer outro, ele precisa de um processo de treinamento longo quando chega na empresa? Como é que é essa formação dos profissionais? Os engenheiros a gente contrata, não é só do ITA, a gente contrata engenheiros de diversas universidades do Brasil e tem outras universidades. Porque o ITA é referência, mas outras também outras formam. aeronáuticas, como o FMG, São Carlos, de outras universidades e de outras modalidades também, né? Mas na Embraer, além desse programa de desenvolvimento de engenheiros, eu dei o exemplo do MBA em aeronáutica, nós temos um outro que é um programa de especialização em software. E esse é feito em parceria com a Universidade de Pernambuco. Mas na Embraer nós temos um programa de desenvolvimento de pessoas muito completo, né? que cobre praticamente todos os níveis de profissionais da companhia. Os operadores, as áreas específicas como a área de qualidade, a área de manufatura, a área de logística, a área de vendas, área de compras, tudo isso nós temos programas dentro da companhia muito bem estruturados que a gente passa todos os anos para os funcionários. Então, na Embraer, a gente não para de desenvolver as pessoas, porque esse é o grande segredo da companhia. É uma equipe muito competente, né, para poder superar os desafios que nós temos a cada dia em todas as áreas da empresa. A gente tem algumas áreas da economia que falta mão de obra. A construção civil, por exemplo, falta mão de obra hoje no Brasil, uma mão de obra mais especializada. Nós poderíamos dizer, então, que na indústria aeronáutica não falta mão de obra. O Brasil forma hoje os profissionais necessários para essa indústria. O Brasil forma. Nós treinamos pessoas até que nem entraram na empresa ainda. Nós temos processos que nós treinamos pessoas, por exemplo, em São José dos Campos ou Gavião Peixoto, onde estão as fábricas, e treina a pessoa que tem interesse em um dia vir trabalhar na Embraer. Então, a hora que nós vamos contratar, ele já tem um treinamento básico, né? Então, assim, não que seja fácil, sim, mas a gente tem os processos implementados para garantir o desenvolvimento dos profissionais que nós precisamos agora e precisamos para levar a Embraer para o futuro. Presidente, muito obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Eu conversei com Francisco Gomes Neto, que é o presidente da Embraer. Agradecemos também a sua companhia conosco aqui. Você pode rever esse programa em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal para ter acesso a todos os conteúdos produzidos pela TV Senado.
Até o próximo Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Tem uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Eu quero deixar registrado àqueles que nos assistem e que apostam que além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro. Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, eu não chamo de apostador, eu chamo de criminosos que se reúnem para conversar, para organizar uma fraude, né? Um estelionato, não sei qual seria o tipo penal, mas para praticar um crime manipulando o resultado, alterando a integridade do jogo. O que a gente vislumbra é que muitas das atividades que levam sim hoje a problemas de saúde, que levam a problemas de endividamento, eles têm muito mais associação com grupos criminosos que se utilizam deste setor para comissão de fraudes, para simplesmente enganar pessoas que acham que estão apostando, mas na verdade estão entrando lá num site fantasma e simplesmente mandando o seu dinheiro para fora do país. Segundo o levantamento, 80% das pessoas que apostam têm dívidas. 2% do orçamento doméstico das classes C, D e E está comprometida com apostas. O governo está atento a tudo isso? Senador, sim, nós temos acompanhado, praticamente todos esses estudos que surgem, esses números que surgem. Grande parte dos problemas associados a esses volumes financeiros está muito mais associado com o tema fraude e lavagem de dinheiro do que o tema aposta propriamente dito. Com a regulamentação, nós vamos conseguir apartar aquilo que é fraude, nós conseguiremos trazer a aposta para o controle e conseguiremos monitorar. Nós receberemos, por meio do nosso sistema, diariamente as informações de aposta. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar, ao contrário das despesas obrigatórias. Da sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura
que se realiza nesta data, 16 de setembro de 2024. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto de lei 2614 de 2024, que institui o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034, em atenção aos requerimentos de números 62/2024, de autoria da senadora Tereza Leitão e da senadora Janaína Farias, requerimento 63/2024, de autoria da senadora Tereza Leitão, senadora Janaína Farias e de minha autoria, requerimento 64/2024, também da Comissão de Educação e Cultura, de minha autoria, e requerimento 72/2024, de autoria do senador Zequinha Marinho e de minha autoria. Participam de forma remota os seguintes convidados: a senhorita, né? Senhorita, depois ela esclarece também, Manuela Mirella, mas já muito conhecida nossa, do Senado Federal e da sociedade, sempre participando nos debates, né, relacionados à importância da educação em nosso país, a Manuela Mirella, que é presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, Hugo Silva, que é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Também muito bem-vindo, Hugo. Uma alegria tê-lo no Senado Federal, na Comissão de Educação e Cultura, para o debate do Plano Nacional de Educação. Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, também sempre muito atuante, presente e debatendo, né, os desafios da área da educação. Muito bem-vindo, Heleno Manuel. E o senhor Alisson Queiroz Mustafa, coordenador da Secretaria de Assuntos Educacionais e Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Portanto, na audiência pública de hoje, teremos a participação dos estudantes, né, UBES e UNES, e a participação dos profissionais, trabalhadores, professores, também representados, né, na área pública pelo senhor Helena e pelo senhor Alisson. Então, sejam muito bem-vindos. Quero destacar também que esta é a 4ª audiência pública relacionada ao Plano Nacional de Educação, e este Plano Nacional de Educação se encontra ainda na Câmara dos Deputados para o debate necessário naquela casa, porém a Comissão de Educação e Cultura do Senado, como de praxe, vem se antecipando a chegada do projeto de lei no Senado, já realizando os debates necessários. Haverá um conjunto de iniciativas através dos debates, audiências públicas, até o final deste ano. E quero lembrar que, no ano passado, a Comissão de Educação realizou 10 audiências públicas. Não tínhamos ainda o projeto de lei do Executivo, havia o imperativo legal dele ser enviado no ano passado, que acabou acontecendo neste ano, mas foram feitas 10 audiências públicas e com a participação, inclusive, das entidades e instituições que estão aqui presentes. Para o público que nos acompanha pelo Brasil, dizer que todo o material das 10 audiências públicas do ano passado se encontra à disposição no portal da comissão, inclusive sumários executivos das 10 audiências para aquelas pessoas que eventualmente desejarem fazer uma leitura mais rápida do conteúdo apresentado.
naquelas ocasiões. Inclusive, nesse ano, também quero comunicar que estão disponíveis no portal da comissão, mas também foram encaminhados por e-mail aos gabinetes dos senadores e senadoras, membros da comissão, os sumários executivos da primeira, da segunda e da terceira audiências públicas destinadas a debater o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024-2034. Essas audiências foram realizadas nos dias 26 de agosto, 2 de setembro e 9 de setembro. Portanto, hoje, 16 de setembro, é a quarta audiência pública. Quero lembrar também que, além das exposições que teremos, e sempre muito importantes, né, as pessoas que estão aqui representam milhões de pessoas. Basta dizer que a UNE, União Nacional dos Estudantes, representa milhões de estudantes, assim como o Hugo, na UBS, e também, né, a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, através do Hugo. Então, isso significa que são 4 pessoas a quem a gente agradece a presença, expositores, expositoras, mas também representando uma parcela significativa da nossa população. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, comunico que esta reunião será interativa, sempre é, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados, por meio do portal Cidadania, na internet, no endereço senado.leg.br/cidadania, e também pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que eventualmente forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 15 minutos, havendo a tolerância no final para, caso seja necessário, encerrar o argumento, né, fazer, né, o final da fala de uma maneira que não seja atropelada, né? Ao fim das exposições, teremos novamente a fala dos expositores para alguma manifestação a respeito do que foi dito, das perguntas que forem feitas, né? Então, teremos um espaço bastante oportuno, adequado, junto com a sociedade, para debater essa grande proposta, que é o Plano Nacional de Educação para uma década, né, um decênio, 2024-2034, e também que vai orientar a elaboração dos planos estaduais e municipais de educação dentro dessa riqueza da diversidade brasileira. Muito bem, passamos então, em primeiro lugar, a palavra a você, né, Manuela Mirella, que é presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Obrigado pela presença. Bom dia, senador. Bom dia a todas as pessoas. Queria agradecer e ressaltar a importância da realização dessa audiência para um tema tão importante que é o Plano Nacional de Educação. Queria saudar todos os estudantes que estão nos assistindo, em nome do nosso presidente Hugo, presidente da UBS, que representa todos os estudantes secundaristas do Brasil, que são, inclusive, parte fundamental e diria a maior parte desse novo Plano Nacional de Educação voltada para a educação básica, a UBS vai ter muito a contribuir. Queria saudar aqui os outros debatedores e, em nome de todos, eu saúdo o senador Flávio Arnes, que é um grande parceiro nas nossas pautas da educação. Tivemos batalhas e vitórias importantes no Senado, desde a lei de cotas, a aprovação da Lei Nacional de Assistência Estudantil, que nós conseguimos, com muita articulação, com muito debate, com audiências como essa, aprovar, e a nossa luta e compromisso segue em defesa de uma educação libertadora, transformadora, e temos aí diversas
diversas pautas para apresentar, porque nós sabemos que é através da educação que a gente consegue transformar a realidade. Queria saudar aqui em especial, já que o tema sobre o PNE, o nosso querido Heleno, que construímos, né, mas sob sua liderança, a Conferência Nacional de Educação, que resultou, né, na construção de um documento base que guiou a construção desse novo Plano Nacional de Educação. Bem, nós sabemos que o último período no nosso país, né, os últimos anos, foram de desmontes e ataques à educação. Tivemos um número de evasão, desde a escola até a universidade, preocupantes, fazendo com que o último plano aprovado não fosse cumprido nem metade do seu plano. Então, já queria reforçar que a importância da discussão desse novo plano, que é um documento importante, uma lei importante para que a gente consiga garantir que as metas sejam cumpridas, é a garantia da sua efetivação, né? Não que o novo plano não seja, senador, apenas um conglomerado de letras mortas que estão ali e que não sejam metas perseguidas. Alguns pontos importantes do último plano, nesse novo plano, são reforçadas, mas eu queria aqui dar algumas contribuições sobre a importância da nossa articulação e do nosso envolvimento dentro das dificuldades que nós temos. Sabemos que o novo plano vai passar dentro do Congresso, que a gente consiga dialogar com muitos senadores, dialogar com muitos deputados, mas aqui também nas bases do movimento estudantil, a gente tem se organizado para debater com os estudantes também as pautas fundamentais para esse novo plano. Como já disse, né, na nossa conferência, a gente saiu com posições muito organizadas, tanto em relação ao Plano Nacional de Educação, tanto como pautas importantes e fundamentais. Eu queria ouvir, porque sei que o Heleno deve trazer aqui informações complementares, né, desde o fim da nossa Conferência Nacional de Educação, conferência essa que foi um espaço muito democrático, participativo e conseguiu resultar nesse documento robusto, né, que deu aí a fim e a cabo esse documento que foi enviado para o Congresso Nacional. Inclusive, estivemos presentes na reunião com o presidente da República, o ministro da Educação, outras lideranças também, para debater a importância da nossa articulação dentro desse processo. Nós defendemos que o PNE, o novo Plano Nacional de Educação, ele precisa ter metas bem organizadas e estruturadas para que a gente consiga garantir a sua aprovação e juntos garantir a perseguição do cumprimento de suas metas. Eu queria aqui pontuar, senador, e também ouvir os outros debatedores, porque vou focar aqui na educação superior, e aí não vou falar também tanto da pós-graduação, inclusive queria deixar de sugestão convidarmos também nos debates o Vinícius Soares, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, que é um dos pontos que vem crescendo, né, uma das áreas que vem crescendo nos últimos anos e que nesse novo plano também está inserida. Mas queria aqui falar e reforçar a minha preocupação quando se tange o debate sobre a educação superior. E queria também apresentar minha preocupação sobre o ponto fundamental, que é uma pauta histórica e conquista do movimento estudantil, que é os 10% do PIB para a educação. Essa pauta está inserida nesse novo plano dentro de um conjunto voltado para a educação básica, então orçamento para a educação básica, a garantia dos 10% do PIB para a educação. Tenho para mim que pode ter havido algo ali na construção do plano, mas não fica muito claro. E a ideia é que a gente consiga garantir e destinar os 10% do PIB do nosso país para a educação pública como um todo. E já falando desse processo, queria também reforçar a nossa defesa, senador, sobre a importância de exaltar, investir, organizar, monitorar a nossa educação pública. Nós, no último período, a gente vem acompanhando, e me refiro ao ensino superior, um crescimento acelerado e preocupante das instituições
de ensino superior privadas. Situação essa, senador, onde nós temos 86% do ensino superior brasileiro hoje concentrado no ensino superior privado. Mas, quando olhamos a produção de ciência, tecnologia e inovação do país, 98% é concentrada na universidade pública. E esse dado nos traz e nos mostra a importância da discussão desse novo plano, também atrelada à discussão das pautas da regulamentação do ensino superior privado. Nós, da UNE, estamos participando da comissão dentro do Ministério da Educação para debater a situação do EAD, a situação do ensino superior privado. Mas nossa posição é uma só. Nós não podemos dar mais espaço aos grandes tubarões do ensino. A gente precisa fortalecer e garantir a nossa posição de que dinheiro público precisa ser investido na educação pública. A gente precisa garantir, e quando eu falo de educação, não só em relação ao conteúdo aplicado, mas digo também a assistência estudantil para garantia da permanência dos estudantes na universidade, o acompanhamento desses estudantes, e é algo que vem dentro desse plano, que é sobre a finalização do curso, desde que o estudante entre até a formatura, de que a gente consiga garantir que esses estudantes eles entrem, eles permaneçam e eles concluam os seus cursos e consigam dar o retorno à sociedade desse investimento que nos é feito. Então, para nós, também estamos organizando, estamos nos debruçando sobre esse novo plano, na garantia da gente conseguir aprovar um plano realmente democrático, voltado para o ensino superior, pensando no desenvolvimento do que é mais importante, que é a nossa universidade pública, que são nossos projetos de extensão, que são o nosso conceito de universidade, e atrelado à discussão do plano, a gente vem debatendo também uma reforma universitária para que seja, inclusive, complementar a garantia do próprio cumprimento das metas desse novo Plano Nacional de Educação. Ele traz um diagnóstico de que nós já sabíamos, é um diagnóstico de que nós temos no ensino superior uma multidão de estudantes endividados, de estudantes que evadiram dos seus cursos, de estudantes que não querem ingressar, ou não vão, ou não podem ingressar no ensino superior, e a gente precisa transformar esse cenário. E é por isso que o Plano Nacional de Educação, ele é tão importante nesse processo, para guiar as nossas metas, para que a gente consiga garantir esse monitoramento, algo sobre a participação e a gestão democrática, que também é incluída nesse novo texto, nesse novo plano, para a garantia da nossa participação dentro desse processo. Mas para nós, das universidades, estudantes universitários, a gente vem sofrendo, senador, ainda, e queria trazer aqui de forma muito fraterna as dificuldades de estar dentro da universidade. E eu queria trazer aqui relatos do caso da UFRJ, por exemplo. Não é a primeira vez que a gente vê vídeos circulando, mas além dos vídeos circulando, a realidade de tetos caindo aos pedaços, de restaurantes universitários que ainda não foram concluídos. Então, para que a gente consiga garantir a aprovação de um Plano Nacional de Educação estruturante, que vá desde orçamento, participação, desde o ingresso ao ensino superior, a permanência, que também é um tema trazido nesse plano, fruto, inclusive, da nossa a organização, da nossa pauta, dentro da necessidade e perspectiva da garantia da permanência dos estudantes na universidade, também a gente precisa lutar atrelado a isso para que a universidade consiga estar aberta, consiga garantir a estrutura mínima para que a gente consiga ter uma educação de qualidade. E dentro dessa discussão, a garantia dessa guerra que teremos, que é a aprovação desse plano. Há 10 anos, há 11 anos atrás, a gente estava na luta pela aprovação dos 10% do PIB para a educação, e, senador, muitos parlamentares achavam que era impossível a gente aprovar os 10% do PIB para a educação naquele momento. A gente foi ousado. E é uma característica do movimento estudantil ter essa ousadia, de querer o máximo. A gente não se contenta com média, a gente não se contenta com o que é possível. E que nesse plano a gente também está se organizando para apresentar, claro que defendendo pautas importantes que já estão inseridas no texto, mas a garantia da nossa ousadia, porque quando se fala de educação, se fala de oportunidades. Quando se fala
de um plano robusto que garanta uma educação de qualidade, daqui a 10 anos a gente garanta, senador, que a gente se reúna, olhe para trás e fale, poxa, a gente conseguiu garantir a efetivação, o cumprimento de todas, a maioria das metas desse novo plano construído com as nossas mãos. Então, de um lado nós temos a ousadia, mas também apresentando metas que a gente consiga garantir o seu cumprimento. Então, a gente fica dentro desse processo. Queria reforçar, senador, que também queria ouvir aqui os outros debatedores, o nosso compromisso com a aprovação de um plano nacional de educação que consiga refletir a defesa de uma educação pública, gratuita, democrática, laica, inclusiva e de qualidade, mas que a gente consiga também garantir uma educação transformadora, transversal, emancipadora, que a gente consiga mudar o ambiente escolar, que esse estudante ele ingresse na universidade, que ele, se quiser, ingresse com condições na pós-graduação, que não seja uma condição dada, e sim uma escolha desse estudante, que a partir desse processo ele consiga estar dentro, inserido no sistema educacional para contribuir com as transformações sociais. Nós sabemos bem o papel da universidade, que para nós é o combate à fome, às misérias, às desigualdades sociais, a elevação da consciência das pessoas, para além da formação de bons profissionais, ter o compromisso com a nossa sociedade. É esse modelo de educação que a gente segue com o compromisso. Então, queria reforçar aqui que a União Nacional dos Estudantes está debruçada sobre o tema do novo PNE, debruçada sobre o tema da necessidade da nossa organização. Nós sabemos que vai ser, repito, uma batalha árdua, porque nós temos hoje ainda uma sociedade polarizada, voltada ainda a debates muito rasos relacionados à educação. Nós vimos aí no último período ataques do próprio ex-presidente da República à universidade pública, aos estudantes, trazendo um sentimento de descredibilização da universidade, da escola pública, de tudo que é nosso, mas se nós os vencemos nas urnas no último período, agora teremos que travar um debate ideológico dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, mas também nas ruas de todo o Brasil. Um debate ideológico de que só através da educação nós conseguiremos transformar a realidade. Transformar a realidade é um grande exemplo, o próprio Pé de Meia, que vai garantir a permanência de estudantes na escola e dar perspectiva para esses estudantes ingressarem no ensino superior. E a nossa meta é que a gente consiga também, nesse novo plano, que já traz, claro que, como eu repito, é um plano voltado, mais concentrado na educação básica, mas que a gente consiga também, dentro dos debates sobre o ensino superior, trazer também reunir os nossos anseios com metas que a gente consiga cumprir para a garantia da construção de um ensino superior com qualidade. Reforçamos a importância do investimento e destinação de recursos públicos para a educação pública e que a gente consiga cada vez mais, dentro desse processo, aprovar um novo plano que consiga reunir, capitalizar todos os nossos anseios, a maioria deles, né? Porque nós também sabemos que o Plano Nacional de Educação é importante que exista, que se tenham suas metas, que sejam perseguidas e cumpridas, mas que dentro dessas ramificações que o plano traz, nós temos outras pautas que também complementam e garantem o cumprimento dessas metas. Então, são pautas que não estão inseridas dentro do plano em si, estruturadas ali no documento, mas que a gente aqui do movimento estudantil também está muito comprometido. 15 segundos. Vou terminar. Comprometido com esse processo para a garantia de pautas que não estão inseridas, mas que consigam num todo, porque a educação não é vista de forma unilateral. A gente precisa garantir a construção da educação vista de todos os ângulos, a garantia de um plano nacional de educação verdadeiramente que reúna as nossas ideias e o nosso ideal de educação e de qualidade. Então, senador, queria reforçar aqui o
nosso compromisso, junto com a CNTE, com as outras entidades estudantis, dos movimentos sociais, professores, estudantes, sociedade civil, que são importantes nesse processo de participação social para a garantia da aprovação do Plano Nacional da Educação do tamanho dos nossos sonhos. Muito obrigada, senador. Estou aqui à disposição. Agradecemos a você, né, Manuela Mirella, presidente da UNE, União Brasileira Nacional dos Estudantes, União Nacional. Como você falou, muitas pautas estão sendo sempre articuladas, né, com os estudantes, e tem que ser assim, não há outro caminho a ser seguido. E lembro a aprovação da Política Nacional de Assistência Estudantil, recentemente aprovada pelo Congresso Nacional. E para os internautas, as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, lembrar que agora, neste momento, tivemos a perspectiva dos estudantes em relação ao ensino superior. Se os internautas olharem, né, nas memórias de reunião, sumários executivos disponíveis no site, verão nas audiências anteriores a perspectiva das próprias universidades federais na representação, por exemplo, da Andifes, mostrando exatamente o que a Manuela colocou, a necessidade de investimento, né, o orçamento para custeio, que é inferior ao de anos atrás, né? Então, do ponto de vista das instituições. Assim como agora na fala do Hugo Silva, que é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a gente já teve a participação dos gestores estaduais, através do CONSED, dos gestores municipais, Undime, também dos conselhos municipais de educação, conselhos estaduais, o próprio Conselho Nacional já esteve aqui presente também, o Heleno é membro, né, do Conselho Nacional de Educação. Então, são perspectivas diferentes, e os estudantes que são os destinatários das políticas públicas, né? A sociedade, a família, os estudantes, os profissionais da educação, a sociedade brasileira, como a Manuela colocou, né? Muito bom. Passo a palavra, então, a você, Hugo Silva, presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Lembrando, secundaristas é da creche, educação infantil, ensino fundamental, médio, jovens e adultos, profissionalização, modalidades, tudo aquilo que vem antes daquilo que a Manuela colocou, que ela disse que ia se deter no ensino superior, né? Muito bom, Hugo. Com a palavra. Bom dia, pessoal. Primeiro, queria agradecer aqui o convite do Senado Federal, dizer a importância que é realizar essa audiência pública para a gente discutir o novo Plano Nacional de Educação. Queria cumprimentar aqui o senador Flávio, que é esse senador que sempre está junto com a gente nas nossas lutas, sempre apresenta e nos chama, né, para apresentar a pauta dos estudantes no Senado Federal. Queria cumprimentar aqui também o Heleno Araújo, representando aqui os profissionais de educação, que são essenciais para a gente construir um novo modelo de educação no nosso país, que foi essencial na construção da Conferência Nacional de Educação, onde a gente pôde apresentar algumas das principais pautas do movimento estudantil e dizer as perspectivas do futuro da educação no nosso país. Então, queria cumprimentar aqui também todos os estudantes que assistem essa audiência pública, no nome da Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, nossa entidade irmã, e agradecer, né, por esse espaço e dizer que os estudantes secundaristas têm travado uma gigante luta em todo o país. A UBS, nesse último período, nesses últimos 2 meses, tem rodado a maioria dos estados do nosso país, apresentando a Carta Compromisso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas,
para as eleições desse ano, apresentando o que é importante que a escola se mude, se transforme e se apresente com uma nova perspectiva. E esse Plano Nacional de Educação é essencial para a gente ressignificar o papel que a escola cumpre hoje no país. A gente passou um longo período no Brasil com o novo ensino médio, a gente apresentando as contradições que esse modelo de escola que vinham sendo implementado apresentava para o nosso país, como as desigualdades eram reforçadas, como o combate à fome e o papel que a escola cumpria vinha sendo deixado de lado. Então, para nós, discutir nova perspectiva, discutir construção de uma nova escola para a gente é importante, né? A gente cansou aqui de falar sobre o passado, a gente cansou aqui de falar sobre não cortar um direito que a gente já tinha conquistado, agora a gente quer falar sobre coisas novas, sobre novos direitos, sobre um novo papel que a escola pode cumprir nesse período do Brasil. Então, esse novo Plano Nacional de Educação é essencial para a gente apresentar esse novo papel, né, essa nova função que a escola precisa cumprir e, principalmente, esse novo plano, como a gente apresentou, inclusive, na primeira reunião que a gente teve sobre esse Plano Nacional de Educação, é que a gente não pode deixar que esse plano morra. A gente não pode chegar daqui a 10 anos apresentando que quase nenhuma meta foi cumprida. A gente precisa dizer que esse plano precisa ser seguido à risca. Mas, para isso, a gente precisa estar fazendo o que a gente está fazendo hoje, recebendo a contribuição de todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo educacional, seja os professores, seja os estudantes, seja os profissionais de educação, que vivem o dia a dia da escola e da universidade e sabem o quanto a situação da escola pública e da educação pública brasileira tem andado. A gente viu que teve uma mudança na educação do nosso país no último período, mas que ainda, infelizmente, não foi suficiente para a gente resgatar esse papel que a escola cumpre. Então, hoje a gente tem algumas escolas ainda muito precarizadas, onde a estrutura da escola tem deixado a desejar e, para isso, o Plano Nacional de Educação precisa discutir o orçamento para a educação, que é essencial para que essas metas sejam cumpridas. A gente não pode aqui deixar o Plano Nacional de Educação com metas muito importantes, né, mas que são um pouco difíceis de serem alcançadas se a gente não investir na estrutura da escola. Como a gente vai discutir aqui, por exemplo, a construção de uma escola do futuro, que tem a cara da juventude, se a gente não consegue investir, por exemplo, em conectividade em todas as escolas. Como que a gente vai falar sobre a escola e o desenvolvimento nacional e o seu papel com a ciência e tecnologia, se a gente não tem orçamento para investir nos laboratórios de ciência nas nossas escolas. Então, esse Plano Nacional de Educação é essencial, importantíssimo para a gente apresentar esse novo rumo para a educação no país, apresentar essa nova possibilidade para a escola pública brasileira, né? Hoje a gente tem uma escola estabelecida no Brasil que não tem a cara do estudante brasileiro, né? Temos pesquisas e dados que comprovam que os estudantes passam mais tempo na escola do que dentro de casa. E isso é muito importante. A educação salvou a minha vida e eu espero que a educação continue salvando muitas vidas e salve a vida desses estudantes que ficam mais na escola do que dentro de casa. Mas como que a gente vai manter essa galera dentro da escola se hoje a gente tem uma escola que não acolhe as nossas necessidades, se não acolhe as nossas individualidades? Então, esse Plano Nacional de Educação precisa abordar, né, a transformação total da escola. Chega das escolas parecerem presídios. A gente visita algumas escolas no estado de São Paulo, por exemplo, que existem mais grades do que bebedouros, do que quadros de escrever, do que livros, do que cadernos, porque a escola está toda enjaulada. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma escola que esteja aberta para a comunidade, uma escola que esteja aberta para as nossas escolhas, que estejam abertas para nos receber. Então, a gente precisa, nesse Plano Nacional de Educação, também estruturar aí o que vai ser a construção dessa escola com a nossa cara. É uma escola com cultura, é uma escola com esporte, é uma escola com a produção de ciência e tecnologia, é uma escola onde a gente sinta vontade de estar lá. Então, vai ser essencial para a gente apresentar a educação como uma possibilidade, né? Por conta desse período tenebroso que a gente passou na educação no nosso país,
com corte de orçamento, com o não investimento na escola pública, a gente passou por uma perda de perspectiva da juventude. Hoje, a juventude que está na escola pública hoje, se a gente passar em sala de aula hoje, falando sobre quem quer fazer o vestibular, quem quer continuar estudando, pouquíssimos vão levantar a mão. E a gente precisa fazer com que esse plano seja um plano que transforme isso, né? Que a gente apresente que a educação tem que ser uma possibilidade, tem que ser algo a ser avaliado por essa juventude, que a universidade, por exemplo, possa ser um caminho depois do ensino médio, né? E que o ensino médio precisa ser concluído. Então, iniciativas, por exemplo, como apresentar a educação como uma possibilidade viável é muito importante. Isso só vai se dar a partir da transformação da escola pública. Então, o novo Plano Nacional de Educação é importantíssimo para isso, mas que não vai se dar sozinho. Essas discussões que a gente faz aqui são extremamente importantes, relevantes para esse cenário, mas a gente também precisa garantir que esse Plano Nacional de Educação seja cumprido nos estados. Então, a fiscalização sobre esse plano, a manutenção sobre esse plano é essencial e a gente precisa estar de olho também nos estados. Hoje, no Brasil, a gente tem muitos governadores que não têm um compromisso com a educação. Hoje a gente tem estados no Brasil que os secretários de educação não escutam os estudantes, não escutam as demandas que a gente tem para a escola pública brasileira. Então, para nós é muito importante que, ao avaliar esse Plano Nacional de Educação, a gente precisa também avaliar a viabilidade desse plano nos estados. A gente tem enfrentado, senador, uma grande luta, não só em São Paulo, não só no Paraná, mas em todo o Brasil, em defesa da gestão democrática da escola. A gente quer uma escola que tenha qualidade, que tenha esporte, que tenha liberdade, que tenha cultura, e não é uma escola onde a gente normalize a violência como o dia a dia da escola. Então, hoje a gente tem iniciativas no Brasil que, ao invés de buscar investir nessa estrutura, ao invés de buscar investir na transformação dessa cara da escola, pelo contrário, faz com que os estudantes se afastem cada vez mais da sala de aula, faz com que a gente não tenha vontade de estar sentado numa cadeira e que entenda que a educação pode ser um caminho para a gente, porque às vezes as pessoas que vão estar do lado de fora, nos oprimindo, nos batendo, nos matando, vão ser as pessoas que vão estar dentro da sala de aula dando aula. E para nós isso não pode ser normalizado, não pode ser a via de regra no nosso país, e é por isso que esse Plano Nacional de Educação também precisa abordar sobre a gestão democrática das escolas. A nossa escola pública não pode dar espaço para o fascismo, para a violência, para a agressão, para a opressão. A nossa escola precisa ser o centro de apoio, a nossa escola precisa ser esse centro de acolhimento onde os estudantes tenham vontade de estar. Então, por isso, a gente fala aqui que a gente acha muito importante esse Plano Nacional de Educação, precisa ser construído, precisa ser apresentado para os estados com viabilidade, para a gente construir uma escola com a nossa cara. Veja, não é qualquer escola que a gente quer a melhor escola. A gente quer uma escola onde a gente tenha a possibilidade de estudar espanhol, onde a gente possa ter a possibilidade de ter uma aula de teatro, de violão, onde a gente possa, com o tempo, ter escolas em tempo integral para que a gente consiga salvar a nossa juventude da violência dos estados, que a gente consiga apresentar que a educação, que a universidade pode ser um caminho, porque a educação mudou a minha vida e eu acho que a educação pode mudar muitas vidas ainda pelo nosso país, e dizer que o nosso país só através da aula pública, através da universidade pública, que são essas ferramentas principais de combate à desigualdade social. É na escola pública que a gente tem a maior quantidade de jovens hoje que podem, no futuro, ser a geração que vai pegar o Brasil pela mão e reconstruir esse país. Então, por isso a gente precisa investir agora, precisa garantir esse orçamento. Então, a gente não pode sair dessa audiência sem, por exemplo, apresentar a necessidade de afirmar cada vez mais no Plano Nacional de Educação, que a gente aprovou há 10 anos atrás, os 10% do PIB para a educação. Esses 10% do PIB para a educação ainda é pouco para o tamanho dos sonhos que a gente tem, mas a gente precisa garantir que ele continue no plano.
A gente apresentou desde a primeira reunião com o presidente Lula, com o Camilo Santana, a necessidade de colocar isso no plano, e a gente conta aqui também com o Senado Federal e com todas as pessoas que estão assistindo isso, essa audiência, né, que a gente consiga contribuir e apresentar que o orçamento da educação precisa ser prioridade nesse momento do nosso país, que passa por reconstrução. Então, queria agradecer aqui, senador, pelo convite, dizer que a UBS conta com seu apoio aí na luta pela educação pública de qualidade, e dizer que você pode contar também com a UBS para mobilizar muito estudante, colocar muita gente na rua para lutar pelos nossos direitos. É isso. Agradeço a você, né, pela participação, Hugo Silva, né, que é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Quero dizer para todos os estudantes que o Hugo tem estado sempre na Comissão de Educação e Cultura, debatendo os assuntos no plenário do Senado Federal, falando com senadores e senadoras, assim como a Manuela também, né, que é uma presença permanente, e isso é muito importante, né? Então, olharmos o Plano Nacional de Educação na perspectiva que o Hugo colocou, né, de termos uma escola que atenda, né, as necessidades, os sonhos, os ideais, a perspectiva dos estudantes, que é essa educação integral, né, de desenvolvimento do ser humano, e principalmente que seja uma escola acolhedora, usando a palavra sua, né, acolhedora, né? Isso é muito importante. E vamos trabalhar também para que cada escola tenha o seu grêmio estudantil, né? Assim, a escola, o grêmio, poderá debater, né, permanentemente, junto com a comunidade escolar. Eu acho que é uma educação política, não partidária, né, mas política, né, de debate, de discussão, né, empoderar os alunos e alunas para essa participação e o debate. Muito bom, agradeço. Depois passo novamente a palavra, né? Vamos escutar agora o Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação. Quero destacar para as pessoas que o Heleno também é membro do Conselho Nacional de Educação e também presidente do Fórum Nacional de Educação. Só me permite, Heleno, na sua pessoa, cumprimentar a vice-presidente da CNTE, Marilei Fernandes, que é do Paraná, professora Marilei, com quem a gente tem uma amizade, um respeito muito grandes, e também cumprimentar a presidente da APP Sindicato do Paraná, professora Valquíria, pessoa altamente dedicada, competente, batalhadora, né, nessa área da educação. Então, há uma boa representação, inclusive do Paraná, junto à CNTE e também na APP Sindicato do nosso estado. Com a palavra, então, Heleno. Obrigado, senador Flávio Arnes. Um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Também já saudando, né, os companheiros do Paraná, Sindicato Estadual, os municipais filiados à nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Quero saudar o senador Flávio Arnes, a senadora Zenaide Maia, e também, né, autora de propostas para esse debate, a senadora Tereza Leitão. Quero saudar as três, saudar todos os demais senadores e senadoras que fizeram requerimento para que a gente pudesse ter a oportunidade de fazer debates sobre o Projeto de Lei 2614 de 2024. Saudar o estudante Hugo e, ao saudar, né, os presidentes da UBS, saudar todos os estudantes da educação básica, todas as suas etapas e modalidades, que são estudantes representados pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Saudar a Manuela e, ao saudá-la também, todos os estudantes, as estudantes da educação superior, que tem a representação da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Cumprimentar o meu companheiro Alisson, dirigente sindical, diretor da CONTE, entidade que representa, né, os trabalhadores e trabalhadoras da educação básica e superior de escolas privadas e universidades privadas, que também participa da luta histórica em defesa da educação pública
né, em nosso país, não é, Alisson? Que essa é também a luta da CONTEE, que é forte junto conosco por muitos anos, desde o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, nos anos 80, com a inserção sobre a Constituição Federal de 88 e a LDB de 1996. E essa referência, né, que nós temos, a Constituição Federal e a Lei de Diretriz e Base da Educação, é importante, porque aqui no Brasil, a primeira vez que a Constituição Federal determinou que a educação tivesse um planejamento decenal, fosse planejadas os 10 anos para frente, foi em 1934. Então, a Constituição de 34 determinava isto, mas eu estou sempre dizendo, senador Flávio Arnes, de que a nossa geração conseguiu implementar, né, aquilo que a Constituição de 1934 já apontava como uma necessidade para o nosso país na perspectiva de planejar a educação. Então, nós conseguimos aprovar a primeira lei do Plano Nacional de Educação, mesmo com a Lei de Diretriz e Base de 1996, dando um prazo de 1 ano para que a gente tivesse um Plano Nacional de Educação, mas nós conseguimos aprovar em 2001 a 2011, e depois conseguimos aprovar o segundo Plano Nacional de Educação, 2014-2024. Mas a Manuela, na fala dela, colocou muito bem. Consideramos importante a gente ter esse momento histórico, constituir 2 planos de educação, mas não conseguimos a implementação desses 2 planos, né, de educação que nós conseguimos conquistar em nosso país. E aí, creio que essa construção, né, que nós tivemos de 2 planos de educação nos ajuda a ter uma avaliação para entender por que não foi implementado. E o que significa agora ter um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para um 3º Plano Nacional de Educação, e que todas as falas aqui nossas vão no sentido de que, olha, tem que ser um plano que agora saia do papel. Não pode continuar tendo planos sem ser implementados em nosso país. E aí eu quero tratar aqui, nesse tempo inicial, das diretrizes e dos objetivos que o projeto de lei 2614 de 2024 indicam para o futuro. E relacionar isso, questionar a ausência de leis e de ações que ajudem a implementar um Plano Nacional de Educação. Nós observamos nas diretrizes que são indicados para os próximos 10 anos ter uma visão sistêmica para a educação brasileira. Pensar a educação da creche até a pós-graduação. E nas diretrizes coloca isso de forma que tem uma pactuação federativa. Então, a questão inicial que coloco é como, senador Flávio Arnes, senador Zinatti, nós vamos conseguir essa pactuação federativa e fazer essa visão sistêmica com a ausência da lei do Sistema Nacional de Educação. Essa lei do Sistema Nacional de Educação foi indicada lá em 1988. Foi dado um prazo de 1 ano para que ela pudesse existir e garantir o processo de colaboração e cooperação entre os entes federados. Ter um Plano Nacional de Educação não significa implementar de cima para baixo. Vamos ter que ter planos estaduais, planos municipais, e a política acontece nos municípios. É ali que estão as escolas, as universidades, os institutos federais, é ali que acontece a vida das pessoas. Então, se o Plano Municipal de Educação não for elaborado de acordo com as realidades locais, com diagnóstico preciso e implementados, jamais alcançaremos o Plano Estadual de Educação e nem tampouco o Plano Nacional de Educação. Então, quando você traz a diretriz de uma visão sistêmica, pensada da creche à pós-graduação, nós estamos dizendo que a União tem deveres com a creche. A União tem dever com a pré-escola, com o ensino fundamental, com o ensino médio. Como está essa participação, como está essa integração, essa cooperação entre os entes federados, principalmente a União, que tem a maior arrecadação, para a gente garantir a implementação da que nós estamos colocando como objetivos, como metas, como estratégias
para o próximo Plano Nacional da Educação. Outra diretriz que chama a atenção é a questão da intersetorialidade, que também nós apontamos nesse processo e ainda não conseguimos. E aí eu tenho uma leitura que, devido à ausência da Lei do Sistema Nacional da Educação, nós não conseguimos fazer intersetorialidade com outras áreas. Os psicólogos escolares são importantes para a educação, sem dúvida, não temos dúvidas disso. A assistência social é importante, o fonoaudiólogo é importante, os bibliotecários são importantes, para a educação, sem dúvida que são. E participam ou trabalham na perspectiva de uma intersetorialidade que precisa ser marcada por regras e atribuições para cada espaço. Nós não podemos, né, descaracterizar uma das diretrizes colocadas para a gente, ou dos objetivos, que é a valorização dos profissionais da educação, simplesmente trazendo esses profissionais para dentro do artigo 61 da LDB e caracterizá-los como profissionais da educação. Então, onde fica a intersetorialidade que estamos indicando nas diretrizes do plano, se a gente tem leis fazendo esse movimento? Se a gente já diz que 30% do Fundeb é para pagar psicólogos e assistentes sociais, se a gente diz que 70% é para pagar todos os trabalhadores da educação, independente da sua formação. Então, como é que nós vamos alcançar o objetivo do plano se a gente tem leis que trabalham na perspectiva de não estimular essa valorização, essa formação? Ainda tratamos, né, nas diretrizes de desenvolvimento social, cultural e econômico. A questão que fica, como vamos desenvolver a questão social, cultural e econômica com a política fiscal que vive o país? No ano passado, o orçamento da União, repito, que é o ente federado que mais arrecada, 43,3% foi para pagamento de juros e amortizações da dívida. Dinheiro que foi para a mão de banqueiros, que a cada 3 meses lucram bilhões e bilhões de reais. Para a educação foi destinado 2,97%. Se olharmos o investimento que foi feito em 2023, ele foi maior que 2014. Mas se olharmos para 2024, já houve uma redução na perspectiva do orçamento. Por quê? Porque aquele pagamento de juros e amortizações das dívidas também aumentou para 45,2%. Ou seja, a riqueza que nós produzimos no nosso país, o dinheiro vai para a mão de poucos. Então, como nós vamos desenvolver e implementar a política se a gente não tiver recursos para fazer os investimentos necessários? Temos 68 milhões de pessoas com 18 anos de idade ou mais que não concluíram a educação básica. Para essas pessoas voltarem para a escola, precisamos de mais escolas, mais salas de aulas, mais concursos públicos, mais profissionais, mais investimento em pessoal. De onde saem esses recursos? Se o ano passado o investimento foi 2,97% do governo federal, e para esse ano a previsão é 2,84%. Por mais que seja mais recursos do que os últimos 4 anos do governo passado, mas ainda é pouco para a gente definir e alcançar essas diretrizes que estão apontadas dentro de uma conjuntura difícil. A gente aponta a perspectiva das diretrizes de respeito à liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, com base no pluralismo de ideias e concepções. Como enfrentar isso com um grupo de direita e da extrema-direita colocando mentiras o tempo todo no processo eleitoral e atacando os trabalhadores da educação, como a Manuela muito bem lembrou aqui. Nas diretrizes, nós também apontamos a necessidade de garantir a qualidade da educação, a equidade da educação. Como fazer isso, senador Flávio Arnes, se até hoje nós não conseguimos regulamentar o custo aluno-qualidade para a educação básica, previsto na nossa Constituição Federal desde 2007, e nós não conseguimos regulamentar o financiamento adequado para a educação básica, lá da creche até o ensino médio e suas modalidades. Nós tivemos no Conselho Nacional da Educação a elaboração, junto com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a elaboração de um parecer, de uma resolução do Conselho para regulamentar o curso de aluno-qualidade, que ficou no governo federal, depois foi devolvido ao Conselho e até hoje não foi regulamentado.
Então, se não tivermos essa seriedade, se não tivermos financiamento adequado, corremos o risco de ter mais um projeto, uma lei do Plano Nacional da Educação no papel, sem perspectiva da sua implementação. Porque todos os elementos das diretrizes apontadas, a gente fazer análise do projeto da implementação, a integração do monitoramento, a avaliação, a sua implementação, vão ficar apenas com os relatórios do INEP, que nos fez até hoje o relatório, constatando que não há implementação e não há um redirecionamento dessa política para garantir o processo da sua implementação. Além disso, também é importante lembrar que as diretrizes apontam a promover, né, os direitos humanos, o respeito à diversidade e a sustentabilidade socioambiental. E aí nós temos carência no projeto de lei, porque, como foi citado aqui, o documento final da CONAI, edição extraordinária de 2024, serviu de base para esse processo de promoção. Então, nós temos nas diretrizes a questão da sustentabilidade socioambiental e depois, num conjunto de objetivos, metas, a sustentabilidade é citada só mais uma vez, ou seja, não tem um objetivo, não tem uma meta. A questão socioambiental, depois citada nas diretrizes, é citada só mais 4 vezes, complementando um conteúdo sem um objetivo claro, direto, objetivo, para essa demanda climática que estamos sofrendo, com as chuvas intensas ou com a seca intensa, com esse queimada que está acontecendo. Como é que nós vamos preparar a nossa juventude, os nossos estudantes, para enfrentar esse novo processo da vida do planeta, com tudo que está acontecendo? Água demais na Europa, fogo demais aqui no Brasil. Então, como fazer isso se não tiver um projeto apontando caminhos para fazer esse debate e essa discussão? É nessa perspectiva que, ao levantar as diretrizes e o objetivo, né, que fala de garantir o pleno direito à educação, ainda temos 1 milhão de crianças entre 4 e 17 anos fora da escola, superar o analfabetismo. O projeto aponta superar o analfabetismo daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, quando você olha para o objetivo do analfabetismo, na década, acabar com o analfabetismo em um país onde tem um educador que criou uma metodologia e que alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. E por que vamos levar, né, 10 anos para alfabetizar 11 milhões de pessoas? Então, esse movimento parece que a gente faz de forma automática. Bota no automático, no objetivo, mas não pensa que há possibilidades de a gente reduzir esse tempo, porque nós estamos protelando isso a cada 10 anos nesse processo. Além da questão da consolidação da gestão democrática, onde o projeto insiste na questão da meritocracia, onde o exercício da cidadania e o exercício da democracia se faz com o voto direto na escola. As crianças com 10 anos, 11 anos, aprendendo a votar em um diretor de escola, diretor, sabendo que é um projeto para a escola. Então, esse exercício de cidadania e de democracia, nós poderíamos consolidar no material e não só repetir um processo de consolidação 15 segundos. Com base na meritocracia. Né? Da valorização dos profissionais da educação, também já falei. E, por fim, o objetivo também do plano trata de aumentar o investimento público em educação. Então, não basta apenas, e já provamos isso, botar 10% do PIB daqui a 10 anos. Né? Ou remeter o custo aluno para mais 5 anos para frente. Eu acho que agora a gente tem que pensar como implementar o que nós já consolidamos nas leis e que instrumentos são necessários para ajudar nessa implementação. Muito obrigado, senador, pela atenção e pelo convite também de estarmos aqui nesse momento. Um abraço. Nós que agradecemos a você, né, Heleno Manuel Gomes Araújo Filho, presidente da CNTE, desculpe, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. É muito claro, muito bom, parabéns, né? Eu acho que esta compreensão, né, do plano nacional, a estruturação, as interfaces, intersetorialidade, lembrando a necessidade do Sistema Nacional de Educação, a regulamentação do CAC, custo aluno qualidade, que inclusive foi colocado, né, na mudança do Fundeb, né, constitucionalmente também, né, está lá colocado. As pessoas pensarem, né, eu sempre procuro também popularizar o termo,
né? Dizer, olha, o que nós achamos que uma escola precisa? Precisa de biblioteca, precisa de quadra de esportes, precisa de água potável, de saneamento, de eletricidade, interconectividade, acesso, merenda, né? Professores e profissionais concursados, né? Se alguém quiser ir para a área da educação, eu sou professor também, já fui professor do ensino fundamental, do ensino médio, ensino superior. Você tem que ter carreira, tem que ter salário, né? Isso aí é muito importante, né? E quanto que custa isso? Isso custa aluno qualidade. Nós queremos qualidade, né? Quanto que custa um aluno na creche? Tem menos professores, mais atendentes, menos crianças no grupo. Quer dizer, o custo aluno qualidade. Eu acho que todos nós no Brasil temos que nos deter nisso. Quanto é que custa isso? Eu até diria, vou tirar a palavra custo. Quanto é que a gente tem que investir para que isto aconteça como uma necessidade de desenvolvimento do país, né? Isso é muito importante, né? A educação tem que ser prioridade absoluta. A gente tem que olhar se é prioridade alguma coisa, vamos olhar no orçamento. O orçamento é que vai dizer se é prioridade ou não, né? Como o Heleno procurou colocar também de uma maneira muito mais clara. Obrigado, viu, Heleno Araújo, CNTE. Passo em seguida a palavra a você, Alisson Queiroz. Fiquei um pouco na dúvida, Mustafa, coordenador da Secretaria... Mustafa? Isso. Então me desculpe, viu? Alisson Queiroz é que... assim, aqui eu fiquei na dúvida na hora. Alisson Queiroz Mustafa, coordenador da Secretaria de Assuntos Educacionais e Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Seja bem-vindo, em primeiro lugar, né? Com a palavra, então, Alisson. Muito bom dia a todas e todos. Muito bom dia, senador Flávio Arnes, presidente da Comissão de Educação no Senado Federal. Muito bom dia, senadora Zaneide Maia. Muito bom dia, parceiros aqui de luta, né? Manuela Mirella, com quem estivemos, inclusive, na nossa tão... Foi uma luta árdua conseguir uma audiência com o ministro Camilo Santana, da nossa parte, depois de mais de 40 requerimentos feitos ao longo do ano de 2023, por ocasião da CONAI, conseguimos estar com o ministro, fomos atendidos por ele, por sua equipe, numa boa conversa. Manuela estava lá com a gente. Muito bom dia, Hugo Silva, presidente da UBS. Muito bom dia, companheiro desde sempre para sempre, Heleno Araújo, da CNTE, que é também nossa entidade irmã, representando ali os trabalhadores em educação do setor público, nós da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, representando aqueles que atuam no setor privado de educação, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Agradeço em nome da nossa confederação e dos cerca de 1,5 milhão de trabalhadores que nós representamos, a oportunidade de estar aqui nessa audiência pública, nesta comissão do Senado, essa tão importante comissão que é a Comissão de Educação. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é justamente a importância de estarmos aqui, trazendo uma perspectiva, um viés que, em geral, por vezes, parece até um tanto negligenciado, que é tratar sobre as questões atinentes ao setor privado na educação. A Constituição Federal de 1988 estabelece lá, no capítulo para a educação, especificamente no artigo 209, que o ensino privado ele é permitido no Brasil, portanto, é permitida a atuação da iniciativa privada na educação nacional, desde que respeitadas ali as diretrizes estabelecidas pelo poder público. Eu começo por aí justamente para dizer da necessidade de que no debate sobre o Plano Nacional de Educação para esse próximo decênio,
2024, 2034, considerando que a gente espera que ele seja ainda discutido e votado neste ano de 2024, da importância de a gente trazer para a luz aquilo que diz respeito a alguns temas que são caros à nossa confederação, objeto, por exemplo, de uma campanha que a gente lançou desde o ano passado, que é a da regulamentação do ensino privado no Brasil. É óbvio que nós sabemos que já existem legislações, a própria LDB, que trata daquilo que concerne também ao setor privado, ele está obrigado a cumprir as diretrizes públicas, mas a gente tem uma compreensão de que esta regulamentação precisa ir além, sobretudo quando a gente fala naquilo que foi uma grande realidade do ensino superior no Brasil, de cerca de 15, 20 anos para cá, quando houve um boom, um crescimento significativo, inclusive por conta do investimento público via FIES, especialmente ali na década de 2000 e no início da década de 2010. Depois houve um refluxo desse financiamento via FIES, que gerou, inclusive, outros problemas dentro do ensino superior privado no Brasil, mas a gente teve um crescimento muito significativo, porque havia a disponibilidade de investimento público na educação privada. Aí eu faço um breve parênteses para já dizer, e o Heleno já fez essa introdução por nós, o que é muito salutar, a CONTEE, a confederação que eu aqui represento, embora nós representemos trabalhadores da educação nos estabelecimentos de ensino, portanto a gente está falando daqueles que labutam dentro do setor privado de educação, a nossa defesa, por princípio, é da educação pública e da centralidade da educação pública no Brasil. Da educação pública, gratuita, laica, socialmente referenciada, de qualidade, com o investimento necessário para isso. E a gente, inclusive, defende também como princípio de que dinheiro público vá para a educação pública. Mas o setor privado de educação, ele existe há longo tempo e ele também precisa ser cuidado sob a perspectiva de quem trabalha, e que somos nós. Eu sou professor, mas tem também todos os técnicos administrativos que fazem parte da nossa confederação e que trabalham cotidianamente para tornar possível a educação privada no Brasil. Quando a gente pensa no plano, então é necessário pensar que esse plano precisa trazer a definição, e acho que é a boa e melhor oportunidade que na própria discussão do Plano Nacional de Educação se discuta o Sistema Nacional de Educação, já aqui abordado, mas num Sistema Nacional de Educação que, para além de trazer a possibilidade de cooperação entre os entes federados, que traga também a necessidade de colocar o setor privado a serviço da educação nacional. Há uma bandeira histórica da nossa confederação que diz: educação não é mercadoria. E nós temos assistido a uma mercantilização da educação que disputa, inclusive, o orçamento público da educação. E que esta mercantilização, nós apresentamos durante a Conferência Nacional de Educação um colóquio falando justamente sobre a questão, a nossa visão, obviamente, mas ali colocado o debate, sobre a questão da regulamentação. E houve um aspecto interessante, porque todos os dados que nós trouxemos sobre o ensino superior privado, nós apontamos para uma curiosidade. Onde é que nós estamos acessando os dados para pensar hoje o que acontece no ensino superior privado no Brasil? Nos jornais, nas revistas especializados em economia, não em educação. Por quê? Porque nós estamos falando de uma mercantilização. Aliás, já até superamos o período que nós chamávamos de mercantilização e hoje a gente fala de financeirização da educação, de conglomerados, alguns deles, inclusive poucos, que são responsáveis por mais da metade das matrículas do ensino superior privado, sendo que o ensino superior privado no Brasil responde por um pouco mais de 85% das matrículas do ensino superior de modo geral. Ou seja, está nas mãos do ensino superior privado uma quantidade muito significativa, uma fatia muito significativa desse bolo, que é a educação
superior privada no Brasil. E esta lógica, que se iniciou no ensino superior, ela vem hoje para a educação básica. Nós temos na educação básica a formação de conglomerados de oligopólios, para usar uma expressão conhecida por todos nós, de oligopólios dentro da educação privada, agora na educação básica, com grupos que estão adquirindo dezenas, centenas de escolas, Brasil afora, e, obviamente, interferindo naquilo que a gente chamaria de uma maior disponibilidade, de um maior estoque, tanto de propostas pedagógicas quanto de postos de trabalho. Porque, no final das contas, a gente teve agora recentemente, no mês de junho, a finalização de uma grande aquisição na educação básica, em que um grupo chamado SEB, que é uma cisão do grupo Coque, ele adquiriu um outro grupo que já era gigantesco, com mais de 300 unidades no Brasil, que é a Mepolber. E eu estou falando da educação básica. Esse grupo, portanto, se torna um gigante na educação nacional, com mais de 500 escolas Brasil afora, que estão subordinadas a ele. Esses grupos têm ação na Bolsa de Valores, por isso a gente fala de financeirização da educação. Esses grupos têm investidores, e então a gente está falando de uma educação privada que deixa de focar propriamente na educação e naquilo que ela pode contribuir para um projeto de país e passa ela mesma a construir um projeto paralelo de país, disputando, inclusive, o orçamento público, fazendo lobby dentro do Congresso Nacional. O debate sobre o Plano Nacional de Educação, ele precisa também considerar isto. De que maneira, neste novo plano, nós vamos conseguir garantir que o setor privado de educação, por um lado, tem a liberdade que lhe é garantida pela própria Constituição, mas, por outro lado, esteja subordinada ao interesse público da educação. Porque a educação é algo de interesse público, é algo de interesse nacional, não é algo que pode ficar subordinado às demandas de mercado. A gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de falar da ideia de mercado, dessa mercantilização, junto com a ideia de educação, por entendermos que elas trazem uma contradição em si mesma. A educação entende a interesses coletivos, muito mais amplos e muito mais republicanos. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de interesses privatistas. Então, a discussão do plano, ela precisa trazer esse elemento como um elemento também importante. Mas, além disto, a discussão da lei do plano precisa resgatar, e o companheiro Heleno aqui também já trouxe algo nesse sentido, e a garotada que representa aqui os estudantes, tanto do ensino superior quanto da educação básica, de algum modo também traz isso. É preciso resgatar e garantir a centralidade daquilo que foi produzido na CONAI Extraordinária de 2024. Porque, inclusive, a CONAI ela é fruto de um investimento público também. Você traz a sociedade civil para discutir os temas que estão ali através dos 7 eixos da CONAI, para discutir os temas que são caros à educação, que vão estruturar a educação, com debates amplos em todas as etapas, nas etapas municipais, nas etapas estaduais, nas etapas regionais, porque houve etapas que foram ali juntadas por regiões nos estados. Se a gente fez o esforço da produção de uma conferência grande, bonita, plural, é preciso que aquilo que esta conferência produziu seja o norte, seja o centro do debate da lei que virá para garantir o Plano Nacional de Educação. Então, há determinadas lacunas que são percebidas no projeto de lei que, de algum modo, esvaziaram temáticas que foram abordadas durante as conferências, durante a Conferência Nacional, nas suas várias etapas, e que precisam ser corrigidas no processo de construção, de disputa, de debate para a formulação do Plano Nacional propriamente dito. Nessa ideia de discutir sobre a formação do PNE, do Plano Nacional de Educação, resgatando esse tema tão caro que a gente colocou aqui, que é a necessidade da regulamentação, é preciso resgatar um outro, que é a questão da valorização. E a valorização perpassa o debate também sobre ela no setor privado de educação.
Existe, por exemplo, uma lei, que é uma lei nacional, do piso nacional do magistério. Mas a lei é muito clara em dizer que ela trata do piso nacional do magistério público. Ela não trata, diferentemente do que aconteceu com os profissionais da área de saúde, mais especificamente com enfermeiros, enfermeiras e auxiliares, que trata também do piso nacional para estes que atuam no setor privado também. Na educação nós não tivemos isso. Nós temos o estabelecimento de uma lei nacional, que é a lei do piso, mas ela não afeta o setor privado. E o que é que isto acarreta? Bom, a gente pode entender que no setor privado ele está lá como parte de uma lógica de mercado, que a gente tanto critica, de que as escolas, as faculdades podem livremente estabelecer seus preços, como podem livremente estabelecer seus salários, desde que não afetem pelo menos o salário mínimo. O problema é que a hora do salário mínimo é R$6 e uma fração. Nós estamos vivendo no Brasil, no setor privado de educação, lugares em que trabalhadores de educação, seja professores, sejam técnicos administrativos, mas aqui eu vou falar mais diretamente até da condição dos professores, trabalham muitas vezes por sermos horistas, não é? Por termos um regime diferenciado, não obrigatoriamente somos contratados por 40 horas, e muitas vezes o trabalhador trabalha sem receber sequer o salário mínimo ao final do mês. Para que ele atinja esse salário mínimo, ele precisa prestar serviço, trabalhar em 2, 3, 4, 5 escolas para juntar um pouquinho de cada uma e chegar a um valor minimamente decente para a sua sobrevida. Então, também entendemos que há uma necessidade, e de repente a discussão sobre o Plano Nacional de Educação nos permite abrir caminho para um debate que vá além, que é também discutir a precarização que existe hoje também no setor privado, porque é enganoso. Durante muito tempo se acreditou, e eu já completo, durante muito tempo se acreditou que o setor privado de educação, como o setor privado de qualquer maneira, em qualquer área, oferece sempre condições melhores. E esta não é uma verdade. Na educação, eu diria que o comum é exatamente o contrário. Há uma precarização por conta de salários muito rebaixados, de excesso de trabalho e de que a gente pode aproveitar a discussão do Plano Nacional de Educação para trazer à luz um debate também sobre isso. Então, a CONTE, ela prima pela ideia de que há uma centralidade daquilo que foi produção da Conferência Nacional de Educação, portanto, o documento referência recepcionado pelo Ministério da Educação deve trazer a centralidade do debate. Aquilo que a gente identifica que houve como omissão ou como retirada aí na apresentação do projeto de lei precisa ser resgatado dentro das casas legislativas. A necessidade do estabelecimento do Sistema Nacional de Educação, a necessidade da inclusão e das obrigatoriedades relativas ao setor privado de educação, resgatando a ideia da educação como um bem público maior, como algo de interesse nacional e algo que, portanto, não pode ficar subordinado aos ditames do capital, à lógica de mercado. Então, é isso que a CONTE, nesse momento, traz como contribuição para o debate. Agradecemos a você, Alisson Mustafa, muito didático também, muito claro. Parabéns pela exposição. Só lembrando para as pessoas que nos acompanham pelo Brasil, que nós temos 3 setores, né? O primeiro setor é o público, o segundo setor é o privado, particular, com que tem donos, e o terceiro setor é o comunitário, confessional, filantrópico, sem fins lucrativos. Eu sempre coloco 3 diferenças básicas entre o segundo, que é o privado, particular, e o terceiro, e que estão no Código Tributário Nacional. Primeiro, se houver resultado financeiro positivo. No segundo setor, esse resultado, esse lucro, vai para o proprietário, para o dono, para a pessoa física ou jurídica, né? Quer dizer, tem gente que recebe esse lucro.
no comunitário, confessional, filantrópico, isso tem que ser reinvestido nos próprios objetivos da entidade. A segunda diferença é que no primeiro setor, né, se um dia a entidade deixar de existir, a venda do patrimônio reverte para os proprietários. A venda da escola, do auditório, seja lá o que for, reverte para os proprietários. Quando uma entidade comunitária, confessional, filantrópica deixa de existir, todo o patrimônio tem que ir para o poder público ou para uma entidade congênere, né? Quer dizer, são diferenças significativas, isso para o pessoal entender as diferenças também, né? Então, nesse sentido, né, o resultado financeiro tem que ser reinvestido, o patrimônio, né, tem que... Na verdade, é a mesma coisa que uma Santa Casa. Se a gente perguntar de quem que é a Santa Casa, quem que é o dono da Santa Casa, não existe um dono da Santa Casa, é a comunidade. E inclusive, nós temos que regulamentar sempre também de uma maneira que esta participação da sociedade seja valorizada. Mas o Alisson, né? O Alisson, né? Desculpe, o Alisson Mustafa, né? Foi muito claro nessa exposição dessa preocupação que perpassa a todas as pessoas, né? Sobre essa importância da educação e que deve permear todos os caminhos, todas as alternativas, em particular, né, ou a parte privada, né, assim, no segundo setor, né, que também é essencial que se observe, o que o Alisson acabou de colocar muito bem. Aliás, quero parabenizá-lo novamente pela fala. Leio algumas perguntas que vieram dos internautas. Américo do Amazonas fez a pergunta: quais são as principais inovações propostas no novo Plano Nacional de Educação em relação ao plano anterior? O João de São Paulo: como essas metas serão avaliadas e acompanhadas? Pires, do Ceará: o novo Plano Nacional de Educação traz metas claras para a redução das desigualdades educacionais entre as regiões do Brasil? A Jaciara, do Rio Grande do Norte: como o Plano Nacional de Educação incorpora as bibliotecas escolares, os profissionais bibliotecários e as políticas públicas de leitura? A Melina, de Minas Gerais: como será feita a estruturação dos núcleos de atendimento à pessoa com necessidades educacionais específicas da rede federal? Também o Gustavo, do Pará: as ações de extensão universitária contribuem para a formação humanista dos estudantes. Estão previstos investimentos nesses projetos? Laiane, do Amazonas: de que forma o governo pretende apoiar os professores e as escolas para o novo cenário da educação inclusiva no Brasil? Sofia, de São Paulo: quais indicadores serão utilizados para monitorar o cumprimento das metas do plano e como os resultados serão divulgados? Então, perguntas que vieram e que farão parte, né, do sumário executivo, porque algumas delas já foram respondidas, outras haverá o debate ainda também, e haverá outras audiências públicas, inclusive por sugestão do senador Esperidião a mim, que inclusive levanta a mão para se manifestar, no sentido de que a gente tenha debates específicos sobre educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, profissionalização,
universidades, avaliação, monitoramento, e nas audiências anteriores foi, inclusive, abordado de maneira interessante e clara a necessidade da governança, chamada assim, do Plano Nacional de Educação, do monitoramento, da avaliação. E o Heleno, inclusive, colocou claramente, né, também relacionado às perguntas, as diretrizes, né, do Plano Nacional que vão ser concretizadas lá no município, no estado, né, quer dizer, são diretrizes, né, que tem que... Não é o governo federal, não é o Plano Nacional que vai dizer especificamente o que deve acontecer no município. Por isso é importante, né, todos estarem atentos à elaboração dos respectivos planos lá na ponta, no município, nos estados, né, que estejam em sintonia, obviamente, com o Plano Nacional de Educação, a ser aprovado, né? Por isso que nós estamos fazendo o debate. Por enquanto é um projeto de lei. Passo a palavra, antes de passar aos expositores e expositoras novamente, expositora, né, que é a Manuela, que está aqui presente, eu passo a palavra ao senador Esperidião Amin, membro também da Comissão de Educação e Cultura. Presidente, em primeiro lugar, meus cumprimentos ao amigo, mais uma vez pela proficiência, pela dedicação e pelo zelo em desenvolver esse ciclo de palestras e audiências públicas antes mesmo de o projeto de lei estar sob a nossa direta responsabilidade. Acho que isso é uma providência necessária, até para que a gente já consiga iluminar o tema antes mesmo de ele chegar com o texto da Câmara ao nosso exame. Eu queria chamar a atenção para duas observações. Primeiro, além do que eu já tinha reportado e o prezado amigo já ressaltou, eu acho que essa questão de realçar a temática da questão da audiência, por exemplo, ensino médio, especialmente profissionalizante, que foi o exemplo que eu dei, hoje, acho que foi a penúltima ou antepenúltima indagação feita por internet, por indagação remota, versava sobre avaliação e formas de divulgação da avaliação. Creio que foi a penúltima pergunta, ou a antepenúltima, talvez, de São Paulo. Eu não gravei, foi o nome da... Eu repito até a pergunta, caro amigo. Quais indicadores serão utilizados Exatamente. Para monitorar o cumprimento das metas do plano e como os resultados serão divulgados? Exatamente essa pergunta que eu considero crucial, porque todas as minhas sugestões feitas ao Plano Nacional de Educação, que nós aprovamos em 2014, todas elas versaram sobre avaliação periódica, e a pergunta especificamente sobre indicadores, para mim, é mais instigante ainda, porque tudo que eu pude estudar em pós-graduação, seja em mestrado, em doutorado, foi versando sobre indicadores. E hoje nós vemos que muitos estados estão obtendo, nos indicadores atualmente utilizados, uma regressão. Aqui mesmo em Santa Catarina, vários municípios hoje enfrentam uma regressão, ou seja, em vez de melhora, uma piora nos indicadores de desempenho, e isso tem que ser objeto de uma intervenção da governança, da chamada governança. Quando a gente cria um indicador é para alertar, corrigir, caso a evolução não seja satisfatória, e para premiar. Esse foi o sentido também do projeto de lei que eu apresentei para o aperfeiçoamento do FNDE. Que o FNDE tenha indicadores
de desempenho como forma de premiar o desempenho dos municípios e, no caso de desempenho insatisfatório, estabelecer um mecanismo de estímulo à correção. Mas premiação e correção decorrem da existência dos indicadores. Então, eu queria pôr em relevo essa questão que o amigo, inclusive, gentilmente repetiu, como um dos tópicos que nós devemos focalizar para dar eficácia à avaliação. E todos nós pretendemos que o sistema educacional se imponha, a qual ele deve se submeter, portanto. No mais uma vez, agradecer o esforço, cumprimentar o esforço que Vossa Excelência está fazendo e acompanhar aqui dentro do possível a reunião. Muito obrigado. Agradeço, senador Esperidião Amin, sempre presente, atuante, muito respeitado na comissão e no Senado Federal, e dizer o esforço que nós estamos fazendo, né? Porque há requerimentos para a realização dessas audiências de vários senadores, senadoras, e é um esforço sempre coletivo, né? As coisas dão certo na vida se coletivamente formos competentes para realizá-las. Passo em seguida a palavra, em primeiro lugar, para Manuela Mirella, presidente da União Nacional dos Estudantes, para a complementação que desejar fazer também. Muito obrigada, senador. Começou uma obra aqui do lado, não sei se vai atrapalhar, mas Não, queria... está tranquilo. Tá tranquilo, né? Queria, de antemão, parabenizar a realização dessa audiência. Tenho certeza que não será a última, porque é um tema tão complexo e fundamental para o nosso país. Precisa de ser debruçado, né? A gente, no movimento social, vem se debruçando sobre as discussões desse tema há algum tempo. Agora, a ideia é que a gente consiga, dentro do próprio Congresso, como já falei aqui no início da minha exposição, e da sociedade civil, conseguir garantir a aprovação de um plano que reúna de verdade os nossos anseios, né? Senador, o senhor falou em algumas perguntas, eu não peguei todas, né? Não notei todas, mas eu queria reforçar que a construção desse novo Plano Nacional de Educação, ele vem da base do documento organizado pela Conferência Nacional de Educação. Claro que com algumas novidades, mas reforçar de que esse processo de participação, que vai desde a Conferência Municipal à Conferência Estadual, e se resulta e deságua na Conferência Nacional, é um processo democrático de organização, de construção, e que a gente perseguiu, e quando eu falo de perseguição e organização desse documento, é que a gente reuniu de pesquisadores, a professores, a estudantes, para conseguir sintetizar no documento os nossos anseios. Sobre os padrões de qualidade, né, o INEP, eles liberaram, né, o painel de monitoramento do último PNE, com os 56 indicadores do último plano. Nesse novo plano, e é um ponto fundamental, esse monitoramento, para que a gente não só aprove o plano, um novo plano, e daqui a 10 anos olhe para trás e não atingimos. Então, esse acompanhamento e monitoramento anual é fundamental para que a gente consiga garantir o cumprimento dessas metas. Queria reforçar aqui, e foi muito feliz o Alisson, o Heleno, o Hugo, em suas falas, eu acho que complementam bastante a nossa ideia de defesa de que esse novo plano, que traz novidades como a qualidade do ensino, a própria governança, né, a gestão democrática, traz também temas fundamentais sobre a permanência dos estudantes na universidade, na escola, temas que não era abordado com muita especificidade no último. Então, a gente tem a garantia do acompanhamento do ingresso, da permanência e conclusão. A nossa meta também é que a gente consiga, em relação à universidade, que os egressos também consigam acessar o mercado de trabalho, mas contribuir também para a construção das transformações sociais.
Para concluir, senador, digo e repito de que nós entendemos a relevância e a importância desse Plano Nacional de Educação para as transformações sociais do nosso país. Nós sabemos que o último período foi de muitos ataques, que hoje a sociedade ainda assim sofre com resquícios desse processo e de que nós precisamos garantir um plano que seja relacionado não ao governo específico, mas que seja um plano robusto a ser perseguido, qualquer gestão que a gente consiga garantir, inclusive, a participação dos estados, dos municípios, a participação estudantil, da comunidade escolar, da comunidade acadêmica, porque a gente sabe que só assim a gente consegue debater a educação que a gente tanto deseja. Nós, do movimento estudantil, ainda estamos, inclusive, debruçados sobre esse novo plano, que é um plano extenso, né, que foi enviado para o Congresso Nacional, para que a gente consiga, inclusive, se inserir nesse debate, nesse processo, para garantir que a gente aprove um plano que avance. Nós não podemos garantir, senador, não podemos permitir de que um novo plano seja aprovado com metas que a gente dê passos para trás, com metas que a gente não coloque a educação na sua centralidade como prioridade. E não vou repetir aqui o que foi dito no início, mas que esses elementos que a gente trouxe sejam reunidos num plano que o Brasil precisa. A gente sabe e defende a educação dos nossos sonhos na garantia de uma educação que o nosso povo precisa, de uma educação democrática, emancipadora, e tenho certeza que a partir da luta e garantia da aprovação de um plano, dentro desses processos e medidas, a gente vai conseguir também, alinhado a essa aprovação, 15 segundos. Garantir, já concluo, garantir também que outras pautas que não estão inseridas no Plano Nacional de Educação, mas pautas que diz respeito ao orçamento, porque sem orçamento não tem condições de mais da metade das metas, se não todas, não conseguirão ser atingidas. Se a gente não atrela o debate da garantia de um plano que atinge e reúne o que nós necessitamos para o Brasil, se isso não estiver relacionado a um orçamento robusto, a gente não consegue tirar leite de pedra, bem como outros temas que já coloquei aqui. Então, queria reforçar o nosso compromisso, senador, a gente, enquanto União Nacional dos Estudantes, Movimento Estudantil Organizado, nossos DCEs, nossos DAs, nossas entidades estaduais estão debruçadas sobre esse processo, tanto da discussão do orçamento para o ensino superior, para a educação do ano que vem, que é um tema, senador, inclusive, que está nos preocupando muito, mas a garantia também da construção e aprovação do Plano Nacional de Educação do jeito que o Brasil precisa no próximo período. Então, fico à disposição, queria saudar aqui todos os debatedores e contem com a União Nacional dos Estudantes para espaços como esses e outros fora daqui. Agradecemos, Manuela Mirella, seja sempre muito bem-vinda, tanto na Comissão de Educação e Cultura, nas demais comissões, sem sombra de dúvida, e no próprio Senado Federal. Parabéns pelo trabalho, né? O Hugo Silva, que é presidente da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pediu para se justificar pela ausência nessa parte final, né? Ele já usou da palavra anteriormente, em função de compromissos que ele não conseguiu adiar. Passo em seguida a palavra ao presidente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Manuel Gomes Araújo Filho. Com a palavra, Heleno. Obrigado mais uma vez, senador. Vamos tentar fazer aqui um passeio nas questões levantadas aí pelas pessoas que estão nos acompanhando. Quando pergunta quais as principais inovações, nós temos, como a Manuela já se referiu, o Alisson também, o documento final da CONAI serviu de base para a elaboração do projeto de lei. Mas também o Ministério da Educação preparou um grupo de trabalho interno que fez um debate e criou o processo da problematização como uma forma de encontrar uma maneira de elaborar o projeto de lei. Então, o que nós temos, diferente do atual plano para o futuro, é que ele foi trabalhado com 18 objetivos. Desses objetivos foram distribuindo também metas, chegando a 54 metas,
e pouco mais de 234 estratégias, né, dentro desse conjunto. Se observarmos em termos de conteúdos, né, os conteúdos não mudam muito com relação ao passado, ao anterior, porque não foi implementado, mas é mais um processo de estrutura diferente para tentar alcançar esses objetivos. Com relação ao combate às desigualdades regionais, o tempo todo ele traz essa linha da equidade, da tentativa de combater as desigualdades, isso é apontado nas diretrizes, mas é bom lembrar que o anterior ele fazia uma referência, né, à região norte-nordeste, ou ainda ser uma região com maiores dificuldades, né, de acesso, de permanência, de conclusão dos estudos. E nesse atual foge a essa referência, mas tem esse objetivo de combater essas desigualdades. Na questão da avaliação, indicadores, monitoramento e divulgação, acho que mantém a estrutura do atual. É um processo onde a Comissão de Educação do Senado, a Comissão de Educação da Câmara, o Conselho Nacional de Educação, o Fórum Nacional da Educação e o Ministério da Educação, através do INEP, produzindo relatórios de monitoramento que tem a responsabilidade de fazer a avaliação, de apontar os indicadores, de trazer o monitoramento para esse processo. E cada um no seu site fazer o processo de divulgação dos seus resultados. Então, ele mantém a mesma estrutura do atual plano, que agora segue até dezembro de 2025. E na questão dos atendimentos, acho que várias questões colocadas aí, é importante colocar, acho que tem duas questões sobre educação especial, educação inclusiva, e aí o projeto ele tem um objetivo específico para essa educação inclusiva, educação especial. Você tem um objetivo 9, que trata especificamente desse tema, com 4 metas e com 25 estratégias, né, voltadas à questão da educação inclusiva, da educação especial. Na questão específica, e o senador Flávio Arnes, após terminar a leitura das perguntas, você já fez referência, nós vamos entrar em detalhes específicos da estrutura das funções a partir também dos planos municipais de educação e estaduais. Então, por exemplo, se a gente procura no texto do plano sala de leituras, não vamos encontrar nenhuma citação sobre sala de leituras. Né? Talvez esteja específico, se seja específico e trabalhado lá no Plano Municipal de Educação a partir das diretrizes apresentadas. Quando você procura, como foi perguntado, sobre bibliotecas, nós temos uma citação no processo do plano. E sobre o profissional bibliotecário, que também foi perguntado, nenhuma citação é colocada nesse processo. A estratégia 6.6, que tem um objetivo da educação integral em tempo integral, né, traz um conjunto que cita a questão da biblioteca, mas também começa com o que eu levantei no início da conversa, ou seja, como fazer o processo. A estratégia 6.6 diz instituir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, isso retoma a questão da Lei do Sistema Nacional de Educação, porque também é um processo de cooperação, programas para a construção, a ampliação e a reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, que é a única citação que tem no projeto de lei, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros, mobiliários e outros equipamentos que visem garantir uma proposta pedagógica que promova o desenvolvimento integral dos estudantes, consideradas suas necessidades e características prioritariamente em escolas que atendam estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, 15 segundos. Indígenas, quilombolas, do campo e com deficiência. Então, esse elemento que é citado aí, eu acho que a partir daí, como o senador Flávio Arnes colocou, vamos ter que desdobrar melhor nos planos estaduais, distrital e nos planos municipais de educação. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, senador Flávio Arnes. Um forte abraço a vocês que estão aqui na sala conosco, a todas as pessoas que nos acompanharam e que dialogaram conosco, né, nessa manhã de hoje. Um abraço. Nós que agradecemos a você, me permita chamar assim, Helena Araújo, presidente da CNTE, e lembrando, inclusive, para os internautas que às vezes vêm perguntas da educação infantil, do ensino fundamental, como o senador Esperidião a mim colocou, da profissionalização, ou especificamente como é que vai acontecer essa governança, esse acompanhamento, dados, orientações.
Eu quero dizer que, por enquanto, nós estamos na sistemática de compreensão do plano, as interfaces, intersetorialidades, o Estado, o município, mas nós, na sequência, teremos audiências públicas específicas para cada nível e modalidade, desde a creche até o pós-graduação, que é o objetivo da educação, né? Lá no doutorado, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, às vezes, as perguntas vêm relacionadas a uma fase ou outra, ou uma coisa muito específica que estará lá no município, né? O Brasil com uma diversidade tão bonita, tão enriquecedora, muitas coisas os municípios vão fazer no norte muito diferentes daquelas que o sul vai fazer, mas com uma diretriz, né, nacional, uma orientação específica a ser concretizada numa determinada realidade. Passo em seguida a palavra ao Alisson Mustafa, saudando você, já disse da forma didática, como já se manifestou. O Alisson, que é coordenador da Secretaria de Assuntos Educacionais e Formação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. Muito obrigado, senador. Obrigado pelo elogio quanto à organização da fala. Eu acho que o Heleno já trouxe aí alguns pontos importantes, abordando sobre a própria estrutura do que está no PL, no projeto de lei 2614, agora de 2024. Tem um aspecto que é interessante, porque, de fato, embora num formato um pouco diferente, há uma parte importantíssima, mais da metade, do conteúdo desse novo plano é basicamente uma atualização do conteúdo do antigo plano. E por que razão? A gente está simplesmente naquilo que foi estabelecido na Conferência Nacional de Educação, na CONAE. A gente está requentando os argumentos e tudo mais? Não. É porque nós temos a compreensão de que, infelizmente, aquilo que foi estabelecido como metas para o plano anterior, na sua grande maioria, não foi alcançado. Então, a gente não pode abandonar aqueles itens, a gente precisa reafirmá-los e reforçá-los, trazendo para esse novo plano agora, porque compreendemos que aquilo precisa ser implementado. As questões de universalização, de acesso, de carreira, de permanência, as questões relativas aos estudantes, tudo isso precisa ser mantido, porque precisa ser finalmente garantido. Então tem que estar nesse plano novo. Não se trata não é interessante se for novidade. É interessante pensar, inclusive, porque politicamente nessa quadra histórica que a gente está vivendo, nós precisamos carregar coisas do plano anterior para este, porque não fomos capazes, enquanto sociedade, capazes, enquanto poder público, de garantir a implementação do que já estava ali estabelecido. Como novidade, eu diria que o que aponta neste novo plano e que precisa ser aprofundado, uma dessas coisas já foi trazida aqui pelo Heleno, é a questão da educação inclusiva. Mas pensar a educação inclusiva no seu sentido amplo. Não é apenas pensar inclusão no sentido dos alunos que são portadores de deficiência ou com algum tipo de comprometimento do ponto de vista cognitivo. Não é isso. É para além disso. A educação inclusiva num sentido muito mais amplo. Pensar as questões de gênero, pensar as questões raciais como parte de uma educação inclusiva. Segundo, isso precisa ser fortalecido neste plano, inclusive para aquilo que diz respeito à assistência aos estudantes, ao que é direito desses estudantes, mas aquilo também que servirá de suporte para os profissionais de educação darem conta dessa necessidade. Segundo tema, e ele de fato não está, eu diria que ele está subdimensionado, mas a realidade se impõe, e quando eu falo de realidade, eu estou falando de uma realidade muito concreta e do momento atualíssimo, que são as questões de natureza ambiental, que a gente precisa trazer para dentro da definição do Plano Nacional de Educação de maneira mais consistente, de maneira mais contundente, porque pensar educação como projeto de país
perpassa pensar a educação como verdadeira promotora de cidadania, e as questões de ordem socioambientais, elas são imperativos para nós neste momento. Nós vivemos um momento em que o Brasil está aí como centro de questões próprias do que se convencionou chamar de emergência climática. Estas questões precisam estar trazidas para dentro do Plano Nacional de Educação, como precisarão, em algum momento, subsidiariamente, ser trazidas para dentro das discussões das diretrizes da educação nacional. Então, esses temas, que são temas candentes, são temas que estão aí na ordem do dia, que são objeto de debate dentro da educação, precisam também vir para dentro dela como forma estruturante da educação no Brasil. Então, creio que, para além das questões outras, e há uma questão que não é nova, mas que precisa ser atacada de uma forma muito contundente também. Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de carreira docente, e aí eu fiz aqui a reivindicação de que aquilo que for decidido no plano, sobretudo dentro da lógica de um sistema nacional de educação, esteja essas mesmas diretrizes. Quando a gente fala de carreira, quando a gente fala de permanência, já temos hoje um problema no Brasil com a carreira docente não sendo atrativa, temos um déficit de formação de profissionais da educação, e a educação tendo a centralidade que tem, a gente não pode esperar que isto se transforme num problema maior do que já é no Brasil. A carreira docente, a garantia de formação de professores, o fortalecimento das licenciaturas, tendo na carreira um atrativo. Se nós não tivermos a coragem necessária de atacar isto nesse plano, podemos perder um tempo precioso em que um problema vai se instalar diante do Brasil, que é a oferta de professores formados com qualidade para atender às necessidades da educação nacional em todos os níveis. Então, isso também precisará ser discutido aqui. Agradeço de novo, Alisson Mustafa. Seja sempre também muito bem-vindo aí à comissão, ao Senado Federal, né, representando, né, uma confederação tão importante também. E quero dizer também que recebemos mais algumas perguntas que deixaremos assim na comissão para que, na oportunidade própria, né, a nossa secretária da comissão e o grupo que faz um trabalho tão bom e tão importante possam já separar e encaminhar para as pessoas também. Algumas já foram, de alguma forma, respondidas, porque o objetivo principal dessas primeiras audiências é nos inteirarmos no contexto do Plano Nacional de Educação, a importância do plano, a necessidade, continuidade ou não do plano anterior, né? Essa reflexão, inclusive, que o Alisson acabou de fazer sobre esse assunto, né? Mas são perguntas muito importantes, né? E a gente sugere, inclusive, que as pessoas continuem mandando as perguntas para a própria Comissão de Educação, ser encaminhado da maneira mais adequada e encaminhando para os expositores e expositoras. Então, só leio mais algumas. José, do Paraná, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, atual, possui muitas lacunas no que se refere à área de línguas estrangeiras. Como o novo Plano Nacional de Educação atuará no desenvolvimento desse aspecto? Maxwell, de Minas Gerais, como conciliar a necessidade de inserção do estudante ao mundo do trabalho e a tendência de expansão do ensino integral, quer dizer, o que também foi abordado, né, pelos expositores. Milton, de São Paulo, quando serão realizadas mudanças do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, para que ele atenda às novas diretrizes da educação básica, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular? Carolina, de Pernambuco, como resolver o problema da desvalorização do professor, principalmente da educação básica,
Os jovens não querem ser professores ou professoras no Brasil, né? É um debate, né, que nessa hora específica só de valorização da carreira docente dos profissionais da educação, vamos ter que fazer, eu concordo inteiramente, né, com a Querolaine Maria, do Mato Grosso do Sul, como Plano Nacional de Educação 2024-2034 combaterá a evasão escolar no ensino médio e quais ações tornarão essa etapa mais atrativa e conectada ao mercado. Olhar, inclusive, né, Maria, o projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, tratando especificamente do ensino médio, da profissionalização, da carga horária, né, da Base Nacional Comum Curricular, e com essa preocupação, né, de tornar, através dos itinerários formativos, mais atrativa e conectada, né, ao mundo do trabalho. Rita, de São Paulo, o novo plano terá conteúdos relacionados ao autoconhecimento, dada a importância de primeiro conhecer sobre si e depois sobre o mundo. Lembrando também a Rita que existe um outro documento que eu considero assim bem interessante, que é Educação na Pandemia, que está disponível também no site da Comissão de Educação, onde esta área assim, do apoio, do conhecimento, a interface entre saúde, educação, a promoção da saúde mental, está relacionada, né, ao autoconhecimento também. Isso sempre foi levantado, sabe, Rita, em todas as audiências públicas, a importância de dar sustentação, né, à saúde mental, promover a saúde mental de professores, profissionais, alunos, famílias. Isso tem que fazer parte realmente do processo educacional como uma demanda da sociedade nos dias de hoje. Eu quero agradecer novamente a Manuela, parabéns ao Heleno, né, sempre presente, ao Hugo, que esteve com a gente também, ao Alisson. Né? É importante a gente dizer também para os que nos acompanham que segunda-feira da semana que vem teremos uma nova audiência pública, né? Será a 5ª audiência pública. E quero agradecer a Andréia e toda a infraestrutura da Comissão de Educação, a consultoria, os meios de comunicação do Senado, que transmitem essa audiência pública para o Brasil, e convidar, incentivar as pessoas a fazerem as perguntas e termos, né, em função do novo plano, façam a leitura, discutam o plano, o texto enviado pelo governo, pelo Executivo ao Congresso Nacional, e que a gente possa até ter todas as dúvidas e perguntas já organizadas na comissão para entregarmos para os expositores antes das audiências públicas. Isso até facilita também, mas pode acontecer durante a audiência pública, que serão valorizadas da mesma maneira. Muito obrigado aos expositores, a expositora, agora no singular, né, Manuel? E nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de novo e declaro encerrada a presente reunião. Obrigado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade.
O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. No Distrito Federal, a TerraCap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Esta edição do Cidadania vai tratar dos resultados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A pesquisa foi feita nos últimos 3 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef. E os números são preocupantes. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos violentamente no Brasil de 2021 a 2023. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Ana Carolina Fonseca, que é a nossa entrevistada hoje. Ela é oficial de proteção do Unicef no Brasil. Ana Carolina, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta relacionada a esse primeiro número, que para mim é um número assustador. 15 mil mortes de crianças com idade entre 0, crianças e adolescentes, né, com idades entre 0 e 19 anos, em 3 anos. O que é que poderia explicar esse número tão absurdo de homicídios? Olá, eu agradeço o convite de poder participar e debater esse tema, né? O estudo traz alertas muito importantes para a gente. Esse nos chama sempre a atenção, então a gente está falando de um contexto que ainda continua se agravando. A gente teve mais de 15 mil vidas perdidas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, são números inaceitáveis. E a continuidade desse cenário passa por muitos fatores, mas um deles, para começar, é a própria banalização dessas mortes, principalmente porque a gente está falando de meninos negros adolescentes, que são a maioria desses 15 mil. E, infelizmente, a gente ainda olha para essas mortes de uma forma... Nós ainda invisibilizamos essas mortes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para ele. Eu vou, então, já aproveitando o que você falou aí, há um recorte racial, não é? E provavelmente social também. Geralmente são meninos mais periféricos, meninos que, por exemplo, estariam nas favelas em situação mais próxima de ambientes violentos, seria isso?
Os recortes que a gente consegue saber, né, assim, as informações que a gente tem são as informações que os boletins de ocorrência nos fornecem, né? Então, é um estudo que ele é feito baseado nas informações dos boletins de ocorrência. A gente ainda tem que saber muito mais sobre quem são esses meninos e meninas. Olhando para as informações que a gente consegue ter acesso a partir desses registros, o que a gente consegue saber é que 90% são meninos, 82%, quase 83% são negros, arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, e a gente tem aí algumas dinâmicas diferentes de acordo com faixa etária. Então, de 0 a 9 anos, a gente está falando muito de uma violência no ambiente doméstico, e à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, isso vai assumindo características de uma violência urbana. Então, acho que essas são as características gerais que a gente consegue traçar a partir do estudo. Você falou aí, quando vai deixando a infância e vai entrando na adolescência, ganha a característica de violência urbana e muitas mortes com arma de fogo. E aí uma coisa me veio à mente, a gente está vindo de um processo nos últimos anos no Brasil de um forte movimento, inclusive político, pela liberação do uso de arma de fogo indiscriminado. Isso eu estou falando de maneira bem geral. Isso acaba se refletindo também na violência letal, nas mortes desses meninos e meninas? Quando a gente olha para os dados, de fato, a arma de fogo está presente na maior parte dessas mortes. E nos assusta muito que a arma de fogo também, né, tem uma participação expressiva na morte das crianças. Então, o que está acontecendo nessas casas, né, que essa arma de fogo está ali sendo parte dessa dinâmica violenta? Então, de fato, a gente tem feito a recomendação de que a gente precisa avançar na discussão sobre o controle de armamento por pessoas civis, né, de armamento bélico por civis, mas a gente também tem que avançar na discussão sobre o controle do uso da força pelas polícias, né? Então, a gente também precisa observar, isso o estudo nos aponta, um crescimento, né, das mortes decorrentes de intervenção policial, também por arma de fogo, né? A gente teve uma média aí de 18% dessas mortes decorrentes de intervenções policiais. Nesse caso, mas a gente vai para outros pontos da pesquisa também, mas nesse caso específico dos homicídios, o que mais te surpreendeu ao ver os resultados, Ana? O que mais nos surpreendeu foi o aumento entre crianças pequenas, porque quando a gente olha a série histórica, na verdade, a gente está vendo uma diminuição nos números gerais de mortes violentas, mas nos chama a atenção um aumento entre as crianças pequenas, então a gente precisa ficar atento a isso e entender se isso é uma tendência que vai se confirmar, e nos chama a atenção o aumento significativo das mortes decorrentes de intervenção policial. Então esses são os dois alertas que a gente deixa. Essa questão da intervenção policial traz à tona também uma outra polêmica mais recente, que em alguns estados, por exemplo, a gente tinha, estado de São Paulo, por exemplo, o uso de câmeras, exatamente, que comprovadamente mostrou uma diminuição da violência como um todo, inclusive de homicídios de pessoas em geral, dos próprios policiais. Talvez fosse um caminho que pudesse trazer mais segurança, né, para essas crianças que estão em regiões mais vulneráveis e mais próximas de ambientes violentos. Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita. Existem evidências robustas, né, da eficácia de alguns mecanismos. As câmeras corporais, né, é um deles. A gente acompanhou a experiência de São Paulo no uso das câmeras no período, né, em que havia ali a gravação ininterrupta. E entre 2019 e 2022, uma pesquisa do próprio Unicef, também com o Fórum de Segurança Pública, registrou uma queda de 66% das mortes de adolescentes por intervenções policiais. Então, de fato, a gente tem indicativos de por onde a gente precisa caminhar para poder, de fato, reverter esse cenário. Há a possibilidade da gente perceber, você já mostrou um bom caminho para um caso específico. Que outras políticas públicas a gente já consegue imaginar, pegando aí esses dados tão fresquinhos aí do que o Panorama nos trouxe, para diminuir mais drasticamente ainda, para a gente passar de 15 mil para, ter uma redução de 50% pelo menos, né, no próximo estudo daqui a 3 anos. Que políticas públicas a gente já pode pensar agora? E essa discussão são mortes evitáveis, né? Assim, não é aceitável que a gente continue convivendo com elas. O primeiro ponto realmente é o controle de uso da força pelas polícias, porque só com isso a gente reduziria 1 em cada 5 mortes, né? No ano passado a gente estava falando dessa proporção. Reduzir armas, né? Ou fazer o controle do uso de armamento por civis,
também vamos reduzir essas mortes. Agora, no médio e longo prazo, a gente também precisa fazer uma discussão sobre racismo, sobre o racismo estrutural, que também atravessa as polícias, que atravessa as forças de segurança como um todo, e a gente precisa olhar para os outros serviços, né? Outros estudos do Unicef mostram que adolescentes que perderam a vida por violência muitas vezes já estavam fora da escola há muito tempo. Então, a gente começa, na verdade, a excluir esses meninos e essas meninas, mas sobretudo os meninos negros, desde a primeira infância, quando ele não encontra uma escola que o acolhe, quando ele vai ali não sendo acolhido por esses diferentes serviços. Então, são várias ações integradas. Você vê como importante também a gente mudar a cultura do sistema. Aí você já falou da polícia, né? Mudar a cultura dentro da polícia, mas aí eu penso também do próprio Ministério Público na atuação, né? E principalmente na questão do cuidado, do Conselho Tutelar. É importante a gente treinar e capacitar melhor toda a infraestrutura que faz esse atendimento das crianças que sofrem violência? Com certeza, capacitar toda pessoa que trabalha, que atende uma criança ou adolescente, ela precisa saber identificar que essa criança e adolescente está sendo vítima de violência, principalmente quando a gente fala violência sexual, mas outras formas de violência também. As violências, uma criança normalmente ela sofre múltiplas violências, né? E se a gente consegue identificar o sinal de cada violência, né, dessa primeira violência, interromper esse ciclo, a gente vai construindo outras trajetórias. O Conselho Tutelar é fundamental, educação, saúde, as forças de segurança como um todo, o sistema de justiça como um todo. A gente realmente precisa de um grande pacto para que a gente consiga, de fato, enfrentar e reverter esse cenário. Ana, eu vou passar para outro ponto da pesquisa que esse, para mim, assustou ainda mais. Essa a minha visão como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, que são os dados referentes ao estupro de crianças e adolescentes. Em 2021, o número era cerca de 46 mil e saltou para cerca de 64 mil casos notificados. O que provoca um salto absurdo desses? Na verdade, a gente tem que olhar para esse dado pensando que a gente pode estar lidando com dois cenários. Pode sim ter um aumento dos casos de violência, isso é preocupante e a gente tem que sempre pensar que isso pode estar acontecendo, principalmente porque também aqui aumentaram os casos, principalmente entre as crianças pequenas, aumentou em todas as faixas etárias, mas o maior crescimento foi entre as crianças pequenas. Mas a gente também pode estar lidando com uma maior notificação. Isso, de alguma forma, é um sinal positivo, né? A gente tem investido no Unicef, mas várias organizações, na capacitação dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, do Conselho Tutelar, para que identifiquem, reconheçam que isso é uma violência e que isso precisa ser notificado. Então, a gente quer confiar também de que a gente tem um sistema de proteção que está mais alerta, mais engajado na identificação e na notificação desses casos. Agora, se esse dado nos assusta, infelizmente o problema é muito maior, né? A gente tem uma subnotificação muito expressiva da violência sexual. É que no Brasil existe ainda essa cultura do silêncio e no caso de criança e adolescente ainda existe uma culpa atrelada também quando ela sofre uma violência. Por que é uma violência? Né? O abuso sexual, o estupro, ele é uma violência. E a criança muitas vezes não tem nem a noção do que está sendo feito. Aí, agora me veio à mente, de acordo com o que você me falou aqui, a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas. Talvez isso ajudasse a resolver a questão da subnotificação, por exemplo. O que é que você pensa a respeito? Concordo plenamente. A educação sexual nas escolas ela é fundamental. A criança, desde pequena, ela tem o direito de aprender sobre o seu corpo, sobre limites, sobre o que não é um toque adequado, o que ela faz quando isso acontece, né? Aprender que alguém pedir um segredo, isso não é certo. À medida que ela vai crescendo, aprender, principalmente as meninas, né? Encontrar na escola um espaço que diga para elas que o corpo dela não é um objeto, né, que ela tem o direito de ser respeitada. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar dessa forma, porque por mais que a gente prepare os serviços para identificar um sinal, para poder fazer essa denúncia, mas quanto mais a própria criança e adolescente, né, souber que ela tem o direito de pedir essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir interromper muito mais ciclos de violência. Ana,
tem um recorte de gênero, no caso do estupro, é mais comum com as meninas? Tem um recorte de gênero, então a violência sexual, ela atinge principalmente meninas, né? São as mais vulneráveis, a gente está falando aí desses mais de 164 mil vítimas, 87% eram meninas, 35,8% tinham até 9 anos, né? Mais de 80% tinham até 14 anos, então são crianças, né? Nós estamos falando de crianças, mas também não podemos ignorar os meninos, né? A gente também tem números altos, foram mais de 20 mil meninos vítimas de estupro também nesses 3 anos, então é importante a gente entender as dinâmicas, né? Vão ser diferentes contra um menino, contra uma menina, né? A idade, o pico de idade para as meninas é 13 anos, para o menino é aos 4. Por isso que esses estudos são importantes, a gente precisa entender como acontece para que a gente, de fato, consiga dar uma resposta para isso. E aí eu já vou te perguntar, é possível a gente pensar em uma resposta a curto e a médio prazo que possa fazer com que esses números se reduzam e também que acabe com a subnotificação? Estou te fazendo várias perguntas numa só, mas você pode responder aos poucos, tá? Claro. No curto prazo, acho que tem um movimento que já tem acontecido, inclusive com a participação importante da imprensa, da gente discutir tudo isso, né? Acho que o movimento também dos direitos das mulheres tem pautado muito a questão da violência sexual, e no curto prazo isso é muito importante, né? Você ver o relato de alguém, saber que você pode pedir ajuda, saber que aquilo não é correto. Então, a gente precisa de uma grande mobilização de campanhas, de informação. Em todos os lugares onde tem, né, um aumento desse tipo de mobilização, aumenta o número de denúncias. Agora, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa realmente de ter assistência social, por exemplo, discutindo vínculos familiares, a gente precisa da educação também, trazendo a família para mais próximo, a gente precisa discutir os padrões de socialização, né, que vão associando o menino a um comportamento violento, né, e a menina, né, a ser ali o objeto, né, objetificada nessa relação com os homens. Então, no médio prazo, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical, eu diria, na forma como a gente tem socializado meninos e meninas na nossa sociedade. E os serviços, vou sempre insistir nessa tecla, né? A gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, todo mundo que tem suspeita, não precisa ter certeza, precisa priorizar a proteção dessa criança. Na dúvida, acione um sistema de proteção. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem uma cultura, a primeira cultura que você falou que tem que ser destruída e que a gente chama cultura de estupro, né? A cultura do estupro, né? Que é exatamente isso, de respeitar o corpo da mulher, da menina, da criança, do menino, né? Respeitar o corpo do outro. Sempre. Mas isso que você falou, mais agora relacionado às denúncias, me trouxe aquele ditado antigo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e quando é uma questão relacionada à família, porque muitas vezes os estupros e os abusos acontecem dentro da família e às vezes os vizinhos ou os parentes, eles têm um certo receio de denunciar como se fosse algo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente quebrar essa cultura, que é importante sim denunciar, proteger aquela criança, aquele adolescente. A proteção de uma criança e de um adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente realmente precisa quebrar essa cultura de que o que acontece dentro da família vai ficar ali dentro da família, porque senão a gente não vai proteger, né? A residência é o lugar de maior prevalência da violência sexual em todas as faixas etárias. Para você ter uma ideia, entre 0 e 4 anos e entre 5 e 9 anos, isso fica entre 70% e 72% dos casos foi dentro de casa por alguém conhecido, né? Então, mesmo quando essa adolescente vai ficando mais velha, as violências ainda acontecem nesse ambiente doméstico. Então, se a gente não quebrar, não romper essa barreira, né, e não fizer a opção pela proteção, a gente de fato não vai conseguir reverter esse cenário. Ana, o Unicef, a gente tem que deixar claro, às vezes é a primeira vez que a pessoa ouve a expressão, ele é da ONU, é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e ele, na verdade, faz ações específicas em todos os países onde a ONU está presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pesquisa é nossa, a gente está falando da nossa realidade, mas é possível a gente pescar ações que foram bem-sucedidas em outros países? Vocês conseguem
ter esse olhar? Eu não estou nem perguntando a respeito de pesquisas equivalentes em outros países, mas, por exemplo, um país vizinho que tenha conseguido reverter números complexos como esses que o panorama nos mostra hoje. Eu acho que a grande, né, vantagem da gente, nesse momento, poder fazer essa pesquisa, né, de ser o Unicef e a ONU fazendo, é a possibilidade desse intercâmbio, né, de experiências. Comparar dados é realmente difícil, mas a gente tem, sim, inspirações de outros países. Quando a gente pensa a violência letal, a questão do uso de câmeras realmente desponta como algo emblemático, muito embora a experiência mais reconhecida hoje tenha sido, inclusive, a de São Paulo. Quando a gente pensa violência sexual, o que a gente tem aprendido com países e com experiências que têm conseguido reverter esses números? Trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, trabalhar com a escola, trabalhar com a saúde, trabalhar com a assistência social, trabalhar com as meninas e os meninos, né? Então, em tese, não tem muito segredo em relação ao que precisa ser feito. A questão é você conseguir realmente essa articulação intersetorial. E aí um ponto também para destacar, o Brasil é pioneiro em legislações que protegem crianças e adolescentes, né? Então, acho que a gente conseguir colocar em prática isso que o país também tem de diferencial, né, em relação a outros países. Ou seja, a gente tem a lei tem qualidade, tem que ter mais ação. Temos que ter mais ação e mais ação intersetorial. Acho que esse é um ponto para a gente conseguir ainda avançar, né? Então, se a gente conseguir que esses serviços se falem, que a gente consiga atender essa vítima também de uma forma efetiva, de uma forma intersetorial, isso vai dando coragem para outras vítimas também denunciarem. Esse é um ponto muito importante. Não é fácil, muitas vezes, fazer uma denúncia, porque às vezes você vai encontrar um serviço que não está preparado para te acolher. Então, quanto mais esses serviços estiverem preparados e um conselho tutelar articulado com a saúde, com a assistência, que consiga garantir, né, esse atendimento rápido, a inclusão em serviços de atenção à saúde mental, tudo isso vai aumentando a confiança da população para, de fato, fazer as denúncias, né, e as denúncias que são tão necessárias. Qual dado te chamou mais atenção na pesquisa como um todo, que mais te surpreendeu? Sempre nos surpreende também aqui na violência sexual o aumento das notificações contra as crianças pequenas. E aqui nos surpreende bastante, a gente fica se perguntando justamente, né, o que está acontecendo, porque quando a gente pensa na denúncia de violência sexual contra adolescentes, né, a gente quer acreditar que pode ser resultado de um movimento também de conscientização, né, de adolescentes ali se sentindo mais seguros para fazer isso. A criança pequena vai sempre depender de alguém que identificou esse sinal e que fez esse alerta. Então, isso sempre nos assusta muito. E a violência sexual, a violência de uma forma geral, né, contra a criança pequena, ela vai ter repercussões muito, muito importantes para o desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, impactos a curto, médio e longo prazo, né? Então, nos chama sempre muito a atenção quando a gente vê essa notificação crescendo entre as crianças pequenas. Nesse ponto, a gente tem até que trazer também, a gente está pensando muito em como diminuir os números para que não tenha que chegar no sistema de segurança pública, né, que a gente não tenha tantas notificações. Mas agora você me trouxe, e quando você falou crianças pequenas, eu logo pensei nas redes criminosas de pessoas pedófilas, né, gente que abusa de criancinha para satisfazer pessoas doentes, porque na verdade é isso, é um crime que acontece no mundo inteiro e que nos choca muito quando a gente vê, eu imagino quando você vê uma criança passando por isso. E aí eu queria pegar esse outro lado, você falou, eu fiquei imaginando como você deve ter reagido quando viu principalmente essa grande porcentagem com crianças. Como preparar também o outro lado, né? No caso, as delegacias de polícia civil. A gente falou muito de polícia militar, que é quem estava muito relacionado aos crimes de homicídio. Mas preparar a polícia civil para investigar e até para impedir esse tipo de crime, sabe? Que, infelizmente, como você falou, ainda está muito comum e ainda tem crescido, que é o crime de pedofilia, a exploração de crianças, de bebês, inclusive, exploração sexual. É possível a gente fazer esse treinamento e é possível, dessa maneira, a gente até, vamos pensar, coibir, né,
esse tipo de quadrilha, por exemplo? O estudo, o que ele nos mostra, na verdade, é que a maior parte dos casos, né, de violência sexual que chegaram ao conhecimento da polícia são casos intrafamiliar, né? São pessoas conhecidas e é importante a gente até frisar isso, porque às vezes a gente fica esperando ver um criminoso da forma como a gente constrói o imaginário, né, do que essa pessoa que tem coragem de fazer isso, mas infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, né, o tio, um padrasto, um avô, um pai, então a gente está falando de pessoas do convívio normal dessa criança, desse adolescente. Então esse é um ponto que a gente precisa sempre frisar. As delegacias realmente precisam estar preparadas até para ter essa sensibilidade de entender o que é uma dinâmica de uma violência intrafamiliar, inclusive entender que não é porque é o pai, um padrasto, alguém que tem um poder em relação a essa criança, que isso é uma violência menor. Não, não é, né? Então é importante que quando esses casos cheguem, eles sejam levados a sério, que o relato de uma criança ou adolescente seja levado a sério, né? Independente do agressor ser alguém da família, e vai ser na maior parte das vezes. Então sim, a gente precisa de delegacias muito bem preparadas, inclusive as delegacias que atendem violência contra mulheres, né? A gente precisa fazer mais essa discussão também. Quando uma mulher vítima de violência doméstica chega até uma delegacia, é muito importante entender o contexto das crianças também. Elas também são impactadas por essa violência doméstica e a gente precisa entender o quanto elas também são vítimas direta e indireta dessa violência. Você até falou, a polícia tem que entender que é uma violência maior até, né? Quando alguém de dentro da família está cometendo esse tipo de violência. Eu pensei agora, confesso que tudo isso mexe comigo também. E aí eu pensei nas crianças que passam por isso, crianças e adolescentes. A gente precisa pensar no acolhimento também, né? Para curar esses traumas. A pesquisa leva a isso também, a questão psicológica, psicossocial? A pesquisa ela parte dos dados dos boletins de ocorrência, então a gente não consegue saber como é que esses casos foram conduzidos, né, encaminhados. É uma pergunta fundamental. A gente tem uma lei relativamente recente, né, de 2017, que é a Lei 13.431, que ela obriga que todos os municípios criem um comitê, né, para poder justamente articular os serviços em torno de crianças e adolescentes que são vítimas e testemunhas de violência. A gente precisa cobrar, né, pela implementação desse comitê, dessa lei, de fluxos integrados, porque é isso que vai garantir que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha a devida atenção da saúde mental. Ela vai precisar disso, né? A violência, ela tem repercussões devastadoras mesmo no desenvolvimento, então é importante que ela seja atendida pela saúde, com agilidade. Se essa violência aconteceu há menos de 72 horas, ela precisa ter acesso a profilaxias, né? Ela precisa depois ter acesso à atenção em saúde mental. Essa família vai ter que ser vista, né? A gente está falando de violências que acontecem dentro da família, então você afasta o agressor. Como é que fica a situação dessa família? Muitas famílias não denunciam por uma dependência econômica, inclusive, do agressor. Então, a gente precisa da assistência social junto, pensando como é que essa família se reorganiza economicamente. Então, são muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. Espero daqui a 3 anos te entrevistar de novo, trazendo números melhores, viu? Eu que agradeço, e o importante, a pesquisa é para isso, né? Para a gente pautar, para a gente levantar esse debate realmente. Então, obrigada por esse espaço. Eu agradeço a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado.
As bets todas, mesmo aquelas que se apresentam em português, se apresentam aqui no Brasil, são sediadas no exterior, utilizam-se de estrutura no exterior, exatamente para não se submeter à legislação brasileira. O que a nossa legislação fez foi impor essa presença jurídica também no país para que possa haver essa arrecadação. Quais são as providências que a Receita Federal tem adotado para identificar transações e lucros, até sonegações por parte dessas bets aqui no Brasil? Infelizmente, eu não posso lhe dar uma resposta direta, é isso que nós estamos fazendo ou que nós vamos fazer, porque é uma dúvida no mundo inteiro em como fazer essa tributação em relação a todas as atividades digital. O que eu posso lhe assegurar, senador, é que nós estamos seguindo um movimento mundial de coordenação entre os fiscos para que haja cooperação em troca de informações relacionadas à movimentação financeira, para que qualquer que seja o caminho adotado pelas legislações nacionais, como foi aqui no Brasil, no caso da legislação das bets, nós tenhamos condições de implementar a lei. Você acredita, senhor Barreirinha, que a Receita Federal, ao final desse ano, ela vai em cima, ela tem como levantar quem ganhou durante o ano pelos CPFs, apostadores, casas de aposta, que a Receita Federal vai em cima daqueles que tiveram ganhos e que tenham impostos devidos? É uma fiscalização difícil, porque nós estamos falando aqui de centenas de milhares, talvez milhões de apostadores em relação a isso, com um valor baixíssimo de renda, que muito provavelmente eles estão, inclusive, na faixa de isenção ali na frente. Então, não vou lhe dizer que é uma fiscalização fácil nem efetiva. Em princípio, essa é uma regra geral, o apostador mais perde do que ganha. O nosso foco tem que ser na empresa. A empresa, sim, é que ganha. Ela é que tem lucro, ela que tem que pagar imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá, notebooks, celulares, drones, carros elétricos. E o que essas novas tecnologias têm em comum? O lítio. O mundo precisa de minerais e o Brasil pode ser protagonista nesse cenário. Senadores e especialistas debateram em audiência pública estratégias para o desenvolvimento de uma indústria de processamento mineral no país, com destaque para a exploração de lítio. Países e empresas em busca dos minerais críticos, como o lítio, um dos insumos fundamentais para a transição energética.
Mas não basta explorar, é preciso pensar em como armazenar e processar esses minerais. O mundo precisa descarbonizar. Descarbonização mundial depende de transição energética. Transição energética depende de bateria. E bateria se faz com minerais. É um conjunto de minerais, senadores. O lítio com o maior destaque, sem dúvida. Não é só uma questão de energia, é uma questão muito substancial de mudança de paradigma de produção no mundo inteiro. E o lítio vai ser necessário para armazenar essa energia. Para se fazer bateria, é preciso ter lítio, é preciso ter níquel e é preciso também ter alumínio e manganês, tá? E para se fazer motores elétricos, é preciso terras raras, tá? Então, esses minerais são considerados hoje críticos pela Agência Internacional de Energia. O valor de mercado de cobre, lítio, níquel, cobalto, elementos de terras raras e grafite juntos mais do que dobrará até 2040, passando dos atuais 325 bilhões de dólares para 770 bilhões. Em 2023, o Brasil exportou mais de 4 bilhões destes minerais, com destaque para a venda de cobre, com 3,4 bilhões. China, Europa, Estados Unidos, alguns mais do que outros, alguns mais acelerados que outros, mas a demanda ela é crescente. O Brasil certamente tem um papel extremamente relevante para o mundo na oferta do lítio, mas também na oferta da grafita das terras raras e do níquel. A boa notícia, o Brasil tem reserva de todos esses chamados minerais críticos e a demanda é maior do que a oferta, ou seja, uma janela de oportunidade para o país. Porém, quem domina as tecnologias de processamento desses minerais é a China. Todo o processamento, ou quase todo o processamento desses minerais hoje é feito na China. Para o Brasil isso é problema nenhum. O Brasil tem e continuará tendo excelentes relações com a China. Mas alguns países do mundo decidiram não mais depender da China e estão buscando outras fontes de fornecimento. Ora, o Brasil tem os minerais, essa indústria de processamento é intensiva em energia, nós temos uma matriz essencialmente limpa, então o Brasil pode e deve ser o lugar que vai abrigar essa indústria de processamento, essa indústria estratégica de processamento desses minerais críticos. Um capítulo que se abre para nós, que é exportar matéria-prima, exige a primeira parte da expertise. Mas o mais importante é trabalhar a matéria-prima e industrializar. É isso que seria o grande objetivo do Brasil. O lítio é essencial na fabricação de baterias para carros elétricos, na de eletrônicos e na indústria farmacêutica. Então, vamos conhecer mais sobre o mercado desse mineral. Chile, Austrália, Argentina e China têm as maiores reservas de lítio no mundo. Já quando se fala em produção, o destaque é para a Austrália, seguido de Chile, China e Argentina. China, Austrália, né? Tem um pouco mais. Aqui para a América do Sul tem o famoso triângulo do lítio, né? Chile, Argentina e a Bolívia aqui, né? Em geral, o lítio aparece em 3 tipos de reservas, né? O primeiro tipo de reserva é a reserva salar, né? Que é o caso do Chile, da Argentina e da Bolívia. E a exploração dessas reservas salares demanda muita água e tem um impacto ambiental muito preocupante, tá? Você tem as reservas em rocha, principalmente as rochas pegmatíticas. Aqui eu estou me aventurando aqui na geologia, viu? O professor aí do lado. Rochas pegmatíticas, tá? Esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Austrália também, tá? E a exploração em rocha pegmatítica tende a ser
ambientalmente mais amigável, principalmente se empregado as tecnologias adequadas, como é o caso aqui da Sigma. E há também o lítio em argila, mas não tem havido no mundo muita experiência de exploração de lítio em argila. As reservas mundiais eram pequenas porque a demanda era pequena pelo lítio. Então não fazia sentido, ninguém está procurando lítio, não tem quem compre. Né? Basicamente, a demanda por lítio era para as graxas, era para cerâmica, era não sei se principalmente, mas também para medicamentos. Portanto, medicamento. Né? E agora você tem essa revolução que, olha, o mundo precisa de bateria de lítio para fazer transição energética. Então vamos todo mundo correr atrás do lítio. Pois é, o Brasil tem um diferencial competitivo. É o único produtor de lítio verde no mundo, ou seja, o mineral é extraído sem emissão de poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono. O nosso é granular, o nosso não leva nenhum ácido, não leva nenhum químico nocivo na sua na produção, é único no mundo, é carbono zero, é por meio desse descolamento da rocha em que nós produzimos esse lítio, que ele não é amassado como o usual do mercado, e que a gente coloque para o mundo que o lítio do Brasil ele é processado, grau bateria, verde e único no mundo. Acho que é importante demais. O Brasil tem energia limpa, como poucos países têm. O Brasil tem uma mineração responsável. Tá? A nossa política ambiental é muito exigente. Tá? Então, se esses países, mundo afora, querem ser coerentes quando tratam de transição energética, os investimentos nessa indústria de transição energética, seja na transformação mineral, seja na cadeia de baterias, etc., tem que ocorrer no Brasil com energia limpa. Agora vamos saber mais sobre a produção brasileira. O país tem a 7ª reserva, quase 5% do total. Já na produção, somos o 5º, com cerca de 3% da produção mundial. Minas Gerais concentra 85% das reservas conhecidas de lítio no país. A gente tem uma reserva de 1.370.000 toneladas, mas essa reserva é crescente. Existem outros projetos que estão em andamento e que tendem a ampliar tanto a reserva como a produção do lítio. Foi um planejamento para que a produção respeitasse a sociedade, o meio ambiente e a comunidade do Vale do Jequitinhonha, e em especial Itinga e Araçuaí. Itinga, só este ano, em função dessa atividade econômica que a Sigma levou, aumentou 30% no seu PIB. Pesquisas indicam reservas de lítio em outras regiões do país, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu vejo assim que essas grandes reservas aí estão em Minas, as grandes reservas de lítio. Mas acredito que deve ter grandes reservas da Amazônia também, não sei. Já foi feito um levantamento, uma pesquisa que a gente possa dizer que é só nesses 2 lugares, ou a gente teria expectativa para ter outras minas importantes? Em termos de reserva, o senhor pergunta. De reserva, né? Reserva. Já tem pesquisa, já tem alguma coisa, ou ainda temos... Inclusive, esse negócio de pesquisa me deixou meio preocupado um dia desse, porque, segundo informações... O que nós temos pesquisado hoje, em torno de 23% do território nacional, o resto ainda não se pesquisou para saber exatamente que minério nós temos, principalmente desses minérios mais necessários à tecnologia, à transição energética e tantos outros. O que o senhor sabe, além daquilo que está posto? A principal reserva está ali no Vale do Jequitinhonha, que vai ali do norte de Minas até o sul da Bahia. Tá? Há reservas em exploração pela companhia AMG, no sul de Minas Gerais, na região de São João del Rei. E há outras empresas procurando o lítio em Minas, na Bahia. E
A informação que eu também tenho é que existe um potencial de identificação de novas reservas, realmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e, se eu não estou enganado, também na Paraíba e em Pernambuco. Eu estou bastante confiante de que novas reservas, especialmente do lítio, vão ser identificadas. Até porque os geólogos com quem eu converso sobre isso, eles dizem, olha, o lítio não é um mineral raro, não é difícil encontrar lítio. Como já foi dito lá atrás, o Brasil tem potencial competitivo com recursos minerais abundantes e produz um lítio único, de qualidade. Mas o país precisa dar um salto tecnológico e superar a condição de mero exportador de matéria-prima. Exportar matéria-prima e depois comprar produto acabado. Isso é triste para a gente. Por exemplo, nós somos o país do agronegócio e dependemos, o NPK todinho, praticamente a gente tem que importar. Isso é uma doença que precisa ser curada na mente dos governantes brasileiros, né? Que a gente não faça a mesma coisa com o lítio, que por mais que a gente crie uma política, não precisa do governo explorar, está ali uma empresa explorando, construir uma política que possa fazer com que isso aconteça, se agregue valor. O que eu vejo o grande problema é dentro da industrialização de tudo no Brasil, nós somos o país que mais tem potencial de gerar energia no mundo. Nós temos a energia hidráulica, a água, nós temos energia solar, energia eólica. Nós éramos para ter a maior indústria de alumínio do mundo, era para ser nossa. As maiores indústrias de industrialização de alumínio era para estar no Brasil, não estão. Então, nós somos produtores, mas não comandamos. Para que a gente saia de um país produtor de commodities, né, e de fato agregue valor aos bens minerais, é essencial o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, porque a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas rotas tecnológicas, a gente vai conseguir agregar valor a esse bem mineral e chegar a produtos com maior valor agregado e maior competitividade para a indústria mineral brasileira, né? Precisamos dar um salto tecnológico, enfim. O Brasil está com a faca e o queijo na mão para se tornar uma alternativa para o mundo como fornecedor desses insumos na cadeia de baterias. E essa etapa da cadeia é uma etapa que agrega muito valor, que gera muito emprego e que demanda desenvolvimento tecnológico. O mercado internacional está em busca de oportunidade de investimento, tanto na produção mineral quanto na transformação mineral. Estamos buscando construir parcerias com outros governos que estão interessados nesses minerais. E aqui a parte que eu acho mais importante. Vamos fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação na área tecnológica para que a gente tenha no Brasil tanto a tecnologia nacional de processamento desses minerais, que hoje é basicamente sob domínio da China, e a tecnologia para a produção de bateria. Há muita coisa a se fazer para o país aproveitar a tão falada janela de oportunidades. Entre elas, buscar parcerias, melhorar a mão de obra, desenvolver tecnologias. Como objetivos específicos para o lítio, né, eu destaquei esses dois: a caracterização mineralógica e química de detalhe dos minérios alvo de estudo, visando determinar as fases carreadoras dos elementos de interesse, com destaque para lítio, cobalto e níquel. 15 segundos. E o desenvolvimento de rota de processo para a produção de compostos de lítio, carbonato hidróxido, grau bateria, a partir dos minérios pegmatíticos nacionais e o refino de compostos de grau técnico atualmente produzidos pela indústria nacional. Nosso Senai já tem um belo projeto de tecnologia para a produção de baterias e está iniciando um programa para desenvolver tecnologia de processamento desses minerais para a cadeia das baterias. Precisamos formar mão de obra qualificada, especializada, e o Senai também é parceiro nisso. Precisamos desenvolver infraestrutura adequada para os projetos. Esses projetos geralmente aparecem em lugares longínquos,
a colega da Sigma sabe muito bem disso, a necessidade de infraestrutura, de estradas, de que a rede elétrica chegue lá, né? E precisamos fazer isso tudo com absoluto respeito pelo meio ambiente, com responsabilidade ambiental. E um dos passos mais importantes para essa emancipação é conhecer as próprias reservas, os recursos disponíveis. E para isso, desenvolver pesquisas, aprimorar tecnologias de prospecção. Em outras palavras, é preciso investimento. Sobre a questão da identificação das áreas, quer dizer, do levantamento geológico na superfície brasileira. Até pouco tempo atrás, a exploração geológica das planícies era feita pela Petrobras, porque o objetivo maior era a identificação de reservas de petróleo. Aí você tem grandes planícies no Brasil. Você tem a planície amazônica, você tem a planície pantaneira, você tem a planície litorânea. O SGB, a CPRM, a antiga CPRM, agora sempre identificada como SGB, se ocupou sempre das áreas de cristalino, né? Das áreas de planalto, as áreas de elevações, de serra, né? E as áreas que estavam sob responsabilidade da CPRM estão bastante mapeadas. Eu já, inclusive, eles recentemente me mostraram uma comparação entre as experiências no Canadá, entre as experiências na Austrália, países que têm a dimensão territorial que o Brasil tem, e a gente não tem nada a dever, considerando isso, que a CPRM não fazia exploração em planície. Há uma necessidade de melhorar o mapeamento, melhorar a escala do mapeamento. Em 2023, nós tivemos disponível para o FNDCT 9,6 bilhões em recursos e em 2024, 12,7 bilhões. Então, esse é o nosso principal instrumento de apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Falando especificamente sobre ações implementadas pelo FNDCT, eu destaco essa encomenda, né, de ação transversal de 2021, em apoio ao projeto Infraestrutura e PDI em Tecnologia Mineral para a Produção de Níquel, Cobalto e Lítio, o projeto Nicole, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral, um valor de 3 milhões. E ele tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico para a produção de compostos de lítio, cobalto e níquel a partir de minérios brasileiros com especificações compatíveis para a produção de baterias de íon lítio ou seus precursores. Mas a ideia é que a gente faça uma chamada específica para o setor mineral, que aí envolva da geologia, a mineração e a transformação mineral. E aí a nossa proposta é uma chamada de influxo contínuo no valor de 150 milhões. Essa proposta ela já foi apresentada para o Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral, foi aprovada e ela deve ser encaminhada internamente para uma aprovação quanto à sua implementação. Nós estamos trabalhando no Ministério de Minas e Energia com 2 objetivos. Primeiro objetivo, o mundo está precisando dos minerais críticos, o Brasil vai cumprir esse papel e vai buscar ampliar a oferta dos minerais críticos, tá? Da produção mineral. Como é que se faz isso? Priorizando nos levantamentos geológicos as áreas com maior potencial para aparecer esses minerais e priorizando, apoiando também a atividade de pesquisa mineral. O segundo objetivo é a gente justamente desenvolver no Brasil essa indústria de processamento mineral, tá? Que vai agregar valor aos minerais e que vai permitir que o Brasil tenha uma posição estratégica na cadeia de valor das baterias, né? E quais são as diretrizes desse nosso trabalho, né? Priorizar os processos na ANM, no Ministério de Minas e Energia, de autorização de pesquisa mineral e de licenciamento de lavra desses minerais, que a gente considera estratégico. O mundo considera crítico porque está faltando para o mundo. Para o Brasil não falta o mineral, por isso que ele é estratégico. Economia de baixo carbono, novas tecnologias, uma nova política industrial. E o Brasil tem os recursos minerais. É preciso avançar. Então, eu quero terminar minhas palavras e dizer o seguinte: nós
precisamos trabalhar a favor do nosso Brasil. Isso é independente de sigla partidária, independente de quem é o governo, se é governo A, B ou C, esquerda, centro, direita. Nós não temos que preocupar, nós precisamos se preocupar com o futuro do nosso país. Então, é tanta coisa assim que a gente podia... Nós temos capacidade de avançar, esse país é tão rico, esse país é produtor de sul a norte, tem minério em quase todos os estados da federação, um tipo ou outro. O que a gente tem exportado de minério de ferro, não é? Pedra bruta, sem agregar valor a nada, se ficasse pelo menos um pequeno percentual, meu presidente, que fosse explorado aqui, o Pará era uma segunda São Paulo em desenvolvimento, em qualidade de vida, em tudo. Isso parece assim, uma coisa desumana e uma falta de amor pelo próprio território, pela nossa própria terra. A gente não pode passar a vida toda. Eu não conheço nada na literatura, ressalvo aqui o professor, né? Quem foi que já se deu bem na vida exportando matéria-prima bruta, commodity? Acho que não sei, acho que não. Não tem ninguém que possa contar uma história positiva. Isso é ruim. E aí você vê uma potência que nós temos de produção aqui e não podemos explorar. Nós temos que achar um mecanismo para que isso se faça. Claro, exploração racional, exploração aonde nós sabemos a nossa responsabilidade de preservação ao meio ambiente, mas nós precisamos encontrar mecanismo para nós crescermos e temos que pensar na industrialização. É importante tanto a destinação de recursos, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor mineral, que é um setor que contribui não só para a transição energética, né, com matérias-primas para a transição energética, mas também para a reindustrialização do país. Então, é um setor que é essencial para que o nosso país também se desenvolva economicamente. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da gente vir aqui. A gente tem, assim, para a gente está muito claro que o Brasil tem uma tremenda janela de oportunidade. O Brasil precisa entender o tamanho e a importância desse movimento para o Brasil e para o mundo, e esse aqui foi um espaço muito alvissareiro para a gente trazer essa mensagem. E por isso que eu estou muito confiante, a gente está trabalhando com muito afinco, com muita vontade, nessa coisa de desenvolver finalmente uma indústria de transformação mineral, de agregação de valor aos minerais brasileiros, como o senhor deseja, como todo brasileiro deseja. É isso. Energia limpa, mineração responsável, transição energética e, claro, benefícios sociais. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o filho mais novo de uma família de 3 irmãos. Bom dia, a gente vai trabalhar muito hoje. Minha mãe me teve aos 42 anos. Meu pai foi deputado estadual, era um comerciante, mas depois foi sequelado por um problema de saúde, um AVC. Portanto, ela foi o carro-chefe da nossa família. E eu digo com muita humildade, mas com muito reconhecimento, que ela nos fez gente. Esse nosso espaço aqui de trabalho, ele tem uma presença pernambucana muito grande. Nós temos aqui, por exemplo, a manta do Caboclo de Lança. Isso me foi presenteado pelo prefeito de Nazaré da Mata. Pernambuco é cultura, transpira cultura. Ele fazia da política um espaço de fala,
Eu estava convivendo desde o início no bastidor da política. Até que o José Jorge ele é chamado mais adiante para voltar a ser secretário de Educação. Trabalhei 2 anos com ele. O tempo passou. O governador eleito, com quem eu não tinha muita aproximação, me convidou para eu ser o secretário dele da área de infraestrutura. Até que meu ex-governador, que me convidou a passar 8 anos seguidos numa área imensa do governo dele, me chamou e me convidou para ser o seu primeiro suplente. Prometo guardar a Constituição Federal e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Ele me convida, ele diz, olha, quando eu lhe chamei tinha uma razão de ser. Eu vou me aposentar e quero que você assuma, você está preparado para assumir o mandato de senador da República. É com esse espírito que chego a esta casa, firme nas convicções. Eu fui colocado aqui em áreas que eu conheço. Comissão de Assuntos Econômicos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Comissão de Assuntos Sociais, Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu tenho muita gratidão aos meus colegas de Senado e de bancada do MDB. Essa é a minha história, que está pela metade, se Deus quiser, porque eu ainda vou viver muito. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2023, mais da metade do desmatamento no Brasil ocorreu no bioma cerrado, que está ameaçado de extinção. E isso pode comprometer o equilíbrio de outros biomas e o abastecimento de água em nosso país. Meio ambiente é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, Isabel Figueiredo. Isabel, muito bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante para a TV. Então, o Dia Nacional do Cerrado seria melhor que a gente tivesse aqui mais felizes um pouco, né? Claro que nos deixa felizes falar sobre esse assunto, falar sobre esse bioma, mas o alerta que eu fiz no começo da entrevista é um alerta necessário, né? Esse problema de ameaça de extinção do bioma tem a ver com as características, né, desse ecossistema e já vem alertas são sendo feitos sobre isso já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o desmatamento no Cerrado e o porquê dessa preocupação de que o que está acontecendo agora talvez caminhe para um ponto de não retorno. Uhum. Essa pergunta é muito importante, porque realmente a gente não tem nada a comemorar no dia 11 de setembro, né? A gente gostaria de ter um momento de celebrar os sabores, os saberes, as paisagens do Cerrado. No entanto, a gente tem que aproveitar essa ocasião para levantar esse assunto diante da sociedade e falar que a gente já perdeu metade da vegetação nativa do bioma Cerrado e que ele vem ano após ano em recordes de desmatamento, né? O ano de 2023 foi muito emblemático, o desmatamento foi terrível,
né? Foi a primeira vez que a gente teve mais área de cerrado desmatada do que a amazônica, né? Considerando que o cerrado é bastante menor do que a Amazônia em termos de área, dá para ver que a velocidade do desmatamento no cerrado está muito mais rápido do que na Amazônia, né? Então a gente está realmente bastante preocupado. Esse desmatamento, do jeito que ele está, a gente já consegue ver efeitos bastante concretos no clima. E na vazão de água dos rios, né? Então, a gente já tem a temperatura, em média, no Cerrado, ela já subiu 1 grau, até 1,5 graus. O período de chuvas, ele já está mais de 30 dias atrasado, em média, por muitos anos, isso já são dados observados. E também, a gente já observa, né, a vazão dos rios reduzindo em até 15%. E aí a gente está falando de mais de 80 bacias que foram estudadas. Então a gente já sente esses efeitos e a gente realmente não sabe em que momento que o ecossistema vai colapsar. E quando o cerrado colapsar, todos os outros biomas vizinhos vão colapsar. Porque esse eles era um ponto que eu ia perguntar, e que eu falei também no começo da entrevista. Qual é essa relação de equilíbrio que o cerrado tem em relação aos biomas que o circundam, né? Aí a gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar do Pantanal, que infelizmente também registrou recordes de focos de incêndio no primeiro semestre desse ano, e dos outros biomas, Mata Atlântica, enfim. Como é que é essa relação? O planeta é um só, né? O país, todos os ecossistemas, eles são permeáveis entre eles. Não existem paredes, não existem limites entre os ecossistemas. Inclusive, a transição entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, ela é feita lentamente, não é de repente, né, que muda o tipo de vegetação e a biodiversidade. Então, há uma comunicação entre os biomas e há um fluxo genético, há um fluxo atmosférico e há um fluxo de águas, né? Então, a chuva que sai da Amazônia, ela chove aqui no Cerrado, ela chove na Mata Atlântica. A água, então, infiltrada no Cerrado, ela alimenta as camadas profundas do solo e a água que nasce no Cerrado, ela verte 360 graus. Então, as águas que nascem no Cerrado, elas alimentam, elas contribuem com uma porcentagem importante de várias bacias hidrográficas, como Araguaia, Tocantins, São Francisco, Paraná, e o Pantanal. O Pantanal depende 100% da água que vem do Cerrado. Então, quando a gente fala precisa conservar o Pantanal, vamos melhorar a situação do Pantanal, vamos reduzir as queimadas no Pantanal, isso significa vamos conservar o cerrado que está no entorno do Pantanal, porque o cerrado no entorno do Pantanal está muito degradado. Então, está descendo menos água para o Pantanal. Com todas as mudanças do clima, agravando ainda essa situação, o Pantanal fica mais seco, muito mais suscetível a queimadas, né? Então, são processos sistêmicos e integrados e que não tem como isolar, não vou proteger a Amazônia e vou detonar o Cerrado. Você vai estar detonando a Amazônia também, né? Então, as bacias hidrográficas nascem no Cerrado, por isso o nome berço das águas. Agora, tem uma característica bem importante, você está falando dos ciclos hidrológicos, né, dessas chuvas que vêm da Amazônia, chamados também de rios voadores, e essa chuva cai no Cerrado. O Cerrado tem uma expressão para definir esse bioma que é bem interessante, que é mais comum entre os estudiosos, os pesquisadores do bioma, que é floresta invertida. Explica para a gente por que o Cerrado é chamado de floresta invertida. É muito interessante isso e dá uma imagem, um imaginário muito gostoso para a gente. Imaginar que o que você enxerga fora, você pode imaginar que tem o dobro para baixo, às vezes até mais, né? Então, em alguns momentos, você vê num corte de barranco, assim, você vê uma plantinha pequenininha, uma batata de raiz enorme embaixo dela, né? Então, o Cerrado, ele tem essa característica. É o bioma mais antigo, né, do nosso país e um dos mais antigos do mundo. Então, ele se desenvolveu nessa relação com o fogo e nessa relação climática de sazonalidade muito marcada. Então, as plantas do Cerrado, elas desenvolveram uma série de adaptações a essa situação do solo muito ácido, do clima muito sazonal e da presença do fogo, que desenvolveu-se uma quantidade, né, de biomassa subterrânea muito grande. E os solos do Cerrado são profundos, né? Grande parte dos solos do Cerrado são muito profundos. Então, as raízes, elas vão até, às vezes, 25, 30 metros
metros de profundidade, até mais. E essa característica do cerrado que o confere essa propriedade de armazenamento de água e de bombeamento de água. Então, a gente está chamando agora o cerrado como o coração das águas. O cerrado, ele bombeia, né, nos seus ciclos sucessivos de chuva e seca, ele vai bombeando água para os outros ecossistemas. E aqui no cerrado, a gente tem esses aquíferos tão importantes, como o bambuí, o urucuia e o guarani também, ele ocupa um pouquinho da área do cerrado, né? E quando a vegetação de cerrado ela é substituída por monoculturas, essa permeabilidade do solo, essa propriedade que o solo tem de drenar a água e abastecer o lençol freático e os aquíferos, sofre alguma modificação? Completamente. No momento que você arranca as árvores do cerrado, corta as árvores do cerrado e substitui ou por gramíneas ou por um monocultivo de soja, você já muda completamente toda a temperatura e o microclima daquela região. Então, se você soma várias áreas de desmatamento numa determinada região, isso vai se avolumando, né? O que acontece também? A gente perde, então, essas raízes profundas, porque as espécies de cultivo anuais ou perenes, elas ocupam uma camada mais superficial do solo, então a água ela vai ter menos ajuda das raízes nessa penetração e a gente começa a usar maquinário pesado. Você já viu o tamanho das colheitadeiras de algodão, por exemplo? São máquinas imensas e elas passam ano a ano naquele solo, né? Então passam uma série de máquinas e isso vai compactando o solo. Então, o solo, além dele estar menos protegido pela vegetação nativa, então o impacto até das gotas de água não é sentido. Com o maquinário, ele fica mais compactado, a gente perde muito essa capacidade de infiltrar. O que acontece com a água que chove? Ela vai escorrer, ela vai ser lixiviada. Quando ela é lixiviada, a gente tem, nesse momento, o solo sendo levado. Então, além da gente levar solo produtivo e que é matéria orgânica, né, que é inclusive um serviço ambiental muito importante, né, o solo fértil, a gente vai enchendo a calha dos rios com essa terra. Então, a capacidade de armazenamento dos rios fica prejudicada. E no caso da área está sendo manejada com uma lavoura uma lavoura intensiva, que tem muitos agrotóxicos e adubo, esses materiais também são carreados e levados para os cursos d'água, contaminando as águas que vão descer e vão abastecer as cidades para baixo, as comunidades para baixo. Em 2021, a ONU declarou a década de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Uhum. Dentro de um contexto em que a gente tem modificação do solo para o uso de agricultura e para outros usos, o que você tem a dizer sobre a possibilidade de restauração ou as possibilidades de restauração do bioma cerrado? Essas características que você comentou de um bioma que levou milhões de anos para chegar à configuração que tem, de um processo de adaptação, favorecem processos de restauração do bioma ou dificultam? Olha, eu acho que as duas coisas, né? No Cerrado a gente tem uma diversidade de ecossistemas muito grande. Então, às vezes em 1 hectare você pode ter uma floresta, um campo e uma savana, né? A variação da vegetação, ela se dá com a variação da topografia e do tipo de solo muito rapidamente. Então, isso é um fator que complexifica a restauração, porque você tem que pesquisar o que tinha lá antes. Qual era a vegetação? Porque se for uma floresta, a restauração vai ser feita com mudas e com espécies florestais, espécies arbóreas, né? Como copaíba, almécega, pindaíba do brejo, etc. Se você tem uma savana, você tem que ter o extrato graminoso, que é essa que a gente enxerga, né? As gramíneas do cerrado, que a gente chama de capim agreste, e as árvores. Se for um campo, é só gramínea e umas outras plantinhas, como as sempre-vivas e ervas, arbustos bem pequenininhos. Então, o primeiro dificultador está aí, que você tem que investigar para trás o que era e aí fazer um tipo de restauração específica para aquele ecossistema. Por outro lado, as espécies são muito resilientes. Então, você pode encontrar um pasto que pode ser considerado um pasto degradado por alguns, mas, ao meu olhar, é um cerrado em regeneração. Um cerrado em restauração, né?
restauração natural, regeneração natural. Então, as plantas também, como elas são muito resilientes, pode passar fogo, correntão, trator, que elas vão brotar. Isso também por causa da biomassa que tem subterrânea, isso ajuda também nesses processos de autorrecuperação do bioma? Sem dúvida, elas guardam reservas nas raízes, né? Então, essa planta, ela pode estar com cara de morta, mas ela está viva. O propágulo, que é a raiz, ela está viva. E aí você corta esse propágulo, ele responde, né? Agora, é importantíssimo dizer que o esforço para restaurar, ele é gigantesco. Então, no momento que a gente gasta aí uns, sei lá, quantos R$1.000 para... Eu não tenho essa informação, mas no momento que a gente está investindo muito tempo e dinheiro para restaurar 1 hectare, nesse mesmo tempo, a gente está vendo o desmatamento de 10, 15, 20 mil hectares. Então, assim, o primeiro passo é parar de desmatar. A gente precisa parar de desmatar o cerrado urgente. E aí seguir a restauração. Inclusive, a restauração é uma cadeia produtiva, é uma forma de gerar renda para as comunidades locais, né? No entanto, ela não vai substituir essa primeira ação fundamental, que é parar de desmatar. Já que a gente falou nessa capacidade de resiliência do bioma, nessa capacidade de se recuperar pelas suas próprias reservas, pelas suas próprias características, né? Essa capacidade que o cerrado tem, às vezes, de ressuscitar do fogo, da cinza ou até do desmatamento, vamos seguir agora numa toada um pouco mais celebrativa dessa data, do 11 de setembro. E eu queria que você falasse sobre um projeto interessante que o ISPN tem também, que é o projeto Cerrativismo, né, ou Cerrativistas. Conta um pouco para a gente que projeto é esse, que mobilização que está sendo feita, e aproveitando, falar sobre a importância das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos povos quilombolas para a conservação do bioma. Legal, vou fazer de trás para frente, tá? Vamos lá. No Cerrado, a gente tem poucas áreas protegidas, unidades de conservação, parques nacionais. A gente tem em torno de 8% da área. Isso é pouco. A meta é 27%, né? A meta global. Então, no Cerrado especificamente, a gente tem que reconhecer o papel das comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros segmentos, vários, para a conservação ambiental. Porque quando você visita um território tradicionalmente ocupado e manejado, você consegue observar que as comunidades, elas têm um meio de vida que concilia e integra áreas de produção intensivas, às vezes, áreas de morada, roças e áreas conservadas, né? Numa paisagem, num mosaico de paisagens muito mais harmônico do que a gente está acostumado a ver aí de aquela soja sem tamanho ou cidades, né? Então, no caso específico do Cerrado, essas comunidades, elas têm um papel central, inclusive para integrar unidades de conservação que precisam ser integradas para a biodiversidade poder transitar, né? Mas a gente tem uma falta muito grande do poder público no reconhecimento desses territórios, né? Então, é importante trazer que no Cerrado a gente tem uma série de segmentos de povos e comunidades tradicionais, a gente tem mais de 80 etnias de povos indígenas, e isso às vezes, né, no imaginário da gente indígenas estão na Amazônia, indígenas estão no Cerrado também, estão também na Caatinga, no Pantanal, né? E temos no Cerrado, então, quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, comunidade de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, torronzeiros, veredeiros e veredeiras, né? Apanhadoras de sempre-vivas. São várias identidades de comunidades que se identificam com uma atividade, com um local, com uma paisagem, com um modo de vida que integra nesse sistema o Cerrado. Então, é muito importante a gente celebrar isso, né, e apoiar essas comunidades para que elas possam continuar vivendo nos seus territórios, que é o que elas querem, e as que querem, né? Sim, claro. E isso contribui com a conservação e com a manutenção dos serviços ecossistêmicos. A gente só vai conseguir ter uma chance de futuro se a gente conseguir conservar mais cerrado, né? Agora, esqueci do cerrativismo. Isso é importante, porque, na verdade, o cerrativismo está relacionado a a importância dessas comunidades com a preservação do bioma, né? Justamente. Então, essas comunidades, elas estão precisando de muito apoio.
E uma questão muito importante é a atuação delas em rede, em prol desses territórios, a sua capacidade de incidência política, de participação em espaços de participação popular, como o Conselho Municipal, Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, a nossa iniciativa com o Cerrativismo, que é uma iniciativa que vem passeando por regiões do Cerrado, a gente já trabalhou no oeste da Bahia, no sul do Piauí, agora a gente vai fazer um Cerrativistas Mulheres das Águas, focando em mulheres que estejam conservando água por todo o Cerrado. E a gente traz no Cerrativismo um apoio para essa liderança comunitária, então uma pessoa que já é uma liderança comunitária, para que ela consiga melhorar a sua atuação. Então a gente trabalha na instrumentalização de informações, conhecer mais as leis, conhecer mais sobre a geografia do Cerrado, sobre como tramita uma lei, né? Então informações técnicas, mas também a gente trabalha muito o desenvolvimento pessoal. O empoderamento dessas pessoas. Porque para você ser uma liderança, você também tem que ter um amadurecimento emocional, você também tem que saber como juntar o povo. Liderar. Né? Liderar, e tudo isso é muito difícil. Então a gente vem trabalhando esse aspecto da liderança para que a gente consiga ter uma sociedade civil mais fortalecida, ter as vozes desses povos mais ouvidas e a gente ter um futuro mais possível, né? Isso é bom você trazer aqui para o Cidadania, porque no final você está falando de participação política. E sempre que nós podemos aqui no Cidadania, incentivamos as pessoas que acompanham a programação da TV Senado, e incentivamos as pessoas, esses cerrativistas, a assumirem esse papel de protagonistas em ações políticas, em movimentação das suas comunidades, né? Que a política não acontece só aqui no Congresso Nacional, não acontece só no espaço do Senado Federal. A política acontece nas comunidades, aliás, é ali que acontece de verdade, nas cidades, nos municípios, nas comunidades, e essa articulação é muito importante, a formação dessas lideranças, para que elas realmente participem, de alguma forma, das decisões. Agora, já que chegamos nesse ponto da conversa, vamos falar um pouco sobre a legislação, né? O Código Florestal, ele define áreas de preservação permanente, as reservas legais, que têm percentuais diferentes em cada bioma. Como é que é a parte do cerrado? O que a legislação protege e se, na sua opinião, o que você acha do que a gente tem hoje é suficiente para garantir a sustentabilidade do cerrado? Não, a gente precisa de proteções adicionais ao Código Florestal, né? O Código Florestal, ele define que o cerrado, numa propriedade privada no cerrado, ela precisa manter 20% da sua reserva legal. Se essa propriedade estiver dentro da área da Amazônia Legal, como, por exemplo, o estado do Tocantins quase inteiro é dentro da Amazônia Legal, mas é vegetação de cerrado. Lá, essa porcentagem sobe para 35%. Alguns estados, como o Piauí, definiram 30%. Mas essa é uma porcentagem muito pequena e muitas vezes as reservas legais elas não se comunicam. Então ficam fragmentos de vegetação nativa na paisagem, mas que não se comunicam. Então isso para a biodiversidade é insuficiente para a manutenção e até para os corpos d'água, né? Também seria muito importante que essa área fosse maior. Então existem iniciativas adicionais para ter compromissos das empresas, do setor do agronegócio para ampliar essa proteção. Mas é muito desafiador, porque o setor do agronegócio, em geral, ele enxerga os 20% como uma meta. Não, eu preciso desmatar 80% da minha propriedade. E não é isso, porque muitas vezes, se ele desmata 80% da propriedade dele, ele vai ter um problema climático gerado por ele mesmo, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do que os vizinhos fizeram. Então, seria muito importante que o setor do agronegócio tivesse uma visão regionalizada por microbacia e pudesse fazer uma análise da capacidade de suporte dessa paisagem. Porque da forma que, se todo mundo de uma determinada microbacia desmatar 80% da sua propriedade, a gente vai seguir tendo esses problemas climáticos que a gente está tendo, né? E existe uma articulação melhor atualmente com o setor do agronegócio nesse sentido de ter proprietários mais propensos, né, mais favoráveis a ações de conservação, quer dizer, compreendendo melhor que a conservação, às vezes, de uma área, de uma reserva legal acima dos 20% exigidos por lei, podem favorecer, inclusive, a sua própria produtividade no campo?
Olha, o setor do agronegócio, ele é um setor muito diverso. Tem todos os tons de cinza, né? Mas o tom que a gente vê mais em campo é o tom que não está nem aí para o futuro, que está realmente pensando num lucro a curto prazo e que vem, inclusive, pressionando essas comunidades e ocupando territórios tradicionalmente ocupados. Então, o que a gente vê em campo hoje, principalmente no Mato Piba, é um agronegócio que tem uma visão muito retrógrada. O Mato Piba é uma região específica, né? O Mato Piba é a região que a gente conhece como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a região que concentra a maior parte do desmatamento no Cerrado, que é movido pela expansão da produção de soja. Essa expansão da produção de soja, ela muitas vezes se dá, inclusive, em áreas que já não têm aptidão agrícola, climática principalmente, e ela se dá muito por especulação imobiliária. Muito do investimento hoje para desmatar o Cerrado, inclusive, se dá com fundos de investimento internacionais. Até o fundo de pensão dos professores de Harvard investiu no desmatamento do Cerrado. Isso foi um escândalo. Mas a gente sabe que isso tem acontecido com outros fundos internacionais. Muitas vezes o desmatamento se dá para valorizar a terra, porque hoje em dia quem dá autorização de desmatamento são os órgãos estaduais, né, desde a mudança do Código Florestal. Esses organismos dos estados, né, esses órgãos dos estados, eles têm facilitado muito o processo de desmatamento. Então, em alguns estados, é praticamente por adesão. Você informa e a autorização sai. Então, muitas empresas têm comprado terra, pegam a autorização de desmatamento, a autorização de outorga para utilizar água do subsolo para irrigação, o preço da terra sobe e vende. Então, isso é um negócio super rentável. Mas a gente está tendo uma visão muito turva do nosso poder público, do nosso Estado, de deixar isso acontecer. Porque para o curto prazo pode ser um ótimo negócio, mas logo ali na frente vai ser um péssimo negócio para todos nós. Então é uma visão muito retrógrada. Existem setores do agronegócio mais progressistas, mais visionários, que estão adotando práticas de manejo do solo mais adequadas, que estão certificando suas produções, que estão fazendo compromissos internacionais, inclusive. Mas a maior parte do que a gente vê em campo é um agronegócio que é movido pela grilagem de terra, pela descumprimento da legislação ambiental, corrupção, inclusive também muita violência em campo, é o que a gente tem visto por aí. Isabel, dentro desse nosso contexto, eu falei no começo da entrevista, a gente está falando de Cerrado é meio ambiente é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu acho que a cidadania é a gente não olhar só para o nosso umbigo, é a gente conseguir ter um olhar coletivo, um olhar para o próximo, para aquele que está vivendo uma vida mais difícil do que a tua, que tem uma condição menor, mais complexa, e também para as futuras gerações. Eu acho que cidadania, inclusive, tem muito a ver com o meio ambiente, porque olhar para as futuras gerações é um ato de cidadania. Bom, Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais, que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso,
também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Novo Plano Nacional de Educação. Na quarta audiência do ciclo de debates, participantes criticaram a meta para a eliminação do analfabetismo e senadores defenderam uma forma de premiar as cidades com melhor desempenho.
O novo Plano Nacional de Educação, com metas e objetivos para o período 2024-2034, está em análise na Câmara. A proposta virá depois para o Senado. Por isso, o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, se antecipou e já está debatendo o texto. Hoje, na quarta audiência do ciclo de debates, participaram estudantes e representantes dos trabalhadores em educação. Em comum, a defesa do investimento no ensino público. Essa pauta está inserida nesse novo plano dentro de um conjunto voltado para a educação básica, então orçamento para a educação básica, a garantia dos 10% do PIB para a educação. Tenho para mim que pode ter havido algo ali na construção do plano, mas não fica muito claro. E a ideia é que a gente consiga garantir e destinar os 10% do PIB do nosso país para a educação pública como um todo. Na escola pública que a gente tem a maior quantidade de jovens hoje que podem no futuro ser a geração que vai pegar o Brasil pela mão e reconstruir esse país. Então, por isso a gente precisa investir agora, precisa garantir esse orçamento. Então, a gente não pode sair dessa audiência sem, por exemplo, apresentar a necessidade de afirmar cada vez mais no Plano Nacional de Educação que a gente aprovou há 10 anos atrás os 10% do PIB para a educação. O representante dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino particular também apontou a formação de oligopólios na educação privada país afora. Para ele, uma tendência preocupante. Não é algo que pode ficar subordinado às demandas de mercado. A gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de falar da ideia de mercado, dessa mercantilização, junto com a ideia de educação. Por entendermos que elas trazem uma contradição em si mesma. A educação entende a interesses coletivos, muito mais amplos. Já o representante dos trabalhadores em educação pública considerou muito longo o tempo fixado pelo plano para a eliminação do analfabetismo. O projeto aponta superar o analfabetismo daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, quando você olha para o objetivo do analfabetismo, na década acabar com o analfabetismo em um país onde tem um educador que criou uma metodologia e que alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. Por que vamos levar 10 anos para alfabetizar 11 milhões de pessoas? O senador Espiridião Amin sugeriu uma forma de premiar os municípios que tiverem bom desempenho. O aperfeiçoamento do FNDE. Que o FNDE tivesse e tenha indicadores de desempenho como forma de premiar o desempenho dos municípios. E, no caso de desempenho insatisfatório, estabelecer um mecanismo de estímulo à correção. Mas premiação e correção decorrem da existência dos indicadores. A semana no Senado vai ter audiência sobre a criação da Universidade dos Povos Indígenas e também reforma tributária. Confira a previsão do dia e os destaques da semana na agenda. Daqui a pouco, logo mais às 14 horas, está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discurso dos parlamentares. Às 10 horas desta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir em audiência pública para debater os impactos da reforma tributária sobre os regimes aduaneiros especiais, as zonas de processamento de exportações e regimes de bens de capital. Também às 10, a Comissão de Educação tem reunião marcada para examinar projetos. O primeiro deles é o que prevê responsabilidade educacional na garantia de oferta e de padrão de qualidade na educação básica pública. Às 9 horas desta quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater a criação de uma Universidade dos Povos Indígenas e sua importância para a preservação do meio ambiente. Às 2 da tarde desta quarta, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária na infraestrutura brasileira. Os incêndios que se alastraram pelo Brasil nos últimos meses, além de prejudicar os nossos biomas, aumentaram a preocupação com a qualidade do ar que respiramos. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado torna a qualidade do ar um direito fundamental.
As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, mas em todos os biomas. É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança, é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram um debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramita uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. Em tempos de queimadas que não param mais, Toda hora a gente tem queimada, todas as cidades estão sendo atingidas. Essa iniciativa é muito importante. E as iniciativas de educação à distância desenvolvidas pelo Senado estão sendo apresentadas no 29º Congresso Internacional que discute o tema. O congresso está acontecendo aqui em Brasília e vai até quarta-feira. A educação à distância é uma forma de levar conhecimento bem mais longe e para muito mais pessoas. A qualidade e excelência nessa modalidade de ensino é o tema deste ano do Congresso, que reúne especialistas de vários países, alunos e instituições de ensino. Além dos debates, o Congresso é uma forma de apresentar os lançamentos psicopedagógicos e tecnológicos, como as ferramentas trazidas pela Escola de Saúde da Uninter, especializada em ensino à distância. O manequim, a gente consegue simular diferentes situações de frequência cardíaca, de alteração de batimento, de sinais vitais, para que a gente consiga criar um cenário e fazer com que esse aluno desenvolva diferentes atitudes e pratique os seus conhecimentos e as habilidades. Tudo isso de forma controlada, o aluno pode errar, pode tentar de novo e a gente vai exercitando isso. A educação à distância é uma ferramenta que o Senado já vem utilizando há vários anos. E essa experiência de levar para a sociedade ações educacionais voltadas para a cidadania está sendo apresentada aos participantes do Congresso Internacional de Educação à Distância, nesse estande montado pelo Instituto Legislativo Brasileiro. Ele atende no braço cidadão com o nosso ambiente virtual de aprendizagem a nossos mais de 1,5 milhão de alunos. Então, ele está trazendo a apresentação do nosso portfólio de cursos, que são cursos gratuitos e certificados para qualquer cidadão brasileiro, que podem ser feitos via nossa plataforma Saberes. O ILB prima pela qualidade dos nossos conteúdos. Todos os nossos conteúdos são elaborados por consultores do Senado ou servidores especialistas dentro das áreas de conteúdo. Fora isso, nós temos um acompanhamento do aluno via plataforma, onde ele, ao final de cada curso, avalia tanto a sua participação, quanto conteúdo, quanto plataforma, quanto agilidade, quanto essa questão de o quão relevante o curso foi para ele dentro dessa modalidade de ensino. O Senado também está apresentando no Congresso ações educacionais voltadas para alunos e professores de escolas públicas de todo o país, como o jogo Desafio Senado 200 anos, que está sendo enviado pelos Correios para alunos de 5º ano.
E o jogo Eleitos, desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Inovação do Senado, o NAInova. O jogo tem chamado a atenção no estande do ILB. Ele é um jogo que traz o tema da democracia e da cidadania para alunos do ensino médio das escolas públicas. Ele é um jogo que ele é para ser jogado presencialmente, mas ele vai ser executado pelos professores dentro de sala de aula. Professores, coordenadores, diretores. Então a gente envia todo o material, inclusive manual. Então tem um manual com a forma de jogar e com dicas de como você usar esse jogo para trabalhar essa questão da cidadania, da democracia, de como conversar, em que momento usar o jogo como ferramenta de aprendizagem para esse público. Engaja muito, né? Uma questão da gamificação muito forte que conquista todo mundo, né? De criança a adulto. Muito bacana, né? A educação é super importante, ainda mais quando começa na infância. Agora a gente vai falar de representatividade. Apesar das mulheres e os negros serem maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, eles ainda são minoria entre os eleitos para prefeituras e câmaras municipais. As candidaturas dessa fatia da população neste ano cresceram, mas ainda está longe de ser o ideal. Confira na reportagem. Quase 156 milhões de brasileiros são considerados aptos a votar nas eleições municipais de 6 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 52% dos eleitores são mulheres, percentual semelhante ao da população feminina brasileira. Mas quando olhamos para as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, apenas 34% são de mulheres, o que ainda assim é um crescimento de cerca de 1 ponto percentual com relação à eleição de 2020. Mostra que tem um avanço, ainda que não do tamanho e do que a gente espera que seja a participação feminina nas eleições, mas aos poucos as cotas e todo o debate sobre a importância da mulher na política tem se transformado efetivamente na maior participação delas nos processos eleitorais. O total de pedidos de registros de candidaturas municipais dá mais de 460 mil. Os candidatos de cor preta e parda somados dão mais da metade do total de candidaturas, superando o número de candidatos brancos pela segunda vez em eleições municipais. Mas o número de candidaturas negras não se reflete nos mandatos conquistados. Em 2020, dos 244.093 candidatos a vereador brancos, 31.099 foram eleitos. Dos 264.238 candidatos a vereador pretos e pardos, 26.003 foram diplomados. Não é apenas a quantidade de pessoas que entram na lista dos partidos, que aparecem registradas junto ao TSE como candidatas. O grande nó é em quem chega a ser eleito, né? Então, porque isso também tem a ver com como os partidos apostam nessas candidaturas, né? Quais são as candidaturas de fato que têm fôlego, que têm expressividade no sentido de ter mais aporte do partido, mais vigor no sentido de as pessoas serem mais conhecidas do eleitorado, mostrarem-se mais capazes de conseguir angariar mais votos. A lei determina que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas, mas poucas mulheres são eleitas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e atualmente na pauta da CCJ reserva para as mulheres 30% das cadeiras dos parlamentos. Esse projeto, ele muda e realmente ele dá direito para as mulheres ocuparem 30% das cadeiras. Exemplo, um município que tem 15 vereadores, a partir da aprovação desse projeto, e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível para que já entre em vigor nas próximas eleições, 15 vereadores, 5 serão mulheres. Quando a gente fala de fato, essas candidaturas não só existirem, mas ocuparem espaço, é muito importante a gente começar a debater com seriedade a questão da reserva de vagas. Quanto mais mulheres sendo candidatas, mais mulheres vão querer se candidatar, mais mulheres vão querer se ver como eleitas.
fundamental no Brasil é os espaços para os negros e para as mulheres, né? Dar mais espaços para que tenhamos negros como prefeitos, negros como os vereadores, colocar a cor do brasileiro realmente no parlamento, nos parlamentos municipais e depois crescentemente no federal, estadual e no Senado. Senado 200 anos, conectando passado e futuro. A exposição interativa e imersiva foi inaugurada na semana passada no Senado e permanece até 10 de dezembro. A mostra destaca pontos importantes dos trabalhos da Casa Legislativa desde a criação, em 1824, durante a monarquia brasileira. Autoridades, estudantes e servidores. O Salão Negro do Senado ficou lotado para a abertura da exposição 200 anos do Senado, conectando passado e futuro. O presidente da casa, Rodrigo Pacheco, abriu a exposição ao lado da diretora-geral, Ilana Trombica. O parlamentar visitou as instalações e falou sobre a importância da mostra. Esperamos que, concluída a visita, retornem às suas vidas, não apenas com conhecimentos novos sobre a nossa Casa de Leis, mas, sobretudo, com a sensação de pertencimento. Essa casa pertence a todos vocês. Esta Casa de Leis, transparente, eficiente, democrática, inovadora e responsável, repito, pertence a cada um dos brasileiros e brasileiras, cidadãos que buscam constituir uma grande e bela nação. A mostra faz parte da comemoração do bicentenário da casa. A montagem da exposição foi pensada para oferecer uma experiência imersiva. Para tanto, QR Codes foram adicionados às peças. Além de maquetes, toda a exposição é acessível com audiodescrição e visitas guiadas em Libras. A mostra traz a história do Senado desde a monarquia até hoje. O que nós queremos mesmo é que a sociedade brasileira compreenda a história do Senado, e não apenas porque é a nossa história, porque a partir da história do Senado se compreende a história do Brasil. E é dessa compreensão que nós podemos construir a sociedade que nós desejamos. Presidente, o senhor vai ver que a exposição está dividida em 4 fases: Império, República, Ditadura Militar e a redemocratização do Brasil. E, ao final, na saída, antes da assinatura do livro, tem alguns computadores que estão ligados ao E-Cidadania, um serviço da Secretaria-Geral da Mesa. E ali as pessoas são convidadas a deixar a sua contribuição com o processo legislativo. E isso, simbolicamente, quer dizer que elas passam de espectadores a participantes. A exposição oferece uma oportunidade de conhecer momentos importantes que marcaram a história dessa instituição e contribuíram para a construção do país. A mostra fica disponível até dia 10 de dezembro, com entrada gratuita das 9 da manhã até as 4h30 da tarde. A exposição que hoje inauguramos, ela não é apenas uma celebração. Ela é um momento que nos traz a reflexão do papel do Senado Federal na história do Brasil. Ela é parte, do ciclo de comemoração dos 200 anos do Senado Federal e mostra ali diversos momentos em que as questões mais delicadas, os grandes assuntos da República foram discutidos, os grandes assuntos do nosso país foram discutidos aqui no Senado Federal. E nós vamos falar agora de um assunto muito sério e muito importante. 10 de setembro foi o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. É um problema de saúde que atinge o mundo todo, mas a campanha internacional de combate ao suicídio dura o mês inteiro. E este ano o lema é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a maioria dos casos de suicídio poderia ter sido evitada. Praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Se essas pessoas tivessem tido acesso ao tratamento adequado, poderiam não ter interrompido a vida. O suicídio não é nada ligado à vontade, a desejo. O suicídio é uma anormalidade que acontece porque a pessoa está adoecida.
A mente adoeceu, a mente mudou a maneira de observar e de entender e compreender o que está se apresentando para a pessoa naquele momento. Então, o que existe ali é que é um estreitamento cognitivo e a pessoa enxerga que a única saída que tem na vida, ou que tem para aquele momento, para aquela situação de vida, é morrer. O Senado estará iluminado de amarelo até quinta, em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e a campanha que dura o mês inteiro. O lema de 2024 é: se precisar, peça ajuda. Nós estamos vivendo numa época de muita competitividade agressiva para se estabelecer na sociedade. E isso gera transtornos psicossomáticos. Muitas vezes vai para a depressão e da depressão para o suicídio é um passo muito pequeno. Uma das condições que leva a pessoa a esse extremo é a falta de oportunidade para se conectar com alguém que possa lhe auxiliar. Às vezes, um ombro amigo é suficiente para você evitar uma situação como essa. Pessoas que querem e precisam conversar podem ligar gratuitamente a qualquer hora para o 188, número do Centro de Valorização da Vida, serviço de apoio emocional prestado por voluntários. É importante ressaltar que não só os profissionais da área atuam com a prevenção, mas também pessoas comuns, assim como eu e você, podemos fazer parte dessa união de esforços. Esteja atento ao próximo genuinamente. O seu apoio pode salvar uma vida. Outra forma de obter ajuda é a telepsicologia. Se você está passando por um momento difícil, mesmo que as pessoas não percebam, pensamentos intrusivos, pensamentos de morte, emoções negativas, você pode procurar um psicólogo online. Aproveite a tecnologia e os benefícios da telepsicologia nesse Setembro Amarelo. A população LGBTQIA+, corre risco maior de tentar interromper a própria vida. Essa ativista destaca que a saúde mental pode ser abalada pela discriminação, que deve ser combatida. E para as pessoas que estão passando por um momento difícil, o que eu digo? Não desista, lute, procure por ajuda e, se for o caso, denuncie. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria diz que às vezes as pessoas têm medo de procurar o psiquiatra, mas isso é preconceito. A psiquiatria é uma especialidade médica como qualquer outra da medicina. E a gente não deve ter o preconceito, ter o medo. Quando você tem uma doença mental, quando você tem ideias de morte, quando você tem ideias de suicídio, você tem que procurar um psiquiatra. Peçam socorro, conversem com os colegas, conversem com os professores, conversem com seus familiares. É algo que a gente pode evitar. Morte de jovens, suicídio. E só existe uma maneira de prevenir, fazer campanhas, dar visibilidade e quebrar os tabus. É isso, é muito importante. Peça ajuda, dê ajuda. O Brasil é um dos países que mais usam as redes sociais. Mesmo assim, o peso dessas mídias numa campanha eleitoral é relativo. A propaganda de candidatos nas redes sociais é permitida, mas existem regras. Desde 2009, as campanhas eleitorais passaram a ser permitidas nas mídias sociais. De lá para cá, esse meio tem ganhado cada vez mais força e importância. Levantamento feito por uma empresa americana de análise da internet revelou que o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. São 131 milhões de contas ativas, das quais 127 milhões são usuários únicos. A pergunta é: as mídias sociais serão decisivas na eleição, mais do que a mídia tradicional, ou seja, rádio, jornal e TV? Para o consultor de marketing político Marcelo Vitorino, a resposta não é tão simples assim. O eleitor é o mesmo. Ocorre que ele espera um conteúdo diferente de acordo com o meio. Então, quando ele está numa rede social, ele precisa de um conteúdo muito dinâmico, porque ele está ali em busca de entretenimento ou relacionamento. Ele quer uma das duas coisas. Ele não está em busca de informação numa rede social.
ele está, vamos dizer assim, desconectado do interesse numa campanha eleitoral. Nesse sentido, a rede social ela tem menos peso do que uma campanha que está sendo passada num bloco, por exemplo, num período, no bloco de programas eleitorais. Por quê? A pessoa que ligou a televisão para assistir o bloco, para ver as propagandas, ver os comerciais dos candidatos, ela está muito interessada naquilo. Mas as redes sociais têm uma vantagem em relação aos meios tradicionais. Quando um candidato coloca uma proposta na televisão, ou até mesmo num panfleto, ele não consegue fazer uma personalização do que ele tem a dizer de acordo com o público que vai ser impactado. Já nas redes sociais, não de maneira orgânica, mas sim por meio do impulsionamento, o candidato tem essa possibilidade. Então, ele consegue gravar um vídeo, ou apresentar um card, ou até mesmo direcionar para um WhatsApp, um eleitor que já tem interagido com as redes sociais dele. Ele consegue fazer um direcionamento de um aprofundamento de uma proposta para os eleitores que assistiram um vídeo sobre um tema. Ele consegue fazer o direcionamento para uma geolocalização. Mas quais são as regras para o uso das redes sociais nas eleições? A primeira delas é que todo blog, página na internet ou perfil em rede social, mantido, alimentado e editado por candidatos ou legendas, pode veicular propaganda eleitoral, mas os endereços utilizados devem ser informados à Justiça Eleitoral. Além disso, as páginas precisam estar hospedadas em provedor estabelecido direta ou indiretamente no Brasil. Influenciadores digitais podem participar da campanha de algum candidato? Sim, eles podem fazer propaganda em seus canais, perfis, assim como participar de mobilizações nas redes, eventos virtuais ou com uso de hashtag para ampliar o alcance das mensagens. Mas é expressamente proibido pagar influenciadores para fazer campanha eleitoral para algum candidato. O envio em massa de mensagens instantâneas também não é permitido. As lives eleitorais também têm regras. Os candidatos podem fazer transmissões ao vivo, mas só podem ser transmitidas nas páginas ou canais dos próprios candidatos ou seus partidos. No domingo, que é o domingo da manifestação do voto, ou seja, domingo eleitoral, nada pode ser publicado em contexto algum na rede social de um candidato. A lei proíbe qualquer tipo de manifestação. A foto que você está indo com um filho votar, o café da manhã que você está tomando, qualquer coisa publicada no domingo da eleição pode servir de base para uma judicialização e até perda de mandato futuro. Há regras também para os eleitores. É permitido postar críticas ou elogios a candidatos ou legendas, mas é proibido o anonimato. A liberdade de expressão só poderá ser limitada quando a mensagem ofender a imagem ou a honra de um candidato ou partido, ou quando a postagem divulgar fatos que são sabidamente inverídicos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Empresas reconhecidas como promotoras de saúde mental vão ganhar um certificado concedido pelo governo federal. Para obter o título, as empresas interessadas devem prestar apoio psicológico e psiquiátrico aos trabalhadores, oferecer programas de promoção e avaliação psíquica e realizar treinamentos e campanhas de conscientização em saúde mental. O Senado votou, agora é lei.
No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul. Foi travada entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. O Império Brasileiro tinha um conjunto de 15 mil guardas imperiais. A entrada em guerra eleva essas duas categorias a um nível que não existia antes. Um é o do pobre, é o negro que volta ao forreado da guerra e que começa a subir morro para morar nas favelas. E, por outro lado, você tem um grupo, um corpo militar que reivindica o lugar dele na sociedade. Esse corpo não somente vai dar origem à proclamação da República, como ele vai estar presente no tenentismo, como ele vai estar presente no golpe militar e no Estado Novo. Ou seja, o Brasil que a gente conhece do século XX, ele foi fomentado inteiro durante os 5 anos da Guerra do Paraguai. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão.
As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente? Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão. Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros.
porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, não, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha
já tinha findado, né, a escravidão e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada. O que teve foi muita resistência. O que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país. A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia
um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor ou relator, foram em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. Um quadro é muito mais do que o quadro. Tem toda uma história de contextualização e as informações que ele carrega ao longo do tempo. Esse quadro ele não cai do céu. Ele representa muito claramente um projeto de embranquecimento dessa sociedade. O Portinari vai enveredar pelo lado da denúncia. Arte Brasileira Quadro a Quadro, neste sábado, 9h, aqui na TV Senado. Não dá para a gente vir com esse discursinho de geração de emprego porque nós estamos desonerando a folha. Porque o empresário não vai tirar do bolso dele só porque nós estamos desonerando. O número de emprego, e nunca se teve tanta geração de emprego como está se tendo agora, vamos ser sinceros, nós estamos gerando muito emprego, tem realmente dinheiro circulando na praça brasileira, porque está se gerando emprego. A medida para a manutenção dos empregos e para a estabilidade da economia do Brasil. É a única maneira de preservar o emprego no país. Aumento de imposto. Vamos falar aqui no português, claro, aumento de imposto. E que ultrapassa a barreira temporal, o lapso temporal da desoneração. É o governo da taxação. É mais uma da equipe Haddad e companhia na saga taxativa do Brasil. Eu queria só insistir que o dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele é perene. E que nós teremos ano que vem, mesmo que nós chamamos de reoneração, ainda um processo de desoneração em relação à origem que seria o pagamento sobre folha e não sobre o faturamento. Eu estou tentando chegar a um ponto de equilíbrio para manter a lógica de que enquanto há algum grau de desoneração, mesmo que não tão completo, você tem algum grau de manutenção de alguma obrigação com os empregados. Nós tivemos responsabilidade fiscal e temos responsabilidade fiscal. Evidentemente, ao final desse ciclo em que as propostas do Senado Federal eventualmente se dê conta de que elas não foram suficientes para fazer frente à desoneраção da folha de pagamento, é evidente que nós vamos ter o compromisso, o líder Jacques Wagner, de discutir medidas alternativas, inclusive essa, posta em relação aos juros de capital próprio.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todo cidadão e toda cidadã tem direito de acesso a dados governamentais. Saber o que fazem o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras. Em 2024, teremos eleições municipais. Vereadores em todo o país e prefeitos e prefeitas poderão ser eleitos. Nessa entrevista, a gente vai falar sobre como você, cidadã, cidadão, pode acessar os dados das prefeituras e saber como está sendo aplicado, como estão sendo aplicados os impostos pagos por todos nós. Eu converso agora com Maria Vitória Ramos. Ela é diretora executiva e cofundadora do site Fiquem Sabendo, um site que incentiva a participação cidadã e o acesso aos dados governamentais. Maria Vitória, mais uma vez no estúdio da TV Senado, obrigado pela sua participação, obrigado por ter vindo. Obrigada pela oportunidade de novo, acho que é um espaço super importante. A gente já falou sobre isso no ano de 2022, se não me engano, 2023, gravamos uma entrevista quando eu fiquei sabendo do site Fiquem Sabendo, né? Agora a gente está com esse foco, né, no acesso aos dados das prefeituras. A gente estava conversando um pouco antes de começar essa entrevista. No âmbito do governo federal, da União, existem um portal dos dados abertos, existe uma série de mecanismos, né, que facilitam o acesso aos dados governamentais. Mas quando a gente fala de estados e de municípios, a coisa já começa a mudar um pouco. Primeiro, de onde vem esse direito, né, do acesso aos dados governamentais? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o direito constitucional e a lei de acesso à informação. E depois a gente vai entrar nesse âmbito do acesso aos dados das prefeituras. Bom, é bom que a gente está aqui porque tem muito papo de transparência para conversar antes da gente ir às urnas ainda esse ano. A Constituição de 88, ela assegurou no artigo 5º o nosso direito de acessar informações públicas. É entender que o governo ele tem que prestar conta para os seus acionistas, que somos nós, cidadãos. Então, a gente tem que poder saber se as políticas públicas estão sendo eficientes, quem influencia a decisão sobre essas políticas públicas, se os recursos estão sendo bem usados e de acordo com os nossos interesses, entender, né, se o governo está atendendo às demandas da população. E para isso a gente precisa de dados, a gente precisa de evidências, não basta ficar mais na opinião ou na declaração de um ou outro político ou autoridade. Não é uma questão de discurso, né? Uma coisa é o discurso do gestor, do prefeito, da prefeita, enfim, todos os representantes, né, eleitos, e outra coisa são esses dados, né? Agora, como a pessoa chega a esses dados? Que mecanismos a cidadã ou o cidadão tem para buscar essas informações e qual é o dever das prefeituras, por exemplo, como a gente está falando aqui, de prestar as informações solicitadas por qualquer pessoa que busque elas? É importante esse ponto, né, de separar o discurso, porque a política tem sofrido uma crise de credibilidade, né, há muitos anos, e as pautas baseadas em evidências e dados podem recuperar a confiança da população no Estado e seus representantes. Hoje, a gente tem uma ferramenta principal revolucionária e que é de todos nós, que é a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação estabelece todos os procedimentos, os prazos, os caminhos que o cidadão tem para questionar o governo e o governo para responder. Então, a gente tem a transparência ativa, que é tudo que o governo tem que publicar sem ninguém ter que perguntar. Então, os salários, as licitações, os contratos, tudo isso tem que estar facilmente disponível no site dos órgãos públicos, no portal da transparência, que todo município hoje tem que ter, e também, enfim, em outros repositórios como o portal de dados abertos, que ainda muitos não têm, mas podem facilmente aderir ao portal nacional de dados abertos, portal brasileiro de dados abertos, que é disponibilizado para todo mundo. No caso, por exemplo, você está falando das prefeituras, né?
a gente tem essa obrigatoriedade de as prefeituras. A gente pode falar um pouco sobre, a partir da sua experiência, né? Como é que as prefeituras estão disponibilizando esses dados, se estão praticando essa transparência ativa, mas a mesma regra vale para as câmaras municipais também. Então, o cidadão, a cidadã que quer saber como o seu vereador eleito, a sua vereadora, o que ele fez durante o mandato, ele também consegue chegar a essas informações diretamente com as câmaras municipais? Bom, hoje o direito de acesso à informação e à transparência pública nos municípios ainda engatinha, né, e deixa muito a desejar. A gente precisa cobrar mais desses entes subnacionais, que é onde a vida acontece, que é onde as decisões mais afetam o dia a dia do cidadão. A gente precisa cobrar dessas prefeituras que elas, né, usem o padrão que a gente já tem estabelecido nacionalmente no Executivo Federal e que também, enfim, tem toda uma questão de que o município não tem recurso, não tem pessoal técnico, mas já existem formas de contornar isso, né? A CGU fornece o Fala BR, que é um sistema que unifica tanto demandas de ouvidoria quanto de acesso à informação num sistema funcional, nacional e que os municípios podem aderir gratuitamente. Em relação à diferença entre executivo e os outros poderes, também é gritante. Isso a qualquer nível, federal, estadual ou municipal. Hoje, o executivo está muito à frente das outras, né, do legislativo e do judiciário. Acho que tem uma sensação de que esses dois poderes não precisam se explicar ou prestar contas. E, na verdade, os que mais deveriam, porque, né, a gente elegeu os parlamentares. A gente precisa saber se o nosso voto fez sentido, foi bem usado e se a gente precisa mudar na próxima eleição. Você citou a Lei de Acesso à Informação, né? Que é esse mecanismo, né? Uma forma de garantir o direito, né, que já vem do direito da Constituição, do nosso artigo 5º. Agora, como é que a pessoa faz? Né, uma pessoa que quer buscar informação, seja pela Câmara Municipal, seja pela Prefeitura. Eu quero saber, por exemplo, o que está sendo investido em segurança pública, que é uma das maiores preocupações dos eleitores hoje, vai ser uma das grandes bandeiras das eleições em 2024. A pessoa chega com uma carta, a pessoa vai lá pessoalmente, procura o prefeito, procura alguma instância, isso pode ser feito via internet. Quais são os caminhos, na prática, para que uma pessoa exerça o direito de usar a Lei de Acesso à Informação? Olha, a gente tem que achar que tudo no Brasil é pior do que em outros lugares. Isso, às vezes, gera uma apatia e uma vontade de nem tentar. Mas eu quero convidar todos os telespectadores, porque a Lei de Acesso à Informação brasileira e as estruturas de transparência são das melhores do mundo. Quando você conversa com organizações de outros países, eles ficam chocados com o fato que a gente tem um sistema totalmente digital. O cidadão pode ligar, pode ir lá pessoalmente, mas ele não precisa sair de casa para acessar a maioria das informações e para solicitar. Então, a gente tem essa vantagem de ser digital, tem a vantagem de ser um prazo curto estabelecido, são 20 dias que o governo tem para te responder. Em outros países, às vezes, os Estados Unidos, às vezes, demora 20 anos para responder um pedido de acesso à informação. Eu acho que é importante também começar aos poucos, sabe? Vai lá despretensiosamente no portal da transparência do seu município, começa a fuçar, começa a mexer ali, que vão ter alguns gráficos, algumas coisas que vão te chamar a atenção e aí vai te dando vontade de aprofundar. Todos os gastos e tramitações estão nos portais da transparência, mas aí o cidadão pode solicitar coisas mais específicas. Então, por exemplo, aconteceu uma operação policial na minha cidade. Eu quero saber quantos policiais estiveram envolvidos, quanto foi gasto, qual foi o resultado, quanto que apreendeu de drogas ou armas, ou enfim, qualquer demanda de segurança pública. Qualquer tipo de ação
tem que estar registrada, tem que haver informações sobre o que foi feito e o que está sendo planejado também. Né? Exatamente. Agora, Maria Vitória, no caso, por exemplo, uma pessoa vai até a prefeitura, ou então vai a uma Câmara Municipal, ou acessa até o Poder Judiciário, né, para a gente entrar aqui, né, nessa conversa falando dos 3 poderes, pede uma informação. Por exemplo, eu quero saber sobre um projeto, vamos mudar aqui um pouco, para outro tema que é também de interesse, segundo as pesquisas da maioria dos eleitores, educação. Quero saber como é que está sendo feito o programa de merenda escolar na minha cidade. A pessoa chega até a prefeitura ou vai procurar a Secretaria de Educação, pede a informação de maneira formalizada, seja por uma carta, seja pela internet, e daí ela não recebe essa informação. A quem recorrer? Infelizmente, nos municípios hoje ainda é muito comum que a lei existe, mas ela não está funcionando, ela não está sendo cumprida. Isso é um processo, né? A gente precisa ter pessoas provocando o governo, cobrando, questionando, levando para a imprensa, para que esses governos locais se organizem e, de fato, respondam às demandas do cidadão. Se você não está conseguindo respostas dentro do prazo, respostas satisfatórias, você pode fazer uma denúncia para o Ministério Público, que também é online. E um ponto importante pode usar a linguagem normal, não precisa falar juridiquês. Isso é uma forma também de afastar a população da política e das decisões, né? Complicando a palavra. O ministro Barroso falou disso recentemente, né? Como quem usa palavras muito difíceis, rebuscadas, normalmente é porque não sabe do que está falando. Ou então está querendo desviar o assunto, está querendo dificultar o acesso a uma informação, pode estar querendo até esconder alguma coisa, né? E aí, então, as pessoas podem denunciar para o Ministério Público, elas podem acionar o superintendente da Controladoria Geral da União do seu estado e reclamar a partir do município. Esses e-mails estão online no site da Controladoria Geral da União. E também podem acionar organizações como a Fiquem Sabendo. No nosso e-mail, contato@fiquemsabendo.com.br, a gente recebe denúncias, demandas, reclamações dos cidadãos e a gente tenta apoiar para que funcione nos municípios também, né? E a gente brinca que cada um dos 5.500 municípios precisa ter um chato e uma chata da lei, porque se não perturbar, não tem por que ninguém se mexer. É o que a gente estava conversando também, né? Existe você falou dessa apatia em relação à política, eu quero lembrar que a gente vai colocar aqui o site do Fiquem Sabendo, né? Você citou o e-mail para as pessoas que quiserem. A gente vai falar um pouco mais sobre esse site, porque explica também um pouco como usar a lei de acesso à informação. Mas essa falta de participação política é uma coisa até, às vezes, engraçada, porque, às vezes, nós brasileiros, a gente ouve isso muitas vezes em conversas informais, em família, entre amigos. O brasileiro não participa de política, mas é o brasileiro que está falando que não participa da política. E uma das formas de participação é justamente acessar esses dados, né? Vocês têm no site da Fiquem Sabendo meio que um passo a passo de como usar a lei de acesso à informação. Você podia dar um resuminho disso para a gente, explicar como é que a pessoa consegue chegar nesse passo a passo para se empoderar e ter a sua participação na vida política do país, né, nas decisões que dizem respeito, principalmente nos municípios, como você bem falou, é onde de fato a vida acontece. Sim, a gente tem um projeto que chama Wikilai, que é uma Wikipédia do acesso à informação no Brasil, onde a gente organizou tudo bonitinho, de uma forma lógica, com uma linguagem de gente normal, que tem lá até os pedidos de acesso à informação e os recursos prontinhos para a pessoa só copiar e colar, né? Então, ela pode descobrir, por exemplo, uma série histórica de quantas remoções de área de risco, programas de reurbanização foram feitos, né? A gente tem muitas comunidades no Brasil que sofrem o risco de deslizamento, com as chuvas cada vez mais frequentes. Então, entender se o prefeito que está agora pedindo reeleição, se ele fez o que ele precisava fazer para manter a sua família mais segura. Então, tudo que você
que é importante para você, você pode usar a lei de acesso à informação para saber, por A mais B, se aquilo foi endereçado ou não, para além de falatório em palanque, né? E a gente tem que lembrar que depois da eleição, quem está apto a cobrar dos eleitos é justamente a população. Né? Não é votar e depois esquecer, daqui a 4 anos, ver as campanhas eleitorais. É acompanhar, fiscalizar esse trabalho, que é um papel nosso enquanto cidadãos e cidadãs também. Agora, qual a importância dessa atitude, né? Dessa iniciativa que as pessoas precisam ter de buscar as informações oficiais como forma de evitar a desinformação, as fake news, né? Infelizmente, essa chuva de desinformação que a gente ainda vem recebendo, que normalmente aumenta nos períodos eleitorais. Você parar de receber informações de um monte de gente que você não sabe quem é, da onde veio, com base no quê, e ir direto na fonte, pegar, olhar se aquele dado condiz com o que está circulando no WhatsApp. Eu acho que é importante, como você falou, essa questão da fiscalização e da cobrança, porque um dos grandes detentores da corrupção, na verdade, não é a fiscalização em si, é o medo de que você pode ser fiscalizado. Então, seria impossível para a gente fazer um controle de tudo que o governo, a máquina estatal, está fazendo. Mas se a gente controla algumas coisas, isso dá a sensação de que está exposto a uma possível penalidade. E isso faz a corrupção, ou desvio de poder, desvio de função, diminuírem de uma forma geral. Então, é super importante essa participação contínua do cidadão. E, nesse momento pré-eleitoral, é o melhor momento que nós temos para conseguir compromissos e promessas desses candidatos, o que torna mais fácil a gente cobrar depois. Então, agora é o momento de cada cidadão ir nos seus candidatos e falar: você se compromete em regulamentar a lei de acesso à informação no seu estado, ampliar ou aderir, se não aderiu, ao portal da transparência, aderir ao Fala BR, pegar compromissos mesmo muito claros e pedir para que aquele candidato se comprometa diretamente com você e com a população, para você poder daqui a um ano chegar e falar: ué, quando estava pedindo meu voto, você se comprometeu, agora já não quer mais. Sim, e no caso de um não cumprimento, que nesse caso, né, no que diz respeito ao acesso às informações, à disponibilização de dados de maneira ativa, isso não é um favor, não é uma benesse, isso é uma obrigação que todo gestor público tem, todo representante público tem, os vereadores e vereadoras, da mesma forma. A gente falava um pouco sobre, antes de começar a entrevista, estava conversando com vocês sobre as iniciativas, né, que a Fiquem Sabendo tem tomado para mobilizar as pessoas nesse período pré-eleitoral. E você falou em comunidades, né? Conta um pouco para a gente como isso está funcionando, que comunidades são essas, quem é que pode aderir, como que as pessoas podem fazer parte desse movimento de busca pela transparência, de cobrança, né, da transparência, das informações públicas e, assim, participarem mais ativamente de todo o processo pré-eleitoral e, claro, depois da nossa vida em sociedade. Às vezes, esse processo de cobrar o governo pode ser muito solitário, especialmente em municípios. A gente precisa se unir e criar redes para poder um apoiar o outro, compartilhar boas práticas, dar ideias do que funciona no município, do que não funciona no outro, se abraçar e ficar com raiva quando dá tudo errado e continuar com vontade para cobrar mais do governo. Então, a gente criou a comunidade da Fiquem Sabendo, carinhosamente apelidada por eles de Liga da Transparência, e que pode estar aberta para quem está atuando de forma ativa na cidadania nos seus municípios. É gratuito, entra, não tem nenhuma demanda, as pessoas se voluntariam para fazer certas missões de levantamentos nacionais a partir dos municípios. E aí as pessoas entram pelo site, daí via e-mail, entram em contato com vocês e aderem a essa comunidade. Perfeitamente. Agora, existem outros exemplos de comunidades, de grupos que se organizam
também na busca por informações, ou então até pela participação política mais efetiva, né? Aquela participação política que sai do sofá, que sai das reclamações em redes sociais e, de fato, vai atrás de quem pode decidir e cobrar para que as coisas realmente mudem? Sim, existe o programa de embaixadores da transparência da Open Knowledge Brasil, que é uma organização fantástica. Inclusive, eles lançaram mês passado, há pouco tempo atrás, o Índice de Transparência das Cidades de 2024, que pode ser uma fonte para o cidadão cobrar o prefeito que está se reelegendo de por que a cidade dele está lá para baixo do ranking, né? Outra iniciativa nessa linha é o radar de transparência do Tribunal de Contas da União com os tribunais de contas dos estados e a Tricom, que avaliam uma série de critérios de transparência nos estados e nos municípios, e que o cidadão pode ir lá e cobrar, falar, por que o meu estado está no nível mais baixo e não está no nível ouro, não está no nível diamante, para também tangibilizar as melhorias que precisam ser feitas. E aí, quando a gente fala de dados também, Marcelo, às vezes parece para as pessoas que é algo muito complicado ou que exige programação. Na verdade, a maioria das coisas a gente consegue lidar com planilhas pequenas, né? Você vê uma série histórica ali, tem cada ano um número, é só uma tabelinha, mas para quem quer se aprofundar mais também, eu recomendo muito a Escola de Dados, que é parte da Open Knowledge Brasil, mas que tem uma série de cursos gratuitos para o cidadão que quer entender melhor, não só para cobrar o governo, mas para o seu próprio trabalho, para a sua própria vida, como mexer em base de dados. Também para acompanhar a questão de gênero nas eleições, né, que tem ficado cada vez mais importante, tem o Monitora, que é uma ferramenta da revista Asmina, onde é possível ver como é que está a situação de violência de gênero contra mulheres parlamentares. Escola de Dados, essa revista Asmina. Isso é bom as pessoas estarem registrando aí. Escola de Dados é uma coisa bem interessante para você saber como lidar com essas informações, como compreender melhor as informações que realmente pode parecer que é muito complicado, mas um pouquinho só de esforço você vai chegar a essas informações e compreender. Agora, Maria Vitória, as prefeituras, os poderes da União, né, inclusive o nosso poder legislativo, o judiciário, estão se movendo no sentido de dar mais transparência? Existe uma mudança também de cultura nesse sentido, de tratar mais a cidadania como uma razão, né, de existir dos três poderes públicos, né, do judiciário, do legislativo e do executivo, mais especificamente aqui falando das prefeituras. Você vê uma melhoria nesse sentido? Como é que está o estado da arte da transparência, especialmente no âmbito municipal? Olha, ainda está muito ruim. E o Legislativo e o Judiciário parecem não querer entender que eles estão sujeitos às mesmas regras do Executivo, né? A gente precisa que toda a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa do Brasil tenha o seu portal da transparência, divulgue ativamente as informações, que ela possa envolver os cidadãos com audiências públicas, criando espaços de debate público físicos, reais, porque hoje a gente substituiu a praça pública virou uma rede social que pelo algoritmo a gente acaba nunca se encontrando. E eu acho que a transparência é uma ótima pauta para a gente sair da polarização, porque ela é uma pauta partidária, né? A transparência pública ela deveria pelo menos interessar a todo mundo. Nesse caso, não existe cor de partido, todo mundo quer saber. Exatamente. Até para poder governar melhor, né? O próprio gestor deveria ter interesse em ter informações de qualidade para que ele possa tomar decisões assertivas e não baseadas em opiniões infundadas. E no fim das contas, permitir a transparência, permitir o acesso do cidadão, da cidadã, é uma forma de aproximar essas pessoas,
né? E sabendo, né, tendo essa aproximação, essa forma de comunicação. E um ponto importante, Marcelo, nessa criação de espaços é ter conselhos de transparência em todos os poderes. Então, a Fiquem Sabendo faz parte do Conselho de Transparência do Executivo Federal, com outras entidades da sociedade civil que têm representação. A gente está agora batalhando para restituir o Conselho de Transparência do Congresso, da Câmara e do Senado, e os cidadãos devem batalhar por isso nas suas regiões, nas suas cidades, para que eles tenham voz e acesso direto ao que o governo está fazendo e decidindo no âmbito das suas ações da transparência pública. Bom, e vale lembrar que para as pessoas que estão assistindo essa nossa entrevista, que o site do Senado Federal disponibiliza tanto as redes sociais de senadoras e senadores, o e-mail institucional de senadoras e senadores, e que a cobrança, quando o cidadão se dirige, uma cidadã, um eleitor, uma eleitora, se dirige aos parlamentares, isso faz diferença. Uma pessoa pedindo é uma coisa, quando muitas pessoas pedem, aí a força de comunicação aumenta e o pleito também tem mais chance de ser atendido. Isso também é um mecanismo de transparência. No caso do Conselho de Transparência, aquelas pessoas que entenderem que é preciso aprimorar, inclusive isso vale, claro, para a gente aqui no Senado Federal, participem, né? Entrem em contato, usem o portal do Senado Federal para acessar essas informações. Maria Vitória, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação no Cidadania. Obrigado pela entrevista. Imagina, sempre um prazer estar aqui com você, Marcelo. Acho que é um trabalho super importante que você faz. E para fechar, eu gostaria de explicar a minha camiseta, porque pode não fazer muito sentido, mas a ideia é o nome da nossa newsletter, que eu convido todo mundo a assinar, porque lá a gente distribui informações inéditas, como a porcentagem de crianças beneficiárias do Bolsa Família que não tiveram acompanhamento de saúde, ou a lista de fila de transplantes por município no Brasil todo. São informações que têm impacto direto na vida dos cidadãos, numa linguagem normal. Então, convido todo mundo a acessar. E a ideia aqui, é a Don't Lie to Me, porque você não poderia mentir para mim, cidadão, porque eu tenho a Lei de Acesso à Informação. É um trocadilho, né? Você está fazendo no inglês, o LAI é Lei de Acesso à Informação, como se fosse a palavra mentir em inglês. Não minta para mim. Exatamente. Ok, Maria Vitória, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigada a você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Impressiona o pioneirismo de Félix-Émile Tonnet ao falar de aquecimento global ainda na primeira metade do século XIX. Porém, o quadro nem sempre recebeu elogios. Ele está tentando denunciar uma coisa que está imediatamente ao alcance das pessoas. Ele está documentando um fato corrente que todo mundo sabe que está acontecendo e ele tenta mostrar os detalhes. Temos aqui as figuras escravas trabalhando, temos um conjunto aqui de escravos cortando lenha, empilhando a lenha. Ele realmente tenta trabalhar detalhadamente, o outro chicoteando a mula para ela caminhar, os outros com a moringa d'água, à beira da água, coletando. Tem a água em si, tem a fumaça do desmatamento. Ele cria toda aqui uma série de detalhes que estão intimamente ligados à realidade brasileira. Inclusive, ele foi até criticado por esse excesso de detalhe nesse quadro. É
Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterro na floresta. Existia destinado ao seu ministério 994 milhões de reais para auxiliá-la a combater esse desastre ambiental que nós vivemos hoje. Desses 997 milhões de reais, até agosto, seu ministério recebeu em torno de 345 milhões de reais. O governo o tempo todo é criticado e apanha para cortar e depois apanha porque cortou. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Tem uma sala de situação que envolve 23 ministérios, coordenado pela Casa Civil. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem. Agenda Econômica. Nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. A partir de 30 de junho, quem pretende concorrer a algum cargo nas eleições deste ano não pode mais apresentar ou ser comentarista de programas de rádio ou televisão. A gente escuta muito o jovem falar assim, por que eu tenho que estudar tanta matemática? 3.000 horas em termos de hora-aula no dia, senador, isso vai representar um aumento em relação à carga horária atual? A gente fala em tempo integral como um modelo, mas os países do mundo, a maioria, já é o tempo integral. Você não tem escola funcionando somente com 4 horas dia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Seca no Amazonas. Deputados cobram medidas urgentes para comunidades que ficaram isoladas. Escola no Maranhão promove conscientização dos estudantes sobre a necessidade de uma moda sustentável. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A estiagem nos rios do Amazonas se agrava. O governo estadual decretou situação de emergência nos 62 municípios do estado. Decretou também situação de emergência de saúde pública. Na Assembleia Legislativa, os deputados cobram medidas urgentes para minimizar os impactos nas comunidades que ficaram isoladas pela seca. A situação não está fácil para quem vive no Amazonas. O grande volume de fumaça das queimadas e o isolamento de quem vive no interior por conta da estiagem são as principais preocupações das autoridades políticas, ambientais e da defesa civil. E os impactos sociais e econômicos tendem a piorar. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, informam uma piora no quadro. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e a temperatura da região está acima da registrada no ano passado. Renato Sena é mestre em Física da Atmosfera e atua no INPA há quase 40 anos. Ele apresentou dados dessa piora nas condições climáticas e alertou o parlamento sobre a importância da gestão de riscos no lugar da gestão de crise. Esse é um quadro que a gente tem visto que é um quadro que está se agravando, não é uma questão de só dos próximos 13 meses. A gente está vendo esse processo climático se intensificar e a perspectiva é que nos próximos anos, nos próximos pelo menos 2 décadas que a gente vai avançar, a gente vai ter processos muito similares. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem no estado. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para os municípios do interior, entre outras iniciativas para garantir água potável à população. O deputado Rosenha levou o tema à tribuna. Além da questão econômica, o parlamentar fala do isolamento dos ribeirinhos e povos originários com a escassez de alimentos nesse período. Ele pede a união do Parlamento Estadual e da bancada federal para que a Presidência da República providencie as devidas soluções. Não há o que fazer a não ser pedir socorro, dinheiro pesado, não é dinheiro pouco. O que eu estou falando é dinheiro de mecanismos internacionais. Eu estou falando de dinheiro de BNDES, dinheiro a fundo perdido para salvar o Amazonas, e não é de outra coisa, é da fome. Nós estamos falando de morte, e morte por desnutrição, por falta d'água. Nós estamos falando de isolamento total e absoluto. Nós já temos a menor densidade demográfica do mundo, só perdendo para do deserto do Saara. E aumentaremos esse isolamento. Agora, falta sensibilidade. Outros deputados dividem a mesma preocupação. A Casa tem contribuído com o governo do estado para a tramitação e votação de pautas urgentes que se referem à diminuição dos impactos econômicos na capital e interior e também de soluções para o abastecimento. Isso é preocupante. Eu acho que isso é um assunto que a gente tem que tratar aqui na Assembleia, nas outras Assembleias dos outros estados, no Parlamento Amazônico, essa cobrança do governo do estado, essa cobrança do governo ao governo federal. O deputado Sinésio Campos propõe a criação de uma comissão para tratar do assunto. Temos lideranças aqui está o INPA, aqui temos várias instituições federais que tratam dessa questão, mas parece que não. Se está ocorrendo de uma forma muito tímida. Então eu digo que esta casa, e eu como vice-presidente também do Parlamento Amazônico,
Temos que criar essa comissão. Comandante Dan diz que não há justificativa para a falta de planejamento no socorro às populações da Amazônia. Ele destaca a preocupação com a fauna, a flora e, principalmente, os seres humanos de toda a região. Nós precisamos de um sistema integrado de comando e controle nacional, estadual e municipal, lá no município onde a estiagem está acontecendo, os maiores focos de queimada estão acontecendo. Precisa haver um núcleo integrado para poder, ali no local, tomar decisões ágeis e apresentar respostas ágeis. Agora você pode se preparar, porque a próxima reportagem pode dar uma vontade danada de dançar ao som da bossa nova. É que o ritmo foi reconhecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade. Um cantinho, um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Uma inspiração baseada na sedução de contornos de uma cidade cantada em verso e prosa. O canto suave com letras eternizadas de poemas marcantes. A origem da bossa nova está ligada ao país, e especificamente ao Rio de Janeiro. Era final da década de 50. O gênero musical que conquistou o mundo partiu de jovens talentosos. O que era esse movimento? Estribado numa pessoa e num personagem, em uma voz, João Gilberto, a que chegaram de imediato o letrista da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, e o melodista da Bossa Nova, Tom Jobim. Portanto, o trio Moraes, Jobim e João Gilberto fizeram um movimento revolucionário da remodelação e da atualização da música popular brasileira. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, autores de uma das músicas que alcançaram recorde de regravação em todo o planeta. Garota de Ipanema representou o auge do novo estilo de música e ganhou repercussão internacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. No doce balanço, caminho do mar. A Bossa Nova, de alguma maneira, familiarizou-se com o jazz americano e teve uma abertura extraordinária e sensacional nos Estados Unidos da América do Norte e, portanto, no mundo inteiro. Esses dois casais do Chile e Argentina fizeram questão de aproveitar a tarde neste restaurante cercado de referências da Bossa Nova. O Bossa Nova é mágico, é encantador. Nos gustan muchos intérpretes de Bossa Nova, música brasileña, João Gilberto, la Bebel Gilberto. Rua Nascimento Silva, Ipanema, zona sul do Rio. Mais precisamente, o número 107. Neste prédio morou Antônio Carlos Jobim. Algumas músicas da Bossa Nova citam esta rua. Uma história mais uma vez eternizada, agora pela Câmara Municipal, ao aprovar a promulgação da lei que considera a Bossa Nova patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente agora tenha essa fixação em lei municipal dentro do país. A Bossa Nova, de fato, é um bem cultural inestimável para o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, e para o país que exportou a Bossa Nova para o mundo inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro! Curiosidades guardadas com saudade também por vários músicos. O pianista Marcos Ariel apresenta um show com histórias e lembranças da Bossa Nova, no Beco das Garrafas, principal casa do gênero na cidade. Eu já fiz shows nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tendo como tema a Bossa Nova. Ela vai evoluindo, vai se multiplicando, se transformando pelo mundo todo. Pelos 4 cantos do planeta, todo mundo ouve a Bossa Nova. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
deputados federais propõem penas mais pesadas para quem provocar queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só nos primeiros 4 meses do ano foram registradas mais de 17 mil queimadas no país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado. É um recorde para o período desde que o monitoramento começou em 1999. Os estados com mais registros foram Roraima e Mato Grosso. Já no Acre, o governo do estado chegou a decretar estado de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, participou do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara e cobrou do governo federal mais investimentos em prevenção e fiscalização para combater as queimadas. Passa por monitoramento mesmo da situação, passa por educação ambiental, sensibilização da sociedade, controle e fiscalização dos órgãos, né? Agora, na Amazônia nós temos um outro problema, e em grande parte do país também, que é o fato de que ainda temos terras, uma necessidade grande, né, de se fazer a regularização fundiária. A onda de queimadas que atinge vários estados do país e o Distrito Federal está no radar das discussões da comissão, formada por deputados e senadores. A parlamentar lembrou que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem e que muitas vezes começa com a queima da vegetação, preparando o solo para o próximo plantio. Falta mecanização, falta o apoio ao homem do campo, ao agricultor familiar, falta o apoio para fazer a orientação, quer dizer, falta extensão rural, falta assistência técnica, falta fomento à mecanização e ainda se usa o fogo, quer dizer, que é algo completamente absurdo, né? Nesta semana, parlamentares protocolaram um projeto de lei com foco na prevenção e no combate às queimadas. A proposta aumenta de 4 para 10 anos a pena máxima para quem iniciar propositalmente incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Para o deputado delegado Matheus Loyola, do União Brasil do Paraná, um dos autores da proposta, a legislação precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de crime. Nós precisamos de uma atuação forte do poder público, com uma legislação rígida para que coloque atrás das grades quem está praticando esses incêndios intencionalmente e que essa pessoa fique atrás das grades. O uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais já é uma realidade. Para combater a desinformação e as notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de IA nas campanhas. Veja na reportagem da TV Senado. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs
Grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet passam a ser responsabilizadas, civil e administrativamente, se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, né, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, né, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Usadas e restos de tecidos não reciclados estão se tornando um problema ambiental mundial. No Chile e em Gana, por exemplo, montanhas de roupas se acumulam em lixões.
É mais do que urgente conscientizar a sociedade para a importância de hábitos de consumo mais saudáveis e de uma moda mais sustentável. É exatamente o que está fazendo uma escola pública em São Luís. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. Foi uma celebração de moda sustentável. A iniciativa do projeto Ecocega partiu deste grupo de professores do Centro de Ensino Médio Governador Acha, na capital. A escola tem um projeto por área, né? Então a área natureza e matemática, a gente pensou, por que não falar de sustentabilidade? Que é um tema que está tão abrangente. Então vamos pegar os nossos jovens, né? E vamos começar a inculcar na cabeça desses meninos a sementinha. A gente precisa consumir, mas pensar no futuro. Então vamos fazer algo que chame a atenção da escola como um todo. Pensamos, então, vamos fazer moda. O projeto envolveu alunos dos 2 turnos da escola que se transformaram em jovens estilistas. Para exibir os resultados, foi montada uma passarela com o tapete vermelho, destacando os looks criados com foco na sustentabilidade. Foram quase 3 meses de intensa preparação para que a primeira versão do projeto Ecocega ficasse finalmente concluído. O final não poderia ter sido diferente. Um desfile utilizando moda sustentável, uma verdadeira prova de consciência ambiental e criatividade. Uma exposição de moda sustentável que tem a pretensão de dar continuidade a essa consciência que a gente começou a criar aqui para que a comunidade inteira se envolva em atos sustentáveis daqui para frente. Esse é um projeto que pretende ter desdobramento e continuidade. Dona Diolene veio acompanhar de perto o trabalho realizado pelo filho e ficou encantada com a peça sustentável que o filho criou. Os clipes de latinha viraram um colete. Eu me sinto privilegiada ao estar com meu filho acompanhando, entendeu? Esse momento como esse, no meio de tantas pessoas legais, né? Isso aqui foi a minha tia, né? Tem que agradecer a ela. E, assim, ela tirou, né, de latinha, essas coisas de cerveja para colar. Foi bom, foi difícil, né? Demorou muito, mas deu, graças a Deus, né? Caroline demorou 2 semanas para construir a roupa dela, um vestido utilizando folhas de revistas recicladas. Cada item foi cuidadosamente escolhido e modificado, mostrando como a criatividade pode transformar materiais comuns em arte inovadora. Deu muito trabalho, mas cada momento foi muito gratificante fazer com que esse material que seria jogado no lixo e não teria importância para a sociedade foi transformado no vestido que pode ser admirado por todo mundo. A gente usou vários tipos de criatividades para fazer roupas, modelos. Então, para acontecer, a gente teve que fazer uma certa união, né, com as turmas para poder sair esse desfile. Quem imaginaria que um simples saco de ração poderia ser também uma peça de roupa? Essa foi a ideia do Vitor, que usou toda a criatividade e visão para transformar o material comum em uma verdadeira obra de arte sustentável. Eu estou desfilando uma camisa do cachorro desfilar, andando e desfilando na escola. Graças a Deus. Tá feliz? Tá feliz hoje. Olha, essa iniciativa é bem importante, viu? E cada um de nós pode contribuir mudando nossos próprios hábitos de consumo. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau. Todas as decisões do país passam por aqui, né? Então, qualquer centavo do dinheiro público que é gasto, investido, ele passa por aqui, passa na mão de todos os nossos deputados, todas as pessoas que foram eleitas, né, para estarem aqui. Eu espero que todo mundo um dia tenha a oportunidade de vir conhecer a capital do nosso país. Ela é maravilhosa e eu acho que ela tem recebido todo mundo de braços abertos. A arquitetura de Brasília é maravilhosa, ela é toda arquitetada de um jeito lógico
E eu tô louca pra conhecer o Congresso, que deve ser maravilhoso. A cidade é linda, linda, belíssima. Eu acho importante bastante pela parte histórica também, porque sabendo do passado a gente pode moldar um futuro melhor, né? Então, sabendo toda a história de como foi feito o Congresso, toda a construção e como funciona aqui dentro, né? De quem realmente manda no país. Né? Eu trabalho numa casa política, né? Então, o mundo da política sempre me interessa muito como cidadã e como servidora. Especialmente depois do atentado criminoso de 8 de janeiro, a gente teve uma curiosidade extra de voltar a Brasília e ver um pouco como é que está o funcionamento da casa depois dessa tragédia que nós superamos, né? E rever o parlamento, né? Sentir essa energia da democracia. Meu pai foi deputado, não é? Foi cassado pela 64. Eu convivo muito com o parlamento estadual lá em Fortaleza, lá no Ceará. Então eu sei da importância do legislativo. O papel do parlamento em qualquer nação ou unidade da federação é importantíssimo. Eu achei muito interessante a proximidade dos poderes, aspectos físicos mesmo, de tentar valorizar os 3 poderes e as equiparações das forças. Fiquei um pouco chocado com tudo que eu vi ontem, visitando o Supremo Tribunal, e foi um pouco assustador. Pensar que a população se revoltou a ponto de fazer atos tão graves assim contra a democracia. Poder entender um pouco, né, a dinâmica, né, dos parlamentares. Até perguntei, eles entram por aqui porque a gente não tem noção, né? Então eles entram por aqui, eu sei que tem determinados locais que são azul, coloridos, então eu mais para conhecer, né, qual é a dinâmica e o local de trabalho deles. Todo brasileiro tem que vir a Brasília, tem que conhecer o Congresso, né? Eu acho que é uma cidade linda, a verdade é essa, uma cidade linda, algo diferente de tudo, né? Eu acho que todo brasileiro devia vir aqui para conhecer. No próximo Assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O ensino médio, a primeira reforma em 2017, ela já buscava responder uma lacuna percebida na sociedade e nos próprios jovens. A falta de identidade do ensino médio, alguns estados com mais de 19 disciplinas diferentes no ensino médio. Houve uma tentativa de reforma, tentando organizar o currículo em uma parte que seria comum para todos os alunos do ensino médio do Brasil, rede pública e privada, dos diferentes estados, e uma parte que seria chamada os itinerários formativos, que era a ideia de aprofundamento, ou seja, um jovem que quer seguir uma carreira mais ligada à área das exatas, pudesse, na parte da carga horária de aprofundamento, ter mais disciplinas ligadas a exatas, e assim, na área de linguagens, alguém que quer seguir uma carreira cuja o domínio maior da linguagem pudesse ajudar. Não foi o que aconteceu. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for
definitivamente negro. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. 6 de outubro é dia de eleição. E aí, você já sabe em quem vai votar? Como as propostas de candidatos e candidatas têm chegado até você? Pelo rádio, TV ou pelas redes sociais? E sobre inteligência artificial? Será que ela pode impactar o resultado das urnas? Vamos entender como está a campanha pelo país. No TV Senado Live de hoje, a gente conversa com o especialista em marketing político e eleitoral Marcelo Vitorino e com o professor de Direito da USP, Juliano Maranhão. Cibele Nunes, minha colega, está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui hoje. E aí, vamos começar aqui de uma forma bem simples para tentar entender o que é inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando aí de máquinas, sistemas que são capazes de executar tarefas que exigiriam aí a nossa inteligência, a inteligência do ser humano. E aí a gente está falando desde, eles vão entender a forma como a gente fala, eles identificam padrões. Um exemplo, assistente virtual, né? A gente vai lá, conversa com a nossa assistente virtual, mas a gente tem aí sistema capaz, por exemplo, de identificar uma doença que a pessoa vai desenvolver daqui a alguns anos. Isso é só a pontinha do iceberg, porque é um assunto extremamente profundo, mas trazendo aqui para a campanha, Marcelo, eu queria entender como é que está a aplicação da inteligência artificial nas campanhas hoje. O que está acontecendo na prática? Bom, vamos lá, Sara. Nós temos algumas limitações do uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais. Então, a legislação ela praticamente proibiu o uso da inteligência para gerar vídeo, mesmo que seja até em favor de um candidato. Esse eu acho que foi até um erro. A gente podia ter economizado muito dinheiro se a gente pudesse usar a inteligência artificial para gerar vídeo. Mas para gerar imagem pode também. Imagem é tranquilo desde que o candidato coloque que aquela imagem foi gerada por uso de inteligência. Agora, o que eu mais venho usando é para fazer análise. Então, um candidato ele pode pegar todos os dados de um município, dados, informações, estudos. Eu uso muito isso, eu busco estudos, jogo para uma ferramenta como o ChatGPT ou outra ferramenta similar, e dali eu subo também o plano de governo do candidato e tento encontrar inconsistências ou oportunidades de comunicação. Essa é uma forma. Uma outra forma seria você pegar tudo que já foi dito por um adversário, por exemplo, colocar dentro de uma ferramenta de inteligência e pedir para que essa inteligência encontre as inconsistências com as falas atuais do candidato. É uma das formas, porque isso tomaria muito tempo de um jornalista. Então aqui eu estou só simplificando 2 usos de inteligência que poupa muito tempo. Tá certo. Professor Juliano, o senhor trouxe aí uma reflexão falando assim, será que a inteligência artificial é a grande vilã mesmo, né? Porque assim, uma coisa é a tecnologia, outra coisa é como a gente vai usar essa tecnologia, não é mesmo? Em particular, com relação às eleições, né, existem usos da inteligência artificial que podem ser deletérios, né, ao processo democrático, mas existem usos que podem ser benéficos, né? Então, usos que têm trazido preocupação, de um lado é o uso de inteligência artificial para direcionar conteúdo, e a forma de direcionamento de conteúdo, ela valoriza ou enfatiza os sistemas de IA, vão direcionar conteúdo para aqueles indivíduos ou eleitores que gerem engajamento ou que gerem atenção, e normalmente o padrão que é detectado pela inteligência artificial não necessariamente
é um estímulo racional, às vezes é o estímulo daquele conteúdo que o eleitor quer ver ou está disposto a ver, o que gera polarização nas redes. Essa é uma preocupação. A outra preocupação mais recente é o uso de deepfakes, né? A grande preocupação está não só com as inteligências artificiais preditivas, mas também com as inteligências artificiais generativas que geram conteúdo sintético, né? Tanto de áudio, quanto de texto, quanto de vídeo, que são discerníveis ao conteúdo humano. Por outro lado, né, como foi colocado aqui, existem usos positivos. Por exemplo, eu posso reduzir custos de campanha gerando mais vídeos e mais conteúdo a partir de gravações que são feitas por um candidato. Eu posso modular aquele discurso para diferentes públicos. Também existem usos do ponto de vista do consumo de informação. Os eleitores podem interagir e ter acesso a conteúdos mais sintéticos de programas eleitorais. Podem também interagir com chatbots para se informar com o candidato. Marcelo, professor Juliano, nós vamos mostrar para vocês agora uma enquete que nós fizemos ao longo da semana com os nossos internautas sobre o uso de inteligência artificial na internet. Nós fizemos a pergunta básica: você consegue identificar o uso de inteligência artificial em conteúdos da internet? E a maioria das pessoas respondeu que sim, 71%. Apenas 29% das pessoas dizendo que não, que ainda não conseguem perceber. Marcelo, eu vou emendar com uma pergunta da Kátia. Ela quer saber o seguinte: quais são hoje os limites éticos e de segurança para o uso da inteligência artificial na internet e especialmente nas eleições? Bom, vamos lá. Assim, infelizmente, a ética é uma coisa que ela não é igual para todo mundo. Então, assim, eu tenho os meus próprios limites, mas cada concorrente tem. Por exemplo, tem profissionais de marketing que eles usam a inteligência artificial para produzir um conteúdo difamatório. Então, eu não vejo isso com bons olhos. Já teve casos de candidatos que foram atacados por uma sonora falsa. Eu mesmo já tive um candidato meu que foi fabricado uma sonora dele contra a categoria dos professores, e é uma sonora, é imperceptível que não é a voz dele. A sonora, no caso, é áudio, né, professor? Isso, foi feito um áudio para o WhatsApp e ele foi enviado, ele falando mal dos professores, criticando os professores, chamando os professores com alguns termos. E assim, você escutando, você não consegue discernir que aquela não é a voz dele. Hoje tem tecnologia que você faz o vídeo ficar muito parecido mesmo. E dependendo da ferramenta que se utilizou e da quantidade de dados que ela analisou para fazer aquele resultado, ele é imperceptível. Eu me diverti vendo a pesquisa aí. 70% acha que consegue ver, mas eu mesmo, sendo versado nisso, eu tenho dificuldade. Eu fiquei bem impressionada com o resultado também. Mas, Marcelo, uma curiosidade, por exemplo, num caso como esse, né? Que foi um áudio por WhatsApp, e acaba que o WhatsApp é aquela coisa ali, um mensageiro, né? Você troca com outra pessoa. E num caso como esse, é possível bloquear o envio desse material, por exemplo? Infelizmente, não há forma de você bloquear uma mensagem que foi disparada em WhatsApp, porque como ele é uma comunicação ponto a ponto, ele não passa por um servidor para depois ser distribuído. O WhatsApp é uma terra de ninguém. E o problema é que nesse ano aqui, toda a parte de impulsionamento de conteúdo para eleição tem que ser interrompido na quinta-feira antes do domingo da eleição. Então a gente vai ficar com sexta e sábado, com 2 dias importantes, somente com WhatsApp. Ou seja, isso é um contrassenso, eu colocaria isso como um risco democrático de forma geral. Você não dá condição de um candidato poder se defender com o impulsionamento de uma notícia falsa que vai ter sido esparramada pelo WhatsApp nesse período.
Professor Juliano, o senhor participou aqui, né, das discussões sobre regulamentação de inteligência artificial e tem sempre participado aqui. O que o senhor acha desse dado? Porque será que a gente é capaz mesmo de identificar um conteúdo com inteligência artificial? Claro, na verdade, as inteligências artificiais generativas, elas geram conteúdo que é indiscernível. Importante ver como foi realizada a pesquisa, porque muitas vezes o eleitor ou aquele que participou da pesquisa diz que consegue identificar, mas pode ter consumido diversos conteúdos que não conseguiu identificar. Então, é muito difícil dizer, né, se efetivamente essa distinção é feita, né? E com relação à regulação, né, principalmente a regulação do Tribunal Superior Eleitoral, é importante também deixar claro que não se proíbe propriamente o uso de vídeos, textos, áudios, né, que são produzidos sinteticamente. O que se proíbe, né, existem usos que são de meras correções de vídeo ou de imagens, existem aqueles usos que são permitidos, né? Os usos proibidos são aqueles voltados para produzir desinformação e também que tenham um impacto, que possam produzir um impacto no sentido de distorcer o resultado das eleições, desequilibrar a disputa eleitoral. E esse conteúdo pode ser produzido tanto contra um candidato quanto a favor. Por exemplo, recentemente houve o episódio da Taylor Swift, que foi veiculado um deepfake em que ela apoia o candidato Donald Trump, né? Então, esse é um uso a favor de um candidato, mas que desinforma o eleitor e, considerando a celebridade, ela pode distorcer o resultado das eleições. Então, esses são os usos que preocupam. Agora, existe uma série de usos que podem facilitar a produção de conteúdo eleitoral, a análise do conteúdo eleitoral, do conteúdo das campanhas e que favorecem o processo democrático. Tá certo. É importante a gente destacar que essa não é bem uma pesquisa, né? Na verdade, foi só uma enquete na nossa rede social aqui para a gente levantar aí o tema. Mas eu também fiquei bem surpresa aí com as pessoas acharem que estão capacitadas a discernir mesmo o uso dessa inteligência. Na verdade, não revela, né? Na verdade, preocupa porque as pessoas, na verdade, não são capazes de discernir e acreditam que são capazes. Essa é a preocupação. Exatamente. Sibeli, temos mais pergunta aí, né? Isso, temos uma pergunta para o professor do Carlos, do Distrito Federal. Professor, ele quer saber o seguinte, vamos falar das sanções. Quais são as penalidades previstas hoje para quem usar inteligência artificial de maneira negativa na internet ou nas eleições? O que está previsto hoje? Não existe uma legislação aprovada ainda específica sobre inteligência artificial em geral. Esse projeto está em debate, foi prorrogado novamente o debate no Senado para novembro, mas existem as legislações específicas, né? Então, eu divulgar conteúdo desinformativo, né, na internet em geral, eu posso ter esse conteúdo retirado, eu posso ter minha conta bloqueada por iniciativa das próprias plataformas. Ou eu posso sofrer uma ação judicial para retirar aquele conteúdo e ter indenizações por provocar ou causar danos, né? Agora, a legislação eleitoral traz consequências e traz sanções para os candidatos, né, e para os partidos que tenham candidatos que se utilizem da inteligência artificial de modo malicioso, que pode levar, inclusive, a cassação e pode levar a consequências aí contra o partido e contra o candidato. Falando aí, então vamos pegar esse gancho aí, né, das notícias falsas, do mau uso, das fake news. O Data Senado divulgou recentemente agora sim, uma pesquisa, né, mostrando que 81% dos brasileiros acham, né, que as fake news podem afetar, sim, significativamente o resultado eleitoral e que 72% disseram, olha, eu já vi, sim, notícia falsa nos últimos 6 meses. Diante disso, Marcelo, você mesmo mostrou aí, né, na prática,
um exemplo. Como é que vocês estão lidando com essa divulgação de fake news agora nessas campanhas municipais? Bom, toda campanha, você tem campanhas e campanhas, é bom se dizer. O Brasil é um país muito diferente, então você tem a maior parte das cidades com menos de 30 mil habitantes e você tem algumas cidades realmente que as pessoas não se conhecem. Você está falando de cidade com mais de 100 mil habitantes, já não é mais aquela cidade de muro baixo, como a gente fala. Então, para cidades menores, você ter uma rede ali de WhatsApp, da sua rede de contatos, isso já ajuda os candidatos a se protegerem. Então, e numa cidade menor também, as pessoas meio que se conhecem, fica mais fácil de você desmentir. O problema acontece nas cidades maiores, em que aí você precisa pegar todo aquele pessoal que seria contratado para a rua, para distribuir material e prepará-los também para distribuir um conteúdo que espalhe a verdade. Então não é só, você tem que mudar um pouquinho a estrutura da sua campanha. Então a pessoa de rua não é mais só de rua, ela é uma pessoa de rua e também de contra-informação, né? Uma pessoa que vai te ajudar em caso de um boato, até porque a primeira coisa que você faz é identificar esse boato, ele foi esparramado onde? Se é na televisão, você combate na televisão. Se é na internet, você combate na internet. Você nunca troca o meio. Tá certo. Professor Juliano, essas regras, né, do TSE também tratam da responsabilização das Big Techs, das plataformas, né? E eu queria que o senhor comentasse, porque recentemente a gente está passando aí por essa decisão da suspensão do X. Como é que a gente fica, por exemplo, num caso como a eleição, se a gente não pode responsabilizar a Big Tech, né? Se a plataforma ela não vai tirar o conteúdo do ar, por exemplo. O senhor considera que é importante, sim, que a plataforma seja responsabilizada, que a plataforma trabalhe em conjunto aí também, né, com as instituições do país? Bom, na verdade, a principal forma hoje de controlar discurso abusivo e desinformação nas redes sociais, na internet, é o uso de inteligência artificial pelas plataformas para detecção desses conteúdos e para reagir em relação a esses conteúdos, né? Não tem como monitorar a rede com milhões e milhões de posts, de mensagens, a não ser pelo uso da inteligência artificial. Então, esse é outro aspecto favorável da inteligência artificial. E com relação à responsabilização das plataformas, né, a regra vigente hoje é que as plataformas elas só são responsabilizadas na medida em que descumpram ordens judiciais para retirada ou para bloqueio de contas, né? Então, as plataformas elas têm feito acordos, né, ou convênios, ou procurado se aproximar, por iniciativa do próprio Tribunal Superior Eleitoral, para empregar e para desenvolver as melhores formas para monitorar, detectar e reagir em relação a conteúdo desinformativo, em particular nas eleições. Então já existe essa cooperação, né? Agora, a responsabilização pela legislação, ela ocorre somente quando houver descumprimento de ordem judicial. Por enquanto, as plataformas elas usam os seus próprios termos de uso para monitorar e para tomar decisão sobre retirada e bloqueio ou não. No caso do X, a gente tem claramente um caso em que a plataforma se recusou, não só não atendeu, como se recusou a atender determinação judicial para bloqueio de conta e para prestação de informações, né? E aí, por uma motivação que não é propriamente jurídica, né? A decisão tem fundamento jurídico, porque trata-se de descumprimento de ordem judicial, como está previsto na legislação, porém é uma aposta aqui do Elon Musk, que tem um caráter muito mais político e ideológico, né, para afirmar uma posição em relação ao uso das redes sociais, pró-liberdade de expressão, pró-democracia. Por outro lado, o uso e a liberdade de expressão na Constituição brasileira não é absoluta. Não pode usar a liberdade de expressão para ameaçar a ordem democrática,
para a saúde pública ou provocar danos à honra e à imagem de terceiros. Cibele? Marcelo, nós temos uma dúvida aqui do Lucas do Maranhão, que é a seguinte: ele quer entender agora a parte benéfica do uso da inteligência artificial. Como é que ela poderia ser usada? Você que tem muita experiência em campanha eleitoral, como é que ela pode ser usada de maneira positiva nas eleições? Por exemplo, ela pode ser usada no combate à fake news? Existe alguma prática nesse sentido? Não, em relação ao combate à fake news, infelizmente, para o uso de campanhas, a inteligência artificial ainda não consegue ter um uso tão bom, né? Nós podemos utilizar para, por exemplo, fazer um chatbot, uma ferramenta de automação para gerar respostas com mais velocidade aos usuários. Mas isso também tem que ficar claro, né? Porque a lei eleitoral ela já disse que se a gente utilizar alguma ferramenta, ela não pode simular que está sendo uma conversa humana. Então, ela tem que deixar claro que naquela ferramenta de automação, a pessoa está conversando com uma automação. Então, você não é exatamente no combate à fake news. Mas você pode utilizar ela para gerar imagens. Aqueles candidatos que não têm designers e não contam com uma equipe técnica grande, ele pode utilizar para gerar uma imagem de cobertura, ele pode usar uma imagem de fundo, para até fazer um trabalho de comunicação visual dele, uma identidade visual dele. Isso não é vetado pela lei. Então, assim, você pode usar. A única coisa que realmente complica é combate à desinformação. Esse é um caso que não há outra forma hoje a não ser a mobilização de pessoas. Então, o que eu venho recomendando para todos os candidatos é que não somente eles visitem os eleitores, mas que eles cadastrem os eleitores, para que em determinado momento, em caso de um problema, eles possam conversar com as pessoas que gostaram deles. Esse eu acho que é o principal meio. Professor Juliano, eu queria que o Marcelo falou aí do uso para os candidatos. E eu queria que o senhor destacasse o uso para o eleitor. Será que o eleitor tem formas, né, de usar a inteligência artificial de uma forma positiva? Claro, a inteligência artificial, principalmente as generativas, hoje elas são ótimas para acessar e digerir informação, né? Então, o eleitor pode usar e tem acesso, candidatos têm disponibilizados chatbots, obviamente o chatbot tem que se apresentar como uma máquina, né? Esclarecendo que é o uso de inteligência artificial, porém ele traz a informação de um modo muito mais simples, mastigado, por meio de um diálogo. Isso facilita o acesso às informações de campanha. Eu posso usar essas ferramentas para sintetizar ou resumir programas eleitorais de uma forma que eu possa digerir melhor a informação. E como foi colocado, pelos candidatos já reduz muito o custo de campanha, o uso de inteligência artificial. Mas é importante esclarecer uma coisa: a detecção de desinformação e discurso abusivo, hoje, na maior parte, é feita por inteligência artificial. A dificuldade, aí um outro aspecto, é esclarecer ou desmentir a fake news ou o deepfake. Aí isso tem que ser feito por meio do esclarecimento do conteúdo, com a indicação de qual que é o conteúdo adequado, qual que é o conteúdo verdadeiro. Aí você tem a participação mais de humanos, mas a detecção nas redes de desinformação e de discurso abusivo não pode prescindir da inteligência artificial. Não tem como controlar milhões e milhões de conteúdos e posts que possam conter desinformação, a não ser pelo uso dos sistemas de IA. Sara, só preciso corrigir uma informação que eu dei. Eu falei que o impulsionamento é só até quinta. Na verdade, o impulsionamento ele vai até sexta. Só sábado é que realmente, infelizmente, ficou fora do ar. Até sexta-feira ele é permitido, mas sábado não. Tá certo. Marcelo, aproveitando também, eu estou com uma grande dúvida aqui, aproveitando que você está nesse front aí, né, das campanhas, na linha de frente, o que vai decidir a eleição esse ano? Onde é que está a campanha de verdade? Ela está na TV, está no rádio, está ali na conversa, no tete-a-tete, ou ela está na rede social?
É uma pergunta complexa. Eu realmente tenho acompanhado as pessoas em várias cidades. Né? Brasília não tem eleição, mas em todas as outras tem. E eu tenho percebido que não está havendo um grande interesse pelo programa eleitoral. Eu não tenho percebido assim, nossa, vai começar o programa eleitoral, deixa eu sentar na frente da televisão. E ainda para piorar, aquelas pessoas que às vezes estão na frente da televisão, elas estão com o celular na mão, distraídas. Então, o programa eleitoral, que era o grande peso de uma eleição, ele já não tem mais a mesma serventia. Não estou dizendo que acabou, isso é sempre errado, a gente falar que uma coisa acaba. Agora, as inserções continuam sendo importantes, porque as propagandas que passam nos intervalos, elas ajudam, e aí um partido que teve uma coligação maior, que tem maior tempo de televisão, vai ser beneficiado. Agora, hoje não existe mais a concentração de audiência em um grande meio. Então agora, por exemplo, estamos falando numa transmissão ao vivo, que também passa na televisão Senado, que depois pode gerar um corte, que também está no TikTok, que o Senado agora está no Kawai também. Então não existe mais a concentração do eleitor num grande meio. Então o que vai mobilizar a eleição é a habilidade que os candidatos têm de conseguir entregar conteúdos de acordo com cada meio e estimular os eleitores. Então, para um candidato que não tem tempo de televisão, a internet vai ser a melhor coisa que tem. Já para quem tem tempo de televisão, ele tem inserção. Né? Eu vejo o candidato de São Paulo, um candidato lá, ele tem 6 minutos e 30, eu acho, de tempo de televisão, de 10. Quantas inserções ele tem? Ele tem muitas inserções. Então, para ele, aquilo é muito importante. Então, o que eu mais vejo é isso. Não existe a bala de prata, a solução mágica que vai fazer uma eleição ser vencida, a não ser a combinação dos fatores. Tá certo. Agradeço muito vocês aqui a presença no nosso TV Senado Live de hoje. Obrigada a você também pela companhia até aqui. E lembrando que você pode denunciar SOS Voto pelo número 1491. Se você identificar alguma suspeita, algum conteúdo, é só você ligar para a Justiça Eleitoral. O TV Senado Live fica por aqui. Esse é o espaço para você interagir com a nossa programação. Toda sexta-feira, às 9 horas da manhã. Até a próxima edição. Tchau. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A Mata Atlântica tem 7.000 anos, o Cerrado tem de 65 a 45 mil anos. É um bioma que teve uma evolução longa, né, de milhões de anos, desde que houve a mudança de clima aqui na América do Sul, que antes era um clima úmido o ano inteiro. E aí passamos a ter um clima sazonal, uma estação seca e uma estação de chuvas. Então isso propiciou a entrada das gramíneas. Isso é que caracteriza o Cerrado, é uma vegetação mais aberta, com uma mistura de árvores e plantas herbáceas e dominância de gramíneas. É um tipo de savana que ocorre também na África, na Austrália e outras regiões do mundo, mas é a savana mais rica do mundo, o Cerrado, né? Nós temos já mais de 12.000 espécies de plantas conhecidas no Cerrado. Essa diversidade de plantas significa 1/3 de todas as plantas que ocorrem no Brasil. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei.
sua existência para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá. Quando a Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de um novo vírus, o monkeypox ou mpox, a comparação com a recente pandemia do coronavírus é inevitável e logo surgem as perguntas. Para respondê-las e tirar dúvidas sobre essa possível ameaça, Cidadania convidou e recebe o infectologista André Bon. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. André, a Organização Mundial da Saúde lançou um alerta. Qual foi a dimensão desse chamado e o que ele significa na verdade? Então, é um início para uma preocupação a nível global. A gente, em 2022, já teve uma epidemia de mpox, anteriormente conhecida como monkeypox, e varíola do macaco, são termos que a gente não utiliza mais, então a gente chama de mpox atualmente. Essa epidemia em 2022 se espalhou por diversos países e o Brasil foi um dos principais países em número de casos, né? E essa epidemia, ela arrefeceu e se manteve com um número baixo de casos em 2023 e 2024, foram cerca de 800 casos no Brasil, sendo que em 2022, 10 mil casos. Mas agora na África, na República Democrática do Congo, a gente tem o surgimento de um outro subtipo da mpox, o clado 1B, que parece estar se disseminando de forma mais rápida do que o esperado. A mpox é uma doença endêmica nessa região, mas esse novo tipo de mpox, o tipo 1B, ele é um tipo novo, ele tem se disseminado mais rápido e ele começou a ser identificado nos países que fazem fronteira com a República Democrática do Congo e a gente já tem um caso relatado na Suécia. Então, existe uma preocupação com a velocidade da disseminação dessa doença nesse momento e, por isso, a OMS estabeleceu esse alerta. Bom, é inevitável fazer uma comparação com o início e a divulgação do espalhamento, digamos assim, da pandemia do coronavírus, né? Mas o que temos de diferente nesse caso agora, até para tranquilizar a população? São vírus muito diferentes, né? Inclusive na sua forma de transmissão, eles são de famílias diferentes, as formas de transmissão não são tão parecidas assim. O coronavírus, ele é um vírus respiratório, de transmissão fundamentalmente respiratória, com uma taxa de ataque relativamente alta. A mpox é um vírus que pode ser transmitido por gotículas respiratórias, mas essa não é a principal causa. A principal forma de transmissão é através do contato direto com a lesão ou do contato muito próximo com o indivíduo infectado. Ele pode se disseminar de maneira rápida, ele é altamente contagioso, mas a gente está falando de doenças muito diferentes e de formas de transmissão diferentes também. Quando se falava no início da pandemia do coronavírus, havia aqueles vídeos com as imagens de uma pessoa espirrando, uma pessoa tossindo e as gotículas de saliva no ar e tal. Essa forma não é a forma preferencial de disseminação do mpox? Não, não é. O mpox ele pode ser transmitido por gotículas respiratórias, então pessoas que estão falando muito alto, muito próximo do outro, ou tossindo, ou espirrando, mas esses não costumam ser a principal forma de transmissão. Ela pode acontecer, mas não é a principal. Sintomas respiratórios não são presentes na mpox de maneira frequente, então isso não costuma ser o maior problema. O maior problema é o contato direto. E a nossa experiência com a epidemia de mpox de 2022 mostra que ela foi fundamentalmente, ela se comportou fundamentalmente como uma IST, como uma infecção sexualmente transmissível.
né? O mpox. O mpox, exatamente. Então, majoritariamente predominante em pessoas com múltiplos parceiros, né? E com lesões, se você procurar sobre mpox, procurar na internet agora sobre mpox, de pele, né? Vai aparecer umas fotos muito chocantes sobre muitas lesões de pele. Aí a gente tem que voltar talvez um pouquinho na questão da denominação. Primeiro ela foi chamada de varíola do macaco. Bom, nem ela é do macaco, nem ela é varíola, mas a varíola chama para erupções de pele, não é? Exatamente. Ela tem uma apresentação que é semelhante à varíola, a antiga varíola que todo mundo conheceu. Ela é da família do vírus da varíola. E ela causa lesões de pele que lembravam a da varíola. Só que o que é importante dizer aqui é que essas fotos que você vai ver, se você procurar na internet, não refletem o que a gente viu de maneira absoluta em 2022, iniciozinho de 2023. Qual a diferença? A grande diferença entre o que a gente vê nos casos de mpox que estão relatados na internet e que eram tradicionais endemicamente na África e para o que a gente vê atualmente a transmissão sexual e, eventualmente, o surgimento de lesões que são muito simples, às vezes parecem uma espinha ou são poucas lesões vesiculares e que afetam muito também regiões genitais. Então, vesiculares, você fala aquelas bolinhas. São bolinhas de água. Então, as lesões, elas inicialmente são uma manchinha vermelha, que evoluem para uma bolinha vermelha, que vira uma bolinha d'água. Essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, e depois isso vira uma úlcera e se recupera. O que vale dizer é exatamente isso. A apresentação do mpox que a gente viu em 2022, ela é muito diferente do que a gente vê endemicamente na África, que são essas fotos que as pessoas vão ver de lesões pelo corpo todo. O paciente pode ter poucas lesões e pode ter lesão em regiões genitais. Então, isso precisa chamar muita atenção para a possibilidade de diagnóstico. E lembrar que, junto dessas lesões, geralmente pode ter febre. A febre pode anteceder o surgimento das lesões de pele, mas febre, aquela dor no corpo, então sintomas inespecíficos e surgimento de linfonodos aumentados, de gânglios. Esses sintomas se parecem muito com outras doenças. Há uma similitude, uma coisa muito parecida. Mas assim, como é que a gente... Porque, na verdade, não é uma doença respiratória, né? Mas a pessoa pode ter febre, pode ter outros tipos de lesões. E esse diagnóstico diferencial, como é que ele é feito? Inicialmente, pode ser muito difícil de identificar o quadro de mpox nos sintomas que são inespecíficos, como febre e dor no corpo, né? O que é característico da suspeita de mpox é o surgimento das lesões de pele, é o rash. Então, que começa com essa manchinha vermelha, que vira um calombinho, que então vira uma vesícula, que é a bolinha d'água, essa bolinha d'água estoura, vira uma crosta, depois ela some. Então, o surgimento dessa lesão é o que vai fazer a pessoa suspeitar de mpox. Vale dizer que existem muitos diagnósticos diferenciais para isso. Então, catapora pode causar esse mesmo tipo de lesão. Mas a apresentação clínica é discretamente diferente. O principal diagnóstico diferencial de mpox é catapora. Então, na suspeita e havendo contato com pessoas com diagnóstico de mpox, o teste precisa ser feito. Vale dizer que no histórico aqui do Ministério da Saúde já foram feitas, no total da história, 57 mil e tantas comunicações. E foram confirmados 11 mil e poucos diagnósticos, e que corresponde a pouco mais de, não sei, um quinto dos casos, ou um sexto dos casos comunicados. Mas haveria uma necessidade de uma classificação diferente agora, a partir dessa nova que você chama, não é a variante, né? Como se chama mesmo? O clado, né? Mas é o tipo, o subtipo, a cepa de mpox que está circulando. As orientações que existem hoje do Ministério da Saúde são as vigentes e estão corretas, né? É o que a gente deve seguir. Não houve mudança de quadro clínico, a apresentação clínica é a mesma. O que pode haver uma preocupação é sobre a possibilidade dos testes atuais de identificarem esse clado, mas até agora a gente não tem nada dizendo que os testes que a gente tem, o PCR da lesão, não é capaz de identificar o clado existente. Mas pode existir essa preocupação. Mas, de todo modo, não houve grande mudança na apresentação clínica e nas recomendações. Então, a recomendação na suspeita, havendo apresentação clínica compatível, é necessário fazer a notificação e a realização do exame para a confirmação.
Bom, na época da pandemia, é inevitável essa comparação, a gente ficou assim, bom, muitos voos estão chegando todos os dias de várias partes do mundo e tal, e chegou, o primeiro caso, criou-se uma grande expectativa. E recentemente houve uma suspeita de um caso de um imigrante retido lá numa determinada área do aeroporto de Guarulhos, que depois foi afastada a suspeita, né? Você pode definir o que na realidade aconteceu? Eu não tenho detalhes sobre o caso, eu não tenho como confirmar o que aconteceu de fato, mas o que acontece é que a autoridade sanitária ela está presente em todos os aeroportos e ela fica vigilante em relação à possibilidade de introdução de várias doenças, não só a mpox, como outras doenças também que podem ser introduzidas por conta desse fluxo internacional de viajantes. Isso é uma vigilância contínua que é feita para diversas doenças, não só para mpox, mas na época que a gente teve surto de ebola, por exemplo, isso era uma preocupação. Na época da Covid-19, da introdução da Covid-19, isso era uma preocupação. E isso é uma atividade regular da vigilância sanitária para a identificação de casos possíveis de doença e de introdução de novas doenças no Brasil. O que pode ter acontecido da identificação do vírus, que foi depois afastada a hipótese do mpox e identificado a varicela, que é a catapora, né? Isso. Muito provavelmente esse paciente deve ter chegado com lesões de pele e fizeram a testagem da lesão e se identificou que isso não era um mpox, que era varicela, que é a causadora da catapora, né? Então, isso acontece com muita frequência. A varicela é um diagnóstico diferencial para mpox, então é natural que eventualmente... Catapora, né? A catapora. É um diagnóstico diferencial para mpox, pode acontecer, e muitas vezes vai acontecer de alguém estar com catapora e ser suspeito eventualmente de mpox. Isso acontece em várias ocasiões. Só para dar um exemplo paralelo do que aconteceu, se a gente lembrar, 2014 e 2015, durante o surto de ebola na África, teve um caso de um paciente que foi identificado no sul do Brasil, vindo de um dos países com circulação do ebola, foi atendido numa UPA lá no sul, e aí acharam que era ebola. E aí ele foi transferido para Fiocruz, no Rio, salvo engano, foi testado e, na verdade, ela era malária. Então, só para mostrar que esses sistemas de vigilância, eles acontecem para várias doenças e, eventualmente, a gente acaba identificando outras causas mais comuns. Catapora é muito mais comum que mpox. É claro. Agora, da linguagem que nós aprendemos, até via jornais, né, dos telejornais principalmente, a Organização Mundial da Saúde alertava, essa aí é uma, ainda com coronavírus, essa é uma variante de interesse. VOI, não é isso? E depois virava variante de preocupação, VOC, que é Variant of Concern. Essa mesma... Como se enquadraria esse clado diferente agora, esse, entre aspas, novo tipo de vírus? A evolução do mpox, virologicamente, é bem diferente da evolução do coronavírus, né? Até pela possibilidade de desenvolvimento de variantes, pela própria característica de replicação e maquinário de ajuste do DNA dos diferentes vírus. Me explica melhor um pouquinho isso. Então, a capacidade de fazer mutações é mais lenta, é menor? Isso significa que o coronavírus ele consegue formar variantes e apresentar variantes relevantes para a saúde de uma maneira muito rápida. Ele tem muitas mutações, ele pode variar rapidamente. Já o mpox não parece apresentar essa mesma característica. Ele vai demorar mais para apresentar tantas variantes. O que aconteceu com esse clado atual é que, por conta da circulação intensa em seres humanos, houve uma mutação específica que levou ao surgimento do clado 2B. Então, o mpox é dividido em clado 1 e clado 2, o clado 1 é 1A e 1B, e o clado 2 era só o 2. Aí surgiu agora um outro tipo de 2, que foi chamado, então, o 2A anterior e o 2B atual. Isso devido à circulação dele entre humanos? Muito provavelmente devido à circulação entre humanos, devido à alta circulação e o número de casos em humanos que a gente teve ao longo desses últimos 2, 3 anos. Isso favoreceu uma mutação e o surgimento do clado 2B, que parece ter uma capacidade de transmissão um pouco maior do que os anteriores, mas isso ainda precisa ser confirmado, inclusive se ele é relevante também do ponto de vista de causar casos mais graves ou se existe alguma outra preocupação. Crianças e adultos são atingidos do mesmo modo, ou existe uma imunidade diferente em cada faixa etária? Não existe, para pessoas não vacinadas e que não tiveram a doença previamente, não existe uma imunidade diferencial. Crianças, adultos, idosos, homens, mulheres podem pegar igualmente. O número de casos foi diferente e foi raro casos em crianças, por exemplo, nessa última epidemia a partir de 2022, porque a doença se comportou muito como uma doença sexualmente transmissível.
Então, por isso, a gente viu poucos casos em crianças, eram raros casos em crianças, muito provavelmente relacionados a contato domiciliar com alguém infectado. Mais íntimo, Isso, né? Exatamente. Então, você morar numa mesma casa de alguém que tem mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você tem relações sexuais desprotegidas com parceiros ocasionais, parceiros ou parceiras ocasionais, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Você é profissional de saúde e trabalha no atendimento direto a pacientes que têm risco de ter mpox, você tem um risco aumentado de pegar mpox. Então, tudo isso precisa ser adequadamente informado para que as pessoas possam tomar as devidas precauções em relação aos riscos. Mas todo mundo pode pegar igualmente. A questão é se essa pessoa está exposta ao risco ou não. Dado que esses são os principais fatores de risco, é infrequente uma criança pegar, porque a criança não é profissional de saúde, geralmente não está na mesma casa de alguém com mpox, mas se está na mesma casa, fica afastada. E, obviamente, como ela se comporta como uma IST, não é um fator de risco para as crianças nesse sentido. Eu acho importante insistir nessa diferenciação entre o mpox e o coronavírus, até para dar mais segurança às pessoas e não apavorá-las, né? No caso, assim, por exemplo, o coronavírus, a gente parece que tinha uma ideia, ele passou para nós uma ideia de, bom, essa pessoa tem uma comorbidade, tem alguma coisa de errado no sistema, no organismo, um câncer, um diabetes, alguma fragilidade em outro sistema do organismo. Parece que o coronavírus migrava para aquilo ali de uma forma, vamos dizer assim, até diabólica, né? Foi terrível, eu perdi um tio assim, né? Com 3 dias ele faleceu. Mas, enfim, isso não ocorre, nós não temos que ter o mesmo cuidado com as comorbidades, com mpox? Não todas as comorbidades como no coronavírus. A gente precisa sim ter preocupação com algumas comorbidades, especialmente os pacientes imunossuprimidos. Então, pacientes imunossuprimidos, aqueles transplantados de órgão sólido, transplantados de medula óssea, ou pessoas vivendo com HIV, especialmente aquelas pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, ou seja, com CD4 abaixo de 200, eles têm maior risco de formas graves de mpox, por conta do sistema imune debilitado. E pessoas em quimioterapia de câncer também. Pessoas em quimioterapia de câncer. Então, todas as pessoas que têm algum fator que leva à redução da imunidade de maneira objetiva, elas têm maior risco de evolução para formas graves de mpox. mpox, em geral, é uma doença autolimitada. Em pessoas saudáveis, ela vai se resolver sozinha e as complicações costumam ser mais relacionadas a proctite, bala no post-it, que precisa de manejo da dor. São lesões no pênis, pênis, né? E no ânus. E que geralmente causam muita dor e precisa de manejo da dor. Formas mais graves de mpox, como pneumonite, então um tipo de pneumonia, conjuntivite muito intensa, são mais raras e podem acontecer nessas pessoas com a imunidade comprometida. E aí sim elas vão precisar de uma observação mais intensa e acompanhamento talvez hospitalar. Bom, na época do coronavírus, a gente ficava assim, nossa, transmissão, para cada 100 pessoas, 130 estão sendo contaminadas, potencialmente contaminadas. Não estamos nem longe, nem de longe numa situação como essa aí, né? Não estamos. Durante a epidemia de 2022, a gente não chegou perto disso. Existia uma grande preocupação sobre o risco e a disseminação da doença como uma doença sexualmente transmissível, porque a gente vive problemas relacionados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como sífilis, por exemplo. Então, se a gente tem muita sífilis e ela estava se comportando como uma doença sexualmente transmissível, é muito provável que ela também tenha uma disseminação muito intensa, né? Mas isso nem de perto se aproxima do problema que a gente viu com a Covid-19 neste momento. Isso quer dizer que isso não pode mudar para o futuro? Pode mudar para o futuro, mas são vírus muito diferentes, o comportamento é muito diferente e a gente já tem vacinas, a gente já tem formas de combater. Essas vacinas estão disponíveis para todas as faixas etárias? Existe vacina e quem pode procurar o serviço público para se vacinar? A vacina existe no mundo, mas não o suficiente, talvez, para todas as pessoas que precisem da vacina nesse momento. Então, existe um gap aí entre a necessidade da vacina e a disponibilidade dela hoje no mercado, isso no mundo inteiro,
Tá? O Brasil vacinou a população de maior risco durante um período e existe a perspectiva de aquisição de novas doses de vacina para serem utilizados tanto como pré-exposição, então você vacinar aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolvimento da doença e das formas graves da doença, como pós-exposição. Então, pacientes que têm alto risco de evolução para formas graves e que foram expostos podem ser vacinados para evitar que eles desenvolvam a doença. A gente pode ter um quantitativo de quantas pessoas foram imunizadas nessa época de 2022? Eu não tenho esse dado aqui comigo, assim, certamente não foi toda a população sob risco, porque, mais uma vez, essa é uma vacina que não está amplamente disponível por uma questão de produção. O que a gente tem notícia de que o Brasil está adquirindo novas doses, mas eu também não tenho dados para saber se essas doses vão ser suficientes para toda a população que está sob risco nesse momento. Quais foram as pessoas que em 2022 ficaram classificadas como de risco e foram vacinadas? Então, quando a gente olha os dados sobre quem são as pessoas que tiveram Mpox, a gente vê que a imensa maioria são homens, em torno de 95% de homens, acima de 90% de homens, a imensa maioria abaixo de 40 anos de idade e a imensa maioria pessoas com múltiplos parceiros. Sexualmente ativos e com múltiplos parceiros, mostrando que essa doença foi uma doença que se comportou como uma IST. Então, é extremamente importante a gente ressaltar aqui as medidas de prevenção de transmissão de ISTs, de infecções sexualmente transmissíveis. Utilização de preservativos, buscar atendimento médico para testagem, e aí vale reforçar que se uma pessoa tem uma IST, ela pode ter todas as outras ISTs. Então, uma vez suspeito para Mpox, precisa ser testado para HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, clamídia, gonorreia, para se fazer o rastreio das outras ISTs também, por a transmissão acontecer exatamente da mesma forma. Mas o que a gente observou na evolução da Mpox ao longo desses últimos 3 anos, principalmente homens, jovens com múltiplos parceiros. Bom, não existe medicação para curar, para banir o vírus. Existe a vacinação, que é uma forma de fazer com que o organismo reaja às ações do vírus. Essa vacina impede que a pessoa contraia ou não? Os efeitos são os mesmos da coronavírus, que não impede que a pessoa contraia o vírus, mas faz com que os efeitos da doença sejam menores. A gente precisa de dados mais robustos em relação à vacina contra a Mpox, até porque essa é uma doença recente, com um número elevado de casos recentemente, mas a princípio ela é uma vacina que reduz a incidência e o número de formas graves relacionadas à doença. Então ela é uma vacina eficaz. Em relação à medicação, existia uma medicação que se tinha uma alta expectativa em relação a ela, chamada Tecovirimat. Ela chegou a ser utilizada dentro de protocolos de pesquisa, mas resultados recentes de estudos científicos comparando o Tecovirimat com placebo não foram tão animadores assim. A vacina ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, a medicação ainda está disponível dentro de protocolos de estudo, ela eventualmente é utilizada em pacientes com risco de formas graves, mas os resultados mais recentes sugerem que ela não seja tão eficaz, a medicação não seja tão eficaz quanto a gente achou que seria. Ou seja, não existe nenhum tipo de medicação que se tome esperando medicações já existentes, que se tome esperando que vá combater uma coisa preventiva, da forma como aquelas outras coisas que eu não quero falar para trás, que foram disseminadas como panaceias para curar o coronavírus. Infelizmente não, a gente tem a vacinação contra a Mpox que se mostra eficaz, mas não existem medicações já existentes que sejam eficazes ou no tratamento ou na prevenção. Da sua experiência do que aconteceu na pandemia e do que aconteceu em 2022, a gente aprendeu alguma coisa? População, o que pode ter se aprendido? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. A pandemia serviu para muito aprendizado. Acho que a gente criou uma capacidade de resposta a novas doenças um pouco melhor do que a gente tinha. Então, com a introdução da Mpox, os serviços de saúde já tinham um know-how de se preparar para o surgimento de doenças que poderiam trazer alta demanda muito rapidamente. Grande parte dos serviços já estavam preparados para receber pacientes de Mpox. Os próprios laboratórios centrais, regionais, vinculados aos governos estaduais e ao Ministério,
também já passaram a ser equipados com testagem para mpox, então isso facilitou de maneira importante o diagnóstico e a identificação desses casos. Então, o que serviu de aprendizado da pandemia e que eu acho que foi replicado foi essa capacidade de preparo dos serviços de saúde e disponibilidade de recursos diagnósticos em tempo para que a epidemia de mpox pudesse ser identificada e controlada. Eu vou abrir a chance agora dos telespectadores aproveitarem os seus conselhos quanto à possibilidade de estar com mpox. Então, por favor. Claro. Então, é muito importante que os pacientes que tenham suspeita de mpox busquem atendimento médico adequado para poder fazer o diagnóstico em tempo. Quanto mais tempo a gente demora para fazer o diagnóstico de mpox, maior a chance de disseminação e maior a chance de aumento de casos no país. Então, uma vez havendo suspeita de mpox, febre, dor no corpo, aparecimento de gânglios, surgimento de lesões, as bolinhas d'água, né, as vesículas, que podem ser em qualquer parte do corpo, mas que chamam muita atenção quando são na região genital ou na região anal, esses pacientes precisam buscar atendimento médico para o diagnóstico adequado, porque infelizmente não existe tratamento. Felizmente a doença é uma doença autolimitada, mas se esses pacientes não forem adequadamente isolados, não permanecerem em isolamento, a gente pode ter um aumento de número de casos importante, acabando de afetar pessoas que são mais suscetíveis ao desenvolvimento de formas graves da doença. Então, uma vez suspeita, busque atendimento médico. Doutor André, muito obrigado pela sua gentileza aqui, foi extremamente profícua essa nossa entrevista aqui e volte sempre. Muito obrigado, é um prazer. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. No Distrito Federal, a Terracap, Agência de Desenvolvimento, está executando o Drenar DF, programa de escoamento e captação de águas pluviais que prevê a duplicação da rede pluvial e a construção de bacias de contenção para reduzir o risco de inundações. Antes de lançar a água captada nos cursos d'água, a ADASA, a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal, determina que é preciso amortecer a força para não causar danos. Além disso, também é necessário melhorar a qualidade da água. Nós estamos num dispositivo que a gente chama de dissipação de energia. A água chega com muita força, muita velocidade. Aqui ela perde essa energia, acalma. Isso é uma bacia, então a água vai decantar, as impurezas vão decantar no fundo da bacia e o que estiver boiando também vai poder ser separado e aí a água vai com mais calma e com mais qualidade para o Lago Paranoá. Eu quero deixar registrado àqueles que nos assistem e que apostam que além de ser um jogo de azar, onde você vai perder muito mais do que ganhar e enriquecer empresas fora do Brasil que não gerem um emprego aqui dentro. Na ótica da associação, de fato, as casas de apostas são vítimas, né? Afinal de contas, eu não chamo de apostador, eu chamo de criminosos que se reúnem para conversar, para organizar uma fraude, né? Um estelionato, não sei qual seria o tipo penal, mas para praticar um crime manipulando o resultado, alterando a integridade do jogo.
que a gente vislumbra é que muitas das atividades que levam, sim, hoje a problemas de saúde, que levam a problemas de endividamento, eles têm muito mais associação com grupos criminosos que se utilizam deste setor para comissão de fraudes, para simplesmente enganar pessoas que acham que estão apostando, mas na verdade estão entrando lá num site fantasma e simplesmente mandando o seu dinheiro para fora do país. Segundo o levantamento, 80% das pessoas que apostam têm dívidas. 2% do orçamento doméstico das classes C, D e E está comprometida com apostas. O governo está atento a tudo isso? Senador, sim, nós temos acompanhado, praticamente todos esses estudos que surgem, esses números que surgem. Grande parte dos problemas associados a esses volumes financeiros está muito mais associado com o tema fraude e lavagem de dinheiro do que o tema aposta propriamente dito. Com a regulamentação, nós vamos conseguir apartar aquilo que é fraude, nós conseguiremos trazer a aposta para o controle e conseguiremos monitorar. Nós receberemos, por meio do nosso sistema, diariamente as informações de aposta. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está começando agora mais um programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição: Dia da Amazônia. O desmatamento no bioma caiu significativamente no último ano, mas a estiagem extrema castiga a região. Essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como, por exemplo, a umidade e a estabilidade climática. Ministra do Meio Ambiente apresentou a senadores dados sobre a seca e as queimadas no país. Falou do uso criminoso do fogo e ainda alertou que podemos perder o Pantanal até o fim do século. A cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. Ondas de calor marinhas aumentam o nível do Pacífico e ameaçam populações das zonas costeiras do oceano. E nós fomos até o Amapá conhecer o Bioparque da Amazônia de Macapá. A Amazônia e toda a sua biodiversidade não são essenciais apenas para os países que detêm o bioma, mas para o equilíbrio climático global. Acompanhe agora uma entrevista com o diretor do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, André Guimarães, sobre a preservação da floresta. André, eu queria começar a nossa conversa falando da importância desse bioma tão rico que a gente tem aqui no Brasil, né, a Amazônia. A importância para o Brasil e para o mundo. A Amazônia é, sem dúvida nenhuma, uma das peças do tabuleiro do futuro do planeta, talvez uma das peças mais importantes. A Amazônia tem importância local, ou seja, nós estamos falando da casa de 28 milhões de brasileiros, onde tem cidades grandes como Manaus e Belém, mas há muitas cidades médias, há muito desenvolvimento econômico na área rural e cidades importantes e um potencial de turismo, por exemplo, muito grande, ainda de certa forma inexplorado. A Amazônia também tem importância estratégica para o nosso país, quando a gente fala de um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. Então, ela tem um papel estratégico regional também, para não falar do papel global,
E aí eu vou citar apenas um número. A Amazônia ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. E quando a gente fala em mudanças no clima, a gente lembra da seca severa que a Amazônia sofreu em 2023 e que há previsões para este ano também. Ano passado a gente viu que os rios tiveram um nível muito baixo, críticos, com a morte de peixes, de botos, né, aquelas imagens tristes que a gente viu. Qual que é o impacto disso para a população que vive ali, né? Tanto em relação à falta de navegabilidade, como é que essa falta de transporte afeta as populações que moram ali? Olha, o processo de seca na Amazônia, que nós vimos no ano passado e estamos vendo esse ano de novo, francamente, os cientistas não estão conseguindo explicar. Nós já vimos secas acontecerem na Amazônia, mas em períodos muito longos entre uma seca e outra. E nós estamos observando agora 2 anos em sequência com uma seca severa que está causando não só a baixa dos rios, mas está causando impacto, por exemplo, nas grandes árvores. Nós estamos perdendo grandes árvores na Amazônia. Grandes árvores significam, frutos e alimentação para boa parte da biodiversidade da Amazônia. Então, a gente perder biodiversidade, a exemplo das grandes árvores, e ter seca, né, que causa isso, acaba prejudicando toda a população. A grande parte das pessoas em áreas rurais da Amazônia dependem de transporte, por exemplo, que é pelos rios. É quando chegam os remédios, por onde chegam os remédios, por onde chega a parte da alimentação, é como as crianças vão para a escola, é como os médicos e os professores circulam pelas diversas comunidades. Então, a perda de capacidade fluvial, capacidade de transporte fluvial na Amazônia é um dano seríssimo para a população local, mas além disso, acho que é importante ressaltar, essa seca na Amazônia prejudica a capacidade da floresta de prover serviços ambientais para o Brasil e para o resto do planeta, como por exemplo a umidade e a estabilidade climática. A seca na Amazônia promove a produção do que a gente chama de combustível para queimadas, né? A Amazônia é uma floresta úmida, ela não queima naturalmente, mas o que nós estamos vendo é uma quantidade de focos de incêndio crescente. Esses incêndios muitas vezes são causados por agricultores que vão limpar o terreno, etc. E esse fogo acaba escapando para a floresta. Uma floresta mais seca, por conta da alta temperatura e, enfim, da redução de chuvas, ela se torna mais propensa a transformar queimadas, que eventualmente deveriam ser controladas, em incêndios descontrolados. Agora, o curioso é que nesse mesmo período, né, nesses 12 meses, se a gente for pegar de agosto de 2023 a julho de 2024, falando em desmatamento, a queda foi significativa, né? Sem dúvida. Foi a maior queda desde 2016, quando o DETER e o INPE começaram a fazer esses registros, né? Quais são os motivos dessa ótima notícia? Olha, eu acho que houve uma decisão sábia, no meu entender, do Estado brasileiro, especialmente o governo executivo, né, o governo federal, de fazer frente ao combate, fazer frente ao desmatamento descontrolado na Amazônia. Nós tivemos realmente um descontrole no desmatamento. Importante citar que entre 2004 e 2012, nós conseguimos reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia. Mas desde então, esse desmatamento vem paulatinamente subindo. E nos últimos, 4 ou 5 anos, houve um descontrole desse desmatamento que, felizmente, com o novo governo tem sido combatido e que nós vimos é um resultado de ações de comando e controle, ou seja, fiscalização, punição. O desafio talvez seja agora não só reduzir o desmatamento, mas manter esse desmatamento baixo. Aí nós estamos falando de uma estratégia um pouco diferente. A manutenção do desmatamento baixo pressupõe uma nova economia para a Amazônia, ou seja, a atividade madeireira ilegal tem que ser substituída por outra legal. Os empregos e renda que é gerado, por exemplo, pelo garimpo ilegal, ele precisa de ser substituído por outras atividades sustentáveis. O Código Florestal brasileiro talvez seja uma das legislações ambientais mais robustas do mundo inteiro.
O desafio está em implementar o Código Florestal. O Código Florestal, por exemplo, Karine, ele exige que fazendas na Amazônia deixem 80% da sua área como reserva legal. Esta é uma obrigação do fazendeiro, uma obrigação do agricultor, mas essa obrigação gera um benefício para toda a sociedade. Então, a execução do Código Florestal, a implementação do Código Florestal significará transparência para investimentos e para a produção agropecuária e também não prejudicar a nossa reputação de um grande exportador de commodities agrícolas, por exemplo, ao mesmo tempo em que ela ajuda no desenvolvimento sustentável para a região amazônica. A fazenda precisa da irrigação da chuva. A chuva, ela depende das florestas e do ambiente natural, da vegetação nativa para acontecer. Então, a integração, um olhar integrado entre produção e conservação é a beleza e é o que nos permite ser um grande produtor de alimentos no planeta. Como é que estão as situações dos fundos financeiros de ajuda à Amazônia atualmente? A mudança no modelo de desenvolvimento da Amazônia, de um modelo insustentável que degrada a floresta para um modelo sustentável que pressupõe a floresta em pé, vai precisar de muito investimento. Investimento de várias formas. Vai precisar de filantropia, sim, para identificar aqueles caminhos que a gente pode seguir, para testar alternativas, inclusive econômicas. Vamos precisar da cooperação internacional, vamos precisar de recursos do próprio orçamento da União, por exemplo, para fiscalização e para melhorar a infraestrutura. A gente vai precisar também de muito recurso do setor privado, do sistema financeiro. Então, a mudança no processo de desenvolvimento da Amazônia custará muito dinheiro. A boa notícia é que a Amazônia presta um serviço ambiental para o planeta e, ao remunerar esse serviço ambiental, como, por exemplo, o que se convencionou chamar de mercados de carbono, ou seja, essas transações comerciais que significam que podem, no caso da Amazônia, significar a manutenção de mais floresta em pé através de um pagamento por isso, esse ingresso de capital pode servir também para otimizar e para viabilizar essa virada para o desenvolvimento. Então, hoje nós temos, de fato, como, por exemplo, o Fundo Amazônia, acho que é um exemplo interessante de ser citado, é uma iniciativa originalmente do governo da Noruega, posteriormente a Alemanha e outros países estão cogitando entrar também, como os próprios Estados Unidos. É um mecanismo financeiro para ajudar a testar algumas soluções e amplificar outras que vão diminuir o desmatamento da Amazônia. Ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele alimenta muitos projetos e ações importantíssimas, mas não é suficiente. A gente tem que canalizar recursos maiores, a gente tem que tornar a Amazônia atrativa para investimentos privados que vão gerar bons empregos, empregos verdes. Para isso, nós temos que ter aquele trabalho de base que tem que ser feito para esse capital poder chegar lá. Regularização fundiária, ordenamento territorial, melhor infraestrutura, capacitação de pessoas, são alguns exemplos de ações que o Estado brasileiro deveria estar provendo para a Amazônia de maneira a torná-la mais atraente para investimentos. Esse talvez seja o maior desafio após a redução do desmatamento, é a gente conseguir criar as condições para atrair os recursos que vão tornar a Amazônia sustentável no longo prazo. Agora, em agosto, os 3 poderes assinaram um pacto para a ecologia, né? Focando na sustentabilidade, no meio ambiente. Os 3 poderes se reuniram para isso num evento, né, simbólico. Eu queria que você comentasse a respeito disso e como o Congresso, especificamente, o Poder Legislativo, pode ajudar a preservar a Amazônia. Olha, eu aplaudo de pé essa iniciativa. Eu, sinceramente, em 32 anos de profissão e de acompanhamento dessa agenda muito próxima, eu nunca vi uma tentativa de harmonização dos 3 poderes em torno de um objeto comum. E isso aconteceu. Aqui no Brasil, Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional e Poder Executivo se juntaram e disseram: nós temos que trabalhar juntos para ajudar o clima do planeta. Isso é uma mensagem muito importante para a sociedade. Muito pode sair desse pacto. Agora, o resultado de fato, a consequência real desse pacto vai depender de uma pressão da sociedade. Nós temos que cobrar, agora trazendo para o Poder Legislativo, que boas leis sejam feitas, leis que incentivem uma economia verde, que incentivem a bioeconomia. Nós temos que desincentivar no Congresso legislação, por exemplo, que danifique o Código Florestal, que prejudique o cumprimento das nossas metas, inclusive globais, do ponto de vista de redução de emissões. Então, esse
essa oportunidade que o Estado brasileiro coloca para a sociedade, ela tem que ser abraçada com todas as forças. Nós temos que cobrar o poder público, nós temos que ficar atento às leis que estão saindo, nós temos que cobrar o Executivo por resultados, nós temos que pressionar o Supremo Tribunal Federal para evitar desmandos e descontroles na agenda ambiental. E diante de todos esses problemas, esses desafios que a gente comentou aqui, como é que o IPAM atua? Como é que é o trabalho do Instituto? Nós somos uma instituição de pesquisa, né? Ano que vem faremos 30 anos, inclusive, já deixo aqui um convite para comemorarmos juntos esses 30 anos. O IPAM nasceu por uma curiosidade de jovens cientistas que nos anos 90 queriam entender a Amazônia. Se hoje nós sabemos pouco sobre a Amazônia, há 30 anos atrás sabíamos menos ainda. Então a motivação da criação do IPAM foi essa, foi a curiosidade sobre aquele bioma, que era muito pouco conhecido, muito menos do que é hoje, inclusive. E essa curiosidade, ela se baseou em 2 pilares fundamentais. O primeiro pilar é informação de boa qualidade tem poder de mudança. Tá? E nós acreditamos que realmente a ciência que a gente produz ajuda a nortear políticas públicas, ajuda a tomada de decisão do setor privado, e isso acontece de fato. E por outro lado, um outro pilar do nosso trabalho é que a gente entende que é possível sim humanos e seus interesses coexistirem com a conservação da natureza. Talvez essa seja a principal motivação do nosso trabalho. Então nós temos inúmeras pesquisas, hoje o IPAM tem mais de 1.200 publicações em revistas do mundo inteiro que vão exatamente nessa direção, qualificar o diálogo sobre a Amazônia, qualificar a tomada de decisão sobre o que se faz com a Amazônia, e é isso que a gente produz através de ciência. E nossa equipe foi conhecer uma pequena amostra da floresta amazônica que fica no meio de um centro urbano na região norte, o Bioparque da Amazônia de Macapá. O local é um modelo de conservação que favorece a pesquisa, o turismo sustentável e a educação ambiental. Maior parque em área urbana da região norte do Brasil, com 107 hectares, o Bioparque da Amazônia de Macapá é um santuário de diversas espécies da flora e também da fauna silvestre, que encontra condições ideais de alimentação, reprodução e refúgio. Assim que chega ao Bioparque, o visitante é convidado a se conectar com a natureza. É só olhar para o chão que encontra famílias de coatis. Nas árvores mais baixas, vê os macacos e logo à frente, de pertinho, uma onça pintada. Quem se aventura na parede de escalada e nas trilhas suspensas consegue avistar melhor o jacaré e apreciar as antas, e vai descobrindo detalhes surpreendentes sobre esses animais. Eu pensei que uma anta ela era pequenininha, assim, ela não crescia muito. Aí depois que eu fui ver que eu estava fazendo a trilha, eu olhei para baixo e vi a anta grandona. É uma experiência muito boa, é um contato com a natureza que você tem, que é fora do comum, né? Parece assim que não existe isso aqui dentro de uma cidade. Barulho, trânsito, a poluição, aqui é como se fosse uma válvula de escape para a gente respirar um ar puro, ter um contato com os animais, aproveitar a família. Nós temos várias trilhas interligando as partes do parque, mas nós temos uma trilha maior que é em torno de 3.200 metros, chamamos a Trilha do Guarda-Parque. É uma trilha que muitas pessoas vêm aqui para fazerem caminhada e claramente se exercitarem aqui. E nós temos também, em alguns dias, em comemorações, a gente faz caminhadas, mas isso aguça as pessoas. Conhecendo as trilhas, elas estão conhecendo essa parte da floresta. O visitante do parque, ele é tanto de Macapá, do estado todo que vem a Macapá, são visitantes do Brasil e visitantes do exterior também. Nós temos a oportunidade de mostrar para as pessoas, né, um pouquinho da floresta, que eles conheçam, que não teriam oportunidade se não tivesse vindo aqui visitado o Bioparque. E algo mais importante, que eles começam a sentir o que é preservar, o que é conservar. Dessa forma, o Bioparque cumpre a função da educação ambiental. O diretor ressalta como é importante a visita das crianças. As crianças assimilam mais fácil, né, aquilo que a gente ensina, daquilo que a gente mostra, daquilo que a gente fala. E ao chegar em casa, elas vão falar com os pais e vão falar, mostrar, né, a importância disso, a importância do preservar e do conservar a floresta e os animais. E além de tudo, que nós fazemos também são com as escolas, um trabalho que a gente convida, ou as escolas procuram vir aqui.
né? E aí quando as escolas vêm, a gente coloca um acompanhante, um orientador, né, que chamamos de os guarda-parques, que eles vão mostrando o tipo de árvore, tipo de planta, o tipo de animal, aquela plantinha para que serve. Isso aí realmente aguça muito a curiosidade das crianças. E isso é muito importante, porque ensinando as crianças, nós estamos ensinando os pais também. Você já ouviu falar em meliponário? É um abrigo de colmeias de abelhas sem ferrão, criadas para polinizar a flora de uma região de forma controlada, seja para preservação e recuperação ambiental ou para a produção de mel e cera. Na Amazônia, existem dezenas dessas espécies e meliponicultores que tiram seu sustento dessa atividade. Este meliponário do Bioparque, com cerca de 70 mil abelhas, é um relevante espaço de pesquisa técnica e científica nessa área. E os encantos não param por aí. Este local do Bioparque é um ecótono, uma região de transição ambiental onde 3 ecossistemas se encontram: áreas alagadas, floresta de terra firme e cerrado. Interação que permite encontrarmos aqui uma grande variedade de animais e de plantas, como são os casos das espécies de árvores. Se for um ambiente completamente influenciado pela maré dos rios, a gente chama de floresta de várzea. E tem muitas espécies que ocorrem nesse ecossistema. Por exemplo, palmulato, andiroba, pracuúba. São algumas das espécies arbóreas com potencial madeireiro e econômico na região que mais se destacam nesse ambiente. Aqui, por exemplo, como não tem uma influência direta da maré dos rios, né, a gente tem um ecossistema de terra firme, onde as espécies que predominam nesse ambiente são sapucaia, como a gente consegue visualizar aqui, algumas espécies de angelim, como o angelim-pedra, e também maçaranduba. São algumas das espécies que ocorrem nesse ambiente, no ecossistema de terra firme, tanto no parque urbano quanto na vegetação nativa que a gente encontra na região. O ecoturismo oferecido por essa pequena amostra da Amazônia no meio de um conglomerado urbano acaba sendo uma ferramenta de sensibilização e conservação ambiental. Além de servir como uma forma de proteger essas florestas, acaba sendo trazendo um pouco mais de lazer para a sociedade, né? Quem não quer visitar uma área completamente preservada, né, tem mais contato com o verde da vegetação, né? Na verdade, se a gente for aumentar mais a escala, se a gente for olhar de cima, né, da Amazônia, na verdade a gente que é um pedacinho de concreto, dada toda a imensidão de verde que a gente tem de floresta, né? Que a gente aprende diversas coisas, né? A cuidar da nossa natureza, que é ela que nos proporciona um oxigênio puro para que a gente possa estar sobrevivendo ao longo do tempo, e a não jogar lixo nas ruas, né? Que isso é um transtorno para a natureza. Então aqui a gente aprende a cuidar, respira melhor e vive melhor aqui, né? E o cuidado e a conservação deste bioma ainda promove a regulação do clima em todo o mundo, já que a floresta influencia o ciclo hidrológico e absorve o dióxido de carbono da atmosfera. A preservação da floresta tropical, de modo geral, do bioma amazônico, ela é fundamental, né? Que ela vai nortear políticas públicas de modo que consiga combater ou mitigar esses efeitos dessas alterações climáticas. A Comissão de Meio Ambiente do Senado ouviu a ministra Marina Silva sobre os incêndios florestais e a fumaça que cobre grande parte do Brasil. Marina explicou as medidas do governo federal de combate às queimadas e deu uma declaração preocupante sobre o Pantanal. Podemos ficar sem o bioma até o fim do século. Segundo a ministra, apenas 2 estados brasileiros não estão sofrendo com a falta de chuvas. Ela fez uma comparação da seca no Brasil nos últimos anos. Olha como nós estamos em 2024, se comparado a 2023. O que isso está nos dizendo é que esses processos eles estão se tornando cada vez mais intensos, cada vez mais severos e frequentes. Marina Silva fez ainda um alerta. Poderemos perder o Pantanal até o final do século. A ministra ressaltou também que a crise das queimadas no Brasil é uma combinação de fatores.
Essa combinação de temperaturas altas, baixa precipitação e um processo intenso de evapotranspiração cria um ciclo vicioso em que, a cada ano, nós estamos vendo o Pantanal perdendo volume de água e os rios da Amazônia não conseguindo alcançar a sua cota de cheia. E aí sim, entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de atear fogo na floresta, seja ela depois de derrubada, seja ela ainda em pé. A ministra elencou as ações do governo para combater e enfrentar as queimadas. O plano é baseado em 6 eixos: adensamento tecnológico, finanças sustentáveis, economia circular, bioeconomia, infraestrutura resiliente e transição energética. Eu diria que esses 6 eixos dão conta da transformação que o Brasil precisa fazer e ele é implementado por vários ministérios. E é possível fazer isso sem prejudicar a dinâmica produtiva. A presidente da Comissão de Meio Ambiente lembrou que a responsabilidade de combater essas queimadas não é apenas do governo federal. Somente com um esforço conjunto seremos capazes de enfrentar esses desafios de forma mais eficaz. Nesse sentido, não posso deixar de destacar uma importante contribuição do Parlamento, quando aprovou o projeto de lei que deu origem à Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Essa é uma batalha que ela não é de esquerda, não é de direita, não é de oposição, não é de situação, quando se não é negacionista e se quer trabalhar. O aumento do nível do Oceano Pacífico e suas consequências é o tema do quadro Mudanças Climáticas. O aumento do nível do mar está ameaçando cidades costeiras do Pacífico, onde vivem bilhares de pessoas. O alerta foi feito com base nos dados do novo relatório da Organização Meteorológica Mundial, intitulado Estado do Clima na região sudoeste do Pacífico de 2023. O estudo mostra que as temperaturas da superfície do maior oceano do mundo aumentaram 3 vezes mais rápido acima da média global desde 1980. As ondas de calor marinha se tornaram mais intensas. Elas duravam entre 5 e 16 dias. Porém, desde 2010, a maior parte do Oceano Pacífico vem sofrendo ondas de calor que duram entre 8 e 20 dias. O nível do mar em grande parte do Pacífico tropical ocidental subiu aproximadamente 15 centímetros, resultando no aumento de inundações na região. O relatório destaca que a região do sudoeste do Pacífico é extremamente propensa a tragédias associadas a perigos hidrometeorológicos. Em 2023, esse tipo de desastre causou mais de 200 mortes e impactou mais de 25 milhões de pessoas. Para o presidente da ONU, a causa é clara: as emissões de gases de efeito estufa. Ele destaca que, apesar das ilhas do Pacífico serem responsáveis por apenas 0,02% das emissões globais, elas estão excepcionalmente expostas. 90% da população vive a apenas 5 quilômetros da costa. Veja agora o que mais foi destaque no Brasil e no planeta no nosso Giro Ambiental. Em metade dos países do mundo, pelo menos um tipo de ecossistema de água doce está degradado. Relatórios da ONU Água e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente destacaram que o fluxo dos rios diminuiu, a poluição aumentou e a gestão hídrica está deficiente. Dados do estudo Hidrogênio Sustentável, Perspectivas para o Desenvolvimento e Potencial para a Indústria Brasileira, da CNI, mostraram que projetos de hidrogênio a partir de fontes renováveis no Brasil já somam mais de 188 bilhões de reais. O porto de Pecém, no Ceará, se destaca como destino que deve receber mais recursos.
A rede WWF lançou o Pantanal, uma iniciativa que reúne equipes da ONG do Brasil, da Bolívia e do Paraguai para defender o bioma do Pantanal. O grupo desenvolveu e atualizou o plano de ação, que se concentra em 4 pilares: promoção de um Pantanal com rios livres, áreas úmidas resilientes, Pantanal livre de desmatamento e conversão de solo em pasto e compromisso com um Pantanal sustentável. O programa deve atingir os objetivos até 2030. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Para rever ou compartilhar este e outros programas, acesse senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Até o próximo Ecosenado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. É importante que se tenha uma visão ampla de meio ambiente, que realmente a preocupação do meio ambiente se incorpore ao planejamento nacional, regional, do desenvolvimento no país. Conservar a natureza também é preservar a dignidade humana. O campo de luta da utopia chama-se ecologia e educação. É através da educação que a gente vai conseguir proteger a natureza. Nós sabemos que o Brasil já está sob o efeito das mudanças climáticas. Temos que nos adaptar e trabalhar para prevenir essas situações. É um problema econômico, é um problema social grave. Esta nação tem a obrigação de ter a preocupação equivalente com o meio ambiente. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Criada em 1969, a Embraer rapidamente alcançou presença internacional e tornou-se uma das empresas mais estratégicas do Brasil. Ao completar 55 anos, contabiliza 9.000 aeronaves produzidas e entregues para mais de 100 países. E o que esperar do futuro desse setor? Nós vamos conversar sobre o desenvolvimento e as perspectivas da indústria aeronáutica com o presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por favor. Prazer é todo meu. Um grande prazer conversar com o senhor sobre a indústria aeronáutica e a Embraer especificamente. Nós tivemos recentemente a pandemia da Covid, que afetou esse mercado de forma dramática, o mercado da aviação. Entretanto, nessa recuperação pós-Covid, a Embraer aumentou em 10 vezes o seu valor na Bolsa de Valores. Quais que foram as estratégias que possibilitaram isso e como é que esse mercado está hoje já nesse pós-pandemia? Muito bem. Foi um momento muito difícil, né? 2020, com o impacto da Covid. Mas a gente tinha sempre confiança no futuro, né? Sempre olhamos aquilo de forma positiva. Então, nós reunimos uma equipe, cerca de 70 colaboradores, e construímos um plano, né? Para 5 anos, que a gente sabia que a crise ia acabar. Eu não sabia quando e nem a profundidade, mas que ia acabar. Fizemos um plano para 5 anos, um plano focado em melhorar muito a eficiência da companhia e focar nas vendas das aeronaves existentes, que são muito modernas e competitivas. Então, nós focamos em reduzir os inventários, reduzir o custo das aeronaves, reduzir o ciclo de produção das aeronaves
e sem deixar de investir em inovação. Então, na verdade, foi essa estratégia que a gente adotou para sair da crise. E o mercado como um todo, ele já recuperou, o mercado mundial nessa área depois da Covid, ou ainda há um caminho a se percorrer? Nós atuamos em 3 divisões principais, né? Divisão comercial, a divisão de jatos executivos, de defesa e segurança, né? Essas 3 divisões. Então, eu diria assim, a de jatos executivos, ela já se recuperou totalmente, né? Já há alguns anos. A de defesa e segurança também teve um impulso, até por conta dos conflitos internacionais, os países decidiram investir mais nas suas forças armadas. E na aviação comercial, ela vem se recuperando, né? E eu diria que já estamos quase em alguns segmentos, alguns países até num nível maior que antes da pandemia. Bom, a Embraer anunciou um aumento significativo de entregas nesse ano, 2024, né? Uma carteira firme de pedidos. A empresa entregou 47 aeronaves no período, um aumento de 88% em comparação com o trimestre anterior. Quais que são as perspectivas a longo prazo da Embraer? Bom, desde 2022 a gente vem crescemos em 2023, crescemos para 2024 e temos uma perspectiva muito positiva para os próximos anos, né? Como eu disse, nós temos um portfólio de produtos que é muito moderno e muito competitivo em todas essas 3 unidades de negócio que a gente atua e nós estamos muito otimistas com os próximos anos. Nós achamos que a companhia pode chegar a receitas de 10 bilhões de dólares, mesmo antes do final da década. Bom, o avanço da internacionalização da Embraer se dá mais a partir de 2010. A empresa entregou mais de 8 mil aeronaves, né? 9 mil desde que foi criada. Além das estratégias empresariais em si, quais que foram os fatores que contribuíram para esse crescimento internacional, para o aumento da presença internacional da empresa? Bom, desde o início da criação da Embraer, né, o nosso fundador, o engenheiro Osiris Silva e sua equipe, eles já visualizaram que a Embraer precisaria ter uma presença internacional muito forte e se inserir nas cadeias de valores globais, porque o avião é um produto muito global. Então, ela já nasceu com um foco em internacionalização muito grande. Mas é verdade, né, nos últimos 10, 15 anos, essa internacionalização se intensificou. Então, nós temos hoje algumas fábricas fora do Brasil, temos fábricas nos Estados Unidos, temos fábrica em Portugal, mas temos centros, operações comerciais em todos os continentes e operações de serviço em todos os continentes para apoiar os nossos aviões. O senhor falou de fábrica em Portugal, parece que a empresa tem feito um investimento alto nessa unidade lá em Portugal. Qual que seria o propósito disso? Em Portugal é uma parceria que nós temos com o governo português, né? A empresa chama-se OGMA, então é 65% Embraer e 35% do governo português, e é uma combinação de fabricação de componentes e de área de serviços de manutenção de aeronaves, tanto civis como militares. E é verdade, né? Recentemente a gente anunciou um investimento estamos implementando um investimento de cerca de 90 milhões de euros para tornar a OGMA um centro de serviço autorizado de motores da Pratt & Whitney. Então, com isso, a OGMA vai fazer manutenção de motores da Pratt & Whitney. Inclusive, esses motores são aplicados também uma família na geração E2 aeronaves da Embraer. E esse projeto vai permitir a OGMA mais do que triplicar as suas receitas nos próximos anos. Bom, o senhor falou então dessa internacionalização, né, da estratégia que foi feita. Eu queria voltar na fundação da empresa. O senhor acredita que o sucesso da Embraer como empresa nacional, ele se dá também por uma decisão estratégica de se investir em tecnologia naquela região? Porque não foi só a Embraer, né? A visão que se tinha no passado era de transformar aquilo ali num polo de tecnologia. A gente pode dizer que foi um projeto estratégico bem feito no país, ainda na década de 60, entrando para a década de 70? Eu acho que foi um projeto estratégico focado em educação que deu muito certo, né? Então, assim, a visão do Marechal do Ar Casimiro Montenegro de que antes de construir aviões no Brasil, a gente precisava construir engenheiros aeronáuticos, né? Fez a parceria com o MIT em 1944, trouxe professores do MIT e fundou aqui o DCTA e o ITA, e a partir daí o Brasil começou a formar engenheiros aeronáuticos. Aliás, o engenheiro Osiris Silva se formou também no ITA e foi a base da Embraer, né? E até hoje a gente investe muito em educação. Nós temos um programa chamado Programa de Especialização em Engenharia, onde nós contratamos todos os anos dezenas de engenheiros do mercado
e enviamos para um MBA, um mestrado em aeronáutica em parceria com o ITA. Então é um curso de 1 ano e meio, onde a Embraer ela praticamente paga todos os custos, inclusive dá um salário para essas pessoas fazerem um MBA de 1 ano e meio e depois contrata aqueles que querem, claro, contrata para trabalhar nos nossos quadros. E hoje, nos últimos 20 anos, formamos mais de 1.700 engenheiros deste programa fazem parte dos quadros da Embraer. Não haveria, então, Embraer sem o ITA? Olha, eu diria que seria muito difícil. Acho que foi a base de fundação da Embraer e até hoje, né? Eu acho que é uma instituição muito renomada, muito competente e, como eu disse, até hoje essa parceria que nós temos com o ITA tem ajudado a Embraer a ter esta força, esse respeito da engenharia aeronáutica no mundo todo. Esses aviões que a Embraer desenvolve são desenvolvidos praticamente por engenheiros brasileiros, engenharia em São José dos Campos. E ela está fornecendo mão de obra também para outros países e outras companhias? E outras companhias ainda acabam levando alguns dos nossos engenheiros, o que mostra, né, que eles mesmos reconhecem a competência da engenharia aeronáutica brasileira. Bom, a Embraer ela já vendeu aeronaves para 120 países, aeronaves da Embraer em 120 países. No entanto, a gente ainda vê na indústria da aviação comercial uma presença pequena da empresa aqui no Brasil. Quando a gente vai para o exterior, já aconteceu comigo em mais de um país, você voa em aviões da Embraer. Mas no Brasil, eu acho que nunca voei num avião da Embraer. Por que a presença da empresa relativamente, proporcionalmente, é maior em outros países, nos Estados Unidos, por exemplo, na aviação comercial, do que no Brasil? Você tem toda a razão. Assim, fazendo uma análise um pouco grosseira, né? A gente vê que, assim, nos países onde produzem aeronaves, as aeronaves que voam nesses países passa de 40%. 40% do que voa no país é produzido no país. Produção local. No Brasil, esse índice é menor que 15%, chega a 12%. Então, tem muitos aviões da Embraer voando no Brasil, mas ainda tem muita oportunidade. Então, especialmente para melhorar a conectividade entre cidades médias, pequenas, com grandes hubs. O nosso avião, principalmente o Família E2, ele é perfeito. Ele está à medida para esta finalidade. E o governo tem intenção de desenvolver a conectividade, trazer mais brasileiros para voar. Então, a gente está otimista com a oportunidade de introduzir mais aviões da Embraer para esses voos regionais. Afinal, o nosso avião E2 ele pode voar até 6 horas, então não é só dentro do país. Qual a capacidade deles de passageiros? Até 146 lugares. Ou seja, nós temos um problema ou uma realidade aqui que a aviação regional é mais fraca que em outros países. Eu acho que ela está crescendo, né? O Brasil está anunciando aí, vai anunciar nos próximos anos a modernização ou a introdução de vários novos aeroportos em cidades menores, que cria uma infraestrutura ideal para melhorar essa conectividade. E além da infraestrutura, precisa ter a frota adequada, né? Então, de aviões. E aí é que nós achamos que tem a oportunidade grande para a Embraer, os aviões da Embraer. E como que está hoje o diálogo da empresa, da companhia, com as companhias aéreas brasileiras nesse sentido? A gente sempre conversa com os nossos clientes, né? Sobre a introdução, as oportunidades de introdução dos nossos aviões. Então, continuamos conversando, né? E a gente acredita que um dia nós vamos conseguir. Bom, a indústria do transporte aéreo global ela tem um compromisso de carbono neutro até 2050. Isso é possível? Como é que isso pode ser alcançado e como é que a Embraer especificamente trabalha essa plataforma? A Embraer está comprometida com esta meta do setor da indústria da aviação. Então, assim, antes dos aviões, né, nós já desde o início desse ano, 100% da nossa energia elétrica que nós utilizamos vem de fontes renováveis. Então, um avanço muito importante. Isso na planta industrial? Na planta industrial aqui no Brasil. Fora do Brasil também, Portugal também. Estados Unidos estamos aumentando o uso de energia elétrica de fontes renováveis. Com relação aos produtos, o nosso avião da família E2 é o jato de corredor único até 150 assentos mais eficiente do mundo nessa categoria. Só para você ter uma ideia, comparado com os outros aviões que voam no Brasil ou nesses que você já voa em vários lugares do mundo, ele chega a ser até 25% mais econômico. Se formos calcular o custo por assento, 25%. Então, é um avião muito econômico que ele vai gastar ou emitir menos carbono. Além disso, nós estamos trabalhando em outros projetos. Então, por exemplo, o eVTOL. O
O eVTOL é o veículo de pouso elétrico de pouso e decolagem vertical. É o que se chama comumente aí de carro voador, né? Que há várias iniciativas no mundo e a Embraer também está nesse mercado. É uma delas que nós estamos avançando bem, nós temos centenas de engenheiros trabalhando nesse desenvolvimento e a gente espera entrar em serviço com essa aeronave até o final de 2026 e ele é 100% elétrico, ou seja, zero emissão de carbono. E além disso, né, nós já testamos os nossos aviões executivos e comercial para operar com 100% SAF. Hoje eles podem operar até 50% do SAF. E além disso, estamos trabalhando em novos conceitos de aeronaves, né, híbrido elétrica e com hidrogênio, que vão também contribuir aí para esse objetivo aí da aviação mundial, de chegar à neutralidade de carbono até 2050. Além da eficiência das aeronaves, a gente teria também algum projeto no sentido de, por exemplo, combustível verde para aviação, de desenvolvimento não só da empresa, mas do país nessa direção? Com certeza, o Brasil já é um campeão em energia verde, né? Então, a energia do Brasil ela vem majoritariamente, 70% de hidroelétricas, né? Diferente de muitos outros países. E a própria geografia do Brasil, ela favorece isso. Além da geografia, a experiência, né? O Brasil teve uma experiência muito positiva com o etanol, né? Que é um biocombustível. Então, assim, a gente enxerga... Nós estamos trabalhando com alguns parceiros para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Mas, sem dúvida, o Brasil tem total capacidade de ser um protagonista mundial. O que seria esse SAF, para quem está nos... É combustível sustentável de aviação. Então, ele é feito a partir de, por exemplo, do etanol, a partir de milho, né? E a partir de resíduos. Então, ele é um combustível, não é fóssil. E é um combustível sustentável, que por isso que se chama Sustainable Aviation Fuel, combustível sustentável da aviação. E dá para se, em termos de perspectiva, imaginar quando é que as aeronaves vão estar voando com esse combustível de forma majoritária? Os aviões da Embraer, a gente está trabalhando para, até 2028, eles estarem certificados para operar 100% com o SAF, com esse combustível sustentável da aviação. Mas é importante ter o combustível disponível. Exatamente. E esse é um outro desafio, desafio e oportunidade para o Brasil. Hoje o SAF que existe, ele existe em quantidade pequena, pela demanda existente, um custo muito alto. Então aí que nós temos a grande oportunidade para o Brasil. Mas o Brasil já produz esse SAF, esse combustível? Ainda não. O que está disponível é em outros países? Em outros países. E quem poderia capitanear um projeto desse? A Petrobras? Como é que o governo... Se é que há no governo alguma perspectiva de se investir O governo nisso? tem o projeto de combustível do futuro, né? Um projeto de lei que foi aprovado, que inclusive ele direciona já um consumo de SAF no futuro, um percentual de SAF no combustível. Porque você não precisa já mudar de 0 para 100%, né? Todo o percentual que você vai pondo de SAF, você vai gerando menos emissões de carbono. Então o Brasil já está trabalhando nessa direção, e o governo federal já com esse projeto de lei, e nós temos conversado aí com potenciais fabricantes de SAF para trabalhar junto, né, para poder acelerar o desenvolvimento e a produção do SAF no Brasil. Quando nós começamos a falar de sustentabilidade, o senhor falou aí do carro voador, né? Vamos chamar popularmente como as pessoas entendem, né? E a Embraer está investindo nisso. Qual que é o futuro desse mercado? Como é que a indústria aeronáutica vê esse mercado do carro voador? Bom, nós acreditamos muito nesse mercado, né? E a nossa empresa, IVE, é uma empresa que a Embraer criou, mas a Embraer tem mais de 80% de participação nessa empresa. Ela está muito bem posicionada para ser um dos líderes mundial nesse mercado, né? O nosso produto tem um conceito que nós achamos que é um conceito relativamente simples, que vai permitir mais facilidade na certificação, na operação e na manutenção dessas aeronaves. Mas a gente acha que isso vai transformar o transporte aerourbano nas grandes metrópoles. Então, as grandes metrópoles que têm um trânsito muito pesado, então uma aeronave dessa para trechos curtos de até 100 quilômetros vai poder movimentar pessoas em minutos ao invés de horas, né? Então, nós estamos muito animados, nós achamos que esse
ele vai revolucionar, como eu falei antes, o transporte aéreo urbano nas grandes metrópoles. Eu imagino que ainda não haja uma regulação disso, uma regulamentação, e com certeza será necessária, né? Porque você está criando um meio de transporte que não existia, né? Você vai povoar os ares aí de aeronaves. Eu imagino que ainda não existe essa regulamentação no país. Não existe, mas a Embraer tem uma outra vantagem, além de ser uma das, eu diria, umas únicas que está nesse mercado, que tem capacidade. Sobre essa fumaça decorrente desse incêndio, de outros também, mas esse aqui sendo, digamos assim, de uma área protegida, tem uma preocupação. Agora, a nossa impressão, né, a Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, né? Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, né? E isso é um dos aspectos que a gente gostaria, né, de discutir no Senado, discutir no Congresso Nacional, uma vez que a nossa legislação, nesse sentido, né, nesses termos, ela prevê, inclusive, penas de 2 a 3, 4 anos, e isso parece não ser elemento suficiente para constranger esse tipo de crime contra a natureza. Portanto, a presença da senadora Leila, que é presidente, inclusive, da Comissão de Meio Ambiente, para vir aqui em loco, né, como é que está a situação, é extremamente importante. Mauro, quais são os indícios qual é o diferencial desse ano em relação a anos anteriores? A dimensão, a amplitude, o que diferencia esse incêndio agora das edições anteriores? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, o Cerrado, ele é um bioma, né, que nesse período pode sofrer incêndio. Até o momento, esse fogo aqui, né, consumiu, na nossa estimativa, que ainda não é certa, mas baseado na experiência, em torno de 3.000 hectares. Né? Nós já tivemos incêndios aqui muito maiores, mas veja o seguinte, a gente está num período muito seco. O que eu posso dizer é que a diferença da agora para os anteriores é exatamente a combinação de temperatura muito alta, um período muito seco, chegou a ter 7% de umidade, o que é extremamente baixo, e assim mesmo as pessoas colocando fogo num período como esse, levando prejuízo ambientais, mas também prejuízo para a família, né, para as pessoas, entupindo os próprios hospitais, né? Aliás, aqui na Ponta Norte de Brasília, nós temos o setor hospitalar, esse setor foi, né, atingido por essas fumaças, então isso causa um prejuízo muito grande. E em sendo intencional, né, um crime como esse, evidencia que a gente precisa ter uma atuação contundente em fazer a fiscalização, de fazer a perícia para identificar por que é que esse tipo de situação aconteceu. A Polícia Federal já sinalizou quanto tempo pode demorar essa apuração? Quando que deve sair o resultado? Não, eu não tenho essa informação. Eles abriram o inquérito ontem à noite. Hoje cedo já vieram 3 peritos aqui, né, pedir as informações mais básicas, eventualmente onde foi, digamos assim, a área prevista, né, onde houve a chamada ignição, mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que ver com eles, tem que levantar todos os detalhes, mas o que eu queria chamar a atenção é da importância da gente evitar incêndio nesse período, né? Brasília, sendo uma cidade, sendo a capital do país, com um elevado grau de urbanização, não faz sentido, né, dizer que o fogo foi usado para fazer uma limpeza de área ou para limpeza de terreno. Isso não faz sentido. Então, daí a preocupação e a importância do trabalho de vocês em acompanhar, né? Hoje cedo houve uma reunião com o presidente da República, essa reunião seguiu no período da tarde. Acredito que lá as equipes, né, de jornalismo estão lá cobrindo, mas eu queria enaltecer aqui a presença do Senado, porque é fundamental a gente ter o poder legislativo, né, junto conosco nesse esforço. O Poder Judiciário já deu mostras, né, do seu empenho nessa questão, mas sem dúvida que o Poder Legislativo, por onde passa, né, a aprovação de orçamento, por onde passa a aprovação de leis, modificações de leis, tem um papel essencial nesse debate. Quais são os indícios preliminares de que seria de fato criminoso e não acidental, como você levantou? Então, o fogo ele foi colocado em direção ao Parque Nacional. O Parque Nacional ele é uma área protegida, né? Ele foi ampliado há mais ou menos 10 anos atrás
Então, assim, dá para ver que tem uma intencionalidade. Como é que se explica colocar um fogo mais ou menos por volta das 11 horas num domingo tão quente como foi o dia de ontem? Então, mas isso é objeto de investigação, né? O nosso trabalho no momento está concentrado no combate, né? Porque os prejuízos são extremamente graves e queremos trabalhar ainda a noite toda, né? Período noturno, em geral, um pouco melhor do que especialmente à tarde, para diminuir os 4 focos em que o fogo acabou se desenvolvendo. Presidente, o senhor acha que esse trabalho, então, ainda vai até o início da noite, ou até a noite inteira, ou até amanhã? A gente viu ali a chegada de muitos agentes do Corpo de Bombeiro. Esse pessoal todo pode ajudar a acelerar esse trabalho ou não? Não, o trabalho e a presença do Corpo de Bombeiro é essencial. Nós vamos continuar o combate, se atravessando a noite, se for necessário. E muito provavelmente, né, pela extensão dele, a gente vai ter que continuar o dia de amanhã. Não posso adiantar porque depende dessa dinâmica. O empenho, quanto mais pessoas, mais recursos, mais água, sem dúvida que isso agiliza o nosso trabalho. Senadora, se puder falar um pouco. Qual o objetivo dessa visita aqui? Não, o objetivo, eu acho que a gente não vai atuar de forma contundente, né, sobre essa ação criminosa. Muitas vezes já foi sinalizado aqui pelo Mauro sobre algumas ações criminosas. Eu acho que os poderes eles têm que estar agindo conjuntamente nesse cenário. Então nós estamos vendo aqui os governadores, né, o governo federal também atuando, a gente vê o judiciário. Eu venho aqui como poder legislativo, até porque, como o Mauro falou, nosso presidente do ICMBio, nós que criamos as leis, nós que revemos as leis, né, discutimos também orçamento, e nós sabemos que muitos desses órgãos aí de preservação, de conservação, eles foram de alguma forma desmontados, principalmente na questão de orçamento, pessoal. Então, acho que é o momento agora que a gente está vendo que a situação está batendo mesmo de uma forma muito séria na realidade econômica do Brasil, está trazendo danos à saúde, está trazendo danos econômicos, interior de São Paulo, safras sendo comprometidas de café, de cana-de-açúcar, de soja. Estamos vendo também a questão do dano ambiental mesmo, fauna e flora. Então é uma realidade que, como a gente já ouviu, né, as questões climáticas elas são sérias e só ação conjunta. Então vim aqui, né, me solidarizar e trazer o trabalho do Senado Federal, no intuito de rever as leis. Uma das situações, hoje mesmo eu apresentei um projeto onde essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar, né, a pena que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa e fora o orçamento. Então, foi uma conversa muito esclarecedora. Eu quero agradecer, né, a atuação do Corpo de Bombeiro aqui do Distrito Federal em parceria com o ICMBio nesse trabalho. Né, o IBAM, né, o IBRAM também, o IBRAM, o IBAMA, quer dizer, uma ação coletiva. Temos aqui pelo menos mais de 200 pessoas, agentes trabalhando diretamente nessa ação. Então, em nome do Senado, do Poder Legislativo, agradecer, e nós vamos voltar para casa com o nosso dever para fazer a nossa atuação também. O que pode ser feito de forma concreta e emergencial? Legislativo, como eu falei para você, mudar a questão da lei, né? Tá trazendo uma penalidade mais dura e discutir de fato o orçamento. Nós temos a lona, estamos construindo a peça para o próximo ano, e nós temos sim que fortalecer esses órgãos com orçamento, com contratação de pessoal, infraestrutura, enfim. Nós sabemos que é necessário para o país do tamanho, com a dimensão do nosso país, que é continental, queimada na Amazônia, queimada no Pantanal, queimada no Cerrado, enchente no Rio Grande do Sul, nós precisamos mesmo fortalecer esses órgãos. Obrigada, viu? Obrigada. Para você que acompanha a programação da TV Senado, nós estamos ao vivo, direto do Parque Nacional de Brasília, porque desde ontem acontece um incêndio de grandes proporções aqui no parque, né? E esse incêndio, ele está sendo, neste exato momento, combatido por cerca de 200 pessoas, né, das forças de bombeiros, enfim, de pessoas que estão juntos, né, com o Corpo de Bombeiros ajudando
nesse combate. E nós viemos hoje acompanhar a senadora Leila do Vôlei, que ela que é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, que ela veio tratar desse assunto junto com o representante do ICMBio e do Corpo de Bombeiros. E a senadora está aqui do meu lado agora. Nós estamos ao vivo, senadora, com a TV Senado, e eu queria que a senhora falasse um pouco do papel primeiro da Comissão de Meio Ambiente, né, nesse contexto de queimadas, porque não está acontecendo só aqui no Parque Nacional. Nós estamos com foco em várias partes do Brasil, Mato Grosso, Amazônia, Pará, no Acre. São vários focos no Brasil inteiro. Então é um problema que é sistêmico. Nacional. Né? Nacional. E eu queria que a senhora falasse um pouco do papel do Senado e da Comissão de Meio Ambiente, né, nas ações de tentativa de ajuda, de combate a essas ações que muitas são criminosas. Primeiro, a intenção aqui é de nos somarmos, né, aos poderes executivos dos estados, ao governo federal e também assim ao Poder Judiciário, que tomou sua iniciativa, né, instituindo o estado de emergência ambiental no país, o ministro Flávio Dino. Mas assim, o mais importante para nós aqui, como presidente da Comissão de Meio Ambiente e Poder Legislativo, é a revisão, né, do regramento, do nosso marco legal nas questões ambientais. Nós sabemos que houve uma flexibilização em algumas leis, principalmente nesses, nesses crimes ambientais. Por exemplo, hoje mesmo eu apresentei um projeto que fortalece mais as penas quando o crime é doloso, né? Quando o crime, a queimada é intencional. Então, nós tínhamos hoje, né, uma lei que penalizava de 2 a 4 anos. Nós estamos aumentando para 3 a 6 anos e dobrando o valor da multa. Quer dizer, nós estamos buscando, de alguma forma, fortalecer, né, essa legislação em torno dessa nova modalidade que está se tornando assim, uma pandemia no país, como já foi dito, que é a questão das queimadas, né, dos incendiários. E a outra preocupação, que é maior ainda, e foi o que foi debatida aqui, foi a questão de orçamento. Né? Nós sabemos que muitas dessas instituições houve um desmonte de pessoal, de orçamento, e nós estamos discutindo a LOA, né, a peça orçamentária para o próximo ano. E é fundamental que o Poder Legislativo se debruce, né, nesse orçamento para esses órgãos, para a aquisição de equipamentos, para a aquisição pessoal e também o fortalecimento desse orçamento para a atuação. O Brasil é um país continental, como você falou. É queimada no Pantanal, é queimada no Cerrado, é queimada na Amazônia. E como é que nós vamos fazer? Nós temos que agir de forma conjunta. E esse é o maior motivo de eu estar aqui. A senhora acabou de sair de uma reunião com o representante do ICMBio, do Corpo de Bombeiros. O que é que foi tratado? Qual foi o cenário que eles apresentaram? Na verdade, eles mostraram os focos, né, de incêndios. São 2 os principais, né, um muito perto da rodoferroviária aqui, que eles estão tentando conter esse fogo, e o outro que já tem uma ação, né, que já está sendo, né, foi acionado um contingente para ir para aquela região. A preocupação agora maior é porque hoje realmente o dia está muito quente, a umidade está muito baixa, então assim, são fatores que deixam, né, todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. Mas existe uma expectativa para o final do dia, até o mais tardar amanhã de manhã, que haja contenção desse fogo. E os impactos são ambientais, são sociais, são na saúde. Né? Hoje pela manhã, aqui em Brasília, várias escolas, elas tiveram aulas canceladas, a Universidade de Brasília também tiveram aulas presenciais canceladas, então traz um impacto no dia a dia da população, para além do que a gente já sabe da própria questão ambiental. Todos nós sabemos a importância do Parque Nacional. Aqui estão as nascentes que banham os reservatórios de Santa Maria de Descoberto. 70% da água que abastece o Distrito Federal vem desses reservatórios e as nascentes estão aqui dentro do Parque Nacional. Então, é uma preocupação muito grande. A gente sabe que nós estamos também, além da seca, numa crise hídrica. Né? Nós já vivemos um racionamento em 2017 aqui no Distrito Federal. Então, é uma realidade que nos preocupa e que nós estamos trabalhando, assim, diuturnamente, e quero parabenizar ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, ao ICMBio, ao IBRAM, ao IBAMA, por todo esse empenho, de fato, todos que estão aqui, é impressionante o empenho dessas pessoas, desses servidores, para realmente conterem o fogo, porque realmente, como você falou, é dano à saúde, é dano econômico, é dano à fauna e à flora, é um dano para a vida, e as futuras gerações principalmente. E depois desse controle, né, desses incêndios, a Comissão de Meio Ambiente
como é que ela vai fiscalizar ou acompanhar as ações de recuperação dessas áreas atingidas? Na verdade, ainda bem que nós temos Tribunal de Contas, nós temos órgãos aí que podem nos ajudar muito nessas diligências. O que nós vamos fazer inicialmente é ficar acompanhando, por exemplo, eu fui numa diligência no Rio Grande do Sul, eu acompanhei as enchentes do Rio Grande do Sul junto com os senadores. A senadora Rosana Martinelli pediu também uma diligência para o Pantanal, eu irei ao Pantanal, a mesma coisa, estou aqui acompanhando, né, esse incêndio agora no Parque Nacional, aqui no nosso Cerrado, aqui em Brasília, e é isso, eu acho que nesse momento a gente tem que preocupar em conter e buscar ações imediatas, nós como legisladores, o Judiciário e o Executivo, e depois sentarmos para fazer um debate, de fato, sério, responsável, sem campos, pensando mesmo como que nós vamos tratar a questão ambiental de forma responsável, não só atualmente, mas para futuras gerações, porque a maior preocupação que eu tenho hoje, a gente fica muito nessa disputa, né, digamos assim, é questão ambiental, é economia, e nós sabemos que se não tratarmos com responsabilidade a questão ambiental, nós não teremos uma economia forte e próspera sem tratarmos com responsabilidade, e é isso que nós vamos tentar. Eu não vou tentar, eu vou, se de fato, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu vou lutar dentro da casa para que, de fato, a gente tenha uma legislação robusta, séria e comprometida com a questão ambiental e, claro, linkada com o progresso e a economia do país. Senadora, muito obrigada, Imagina, viu? Obrigada. Para quem está chegando agora, acompanhando a programação da TV Senado, nós estamos ao vivo no Parque Nacional de Brasília, onde desde ontem acontece um incêndio de grandes proporções. E por conta desse incêndio, a senadora Leila do Vôlei, que é a presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, veio pessoalmente acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiro, do ICMBio. Ela esteve em reunião com representantes desses órgãos para discutir esse plano de combate ao incêndio, para entender como é que está a situação, e informou também para a gente, agora em primeira mão, que protocolou um projeto de lei hoje que endurece as penas, as punições para os crimes ambientais. Já há indícios, segundo foi informado pelo representante do ICMBio, que essa ação específica aqui no Parque Nacional de Brasília foi uma ação criminosa, já foi aberto um inquérito pela Polícia Federal e pelas informações dele também passadas para a gente, já são cerca de 3.000 hectares de áreas atingidas neste momento e cerca de 200 profissionais atuam no combate a este incêndio. Lembrando que aqui bem pertinho, há uma semana atrás, na Floresta Nacional de Brasília, também houve um incêndio de grandes proporções e, neste momento, em vários locais do país, no Mato Grosso, no Acre, no Pará, existem vários focos de incêndio acontecendo em todo o país. Ontem, o presidente Lula com a primeira-dama Janja sobrevoaram este incêndio que acontece aqui neste local onde nós estamos falando ao vivo. Hoje ele já teve reuniões com ministros e com a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, para tratar desse tema, para tratar desse combate, considerando que estamos num período de seca, principalmente aqui que é a vegetação de cerrado, que junto com a ação criminosa culmina nesses incêndios de grandes proporções e que traz consequências para a vida de toda a população. Então, por enquanto é isso. Qualquer outra situação, qualquer novidade, nós voltamos na programação da TV Senado. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todo
Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Esta edição do Cidadania vai tratar dos resultados do relatório Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. A pesquisa foi feita nos últimos 3 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef. E os números são preocupantes. Mais de 15 mil crianças e adolescentes foram mortos violentamente no Brasil de 2021 a 2023. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é Ana Carolina Fonseca, que é a nossa entrevistada hoje. Ela é oficial de proteção do Unicef no Brasil. Ana Carolina, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já vou começar fazendo a pergunta relacionada a esse primeiro número, que para mim é um número assustador. 15 mil mortes de crianças com idade entre 0, crianças e adolescentes, né, com idades entre 0 e 19 anos, em 3 anos. O que é que poderia explicar esse número tão absurdo de homicídios? Olá, eu agradeço o convite de poder participar e debater esse tema, né? O estudo traz alertas muito importantes para a gente. Esse nos chama sempre a atenção, então a gente está falando de um contexto que ainda continua se agravando. A gente teve mais de 15 mil vidas perdidas de crianças e adolescentes nos últimos 3 anos, são números inaceitáveis. E a continuidade desse cenário passa por muitos fatores, mas um deles, para começar, é a própria banalização dessas mortes, principalmente porque a gente está falando de meninos negros adolescentes, que são a maioria desses 15 mil. E, infelizmente, a gente ainda olha para essas mortes de uma forma... Nós ainda invisibilizamos essas mortes, né? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para ele. Eu vou, então, já aproveitando o que você falou aí, há um recorte racial, né? E provavelmente social também. Geralmente são meninos mais periféricos, meninos que, por exemplo, estariam nas favelas em situação mais próxima de ambientes violentos, seria isso? Os recortes que a gente consegue saber, né, assim, as informações que a gente tem são as informações que os boletins de ocorrência nos fornecem, né? Então, é um estudo que ele é feito baseado nas informações dos boletins de ocorrência. A gente ainda tem que saber muito mais sobre quem são esses meninos e meninas. Olhando para as informações que a gente consegue ter acesso a partir desses registros, o que a gente consegue saber é que 90% são meninos, 82%, quase 83% são negros, arma de fogo foi o principal instrumento utilizado, e a gente tem aí algumas dinâmicas diferentes de acordo com a faixa etária. Então, de 0 a 9 anos, a gente está falando muito de uma violência no ambiente doméstico, e à medida que essa criança, esse adolescente vai crescendo, isso vai assumindo características de uma violência urbana. Então, acho que essas são as características gerais que a gente consegue traçar a partir do estudo. Você falou aí, quando vai deixando a infância e vai entrando na adolescência, ganha a característica de violência urbana e muitas mortes com arma de fogo. E aí uma coisa me veio à mente, a gente está vindo de um processo nos últimos anos no Brasil de um forte movimento, inclusive político, pela liberação do uso de arma de fogo indiscriminado. Isso eu estou falando de maneira bem geral. Isso acaba se refletindo também na violência letal, nas mortes desses meninos e meninas? Quando a gente olha para os dados, de fato, a arma de fogo está presente na maior parte dessas mortes. E nos assusta muito que a arma de fogo também, né, tem uma participação expressiva na morte das crianças. Então, o que está acontecendo nessas casas, né, que essa arma de fogo está ali sendo parte dessa dinâmica violenta? Então, de fato, a gente tem feito a recomendação de que a gente precisa avançar na discussão sobre o controle de armamento por pessoas civis, né, de armamento bélico por civis, mas a gente também tem que avançar na discussão sobre o controle do uso da força pelas polícias, né? Então,
A gente também precisa observar, isso o estudo nos aponta, um crescimento, né, das mortes decorrentes de intervenção policial, também por arma de fogo, né, a gente teve uma média aí de 18% dessas mortes decorrentes de intervenções policiais. Nesse caso, mas a gente vai para outros pontos da pesquisa também, mas nesse caso específico dos homicídios, o que mais te surpreendeu ao ver os resultados, Ana? O que mais nos surpreendeu foi o aumento entre crianças pequenas, porque quando a gente olha a série histórica, na verdade a gente está vendo uma diminuição nos números gerais de mortes violentas, mas nos chama a atenção um aumento entre as crianças pequenas, então a gente precisa ficar atento a isso e entender se isso é uma tendência que vai se confirmar, e nos chama a atenção o aumento significativo das mortes decorrentes de intervenção policial. Então esses são os dois alertas que a gente deixa. Essa questão da intervenção policial traz à tona também uma outra polêmica mais recente, que em alguns estados, por exemplo, a gente tinha, estado de São Paulo, por exemplo, o uso de câmeras, exatamente, que comprovadamente mostrou uma diminuição da violência como um todo, inclusive de homicídios de pessoas em geral, dos próprios policiais. Talvez fosse um caminho que pudesse trazer mais segurança, né, para essas crianças que estão em regiões mais vulneráveis e mais próximas de ambientes violentos. Essa é uma discussão que realmente precisa ser feita. Existem evidências robustas, né, da eficácia de alguns mecanismos. As câmeras corporais, né, é um deles. A gente acompanhou a experiência de São Paulo no uso das câmeras no período, né, em que havia ali a gravação ininterrupta. E entre 2019 e 2022, uma pesquisa do próprio Unicef, também com o Fórum de Segurança Pública, registrou uma queda de 66% das mortes de adolescentes por intervenções policiais. Então, de fato, a gente tem indicativos de por onde a gente precisa caminhar para poder, de fato, reverter esse cenário. Há a possibilidade da gente perceber, você já mostrou um bom caminho para um caso específico. Que outras políticas públicas a gente já consegue imaginar, pegando aí esses dados tão fresquinhos aí do que o Panorama nos trouxe, para diminuir mais drasticamente ainda, para a gente passar de 15 mil para, ter uma redução de 50% pelo menos, né, no próximo estudo daqui a 3 anos. Que políticas públicas a gente já pode pensar agora? E essa discussão são mortes evitáveis, né? Assim, não é aceitável que a gente continue convivendo com elas. O primeiro ponto realmente é o controle de uso da força pelas polícias, porque só com isso a gente reduziria 1 em cada 5 mortes, né? No ano passado a gente estava falando dessa proporção. Reduzir armas, né? Ou fazer o controle do uso de armamento por civis. Também vamos reduzir essas mortes. Agora, no médio e longo prazo, a gente também precisa fazer uma discussão sobre racismo, sobre o racismo estrutural, que também atravessa as polícias, que atravessa as forças de segurança como um todo, e a gente precisa olhar para os outros serviços, né? Outros estudos do Unicef mostram que adolescentes que perderam a vida por violência muitas vezes já estavam fora da escola há muito tempo. Então, a gente começa, na verdade, a excluir esses meninos e essas meninas, mas sobretudo os meninos negros, desde a primeira infância, quando ele não encontra uma escola que o acolhe, quando ele vai ali não sendo acolhido por esses diferentes serviços. Então, são várias ações integradas. Você vê como importante também a gente mudar a cultura do sistema. Aí você já falou da polícia, né? Mudar a cultura dentro da polícia, mas aí eu penso também do próprio Ministério Público na atuação, né? E principalmente na questão do cuidado, do Conselho Tutelar. É importante a gente treinar e capacitar melhor toda a infraestrutura que faz esse atendimento das crianças que sofrem violência? Com certeza, capacitar toda pessoa que trabalha, que atende uma criança ou adolescente, ela precisa saber identificar que essa criança e adolescente está sendo vítima de violência, principalmente quando a gente fala violência sexual, mas outras formas de violência também. As violências, uma criança normalmente ela sofre múltiplas violências, né? E se a gente consegue identificar o sinal de cada violência, né, dessa primeira violência, interromper esse ciclo, a gente vai construindo outras trajetórias. O Conselho Tutelar é fundamental, educação, saúde, as forças de segurança como um todo, o sistema de justiça como um todo. A gente realmente precisa de um grande pacto para que a gente consiga, de fato, enfrentar e reverter esse cenário. Ana, eu vou passar para outro ponto da pesquisa que esse, para mim, assustou ainda mais. Essa a minha visão como jornalista, como alguém que acompanha o noticiário, que são os dados referentes ao estupro,
de crianças e adolescentes. Em 2021, o número era cerca de 46 mil e saltou para cerca de 64 mil casos notificados. O que provoca um salto absurdo desses? Na verdade, a gente tem que olhar para esse dado pensando que a gente pode estar lidando com dois cenários. Pode sim ter um aumento dos casos de violência, isso é preocupante e a gente tem que sempre pensar que isso pode estar acontecendo, principalmente porque também aqui aumentaram os casos, principalmente entre as crianças pequenas, aumentou em todas as faixas etárias, mas o maior crescimento foi entre as crianças pequenas. Mas a gente também pode estar lidando com uma maior notificação. Isso, de alguma forma, é um sinal positivo, né? A gente tem investido no Unicef, mas várias organizações, na capacitação dos profissionais da assistência social, da saúde, da educação, do conselho tutelar, para que identifiquem, reconheçam que isso é uma violência e que isso precisa ser notificado. Então, a gente quer confiar também de que a gente tem um sistema de proteção que está mais alerta, mais engajado na identificação e na notificação desses casos. Agora, se esse dado nos assusta, infelizmente o problema é muito maior, né? A gente tem uma subnotificação muito expressiva da violência sexual. É que no Brasil existe ainda essa cultura do silêncio e no caso de criança e adolescente ainda existe uma culpa atrelada também quando ela sofre uma violência. Por que é uma violência? Né? O abuso sexual, o estupro, ele é uma violência. E a criança muitas vezes não tem nem a noção do que está sendo feito. Aí agora me veio à mente, de acordo com o que você me falou aqui, a importância, por exemplo, da educação sexual nas escolas. Talvez isso ajudasse a resolver a questão da subnotificação, por exemplo. O que é que você pensa a respeito? Concordo plenamente. A educação sexual nas escolas ela é fundamental. A criança, desde pequena, ela tem o direito de aprender sobre o seu corpo, sobre limites, sobre o que não é um toque adequado, o que ela faz quando isso acontece, né? Aprender que alguém pedir um segredo, isso não é certo. À medida que ela vai crescendo, aprender, principalmente as meninas, né? Encontrar na escola um espaço que diga para elas que o corpo dela não é um objeto, né, que ela tem o direito de ser respeitada. Então, a gente precisa, de fato, trabalhar dessa forma, porque por mais que a gente prepare os serviços para identificar um sinal, para poder fazer essa denúncia, mas quanto mais a própria criança e adolescente, né, souber que ela tem o direito de pedir essa ajuda, com certeza a gente vai conseguir interromper muito mais ciclos de violência. Ana, tem um recorte de gênero no caso do estupro? É mais comum com as meninas? Tem um recorte de gênero, então a violência sexual ela atinge principalmente meninas, né? São as mais vulneráveis. A gente está falando aí desses mais de 164 mil vítimas, 87% eram meninas, 35,8% tinham até 9 anos, né? Mais de 80% tinham até 14 anos, então são crianças, né? Nós estamos falando de crianças, mas também não podemos ignorar os meninos, né? A gente também tem números altos, foram mais de 20 mil meninos vítimas de estupro também nesses 3 anos, então é importante a gente entender as dinâmicas, né? Vão ser diferentes contra um menino, contra uma menina, né? A idade, o pico de idade para as meninas é 13 anos, para o menino é aos 4. Por isso que esses estudos são importantes, a gente precisa entender como acontece para que a gente de fato consiga dar uma resposta para isso. E aí eu já vou te perguntar, é possível a gente pensar em uma resposta a curto e a médio prazo que possa fazer com que esses números se reduzam e também que acabe com a subnotificação? Estou te fazendo várias perguntas numa só, mas você pode responder aos poucos, tá? Claro. No curto prazo, acho que tem um movimento que já tem acontecido, inclusive com a participação importante da imprensa, da gente discutir tudo isso, né? Acho que o movimento também dos direitos das mulheres tem pautado muito a questão da violência sexual e no curto prazo isso é muito importante, né? Você ver o relato de alguém, saber que você pode pedir ajuda, saber que aquilo não é correto. Então, a gente precisa de uma grande mobilização de campanhas, de informação. Em todos os lugares onde tem, né, um aumento desse tipo de mobilização, aumenta o número de denúncias. Agora, a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a gente precisa realmente de ter assistência social, por exemplo, discutindo vínculos familiares, a gente precisa da educação também, trazendo a família para mais próximo, a gente precisa discutir os padrões
padrões de socialização, né, que vão associando o menino a um comportamento violento, né, e a menina, né, a ser ali o objeto, né, objetificada nessa relação com os homens. Então, no médio prazo, a gente precisa realmente fazer uma mudança radical, eu diria, na forma como a gente tem socializado meninos e meninas na nossa sociedade. E os serviços, vou sempre insistir nessa tecla, né? A gente tem o Disque 100, tem os conselhos tutelares, todo mundo que tem suspeita, não precisa ter certeza, precisa priorizar a proteção dessa criança. Na dúvida, acione um sistema de proteção. Você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem uma cultura... A primeira cultura que você falou que tem que ser destruída e que a gente chama cultura de estupro, né? Cultura do estupro, né? Que é exatamente isso, de respeitar o corpo da mulher, da menina, da criança, do menino, né? Respeitar o corpo do outro, sempre. Mas isso que você falou, mais agora relacionado às denúncias, me trouxe aquele ditado antigo, em briga de marido e mulher não se mete a colher, e quando é uma questão relacionada à família, porque muitas vezes os estupros e os abusos acontecem dentro da família e às vezes os vizinhos ou os parentes, eles têm um certo receio de denunciar como se fosse algo errado. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da gente quebrar essa cultura, que é importante sim denunciar, proteger aquela criança, aquele adolescente. A proteção de uma criança e de um adolescente é responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente realmente precisa quebrar essa cultura de que o que acontece dentro da família vai ficar ali dentro da família, porque senão a gente não vai proteger, né? A residência é o lugar de maior prevalência da violência sexual em todas as faixas etárias. Para você ter uma ideia, entre 0 e 4 anos e entre 5 e 9 anos, isso fica entre 70% e 72% dos casos foi dentro de casa por alguém conhecido, né? Então, mesmo quando essa adolescente vai ficando mais velha, as violências ainda acontecem nesse ambiente doméstico. Então, se a gente não quebrar, não romper essa barreira, né, e não fizer a opção pela proteção, a gente de fato não vai conseguir reverter esse cenário. Ana, o Unicef, a gente tem que deixar claro, às vezes é a primeira vez que a pessoa ouve a expressão, ele é da ONU, é um órgão da ONU, a Organização das Nações Unidas, e ele, na verdade, faz ações específicas em todos os países onde a ONU está presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pesquisa é nossa, a gente está falando da nossa realidade, mas é possível a gente pescar ações que foram bem-sucedidas em outros países? Vocês conseguem ter esse olhar? Eu não estou nem perguntando a respeito de pesquisas equivalentes em outros países, mas, por exemplo, um país vizinho que tenha conseguido reverter números complexos como esses que o panorama nos mostra hoje. Eu acho que a grande, né, vantagem da gente nesse momento poder fazer essa pesquisa, né, de ser o Unicef e a ONU fazendo, é a possibilidade desse intercâmbio, né, de experiências. Comparar dados é realmente difícil, mas a gente tem sim inspirações de outros países. Quando a gente pensa a violência letal, a questão do uso de câmeras realmente desponta como algo emblemático, muito embora a experiência mais reconhecida hoje tenha sido inclusive a de São Paulo. Quando a gente pensa violência sexual, o que a gente tem aprendido com países e com experiências que têm conseguido reverter esses números? Trabalhar direitos sexuais, direitos reprodutivos, trabalhar com a escola, trabalhar com a saúde, trabalhar com a assistência social, trabalhar com as meninas e os meninos, né? Então, em tese, não tem muito segredo em relação ao que precisa ser feito. A questão é você conseguir realmente essa articulação intersetorial. E aí um ponto também para destacar, o Brasil é pioneiro em legislações que protegem crianças e adolescentes, né? Então, acho que a gente conseguir colocar em prática isso que o país também tem de diferencial, né, em relação a outros países. Ou seja, a gente tem a lei tem qualidade, tem que ter mais ação. Temos que ter mais ação e mais ação intersetorial. Acho que esse é um ponto para a gente conseguir ainda avançar, né? Então, se a gente conseguir que esses serviços se falem, que a gente consiga atender essa vítima também de uma forma efetiva, de uma forma intersetorial, isso vai dando coragem para outras vítimas também denunciarem. Esse é um ponto muito importante. Não é fácil, muitas vezes, fazer uma denúncia, porque às vezes você vai encontrar um serviço que não está preparado para te acolher. Então, quanto mais esses serviços estiverem preparados e um conselho tutelar articulado com a saúde, com a assistência, que consiga garantir, né, esse atendimento rápido, a inclusão em serviços de atenção à saúde mental, tudo isso vai aumentando a confiança da população para, de fato, fazer
as denúncias, né, e as denúncias que são tão necessárias. Qual dado te chamou mais atenção na pesquisa como um todo, o que mais te surpreendeu? Sempre nos surpreende também aqui na violência sexual o aumento das notificações contra as crianças pequenas. E aqui nos surpreende bastante, a gente fica se perguntando justamente, né, o que está acontecendo, porque quando a gente pensa na denúncia de violência sexual contra adolescentes, né, a gente quer acreditar que pode ser resultado de um movimento também de conscientização, né, de adolescentes ali se sentindo mais seguros para fazer isso. A criança pequena vai sempre depender de alguém que identificou esse sinal e que fez esse alerta. Então, isso sempre nos assusta muito. E a violência sexual, a violência de uma forma geral, né, contra a criança pequena, ela vai ter repercussões muito, muito importantes para o desenvolvimento, né, dessa criança, desse adolescente. Então, impactos a curto, médio e longo prazo, né? Então, nos chama sempre muito a atenção quando a gente vê essa notificação crescendo entre as crianças pequenas. Nesse ponto, a gente tem até que trazer também, a gente está pensando muito em como diminuir os números para que não tenha que chegar no sistema de segurança pública, né, que a gente não tenha tantas notificações. Mas agora você me trouxe, e quando você falou crianças pequenas, eu logo pensei nas redes criminosas de pessoas pedófilas, né, gente que abusa de criancinha para satisfazer pessoas doentes, porque na verdade é isso, é um crime que acontece no mundo inteiro e que nos choca muito quando a gente vê, eu imagino quando você vê uma criança passando por isso. E aí eu queria pegar esse outro lado, você falou, eu fiquei imaginando como você deve ter reagido quando viu principalmente essa grande porcentagem com crianças. Como preparar também o outro lado, né? No caso, as delegacias de polícia civil. A gente falou muito de polícia militar, que é quem estava muito relacionado aos crimes de homicídio. Mas preparar a polícia civil para investigar e até para impedir esse tipo de crime, sabe? Que, infelizmente, como você falou, ainda está muito comum e ainda tem crescido, que é o crime de pedofilia, a exploração de crianças, de bebês, inclusive, exploração sexual. É possível a gente fazer esse treinamento e é possível, dessa maneira, a gente até, vamos pensar, coibir, né, esse tipo de quadrilha, por exemplo? O estudo, o que ele nos mostra, na verdade, é que a maior parte dos casos, né, de violência sexual que chegaram ao conhecimento da polícia são casos intrafamiliar, né, são pessoas conhecidas e é importante a gente até frisar isso, porque às vezes a gente fica esperando ver um criminoso da forma como a gente constrói o imaginário, né, do que é essa pessoa que tem coragem de fazer isso, mas infelizmente a gente está falando de pessoas próximas, né, o tio, um padrasto, um avô, um pai, então a gente está falando de pessoas do convívio normal dessa criança, desse adolescente. Então esse é um ponto que a gente precisa sempre frisar. As delegacias realmente precisam estar preparadas até para ter essa sensibilidade de entender o que é uma dinâmica de uma violência intrafamiliar, inclusive entender que não é porque é o pai, um padrasto, alguém que tem um poder em relação a essa criança, que isso é uma violência menor. Não, não é, né? Então é importante que quando esses casos cheguem, eles sejam levados a sério, que o relato de uma criança ou adolescente seja levado a sério, né? Independente do agressor ser alguém da família, e vai ser na maior parte das vezes. Então sim, a gente precisa de delegacias muito bem preparadas, inclusive as delegacias que atendem violência contra mulheres, né? A gente precisa fazer mais essa discussão também. Quando uma mulher vítima de violência doméstica chega até uma delegacia, é muito importante entender o contexto das crianças também. Elas também são impactadas por essa violência doméstica e a gente precisa entender o quanto elas também são vítimas direta e indireta dessa violência. Você até falou, a polícia tem que entender que é uma violência maior até, né? Quando alguém de dentro da família está cometendo esse tipo de violência. Eu pensei agora, confesso que tudo isso mexe comigo também. E aí eu pensei nas crianças que passam por isso, crianças e adolescentes, a gente precisa pensar no acolhimento também, né, para curar esses traumas. A pesquisa leva a isso também, a questão psicológica, psicossocial?
A pesquisa ela é parte dos dados dos boletins de ocorrência, então a gente não consegue saber como é que esses casos foram conduzidos, né, encaminhados. É uma pergunta fundamental. A gente tem uma lei relativamente recente, né, de 2017, que é a Lei 13.431, que ela obriga que todos os municípios criem um comitê, né, para poder justamente articular os serviços em torno de crianças e adolescentes que são vítimas e testemunhas de violência. A gente precisa cobrar, né, pela implementação desse comitê, dessa lei, de fluxos integrados, porque é isso que vai garantir que uma criança vítima de violência sexual, por exemplo, tenha a devida atenção da saúde mental. Ela vai precisar disso, né? A violência, ela tem repercussões devastadoras mesmo no desenvolvimento, então é importante que ela seja atendida pela saúde, com agilidade. Se essa violência aconteceu há menos de 72 horas, ela precisa ter acesso a profilaxias, né? Ela precisa depois ter acesso à atenção em saúde mental. Essa família vai ter que ser vista, né? A gente está falando de violências que acontecem dentro da família, então você afasta o agressor. Como é que fica a situação dessa família? Muitas famílias não denunciam por uma dependência econômica, inclusive, do agressor. Então, a gente precisa da assistência social junto, pensando como é que essa família se reorganiza economicamente. Então, são muitos aspectos que precisam ser levados em consideração. Ana Carolina, muito obrigado pela entrevista. Espero daqui a 3 anos te entrevistar de novo, trazendo números melhores, viu? Eu que agradeço, e o importante, a pesquisa é para isso, né? Para a gente pautar, para a gente levantar esse debate realmente. Então, obrigado por esse espaço. Eu agradeço a você também pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/TV, e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo Cidadania. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Notebooks, celulares, drones, carros elétricos. E o que essas novas tecnologias têm em comum? O lítio. O mundo precisa de minerais e o Brasil pode ser protagonista nesse cenário. Senadores e especialistas debateram em audiência pública estratégias para o desenvolvimento de uma indústria de processamento mineral no país, com destaque para a exploração de lítio. Países e empresas em busca dos minerais críticos, como o lítio, um dos insumos fundamentais para a transição energética. Mas não basta explorar, é preciso pensar em como armazenar e processar esses minerais. O mundo precisa descarbonizar. Descarbonização mundial depende de transição energética. Transição energética depende de bateria. E bateria se faz com minerais. É um conjunto de minerais, senadores. O lítio com o maior destaque, sem dúvida. Não é só uma questão de energia, é uma questão muito substancial
de mudança de paradigma de produção no mundo inteiro. E o lítio vai ser necessário para armazenar essa energia. Para se fazer bateria, é preciso ter lítio, é preciso ter níquel e é preciso também ter alumínio e manganês, tá? E para se fazer motores elétricos, é preciso terras raras, tá? Então, esses minerais são considerados hoje críticos pela Agência Internacional de Energia. O valor de mercado de cobre, lítio, níquel, cobalto, elementos de terras raras e grafite juntos mais do que dobrará até 2040, passando dos atuais 325 bilhões de dólares para 770 bilhões. Em 2023, o Brasil exportou mais de 4 bilhões destes minerais, com destaque para a venda de cobre, com 3,4 bilhões. China, Europa, Estados Unidos, alguns mais do que outros, alguns mais acelerados que outros, mas a demanda ela é crescente. O Brasil certamente tem um papel extremamente relevante para o mundo na oferta do lítio, mas também na oferta da grafita, das terras raras e do níquel. A boa notícia, o Brasil tem reserva de todos esses chamados minerais críticos e a demanda é maior do que a oferta, ou seja, uma janela de oportunidade para o país. Porém, quem domina as tecnologias de processamento desses minerais é a China. Todo o processamento, ou quase todo o processamento desses minerais hoje é feito na China. Para o Brasil isso é problema nenhum. O Brasil tem e continuará tendo excelentes relações com a China. Mas alguns países do mundo decidiram não mais depender da China e estão buscando outras fontes de fornecimento. Ora, o Brasil tem os minerais, essa indústria de processamento é intensiva em energia, nós temos uma matriz essencialmente limpa, então o Brasil pode e deve ser o lugar que vai abrigar essa indústria de processamento, essa indústria estratégica de processamento desses minerais críticos. Um capítulo que se abre para nós, que é exportar matéria-prima, exige a primeira parte da expertise. Mas o mais importante é trabalhar a matéria-prima e industrializar. É isso que seria o grande objetivo do Brasil. O lítio é essencial na fabricação de baterias para carros elétricos, na de eletrônicos e na indústria farmacêutica. Então, vamos conhecer mais sobre o mercado desse mineral. Chile, Austrália, Argentina e China têm as maiores reservas de lítio no mundo. Já quando se fala em produção, o destaque é para a Austrália, seguido de Chile, China e Argentina. China, Austrália, né? Tem um pouco mais. Aqui para a América do Sul tem o famoso triângulo do lítio, né? Chile, Argentina e a Bolívia aqui, né? Em geral, o lítio aparece em 3 tipos de reservas, né? O primeiro tipo de reserva é a reserva salar, né? Que é o caso do Chile, da Argentina e da Bolívia. E a exploração dessas reservas salares demanda muita água e tem um impacto ambiental muito preocupante, tá? Você tem as reservas em rocha, principalmente as rochas pegmatíticas. Aqui eu estou me aventurando aqui na geologia, viu? O professor aí do lado. Rochas pegmatíticas, tá? Esse é o caso do Brasil, esse é o caso da Austrália também, tá? E a exploração em rocha pegmatítica tende a ser ambientalmente mais amigável, principalmente se empregado as tecnologias adequadas, como é o caso aqui da Sigma. E há também o lítio em argila, mas não tem havido no mundo muita experiência de exploração de lítio em argila. As reservas mundiais eram pequenas porque a demanda era pequena pelo lítio. Então não fazia sentido, ninguém está procurando lítio, não tem quem compre. Né? Basicamente, a demanda por lítio era para as graxas, era para cerâmica, era não sei se principalmente, mas também para medicamentos. Portanto, medicamento. Né? E agora você tem essa revolução que, olha,
O mundo precisa de bateria de lítio para fazer transição energética, então vamos todo mundo correr atrás do lítio. Pois é, o Brasil tem um diferencial competitivo. É o único produtor de lítio verde no mundo, ou seja, o mineral é extraído sem emissão de poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono. O nosso é granular, o nosso não leva nenhum ácido, não leva nenhum químico nocivo na sua na produção, é único no mundo, é carbono zero, é por meio desse descolamento da rocha em que nós produzimos esse lítio, que ele não é amassado como o usual do mercado, e que a gente coloque para o mundo que o lítio do Brasil ele é processado, grau bateria, verde e único no mundo. Acho que é importante demais. O Brasil tem energia limpa, como poucos países têm. O Brasil tem uma mineração responsável. Tá? A nossa política ambiental é muito exigente. Tá? Então, se esses países, mundo afora, querem ser coerentes quando tratam de transição energética, os investimentos nessa indústria de transição energética, seja na transformação mineral, seja na cadeia de baterias, etc., tem que ocorrer no Brasil com energia limpa. Agora vamos saber mais sobre a produção brasileira. O país tem a 7ª reserva, quase 5% do total. Já na produção, somos o 5º, com cerca de 3% da produção mundial. Minas Gerais concentra 85% das reservas conhecidas de lítio no país. A gente tem uma reserva de 1.370.000 toneladas, mas essa reserva é crescente. Existem outros projetos que estão em andamento e que tendem a ampliar tanto a reserva como a produção do lítio. Foi um planejamento para que a produção respeitasse a sociedade, o meio ambiente e a comunidade do Vale do Jequitinhonha, e em especial Itinga e Araçuaí. Itinga, só este ano, em função dessa atividade econômica que a Sigma levou, aumentou 30% no seu PIB. Pesquisas indicam reservas de lítio em outras regiões do país, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Bahia e Rio Grande do Sul. Eu vejo, sim, que essas grandes reservas aí estão em Minas, as grandes reservas de lítio. Mas acredito que deve ter grandes reservas da Amazônia também, não sei. Já foi feito um levantamento, uma pesquisa que a gente possa dizer que é só nesses 2 lugares, ou a gente teria expectativa para ter outras minas importantes? Em termos de reserva, o senhor pergunta. De reserva, né? Reserva. Já tem pesquisa, já tem alguma coisa, ou ainda temos... Inclusive, esse negócio de pesquisa me deixou meio preocupado um dia desse, porque, segundo informações... O que nós temos pesquisado hoje, em torno de 23% do território nacional, o resto ainda não se pesquisou para saber exatamente que minério nós temos, principalmente desses minérios mais necessários à tecnologia, à transição energética e tantos outros. O que o senhor sabe, além daquilo que está posto? A principal reserva está ali no Vale do Jequitinhonha, que vai ali do norte de Minas até o sul da Bahia. Tá? Há reservas em exploração pela companhia AMG, no sul de Minas Gerais, na região de São João del Rei. E há outras empresas procurando o lítio em Minas, na Bahia. E a informação que eu também tenho é que existe um potencial de identificação de novas reservas, realmente no Ceará, no Rio Grande do Norte e, se eu não estou enganado, também na Paraíba e em Pernambuco. Eu estou bastante confiante de que novas reservas, especialmente do lítio, vão ser identificadas. Até porque os geólogos com quem eu converso sobre isso, eles dizem, olha, o lítio não é um mineral raro, não é difícil encontrar lítio. Como já foi dito lá atrás, o Brasil tem potencial competitivo com recursos minerais abundantes e produz um lítio único, de qualidade.
Mas o país precisa dar um salto tecnológico e superar a condição de mero exportador de matéria-prima. Exportar matéria-prima e depois comprar produto acabado. Isso é triste para a gente. Por exemplo, nós somos o país do agronegócio e dependemos, o NPK todinho, praticamente a gente tem que importar. Isso é uma doença que precisa ser curada na mente dos governantes brasileiros, né? Que a gente não faça a mesma coisa com o lítio, que por mais que a gente crie uma política, não precisa do governo explorar, está ali uma empresa explorando, construir uma política que possa fazer com que isso aconteça, se agregue valor. O que eu vejo o grande problema é dentro da industrialização de tudo no Brasil, nós somos o país que mais tem potencial de gerar energia no mundo. Nós temos a energia hidráulica, a água, nós temos energia solar, energia eólica. Nós éramos para ter a maior indústria de alumínio do mundo, era para ser nossa. As maiores indústrias de industrialização de alumínio era para estar no Brasil, não estão. Então, nós somos produtores, mas não comandamos. Para que a gente saia de um país produtor de commodities, né, e de fato agregue valor aos bens minerais, é essencial o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, porque a partir do desenvolvimento de novas tecnologias, de novas rotas tecnológicas, a gente vai conseguir agregar valor a esse bem mineral e chegar a produtos com maior valor agregado e maior competitividade para a indústria mineral brasileira, né? Precisamos dar o salto tecnológico, enfim. O Brasil está com a faca e o queijo na mão para se tornar uma alternativa para o mundo como fornecedor desses insumos na cadeia de baterias. E essa etapa da cadeia é uma etapa que agrega muito valor, que gera muito emprego e que demanda desenvolvimento tecnológico. O mercado internacional está em busca de oportunidade de investimento, tanto na produção mineral quanto na transformação mineral. Estamos buscando construir parcerias com outros governos que estão interessados nesses minerais. E aqui a parte que eu acho mais importante. Vamos fomentar a pesquisa, o desenvolvimento e inovação na área tecnológica para que a gente tenha no Brasil tanto a tecnologia nacional de processamento desses minerais, que hoje é basicamente sob domínio da China, e a tecnologia para a produção de bateria. Há muita coisa a se fazer para o país aproveitar a tão falada janela de oportunidades. Entre elas, buscar parcerias, melhorar a mão de obra, desenvolver tecnologias. Como objetivos específicos para o lítio, né, eu destaquei esses dois: a caracterização mineralógica e química de detalhe dos minérios-alvo de estudo, visando determinar as fases carreadoras dos elementos de interesse, com destaque para lítio, cobalto e níquel. 15 segundos. E o desenvolvimento de rota de processo para a produção de compostos de lítio, carbonato hidróxido, grau bateria, a partir dos minérios pegmatíticos nacionais e o refino de compostos de grau técnico atualmente produzidos pela indústria nacional. Nosso Senai já tem um belo projeto de tecnologia para a produção de baterias e está iniciando um programa para desenvolver tecnologia de processamento desses minerais para a cadeia das baterias. Precisamos formar mão de obra qualificada, especializada, e o Senai também é parceiro nisso. Precisamos desenvolver infraestrutura adequada para os projetos. Esses projetos geralmente aparecem em lugares longínquos. A colega da Sigma sabe muito bem disso, a necessidade de infraestrutura, de estradas, de que a rede elétrica chegue lá, né? E precisamos fazer isso tudo com absoluto respeito pelo meio ambiente, com responsabilidade ambiental. E um dos passos mais importantes para essa emancipação é conhecer as próprias reservas, os recursos disponíveis. E para isso, desenvolver pesquisas, aprimorar tecnologias de prospecção. Em outras palavras, é preciso investimento. Sobre a questão da identificação das áreas, quer dizer, do levantamento geológico na superfície brasileira. Até pouco tempo atrás, a exploração
geológica das planícies era feita pela Petrobras, porque o objetivo maior era a identificação de reservas de petróleo. Aí você tem grandes planícies no Brasil. Você tem a planície amazônica, você tem a planície pantaneira, você tem a planície litorânea. O SGB, a CPRM, antiga CPRM, agora sempre identificada como SGB, se ocupou sempre das áreas de cristalino, né? Das áreas de planalto, as áreas de elevações, de serra, né? E as áreas que estavam sob responsabilidade da CPRM estão bastante mapeadas. Eu já, inclusive, eles recentemente me mostraram uma comparação entre as experiências no Canadá, entre as experiências na Austrália, países que têm a dimensão territorial que o Brasil tem, e a gente não tem nada a dever, considerando isso, que a CPRM não fazia exploração em planície. Há uma necessidade de melhorar o mapeamento, melhorar a escala do mapeamento. Em 2023, nós tivemos disponível para o FNDCT 9,6 bilhões em recursos e em 2024, 12,7 bilhões. Então, esse é o nosso principal instrumento de apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Falando especificamente sobre ações implementadas pelo FNDCT, eu destaco essa encomenda, né, de ação transversal de 2021, em apoio ao projeto Infraestrutura e PDI em Tecnologia Mineral para a Produção de Níquel, Cobalto e Lítio, o projeto Nicole, desenvolvido pelo Centro de Tecnologia Mineral, um valor de 3 milhões. E ele tem como objetivo o desenvolvimento tecnológico para a produção de compostos de lítio, cobalto e níquel a partir de minérios brasileiros com especificações compatíveis para a produção de baterias de íon lítio ou seus precursores. Mas a ideia é que a gente faça uma chamada específica para o setor mineral, que aí envolva da geologia, a mineração e a transformação mineral. E aí a nossa proposta é uma chamada de influxo contínuo no valor de 150 milhões. Essa proposta ela já foi apresentada para o Comitê Gestor do Fundo Setorial Mineral, foi aprovada e ela deve ser encaminhada internamente para uma aprovação quanto à sua implementação. Nós estamos trabalhando no Ministério de Minas e Energia com 2 objetivos. Primeiro objetivo, o mundo está precisando dos minerais críticos, o Brasil vai cumprir esse papel e vai buscar ampliar a oferta dos minerais críticos, tá? Da produção mineral. Como é que se faz isso? Priorizando nos levantamentos geológicos as áreas com maior potencial para aparecer esses minerais e priorizando, apoiando também a atividade de pesquisa mineral. O segundo objetivo é a gente justamente desenvolver no Brasil essa indústria de processamento mineral, tá? Que vai agregar valor aos minerais e que vai permitir que o Brasil tenha uma posição estratégica na cadeia de valor das baterias, né? E quais são as diretrizes desse nosso trabalho, né? Priorizar os processos na ANM, no Ministério de Minas e Energia, de autorização de pesquisa mineral e de licenciamento de lavra desses minerais, que a gente considera estratégico. O mundo considera crítico porque está faltando para o mundo. Para o Brasil não falta o mineral, por isso que ele é estratégico. Economia de baixo carbono, novas tecnologias, uma nova política industrial. E o Brasil tem os recursos minerais. É preciso avançar. Então, eu quero terminar minhas palavras e dizer o seguinte: nós precisamos trabalhar a favor do nosso Brasil. Isso é independente de sigla partidária, independente de quem é o governo, se é governo A, B ou C, esquerda, centro, direita. Nós não temos que preocupar, nós precisamos se preocupar com o futuro do nosso país. Então, é tanta coisa assim que a gente podia... Nós temos capacidade de avançar, esse país é tão rico, esse país é produtor de sul a norte, tem minério em quase todos os estados da federação, um tipo ou outro. O que a gente tem exportado de minério de ferro, né? Pedra bruta, sem agregar valor a nada, se ficasse pelo menos um pequeno percentual, meu presidente, que fosse explorado aqui, o
O Pará era uma segunda São Paulo em desenvolvimento, em qualidade de vida, em tudo. Isso parece assim, uma coisa desumana e uma falta de amor pelo próprio território, pela nossa própria terra. A gente não pode passar a vida toda. Eu não conheço nada na literatura, ressalvo aqui o professor, né? Quem foi que já se deu bem na vida exportando matéria-prima bruta, commodity? Acho que não sei, acho que não. Não tem ninguém que possa contar uma história positiva. Isso é ruim. E aí você vê uma potência que nós temos de produção aqui e não podemos explorar. Nós temos que achar um mecanismo para que isso se faça. Claro, exploração racional, exploração aonde nós sabemos a nossa responsabilidade de preservação ao meio ambiente, mas nós precisamos encontrar mecanismo para nós crescermos e temos que pensar na industrialização. É importante tanto a destinação de recursos, né, para pesquisa, desenvolvimento e inovação para o setor mineral, que é um setor que contribui não só para a transição energética, né, com matérias-primas para a transição energética, mas também para a reindustrialização do país. Então, é um setor que é essencial para que o nosso país também se desenvolva economicamente. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade da gente vir aqui. A gente tem, assim, para a gente está muito claro que o Brasil tem uma tremenda janela de oportunidade. O Brasil precisa entender o tamanho e a importância desse movimento para o Brasil e para o mundo, e esse aqui foi um espaço muito alvissareiro para a gente trazer essa mensagem. E por isso que eu estou muito confiante, a gente está trabalhando com muito afinco, com muita vontade, nessa coisa de desenvolver, finalmente, uma indústria de transformação mineral, de agregação de valor aos minerais brasileiros, como o senhor deseja, como todo brasileiro deseja. É isso. Energia limpa, mineração responsável, transição energética e, claro, benefícios sociais. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em 2023, mais da metade do desmatamento no Brasil ocorreu no bioma cerrado, que está ameaçado de extinção. E isso pode comprometer o equilíbrio de outros biomas e o abastecimento de água em nosso país. Meio ambiente é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, Isabel Figueiredo.
Isabel, muito bem-vinda ao estúdio da TV Senado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por trazer esse tema tão importante para a TV. Então, Dia Nacional do Cerrado, seria melhor que a gente estivesse aqui mais felizes um pouco, né? Claro que nos deixa felizes falar sobre esse assunto, falar sobre esse bioma, mas o alerta que eu fiz no começo da entrevista é um alerta necessário, né? Esse problema de ameaça de extinção do bioma tem a ver com as características, né, desse ecossistema, e já vem alertas são sendo feitos sobre isso já há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, sobre o desmatamento no Cerrado e o porquê dessa preocupação de que o que está acontecendo agora talvez caminhe para um ponto de não retorno. Uhum. Essa pergunta é muito importante, porque realmente a gente não tem nada a comemorar no dia 11 de setembro, né? A gente gostaria de ter um momento de celebrar os sabores, os saberes, as paisagens do Cerrado. No entanto, a gente tem que aproveitar essa ocasião para levantar esse assunto diante da sociedade e falar que a gente já perdeu metade da vegetação nativa do bioma Cerrado e que ele vem ano após ano em recordes de desmatamento, né? O ano de 2023 foi muito emblemático, o desmatamento foi terrível, né? Foi a primeira vez que a gente teve mais área de cerrado desmatada do que a amazônica, né? Considerando que o cerrado é bastante menor do que a Amazônia em termos de área, dá para ver que a velocidade do desmatamento no cerrado está muito mais rápido do que na Amazônia, né? Então a gente está realmente bastante preocupado. Esse desmatamento, do jeito que ele está, a gente já consegue ver efeitos bastante concretos no clima. E na vazão de água dos rios, né? Então a gente já tem a temperatura em média no Cerrado, ela já subiu 1 grau, até 1,5 graus. O período de chuvas ele já está mais de 30 dias atrasado, em média por muitos anos, isso já são dados observados. E também a gente já observa, né, a vazão dos rios reduzindo em até 15%. E aí a gente está falando de mais de 80 bacias que foram estudadas. Então a gente já sente esses efeitos e a gente realmente não sabe em que momento que o ecossistema vai colapsar. E quando o Cerrado colapsar, todos os outros biomas vizinhos vão colapsar. Porque esse eles era um ponto que eu ia perguntar, e que eu falei também no começo da entrevista. Qual é essa relação de equilíbrio que o Cerrado tem em relação aos biomas que o circundam, né? Aí a gente vai falar de Amazônia, a gente vai falar do Pantanal, que infelizmente também registrou recordes de focos de incêndio no primeiro semestre desse ano, e dos outros biomas, Mata Atlântica, enfim. Como é que é essa relação? O planeta é um só, né? O país, todos os ecossistemas, eles são permeáveis entre eles. Não existem paredes, não existem limites entre os ecossistemas. Inclusive, a transição entre o bioma Amazônia e o bioma Cerrado, ela é feita lentamente, não é de repente, né, que muda o tipo de vegetação e a biodiversidade. Então, há uma comunicação entre os biomas e há um fluxo genético, há um fluxo atmosférico e há um fluxo de águas, né? Então, a chuva que sai da Amazônia, ela chove aqui no Cerrado, ela chove na Mata Atlântica. A água, então, infiltrada no Cerrado, ela alimenta as camadas profundas do solo e a água que nasce no Cerrado, ela verte 360 graus. Então, as águas que nascem no Cerrado, elas alimentam, elas contribuem com uma porcentagem importante de várias bacias hidrográficas, como Araguaia, Tocantins, São Francisco, Paraná, e o Pantanal. O Pantanal depende 100% da água que vem do Cerrado. Então, quando a gente fala precisa conservar o Pantanal, vamos melhorar a situação do Pantanal, vamos reduzir as queimadas no Pantanal, isso significa vamos conservar o cerrado que está no entorno do Pantanal, porque o cerrado no entorno do Pantanal está muito degradado. Então, está descendo menos água para o Pantanal. Com todas as mudanças do clima, agravando ainda essa situação, o Pantanal fica mais seco, muito mais suscetível a queimadas, né? Então, são processos sistêmicos e integrados e que não tem como isolar, não vou proteger a Amazônia e vou detonar o Cerrado. Mas você vai estar detonando a Amazônia também, né? Então, as bacias hidrográficas nascem no Cerrado, por isso o nome berço das águas. Agora, tem uma característica bem importante, você está falando dos ciclos hidrológicos, né, dessas chuvas que vêm da Amazônia, chamados também de rios voadores.
e essa chuva cai no cerrado. O cerrado tem uma expressão para definir esse bioma que é bem interessante, que é mais comum entre os estudiosos, os pesquisadores do bioma, que é floresta invertida. Explica para a gente por que o cerrado é chamado de floresta invertida. É muito interessante isso e dá uma imagem, um imaginário muito gostoso para a gente. Imaginar que o que você enxerga fora, você pode imaginar que tem o dobro para baixo, às vezes até mais, né? Então, em alguns momentos, você vê um corte de barranco, assim, você vê uma plantinha pequenininha, uma batata de raiz enorme embaixo dela, né? Então, o cerrado, ele tem essa característica. É o bioma mais antigo, né, do nosso país e um dos mais antigos do mundo. Então, ele se desenvolveu nessa relação com o fogo e nessa relação climática de sazonalidade muito marcada. Então, as plantas do cerrado, elas desenvolveram uma série de adaptações a essa situação do solo muito ácido, do clima muito sazonal e da presença do fogo, que desenvolveu-se uma quantidade, né, de biomassa subterrânea muito grande. E os solos do cerrado são profundos, né? Grande parte dos solos do cerrado são muito profundos. Então, as raízes, elas vão até, às vezes, 25, 30 metros de profundidade, até mais. E essa característica do cerrado que o confere essa propriedade de armazenamento de água e de bombeamento de água. Então, a gente está chamando agora o cerrado como o coração das águas. O cerrado, ele bombeia, né, nos seus ciclos sucessivos de chuva e seca, ele vai bombeando água para os outros ecossistemas. E aqui no cerrado, a gente tem esses aquíferos tão importantes, como o bambuí, o urucuia e o guarani também, ele ocupa um pouquinho da área do cerrado, né? E quando a vegetação de cerrado ela é substituída por monoculturas, essa permeabilidade do solo, essa propriedade que o solo tem de drenar a água e abastecer o lençol freático e os aquíferos, sofre alguma modificação? Completamente, né? No momento que você arranca as árvores do cerrado, corta as árvores do cerrado e substitui ou por gramíneas ou por um monocultivo de soja, você já muda completamente toda a temperatura e o microclima daquela região. Então, se você soma várias áreas de desmatamento numa determinada região, isso vai se avolumando, né? O que acontece também? A gente perde, então, essas raízes profundas, porque as espécies de cultivo, anuais ou perenes, elas ocupam uma camada mais superficial do solo. Então, a água ela vai ter menos ajuda das raízes nessa penetração. E a gente começa a usar maquinário pesado. Você já viu o tamanho das colheitadeiras de algodão, por exemplo? São máquinas imensas. E elas passam ano a ano naquele solo, né? Então, passam uma série de máquinas. E isso vai compactando o solo. Então, o solo, além dele estar menos protegido pela vegetação nativa, então o impacto até das gotas de água não é sentido. Com o maquinário, ele fica mais compactado, a gente perde muito essa capacidade de infiltrar. O que acontece com a água que chove? Ela vai escorrer, ela vai ser lixiviada. Quando ela é lixiviada, a gente tem, nesse momento, o solo sendo levado. Então, além da gente levar solo produtivo e que é matéria orgânica, né, que é inclusive um serviço ambiental muito importante, né, o solo fértil, a gente vai enchendo a calha dos rios com essa terra. Então, a capacidade de armazenamento dos rios fica prejudicada. E no caso da área está sendo manejada com uma lavoura uma lavoura intensiva, que tem muitos agrotóxicos e adubo, esses materiais também são carreados e levados para os cursos d'água, contaminando as águas que vão descer e vão abastecer as cidades para baixo, as comunidades para baixo. Em 2021, a ONU declarou a década de 2021 a 2030 como a década da restauração dos ecossistemas. Uhum. Dentro de um contexto em que a gente tem modificação do solo para o uso de agricultura e para outros usos, o que você tem a dizer sobre a possibilidade de restauração ou as possibilidades de restauração do bioma cerrado? Essas características que você comentou de um bioma que levou milhões de anos para chegar à configuração que tem, de um processo de adaptação, favorecem processos de restauração do bioma ou dificultam? Olha, eu acho que as duas coisas, né? No Cerrado, a gente tem uma diversidade de ecossistemas muito grande. Então, às vezes, em 1 hectare, você pode ter uma floresta, um campo e uma savana.
né? A variação da vegetação, ela se dá com a variação da topografia e do tipo de solo muito rapidamente. Então, isso é um fator que complexifica a restauração, porque você tem que pesquisar o que tinha lá antes. Qual era a vegetação? Porque se for uma floresta, a restauração vai ser feita com mudas e com espécies florestais, espécies arbóreas, né? Como copaíba, almécega, pindaíba do brejo, etc. Se você tem uma savana, você tem que ter o extrato graminoso, que é essa que a gente enxerga, né? As gramíneas do cerrado, que a gente chama de capim agreste, e as árvores. Se for um campo, é só gramínea e umas outras plantinhas, como as sempre-vivas e ervas, arbustos bem pequenininhos. Então, o primeiro dificultador está aí, que você tem que investigar para trás o que era e aí fazer um tipo de restauração específica para aquele ecossistema. Por outro lado, as espécies são muito resilientes. Então, você pode encontrar um pasto que pode ser considerado um pasto degradado por alguns, mas, ao meu olhar, é um cerrado em regeneração. Um cerrado em restauração, né? Restauração natural, regeneração natural. Então, as plantas também, como elas são muito resilientes, pode passar fogo, correntão, trator, que elas vão brotar. Isso também por causa da biomassa que tem subterrânea, isso ajuda também nesses processos de autorrecuperação do bioma? Sem dúvida, elas guardam reservas nas raízes, né? Então, essa planta ela pode estar com cara de morta, mas ela está viva. O propágulo, que é a raiz, ela está viva. E aí você corta esse propágulo, ele responde, né? Agora, é importantíssimo dizer que o esforço para restaurar, ele é gigantesco. Então, no momento que a gente gasta aí uns, sei lá, quantos mil reais, eu não tenho essa informação, mas no momento que a gente está investindo muito tempo e dinheiro para restaurar 1 hectare, nesse mesmo tempo, a gente está vendo o desmatamento de 10, 15, 20 mil hectares. Então, assim, o primeiro passo é parar de desmatar. A gente precisa parar de desmatar o cerrado urgente. E aí seguir a restauração. Inclusive, a restauração é uma cadeia produtiva, é uma forma de gerar renda para as comunidades locais, né? No entanto, ela não vai substituir essa primeira ação fundamental, que é parar de desmatar. Já que a gente falou nessa capacidade de resiliência do bioma, nessa capacidade de se recuperar pelas suas próprias reservas, pelas suas próprias características, né? Essa capacidade que o cerrado tem, às vezes, de ressuscitar do fogo, da cinza ou até do desmatamento, vamos seguir agora numa toada um pouco mais celebrativa dessa data, do 11 de setembro. Eu queria que você falasse sobre um projeto interessante que o ISPN tem também, que é o projeto Cerrativismo, né, ou Cerrativistas. Conta um pouco para a gente que projeto é esse, que mobilização que está sendo feita e, aproveitando, falar sobre a importância das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e dos povos quilombolas para a conservação do bioma. Legal. Vou fazer de trás para frente, tá? Vamos lá. No Cerrado, a gente tem poucas áreas protegidas, unidades de conservação, parques nacionais. A gente tem em torno de 8% da área. Isso é pouco. A meta é 27%, né? A meta global. Então, no Cerrado especificamente, a gente tem que reconhecer o papel das comunidades tradicionais, povos indígenas, comunidades quilombolas e outros segmentos, vários, para a conservação ambiental. Porque quando você visita um território tradicionalmente ocupado e manejado, você consegue observar que as comunidades elas têm um meio de vida que concilia e integra áreas de produção intensivas, às vezes, áreas de morada, roças e áreas conservadas, né? Numa paisagem, num mosaico de paisagens muito mais harmônico do que a gente está acostumado a ver aí de aquela soja sem tamanho ou cidades, né? Então, no caso específico do Cerrado, essas comunidades elas têm um papel central, inclusive para integrar unidades de conservação que precisam ser integradas para a biodiversidade poder transitar, né? Mas a gente tem uma falta muito grande do poder público no reconhecimento desses territórios, né? Então, é importante trazer que no Cerrado a gente tem uma série de segmentos de povos e comunidades tradicionais, a gente tem mais de 80 etnias de povos indígenas, e isso às vezes, né, no imaginário da gente indígenas estão na Amazônia.
indígenas estão no Cerrado também, estão também na Caatinga, no Pantanal, né? E temos no Cerrado, então, quilombolas, quebradeiras de coco-babaçu, comunidade de fundo e fecho de pasto, geraizeiros, torronzeiros, veredeiros e veredeiras, né? Apanhadoras de sempre-vivas. São várias identidades de comunidades que se identificam com uma atividade, com um local, com uma paisagem, com um modo de vida que integra nesse sistema o Cerrado. Então, é muito importante a gente celebrar isso, né? E apoiar essas comunidades para que elas possam continuar vivendo nos seus territórios, que é o que elas querem, e as que querem, né? Sim, claro. E isso contribui com a conservação e com a manutenção dos serviços ecossistêmicos. A gente só vai conseguir ter uma chance de futuro se a gente conseguir conservar mais Cerrado, né? Agora eu esqueci do serrativismo. Isso é importante, porque na verdade o serrativismo está relacionado a a importância dessas comunidades com a preservação do bioma, né? Justamente. Então, essas comunidades elas estão precisando de muito apoio. E uma questão muito importante é a atuação delas em rede, em prol desses territórios, a sua capacidade de incidência política, de participação em espaços de participação popular, como o Conselho Municipal, Comitê de Bacias Hidrográficas. Então, a nossa iniciativa com o serrativismo, que é uma iniciativa que vem passeando por regiões do Cerrado, a gente já trabalhou no oeste da Bahia, no sul do Piauí, agora a gente vai fazer um serrativistas Mulheres das Águas, focando em mulheres que estejam conservando água por todo o Cerrado. E a gente traz no serrativismo um apoio para essa liderança comunitária, então uma pessoa que já é uma liderança comunitária, para que ela consiga melhorar a sua atuação. Então a gente trabalha na instrumentalização de informações, conhecer mais as leis, conhecer mais sobre a geografia do Cerrado, sobre como tramita uma lei, né? Então informações técnicas, mas também a gente trabalha muito o desenvolvimento pessoal. O empoderamento dessas pessoas. Porque para você ser uma liderança, você também tem que ter um amadurecimento emocional, você também tem que saber como juntar o povo. Liderar. Né? Liderar. E tudo isso é muito difícil. Então, a gente vem trabalhando esse aspecto da liderança para que a gente consiga ter uma sociedade civil mais fortalecida, ter as vozes desses povos mais ouvidas e a gente ter um futuro mais possível, né? Isso é bom você trazer aqui para o Cidadania, porque no final você está falando de participação política. E sempre que nós podemos aqui no Cidadania, incentivamos as pessoas que acompanham a programação da TV Senado e incentivamos as pessoas, esses serrativistas, a assumirem esse papel de protagonistas em ações políticas, em movimentação das suas comunidades, né? Que a política não acontece só aqui no Congresso Nacional, não acontece só no espaço do Senado Federal. A política acontece nas comunidades, aliás, é ali que acontece de verdade, nas cidades, nos municípios, nas comunidades, e essa articulação é muito importante, a formação dessas lideranças, para que elas realmente participem, de alguma forma, das decisões. Agora, já que chegamos nesse ponto da conversa, vamos falar um pouco sobre a legislação, né? O Código Florestal, ele define áreas de preservação permanente, as reservas legais, que têm percentuais diferentes em cada bioma. Como é que é a parte do Cerrado? O que a legislação protege e se, na sua opinião, o que você acha do que a gente tem hoje é suficiente para garantir a sustentabilidade do Cerrado? Não, a gente precisa de proteções adicionais ao Código Florestal, né? O Código Florestal, ele define que o cerrado, numa propriedade privada no Cerrado, ela precisa manter 20% da sua reserva legal. Se essa propriedade estiver dentro da área da Amazônia Legal, como, por exemplo, o estado do Tocantins quase inteiro é dentro da Amazônia Legal, mas é vegetação de cerrado. Lá, essa porcentagem sobe para 35%. Alguns estados, como o Piauí, definiram 30%. Mas essa é uma porcentagem muito pequena e muitas vezes as reservas legais elas não se comunicam. Então ficam fragmentos de vegetação nativa na paisagem, mas que não se comunicam. Então isso para a biodiversidade é insuficiente para a manutenção. E até para os corpos d'água, né? Também seria muito importante que essa área fosse maior. Então existem iniciativas adicionais para
para ter compromissos das empresas, do setor do agronegócio para ampliar essa proteção. Mas é muito desafiador, porque o setor do agronegócio, em geral, ele enxerga os 20% como uma meta. Não, eu preciso desmatar 80% da minha propriedade. E não é isso, porque muitas vezes, se ele desmata 80% da propriedade dele, ele vai ter um problema climático gerado por ele mesmo, dependendo do tamanho da propriedade, dependendo do que os vizinhos fizeram. Então, seria muito importante que o setor do agronegócio tivesse uma visão regionalizada por microbacia e pudesse fazer uma análise da capacidade de suporte dessa paisagem. Porque da forma que, se todo mundo de uma determinada microbacia desmatar 80% da sua propriedade, a gente vai seguir tendo esses problemas climáticos que a gente está tendo, né? E existe uma articulação melhor atualmente com o setor do agronegócio nesse sentido de ter proprietários mais propensos, né, mais favoráveis a ações de conservação, quer dizer, compreendendo melhor que a conservação, às vezes, de uma área, de uma reserva legal acima dos 20% exigidos por lei, podem favorecer, inclusive, a sua própria produtividade no campo? Olha, o setor do agronegócio, ele é um setor muito diverso. Tem todos os tons de cinza, né? Mas o tom que a gente vê mais em campo é o tom que não está nem aí para o futuro, que está realmente pensando num lucro a curto prazo e que vem, inclusive, pressionando essas comunidades e ocupando territórios tradicionalmente ocupados. Então, o que a gente vê em campo hoje, principalmente no Mato Piba, é um agronegócio que tem uma visão muito retrógrada. O Mato Piba é uma região específica, né? O Mato Piba é a região que a gente conhece como Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é a região que concentra a maior parte do desmatamento no Cerrado, que é movido pela expansão da produção de soja. Essa expansão da produção de soja, ela muitas vezes se dá, inclusive, em áreas que já não têm aptidão agrícola, climática principalmente, e ela se dá muito por especulação imobiliária. Muito do investimento hoje para desmatar o Cerrado, inclusive, se dá com fundos de investimento internacionais. Até o fundo de pensão dos professores de Harvard investiu no desmatamento do Cerrado. Isso foi um escândalo. Mas a gente sabe que isso tem acontecido com outros fundos internacionais. Muitas vezes o desmatamento se dá para valorizar a terra, porque hoje em dia quem dá autorização de desmatamento são os órgãos estaduais, né, desde a mudança do Código Florestal. Esses organismos dos estados, né, esses órgãos dos estados, eles têm facilitado muito o processo de desmatamento. Então, em alguns estados, é praticamente por adesão. Você informa e a autorização sai. Então, muitas empresas têm comprado terra, pegam a autorização de desmatamento, a autorização de outorga para utilizar água do subsolo para irrigação, o preço da terra sobe e vende. Então, isso é um negócio super rentável. Mas a gente está tendo uma visão muito turva do nosso poder público, do nosso Estado, de deixar isso acontecer. Porque para um curto prazo pode ser um ótimo negócio, mas logo ali na frente vai ser um péssimo negócio para todos nós. Então, é uma visão muito retrógrada. Existem setores do agronegócio mais progressistas, mais visionários, que estão adotando práticas de manejo do solo mais adequadas, que estão certificando suas produções, que estão fazendo compromissos internacionais, inclusive. Mas a maior parte do que a gente vê em campo é um agronegócio que é movido pela grilagem de terra, pela descumprimento da legislação ambiental, corrupção, inclusive também muita violência em campo, é o que a gente tem visto por aí. Isabel, dentro desse nosso contexto, eu falei no começo da entrevista, a gente está falando de Cerrado é meio ambiente é assunto de cidadania. E para você, o que é cidadania? Eu acho que a cidadania é a gente não olhar só para o nosso umbigo, é a gente conseguir ter um olhar coletivo, um olhar para o próximo, para aquele que está vivendo uma vida mais difícil do que a tua, que tem uma condição menor, mais complexa, e também para as futuras gerações. Eu acho que cidadania, inclusive, tem muito a ver com o meio ambiente, porque olhar para as futuras gerações é um ato de cidadania. Bom, Isabel Figueiredo, coordenadora do programa Cerrado do Instituto Sociedade, População e Natureza, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada, foi uma delícia estar aqui com você. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.
No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente. Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de Educação dos Estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Seca no Amazonas. Deputados cobram medidas urgentes para comunidades que ficaram isoladas.
Escola no Maranhão promove conscientização dos estudantes sobre a necessidade de uma moda sustentável. Bossa Nova é reconhecida como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? A estiagem nos rios do Amazonas se agrava. O governo estadual decretou situação de emergência nos 62 municípios do estado. Decretou também situação de emergência de saúde pública. Na Assembleia Legislativa, os deputados cobram medidas urgentes para minimizar os impactos nas comunidades que ficaram isoladas pela seca. A situação não está fácil para quem vive no Amazonas. O grande volume de fumaça das queimadas e o isolamento de quem vive no interior por conta da estiagem são as principais preocupações das autoridades políticas, ambientais e da defesa civil. E os impactos sociais e econômicos tendem a piorar. Pesquisas recentes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, informam uma piora no quadro. Não há previsão de chuvas para os próximos meses e a temperatura da região está acima da registrada no ano passado. Renato Sena é mestre em Física da Atmosfera e atua no INPA há quase 40 anos. Ele apresentou dados dessa piora nas condições climáticas e alertou o parlamento sobre a importância da gestão de riscos no lugar da gestão de crise. Esse é um quadro que a gente tem visto que é um quadro que está se agravando, não é uma questão de só dos próximos 13 meses. A gente está vendo esse processo climático se intensificar e a perspectiva é que nos próximos anos, nos próximos pelo menos 2 décadas que a gente vai avançar, a gente vai ter processos muito similares. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, 77.500 famílias já haviam sido afetadas pela estiagem no estado. No âmbito da assistência humanitária, cerca de 730 toneladas de alimentos já foram distribuídas para os municípios do interior, entre outras iniciativas para garantir água potável à população. O deputado Rosenha levou o tema à tribuna. Além da questão econômica, o parlamentar fala do isolamento dos ribeirinhos e povos originários com a escassez de alimentos nesse período. Ele pede à união do Parlamento Estadual e da bancada federal para que a Presidência da República providencie as devidas soluções. Não há o que fazer a não ser pedir socorro, dinheiro pesado, não é dinheiro pouco. O que eu estou falando é dinheiro de mecanismos internacionais. Eu estou falando de dinheiro de BNDES, dinheiro a fundo perdido para salvar o Amazonas. E não é de outra coisa, é da fome. Nós estamos falando de morte, e morte por desnutrição, por falta d'água. Nós estamos falando de isolamento total e absoluto. Nós já temos a menor densidade demográfica do mundo, só perdendo para do deserto do Saara. E aumentaremos esse isolamento. Agora, falta sensibilidade. Outros deputados dividem a mesma preocupação. A Casa tem contribuído com o governo do estado para a tramitação e votação de pautas urgentes que se referem à diminuição dos impactos econômicos na capital e interior e também de soluções para o abastecimento. Isso é preocupante, eu acho que isso é um assunto que a gente tem que tratar aqui na Assembleia, nas outras Assembleias dos outros estados, no Parlamento Amazônico, essa cobrança do governo do estado, essa cobrança do governo ao governo federal. O deputado Sinésio Campos propõe a criação de uma comissão para tratar do assunto. Temos lideranças aqui está o INPA, aqui temos várias instituições federais que tratam dessa questão, mas parece que não. Se está ocorrendo de uma forma muito tímida. Então eu digo que esta casa, e eu como vice-presidente também do Parlamento Amazônico, temos que criar essa comissão. Comandante Dan diz que não há justificativa para a falta de planejamento no socorro às populações da Amazônia. Ele destaca a preocupação com a fauna, a flora e principalmente os seres humanos de toda a região.
Nós precisamos de um sistema integrado de comando e controle nacional, estadual e municipal, lá no município onde a estiagem está acontecendo, os maiores focos de queimadas estão acontecendo, precisa haver um núcleo integrado para poder, ali no local, tomar decisões ágeis e apresentar respostas ágeis. Agora você pode se preparar, porque a próxima reportagem pode dar uma vontade danada de dançar ao som da bossa nova. É que o ritmo foi reconhecido pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro como patrimônio histórico e cultural imaterial da cidade. Um cantinho, um violão, esse amor uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Uma inspiração baseada na sedução de contornos de uma cidade cantada em verso e prosa. O canto suave com letras eternizadas de poemas marcantes. A origem da bossa nova está ligada ao país, e especificamente ao Rio de Janeiro. Era final da década de 50. O gênero musical que conquistou o mundo partiu de jovens talentosos. E o que era esse movimento? Estribado numa pessoa e num personagem e em uma voz. João Gilberto, a que chegaram de imediato o letrista da Bossa Nova, Vinícius de Moraes, e o melodista da Bossa Nova, Tom Jobim. Portanto, o trio Moraes, Jobim e João Gilberto fizeram um movimento revolucionário da remodelação e da atualização da música popular brasileira. Tom Jobim e Vinícius de Moraes, autores de uma das músicas que alcançaram recorde de regravação em todo o planeta. Garota de Ipanema representou o auge do novo estilo de música e ganhou repercussão internacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. No doce balanço, caminho do mar. A Bossa Nova, de alguma maneira, familiarizou-se com o jazz americano e teve uma abertura extraordinária e sensacional nos Estados Unidos da América do Norte e, portanto, no mundo inteiro. Esses dois casais do Chile e Argentina fizeram questão de aproveitar a tarde neste restaurante cercado de referências da Bossa Nova. O Bossa Nova é mágico, é encantador. Nos gustan muchos intérpretes de Bossa Nova, música brasileña, João Gilberto, la Bebel Gilberto. Rua Nascimento Silva, Ipanema, zona sul do Rio. Mais precisamente, o número 107. Neste prédio morou Antônio Carlos Jobim. Algumas músicas da Bossa Nova citam esta rua. Uma história mais uma vez eternizada, agora pela Câmara Municipal, ao aprovar a promulgação da lei que considera a Bossa Nova patrimônio histórico e cultural de natureza imaterial do Rio de Janeiro. É muito importante que a gente agora tenha essa fixação em lei municipal dentro do país. A Bossa Nova, de fato, é um bem cultural inestimável para o Rio de Janeiro, onde ela nasceu, e para o país que exportou a Bossa Nova para o mundo inteiro. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro! Curiosidades guardadas com saudade também por vários músicos. O pianista Marcos Ariel apresenta um show com histórias e lembranças da Bossa Nova, no Beco das Garrafas, principal casa do gênero na cidade. Eu já fiz shows nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tendo como tema a Bossa Nova. Ela vai evoluindo, vai se multiplicando, se transformando pelo mundo todo. Pelos 4 cantos do planeta, todo mundo ouve a Bossa Nova. O seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Deputados federais propõem penas mais pesadas para quem provocar queimadas.
Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, só nos primeiros 4 meses do ano foram registradas mais de 17 mil queimadas no país, 81% a mais que no mesmo período do ano passado. É um recorde para o período desde que o monitoramento começou em 1999. Os estados com mais registros foram Roraima e Mato Grosso. Já no Acre, o governo do estado chegou a decretar estado de emergência ambiental por causa dos incêndios florestais. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, presidente da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, participou do programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara e cobrou do governo federal mais investimentos em prevenção e fiscalização para combater as queimadas. Passa por monitoramento mesmo da situação, passa por educação ambiental, sensibilização da sociedade, controle e fiscalização dos órgãos, né? Agora, na Amazônia nós temos um outro problema, e em grande parte do país também, que é o fato de que ainda temos terras, uma necessidade grande, né, de se fazer a regularização fundiária. A onda de queimadas que atinge vários estados do país e o Distrito Federal está no radar das discussões da comissão, formada por deputados e senadores. A parlamentar lembrou que mais de 90% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem e que muitas vezes começa com a queima da vegetação, preparando o solo para o próximo plantio. Falta mecanização, falta o apoio ao homem do campo, ao agricultor familiar, falta o apoio para fazer a orientação, quer dizer, falta extensão rural, falta assistência técnica, falta fomento à mecanização e ainda se usa o fogo, quer dizer, que é algo completamente absurdo, né? Nesta semana, parlamentares protocolaram um projeto de lei com foco na prevenção e no combate às queimadas. A proposta aumenta de 4 para 10 anos a pena máxima para quem iniciar propositalmente incêndio em floresta ou em demais formas de vegetação. Para o deputado delegado Matheus Loyola, do União Brasil do Paraná, um dos autores da proposta, a legislação precisa punir exemplarmente quem pratica esse tipo de crime. Nós precisamos de uma atuação forte do poder público, com uma legislação rígida para que coloque atrás das grades quem está praticando esses incêndios intencionalmente e que essa pessoa fique atrás das grades. O uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais já é uma realidade. Para combater a desinformação e as notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral regulamentou o uso de IA nas campanhas. Veja na reportagem da TV Senado. Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs
Grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet passam a ser responsabilizadas, civil e administrativamente, se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, né, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, né, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também o comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, né? Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos, de edição gráfica, então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante. Usadas e restos de tecidos não reciclados estão se tornando um problema ambiental mundial. No Chile e em Gana, por exemplo, montanhas de roupas se acumulam em lixões.
É mais do que urgente conscientizar a sociedade para a importância de hábitos de consumo mais saudáveis e de uma moda mais sustentável. É exatamente o que está fazendo uma escola pública em São Luís. Veja na reportagem da TV Assembleia Maranhão. Foi uma celebração de moda sustentável. A iniciativa do projeto EcoCega partiu deste grupo de professores do Centro de Ensino Médio Governador Acha, na capital. A escola tem um projeto por área, né? Então a área natureza e matemática, a gente pensou, por que não falar de sustentabilidade? Que é um tema que está tão abrangente. Então vamos pegar os nossos jovens, né? E vamos começar a inculcar na cabeça desses meninos a sementinha. A gente precisa consumir, mas pensar no futuro. Então vamos fazer algo que chame a atenção da escola como um todo. Pensamos, então, vamos fazer moda. O projeto envolveu alunos dos 2 turnos da escola que se transformaram em jovens estilistas. Para exibir os resultados, foi montada uma passarela com o tapete vermelho, destacando os looks criados com foco na sustentabilidade. Foram quase 3 meses de intensa preparação para que a primeira versão do projeto EcoCega ficasse finalmente concluído. O final não poderia ter sido diferente. Um desfile utilizando moda sustentável, uma verdadeira prova de consciência ambiental e criatividade. Uma exposição de moda sustentável que tem a pretensão de dar continuidade a essa consciência que a gente começou a criar aqui, para que a comunidade inteira se envolva em atos sustentáveis daqui para frente. Esse é um projeto que pretende ter desdobramento e continuidade. Dona Diolene veio acompanhar de perto o trabalho realizado pelo filho e ficou encantada com a peça sustentável que o filho criou. Os clipes de latinha viraram um colete. Eu me sinto privilegiada ao estar com meu filho acompanhando, entendeu? Esse momento como esse, no meio de tantas pessoas legais, né? Isso aqui foi a minha tia, né? Tem que agradecer a ela. E, assim, ela tirou, né, de latinha, essas coisas de cerveja para colar. Foi bom, foi difícil, né? Demorou muito, mas deu, graças a Deus, né? Caroline demorou 2 semanas para construir a roupa dela, um vestido utilizando folhas de revistas recicladas. Cada item foi cuidadosamente escolhido e modificado, mostrando como a criatividade pode transformar materiais comuns em arte inovadora. Deu muito trabalho, mas cada momento foi muito gratificante fazer com que esse material que seria jogado no lixo e não teria importância para a sociedade foi transformado no vestido que pode ser admirado por todo mundo. A gente usou vários tipos de criatividades para fazer roupas, modelos. Então, para acontecer, a gente teve que fazer uma certa união, né, com as turmas para poder sair esse desfile. Quem imaginaria que um simples saco de ração poderia ser também uma peça de roupa? Essa foi a ideia do Vitor, que usou toda a criatividade e visão para transformar o material comum em uma verdadeira obra de arte sustentável. Eu estou desfilando uma camisa do cachorro esfilar, andando e desfilando na escola, graças a Deus. Tá feliz? Tá feliz hoje. Olha, essa iniciativa é bem importante, viu? E cada um de nós pode contribuir mudando nossos próprios hábitos de consumo. Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, na página da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Todas as decisões do país passam por aqui, né? Então, qualquer centavo do dinheiro público que é gasto, investido, ele passa por aqui, passa na mão de todos os nossos deputados, todas as pessoas que foram eleitas, né, para estarem aqui. Eu espero que todo mundo um dia tenha a oportunidade de vir conhecer a capital do nosso país. Ela é maravilhosa e eu acho que ela tem recebido todo mundo de braços abertos. A arquitetura de Brasília é maravilhosa, ela é toda arquitetada de um jeito lógico
E eu tô louca pra conhecer o Congresso, que deve ser maravilhoso. A cidade é linda, linda, belíssima. Eu acho importante bastante pela parte histórica também, porque sabendo do passado a gente pode moldar um futuro melhor, né? Então, sabendo toda a história de como foi feito o Congresso, toda a construção e como funciona aqui dentro, né? De quem realmente manda no país. Né? Eu trabalho numa casa política, né? Então, o mundo da política sempre me interessa muito como cidadã e como servidora. Especialmente depois do atentado criminoso de 8 de janeiro, a gente teve uma curiosidade extra de voltar a Brasília e ver um pouco como é que está o funcionamento da casa depois dessa tragédia que nós superamos, né? E rever o parlamento, né? Sentir essa energia da democracia. Meu pai foi deputado, não é? Foi cassado pela 64. Eu convivo muito com o parlamento estadual lá em Fortaleza, lá no Ceará. Então eu sei da importância do legislativo. O papel do parlamento em qualquer nação ou unidade da federação é importantíssimo. Eu achei muito interessante a proximidade dos poderes, aspectos físicos mesmo, de tentar valorizar os 3 poderes e as equiparações das forças. Fiquei um pouco chocado com tudo que eu vi ontem, visitando o Supremo Tribunal, e foi um pouco assustador pensar que a população se revoltou a ponto de fazer atos tão graves assim contra a democracia. Poder entender um pouco, né, a dinâmica, né, dos parlamentares. Até perguntei, eles entram por aqui porque a gente não tem noção, né? Então eles entram por aqui, eu sei que tem determinados locais que são azul, coloridos, então eu mais para conhecer, né, qual é a dinâmica e o local de trabalho deles. Todo brasileiro tem que vir a Brasília, tem que conhecer o Congresso, né? Eu acho que é uma cidade linda, a verdade é essa, uma cidade linda, algo diferente de tudo, né? Eu acho que todo brasileiro devia vir aqui para conhecer. No próximo assunto de Estado Especial Eleições, vamos falar sobre a representatividade nas candidaturas em 2024. E a nossa convidada é Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Que a gente vá dando incentivos para que haja mais competitividade dos grupos que são historicamente subrepresentados. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Um país que é agro, né, um país agrícola, que parte substancial do nosso PIB está ligado à produção agropecuária, e a nossa produção agropecuária não é irrigada. Portanto, a umidade que a Amazônia traz, ela é chave para o nosso desenvolvimento econômico no nosso país. Mas não só o Brasil. Outros países do Cone Sul da América do Sul, como Paraguai, Argentina e Uruguai, também se beneficiam dessa umidade que a Amazônia faz circular pela nossa região. A Amazônia, ela estoca o equivalente a 10 anos de emissões de carbono de toda a humanidade. Acho que isso dá a dimensão da importância estratégica da Amazônia para a estabilidade do clima do planeta. Por exemplo, a água entra do oceano, é ciclada pela Amazônia e depois é redistribuída para o Cone Sul da América do Sul. O mesmo é feito com carbono, que é o que causa o efeito estufa, consequentemente as mudanças climáticas. A Amazônia tem um grande potencial e ela faz esse serviço de filtrar e fixar uma parte desse carbono, ajudando a reduzir os impactos das mudanças climáticas globais. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência,
sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Mas que nós vamos lutar sempre para que nossos direitos e as nossas vozes sejam ouvidos. Marchamos ao som dos guerreiros para pedir paz e para pedir respeito aos povos indígenas. E a luta pela terra é a mãe de todas as lutas. E por isso nós afirmamos e reafirmamos que nunca mais um Brasil sem nós. Eu acho que a gente tem que entender que aquilo que afeta, né, os povos indígenas afetará todo mundo. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 16 de setembro, e o Senado Notícias está no ar. Um incêndio que consome o Parque Nacional de Brasília desde o fim de semana mobiliza várias equipes que atuam para combater o fogo, que já atinge uma área de 3.000 hectares. Um projeto apresentado hoje no Senado aumenta a pena e as multas para incêndios intencionais. O incêndio que atingiu o Parque Nacional de Brasília foi acompanhado de perto pela presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, senadora Leila Barros. A queimada, de grandes proporções, atingiu o parque desde o último domingo. A fumaça cobriu o céu nas localidades próximas, causando transtorno como o cancelamento de aulas presenciais em várias escolas e na Universidade de Brasília. A preocupação agora maior é porque hoje realmente o dia está muito quente, a umidade está muito baixa, então assim, são fatores que deixam, né, todos aqui muito apreensivos, em alerta, porque até o momento eles não estão conseguindo, de fato, conter. A suspeita é que o incêndio foi criminoso e já está sob investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal, inclusive, esteve em contato conosco hoje cedo, abriu o inquérito, porque a nossa impressão de que aqui tem as características de um incêndio que houve intenção, né? Em sendo uma área protegida, sendo um parque nacional, evidentemente que isso é crime, né? A senadora Leila informou que protocolou nesta segunda um projeto de lei para endurecer as penas aos crimes ambientais. Essas ações criminosas, se forem dolosas, nós vamos aumentar, né, a pena, que hoje é de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos, e dobrar as multas. Nós precisamos, de alguma forma, ter, nesse sentido, quando é doloso, intencional e se está comprovado, nós temos que, de fato, ter uma ação contundente dentro da casa. Helicópteros e aviões estão reforçando pelo ar o trabalho da equipe em terra. Até a tarde desta segunda-feira, o incêndio já tinha atingido uma área de cerca de 3.000 hectares do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros continuam com o combate às chamas, sem hora para acabar. Incêndio florestal é imprevisível. Uma mudança de direção de vento, aumento de temperatura, tudo muda no incêndio florestal. Então vamos trabalhar da melhor maneira possível, da forma mais rápida possível, empregando todos os esforços para que no menor tempo possível a gente consiga encerrar os trabalhos aqui e decretar como extinto o incêndio. Esses incêndios que se alastraram pelo Brasil nos últimos meses, além de prejudicar os nossos biomas, aumentaram a preocupação com a qualidade do ar que respiramos. Uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado torna a qualidade do ar um direito fundamental. As recentes queimadas que afetaram todo o Brasil nos meses de agosto e setembro destruíram matas e florestas, prejudicando vários biomas no país. Do início do ano até setembro, o Brasil já registrou o dobro de focos de queimadas, considerando o mesmo período do ano passado. Foram mais de 167 mil focos de incêndio, sendo Mato Grosso, Pará e Amazonas os estados mais afetados, e onde se encontram biomas como o Pantanal, o Amazônico e uma parte do Cerrado. A preocupação com as queimadas gerou debates no Senado e a Comissão de Meio Ambiente criou uma diligência externa para visitar as áreas afetadas no Mato Grosso. Nós trazemos um retrato do que está acontecendo, não só no Pantanal, mas em todos os biomas. É importante que os senadores conheçam a realidade para que possa estar discutindo, fazer relatórios e também colocar recursos, né, das suas emendas para o combate ao incêndio. Hoje, para fazer o enfrentamento com poucos recursos e, sobretudo, com pouca gente que tem hoje, não só o INBio, como também o IBAMA, as próprias forças de segurança,
é quase impossível combater. Além de prejudicar os biomas, as queimadas provocaram uma queda na qualidade do ar. Os incêndios e a fumaça que se espalharam pelas grandes cidades incentivaram um debate sobre a necessidade de se garantir níveis saudáveis do ar que respiramos. Desde 2021, tramitam uma proposta de emenda à Constituição que coloca a qualidade do ar como um direito fundamental, incluindo ambientes internos, públicos e privados de uso coletivo, como os transportes públicos. Em março deste ano, o Senado aprovou o projeto de lei que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar, com o objetivo de garantir a saúde pública, o bem-estar e um meio ambiente equilibrado. Hoje, a Comissão de Educação do Senado fez a 4ª audiência do ciclo de debates sobre o novo Plano Nacional de Educação. Participantes criticaram a meta para a eliminação do analfabetismo e senadores defenderam uma forma de premiar as cidades com melhor desempenho. O novo Plano Nacional de Educação, com metas e objetivos para o período 2024-2034, está em análise na Câmara. A proposta virá depois para o Senado. Por isso, o presidente da Comissão de Educação, senador Flávio Arnes, se antecipou e já está debatendo o texto. Hoje, na 4ª audiência do ciclo de debates, participaram estudantes e representantes dos trabalhadores em educação. Em comum, a defesa do investimento no ensino público. Essa pauta está inserida nesse novo plano dentro de um conjunto voltado para a educação básica, então orçamento para a educação básica, a garantia dos 10% do PIB para a educação. Tenho para mim que pode ter havido algo ali na construção do plano, mas não fica muito claro. E a ideia é que a gente consiga garantir e destinar os 10% do PIB do nosso país para a educação pública como um todo. Na escola pública que a gente tem a maior quantidade de jovens hoje que podem no futuro ser a geração que vai pegar o Brasil pela mão e reconstruir esse país. Então, por isso a gente precisa investir agora, precisa garantir esse orçamento. Então, a gente não pode sair dessa audiência sem, por exemplo, apresentar a necessidade de afirmar cada vez mais no Plano Nacional de Educação que a gente aprovou há 10 anos atrás os 10% do PIB para a educação. O representante dos trabalhadores em estabelecimentos de ensino particular também apontou a formação de oligopólios na educação privada país afora. Para ele, uma tendência preocupante. Não é algo que pode ficar subordinado às demandas de mercado. A gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de falar da ideia de mercado, dessa mercantilização, junto com a ideia de educação. Por entendermos que elas trazem uma contradição em si mesma. A educação entende a interesses coletivos, muito mais amplos. Já o representante dos trabalhadores em educação pública considerou muito longo o tempo fixado pelo plano para a eliminação do analfabetismo. O projeto aponta superar o analfabetismo daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Ou seja, quando você olha para o objetivo do analfabetismo, na década acabar com o analfabetismo em um país onde tem um educador que criou uma metodologia e que alfabetizou 300 pessoas em 40 horas. E por que vamos levar 10 anos para alfabetizar 11 milhões de pessoas? O senador Espiridião Amin sugeriu uma forma de premiar os municípios que tiverem bom desempenho. O aperfeiçoamento do FNDE. E o FNDE tivesse e tenha indicadores de desempenho como forma de premiar o desempenho dos municípios. E, no caso de desempenho insatisfatório, estabelecer um mecanismo de estímulo à correção. Mas premiação e correção decorrem da existência dos indicadores. Seguridade especial para associados de cooperativas e critérios de transparência pública e controle social na educação. Esses são os temas de 2 projetos que estão na pauta de votações do plenário nesta semana. O projeto de lei estende o benefício da Seguridade Especial para associados de cooperativas, incluindo seus dirigentes, exceto as cooperativas de trabalho. A lei atual inclui apenas quem participa de cooperativas agropecuárias ou de crédito rural.
O segurado especial é uma das modalidades obrigatórias da Previdência Social. É a pessoa que exerce atividade de pequena produção, individual ou em economia familiar, para manter a sua subsistência. Contribui para o INSS com uma alíquota sobre o resultado da comercialização de sua produção e não pode ter outra remuneração regular. O texto chegou a entrar em pauta na semana passada, mas não houve acordo para a votação. Está na pauta de quarta-feira a proposta que obriga os governos a divulgarem informações sobre a gestão educacional e também a prestação de contas sobre os recursos repassados para o setor. O projeto cria mecanismos para a transparência pública e controle social da educação. São informações como o número de vagas disponíveis e preenchidas por instituição de ensino, além da lista de espera para escolas públicas e o uso de recursos financeiros com programas educacionais. E também informações sobre bolsas para estudo e pesquisa e estatísticas sobre rendimento escolar. Nas comissões, a Semana do Senado vai ter audiências sobre a criação da Universidade dos Povos Indígenas e também reforma tributária. Confira os destaques na agenda da semana. Amanhã, às 10 horas, a Comissão de Assuntos Econômicos deve se reunir em audiência pública para debater os impactos da reforma tributária sobre os regimes aduaneiros especiais, as zonas de processamento de exportações e regime de bens de capital. Também às 10, a Comissão de Educação tem reunião marcada para examinar projetos. O primeiro deles é o que prevê a responsabilidade educacional na garantia de oferta e de padrão de qualidade na educação básica pública. Às 9 horas de quarta-feira, a Comissão de Meio Ambiente deve realizar audiência pública para debater a criação de uma Universidade dos Povos Indígenas e sua importância para a preservação do meio ambiente. Às 2 da tarde de quarta, a Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião prevista. Uma audiência pública para debater os impactos da reforma tributária na infraestrutura brasileira. As iniciativas de educação à distância desenvolvidas pelo Senado estão sendo apresentadas no 29º Congresso Internacional que discute o tema. O congresso está acontecendo aqui em Brasília e vai até quarta-feira. A educação à distância é uma forma de levar conhecimento bem mais longe e para muito mais pessoas. A qualidade e excelência nessa modalidade de ensino é o tema deste ano do Congresso, que reúne especialistas de vários países, alunos e instituições de ensino. Além dos debates, o Congresso é uma forma de apresentar os lançamentos psicopedagógicos e tecnológicos, como as ferramentas trazidas pela Escola de Saúde da Uninter, especializada em ensino à distância. O manequim, a gente consegue simular diferentes situações de frequência cardíaca, de alteração de batimento, de sinais vitais, para que a gente consiga criar um cenário e fazer com que esse aluno desenvolva diferentes atitudes e pratique os seus conhecimentos e as habilidades. Tudo isso de forma controlada, o aluno pode errar, pode tentar de novo e a gente vai exercitando isso. A educação à distância é uma ferramenta que o Senado já vem utilizando há vários anos. E essa experiência de levar para a sociedade ações educacionais voltadas para a cidadania está sendo apresentada aos participantes do Congresso Internacional de Educação à Distância, nesse estande montado pelo Instituto Legislativo Brasileiro. Ele atende no braço cidadão com o nosso ambiente virtual de aprendizagem a nossos mais de 1,5 milhão de alunos. Então, ele está trazendo a apresentação do nosso portfólio de cursos, que são cursos gratuitos e certificados para qualquer cidadão brasileiro, que podem ser feitos via nossa plataforma Saberes. O ILB prima pela qualidade dos nossos conteúdos. Todos os nossos conteúdos são elaborados por consultores do Senado ou servidores especialistas dentro das áreas de conteúdo. Fora isso, nós temos um acompanhamento do aluno via plataforma, onde ele, ao final de cada curso, avalia tanto a sua
participação, quanto conteúdo, quanto plataforma, quanto agilidade, quanto essa questão de o quão relevante o curso foi para ele dentro dessa modalidade de ensino. O Senado também está apresentando no Congresso ações educacionais voltadas para alunos e professores de escolas públicas de todo o país, como o jogo Desafio Senado 200 anos, que está sendo enviado pelos Correios para alunos de 5º ano. E o jogo Eleitos, desenvolvido pelo Núcleo de Apoio à Inovação do Senado, o NAInova. O jogo tem chamado a atenção no estande do ILB. Ele é um jogo que traz o tema da democracia e da cidadania para alunos do ensino médio das escolas públicas. Ele é um jogo que ele é para ser jogado presencialmente, mas ele vai ser executado pelos professores dentro de sala de aula. Professores, coordenadores, diretores. Então a gente envia todo o material, inclusive manual. Então tem um manual com a forma de jogar e com dicas de como você usar esse jogo para trabalhar essa questão da cidadania, da democracia, de como conversar, em que momento usar o jogo como ferramenta de aprendizagem para esse público. Engaja muito, né? Uma questão da gamificação muito forte que conquista todo mundo, né? De criança a adulto. Apesar de as mulheres e os negros serem maioria da população brasileira, de acordo com o IBGE, eles ainda são minoria entre os eleitos para prefeituras e câmaras municipais. As candidaturas dessa fatia da população neste ano cresceram, mas ainda está longe de ser o ideal. Confira na reportagem. Quase 156 milhões de brasileiros são considerados aptos a votar nas eleições municipais de 6 de outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral. 52% dos eleitores são mulheres, percentual semelhante ao da população feminina brasileira. Mas quando olhamos para as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador, apenas 34% são de mulheres, o que ainda assim é um crescimento de cerca de 1 ponto percentual com relação à eleição de 2020. Mostra que tem um avanço, ainda que não do tamanho e do que a gente espera que seja a participação feminina nas eleições, mas aos poucos as cotas e todo o debate sobre a importância da mulher na política tem se transformado efetivamente na maior participação delas nos processos eleitorais. O total de pedidos de registros de candidaturas municipais dá mais de 460 mil. Os candidatos de cor preta e parda somados dão mais da metade do total de candidaturas, superando o número de candidatos brancos pela segunda vez em eleições municipais. Mas o número de candidaturas negras não se reflete nos mandatos conquistados. Em 2020, dos 244.093 candidatos a vereador brancos, 31.099 foram eleitos. Dos 264.238 candidatos a vereador pretos e pardos, 26.003 foram diplomados. Não é apenas a quantidade de pessoas que entram na lista dos partidos, que aparecem registradas junto ao TSE como candidatas. O grande nó é em quem chega a ser eleito, né? Então, porque isso também tem a ver com como os partidos apostam nessas candidaturas, né? Quais são as candidaturas de fato que têm fôlego, que têm expressividade no sentido de ter mais aporte do partido, mais vigor no sentido de as pessoas serem mais conhecidas do eleitorado, mostrarem-se mais capazes de conseguir angariar mais votos. A lei determina que pelo menos 30% das candidaturas devem ser femininas, mas poucas mulheres são eleitas. Um projeto aprovado na Comissão de Direitos Humanos e atualmente na pauta da CCJ reserva para as mulheres 30% das cadeiras dos parlamentos. Esse projeto, ele muda e realmente ele dá direito para as mulheres ocuparem 30% das cadeiras. Exemplo, um município que tem 15 vereadores,
a partir da aprovação desse projeto, e esperamos que seja aprovado o mais rápido possível para que já entre em vigor nas próximas eleições, 15 vereadores, 5 serão mulheres. Quando a gente fala de fato, essas candidaturas não só existirem, mas ocuparem espaço, é muito importante a gente começar a debater com seriedade a questão da reserva de vagas. Quanto mais mulheres sendo candidatas, mais mulheres vão querer se candidatar, mais mulheres vão querer se ver como eleitas. Fundamental no Brasil é os espaços para os negros e para as mulheres, né? Dar mais espaços para que tenhamos negros como prefeitos, negros como os vereadores, colocar a cor do brasileiro realmente no parlamento, nos parlamentos municipais e depois crescentemente no federal, estadual e no Senado. O Brasil é um dos países que mais usam as redes sociais. Mesmo assim, o peso dessas mídias numa campanha eleitoral é relativo. A propaganda de candidatos nas redes sociais é permitida, mas existem regras. Desde 2009, as campanhas eleitorais passaram a ser permitidas nas mídias sociais. De lá para cá, esse meio tem ganhado cada vez mais força e importância. Levantamento feito por uma empresa americana de análise da internet revelou que o Brasil é o terceiro país que mais consome redes sociais em todo o mundo. São 131 milhões de contas ativas, das quais 127 milhões são usuários únicos. A pergunta é: as mídias sociais serão decisivas na eleição, mais do que a mídia tradicional, ou seja, rádio, jornal e TV? Para o consultor de marketing político Marcelo Vitorino, a resposta não é tão simples assim. O eleitor é o mesmo. Ocorre que ele espera um conteúdo diferente de acordo com o meio. Então, quando ele está numa rede social, ele precisa de um conteúdo muito dinâmico, porque ele está ali em busca de entretenimento ou relacionamento. Ele quer uma das duas coisas. Ele não está em busca de informação numa rede social. Ele está, vamos dizer assim, desconectado do interesse numa campanha eleitoral. Nesse sentido, a rede social ela tem menos peso do que uma campanha que está sendo passada num bloco, por exemplo, num período, no bloco de programas eleitorais. Por quê? A pessoa que ligou a televisão para assistir o bloco, para ver as propagandas, ver os comerciais dos candidatos, ela está muito interessada naquilo. Mas as redes sociais têm uma vantagem em relação aos meios tradicionais. Quando um candidato coloca uma proposta na televisão, ou até mesmo num panfleto, ele não consegue fazer uma personalização do que ele tem a dizer de acordo com o público que vai ser impactado. Já nas redes sociais, não de maneira orgânica, mas sim por meio do impulsionamento, o candidato tem essa possibilidade. Então, ele consegue gravar um vídeo, ou apresentar um card, ou até mesmo direcionar para um WhatsApp, um eleitor que já tem interagido com as redes sociais dele. Ele consegue fazer um direcionamento de um aprofundamento de uma proposta para os eleitores que assistiram um vídeo sobre um tema. Ele consegue fazer o direcionamento para uma geolocalização. Mas quais são as regras para o uso das redes sociais nas eleições? A primeira delas é que todo blog, página na internet ou perfil em rede social, mantido, alimentado e editado por candidatos ou legendas, pode veicular propaganda eleitoral, mas os endereços utilizados devem ser informados à Justiça Eleitoral. Além disso, as páginas precisam estar hospedadas em provedor estabelecido direta ou indiretamente no Brasil. Influenciadores digitais podem participar da campanha de algum candidato? Sim, eles podem fazer propaganda em seus canais, perfis, assim como participar de mobilizações nas redes, eventos